Então, aonde eu ali para se debruçar sobre o tanto de informação e denúncia e o conteúdo que ele traz. Para a gente entender a adultização, é quando crianças assumem comportamentos e papéis que são destinados a adultos. O que isso significa? Então, a gente está falando sobre crianças que usam roupas de adulto, que crianças que estão num espaço, num universo, às vezes, financeiro, por exemplo, a gente fala dos empreendedores mirins, que estão sendo utilizado aí a sexualidade como forma de comunicação, explorando de maneira o corpo, de uma maneira errônea, com danças, com uma sensualidade. Então, tudo isso que tem uma linha que separa o universo de coisas que são de adulto e o que é destinado à infância, que respeita o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento saudável de um adulto que a protege. A gente está falando de tirar a infância da criança, que é algo que ela tem por direito de ser vivido de uma maneira saudável. Pois é, Ana Beatriz, a gente até percebeu, né, uma certa confusão mesmo, porque quando houve a denúncia, né, do Felca, muita gente começou a falar em pedofilia, em exploração sexual de crianças e adolescentes. É preciso separar ou uma coisa pode estar envolvida, né, com a outra aí? Eu diria que as duas coisas, é preciso separar e pode estar envolvido. Então, assim, a gente pode falar desde um abuso psicológico, físico, sexual, uma negligência por parte de um adulto parental, né, que protege, que é responsável por uma criança, até algo mais grave. Então, você tem desde uma criança que está sendo exposta, um adolescente que está sendo exposto à tela, que não tem uma qualidade do que está sendo visto, que vê com uma frequência muito alta, que está sendo influenciado em termos até pela formação da identidade dele, pelo conteúdo que ele está assistindo, até algo muito mais grave. Né? Então, são várias camadas. Eu posso estar ali na minha família, no meu dia a dia, e eu estou comprando um sapato de salto alto para minha filha, eu estou pintando a unha, eu estou fazendo cabelo, eu estou vestindo ela com elementos do universo adulto, até algo mais grave, que seria uma exploração sexual, dentre outras questões. Mas elas podem estar relacionadas. Pois é, Ana Beatriz, você falou aí da questão, né? Às vezes a pessoa está ali pintando a unha da filha, comprando salto alto. Como é que a gente reconhece o que é adultização? Quando já está no limite ou já ultrapassou o limite? É uma excelente pergunta, Sara. Eu tive aí, por conta da minha fala no documentário, uma série de pais me procurando, preocupados e dizendo assim: eu não sabia meu filho na internet uma foto de um aniversário. Então, desde eu tenho o perfil do meu filho no Instagram, até eu coloco uma foto quando é aniversário do meu filho. Então, a imagem da criança ela não deve ser circulada. Obviamente, tem um equilíbrio no sentido de você fazer um perfil na internet do seu filho e ele postar vídeo e fazer conteúdo voltado para a internet, até você postar o seu filho de costas com um livrinho aberto, né? Acho que tem uma diferença importante e significativa, né, com isso. O que nos faz compreender os sinais de que eu estou ultrapassando essa linha com o meu filho ou não? Criança tem que brincar, criança tem que ler livro, criança tem que estar com outras crianças, ela se forma a partir dessa identidade. E tem um movimento, quando ela está se desenvolvendo e crescendo e virando adolescente, que é o processo que ela começa a participar de um universo adulto. O que é muito importante dizer é que, ao longo da história da sociedade, o lugar da infância ele foi se modificando e ele inicia como um lugar negado,
Posteriormente, em Revolução Industrial, a gente começa a ter um sentimento de infância mais próximo do que a gente tem hoje, mas a gente está sempre nesse processo de... O ECA vem muito forte, né, para defender os direitos da criança. A gente está sempre num processo de entender esse lugar, porque a criança não é um terceiro adulto na relação do casal, a criança ela não tem que tomar decisões financeiras, a criança precisa ter respeitado um lugar de construção da identidade, da sua essência, pelo que ela é e não pela imagem. A gente já tem uma sociedade que impõe muito a importância da beleza, da estética, né? No Brasil isso é muito valorizado. Então, quando eu começo muito cedo a trazer esse universo para o meu filho, desde maquiagem, como a gente falou aí do esmalte, o sapato, a vestimenta, então eu preciso, na dúvida, eu posso procurar um especialista, mas eu preciso respeitar essa criança nesse universo que faz parte, que vai respeitá-la nessa construção. Ana Beatriz, você falou aí também muito dessa questão, assim, né, a dificuldade que os pais têm, às vezes, de saber, estou expondo meu filho, não estou expondo, isso aqui já é um sinal de adultização, né? Até relembrando aí, é importante a gente destacar, depois a gente vai falar sobre isso, que você participou, né, desse documentário com o youtuber, com o influenciador, o Felca. Depois queria que você falasse um pouquinho disso, mas antes acho que ainda é importante a gente alertar. Existe uma idade para esse adolescente estar acessando rede social, para estar consumindo esses conteúdos? Como é que fica? Porque eu entendo o lado dos pais também, né? Como é que eu vou regular a minha criança? Como é que eu vou regular o tempo de acesso? Você como profissional, existe um caminho menos, vamos dizer, mitigar aí os efeitos, né? Reduzir danos, vamos dizer assim, porque eu acho que não tem um caminho saudável com tanto excesso de tela e celular. Mas como profissional, existe um caminho que seria menos pior, vamos dizer assim? Cara, eu acho até que dá para dizer sim que a gente poderia ter um caminho saudável nesse sentido, né? O que, obviamente, a gente vai falar é sempre melhor prevenir. Então, o meu filho, ele deve, até os 2 anos, não ter acesso nenhum à tela. A partir dessa idade, um consumo de 1 hora com supervisão parental. Então, e aí essa supervisão, ela acontece em termos de qualidade do que é assistido. Então, eu tenho desenhos que são voltados e saudáveis, que ensinam coisas, comportamento moral, ensinam ética, ensinam matemática, ensinam você ser voltado para o outro, que o movimento do desenho não é tão rápido, que o som é favorável a criança estar mais calma. Tem desenhos que são favoráveis à criança ter uma agitação, e o desenho traz um movimento muito rápido. Então, a gente precisa fazer esse caminho e conscientizar, né? Eu falo aqui diretamente para os pais, conscientizar que isso é necessário, esse processo de introdução. A gente fala de uma psicoeducação no uso das telas. Quando a gente tem um processo sendo construído de uma maneira muito regulada, organizada pelos pais, é mais difícil que eles tenham alguma dificuldade quando entre na adolescência, que começa a ter questões do tipo: meus amigos estão todos no grupo do WhatsApp combinando um passeio, algum evento. Começam a... Será que eu estou deixando de pertencer ao meu grupo social? Começa a partir daí algumas questões. Os pais têm que saber, têm que ter controle parental, tem que ter controle do tempo que o filho fica. Tem muitos adolescentes que vão dormir com o celular, vão dormir 10, 10 e meia da noite, e eles ficam na internet até 3, 4 da manhã. Isso prejudica o sono, isso prejudica o desenvolvimento, isso prejudica a maturidade cerebral. Então, é um processo que precisa ser cuidado de uma maneira preventiva. A gente tem hoje muito acesso ao que é adequado para cada idade, para cada fase do desenvolvimento, disponível na internet de fontes seguras.
Ana Beatriz, queria que você falasse um pouquinho, então, para a gente, como é que foi essa questão de ter participado desse vídeo do Felca, né? Ele te procurou, o que você achou dessa repercussão? Vamos lá, Sara. A equipe dele me procurou. Eles queriam. Eu atendo e atendo crianças, adolescentes e famílias há 20 anos. Eu dou aula, eu tenho um trabalho muito muito forte e uma carreira construída aí nesse sentido clínico. Eu atendo crianças, né? E foi através desse processo aí que eles de fato me escolheram para estar nesse lugar. A repercussão desse documentário ela é necessária enquanto sociedade. A gente está falando da psicologia a serviço da sociedade, de levar informações de saúde pública que são importantes para a sociedade como um todo se construir. A gente, enquanto saúde mental, enquanto formação, as nossas crianças hoje são os nossos adultos do futuro. São elas que estarão presentes organizando o que a gente tem hoje enquanto cidade, enquanto questões de políticas públicas. E aí a gente até fala, né, muito no documentário, a gente está falando de uma responsabilidade parental, midiática e de saúde pública, enquanto esses adultos, todos os adultos, são responsáveis por proteger a infância brasileira. Então, se eu sou um adulto e estou responsável por uma ou mais crianças ou mais adolescentes em qualquer momento da minha vida, eu sou responsável por participar da formação da identidade desse adolescente, dessa criança. Então, essa repercussão, a gente não tem, assim, eu fico até sem palavras de dizer o quanto ela é necessária para a conscientização, para a gente não perder, de alguma maneira, a gente foi normalizando algo que não é normal. Infelizmente é comum, e aí eu separo uma palavra da outra, é comum a gente falar que tem uma criança ali sendo exposta e dançando e expondo o corpo e sendo um empreendedor mirim, preocupado em ser rico quando adulto, e ele deveria estar brincando. Então, quando a gente normaliza o que deveria ser estranho, tem alguma coisa errada enquanto sociedade. E aí esse documentário vem para bombar mesmo, no sentido de, pera, a gente não pode mais fazer isso e é responsabilidade nossa, enquanto adulto, sociedade, mídia e saúde pública. Pois a repercussão foi tão grande porque aqui no Congresso, inclusive, né, a Câmara dos Deputados estabeleceu aí grupos de trabalho, está avançando aí na discussão de algum tipo de regulamentação das redes sociais, e aqui no Senado também estamos prestes a ter aí o início, né, da CPI da adultização também. E queria que você falasse então um pouquinho qual que é o papel do Congresso, né, diante desse fenômeno que a gente está vendo. Qual que é o papel que o Congresso tem? Está na hora de se pensar em algum tipo de regulação de redes? Está na hora de se pensar em responsabilização de influenciadores? Assim, eles têm responsabilidade, mas está na hora da gente enfrentar, talvez, essa questão, né, essa situação? O que eu compreendo, Sara, assim, que o Felca vem ensinar aos influenciadores, a quem tem uma grande voz nesse universo das redes, a entender o que é ser influenciador, enquanto ética, moralidade, e usar a voz para ser o escutado. E esse é um poder muito grande. Eu compreendo que quando a gente não tem regras em um ambiente e é tudo muito solto, é terra de ninguém, cada um faz o que quiser e não tem nenhum direcionamento. Então, a importância de regularização enquanto lei, ela vai com certeza direcionar que as redes, a parte midiática e a Instagram, YouTube, dentre outros, eles têm uma responsabilidade ainda maior em bloquear conteúdos, em supervisionar, de certa forma, a criança, o adolescente. Se ele está solto ali com uma rede, ele não tem uma maturidade cerebral para discernir se aquilo é adequado para ele ou não. E se ele está se expondo,
e eu não tenho um adulto tão próximo para me proteger, eu preciso ter algo maior, eu preciso ter essa mídia que me proteja, eu preciso ter algo maior, eu preciso ter uma sociedade enquanto política que me proteja. Então, sim, a gente precisa dessa regulamentação das redes para que as coisas sejam. A gente não chegue a esse ponto. Sem regras, a gente não consegue proteger a infância das crianças e dos adolescentes no nosso país. Pois é, Ana Beatriz, uma coisa que me chama muita atenção, particularmente, é que há alguns anos eu fiz um documentário sobre a questão de propaganda infantil. E você veja, né, como o CONAR conseguiu evoluir enquanto, né, a evolução da sociedade foi acompanhada pelo CONAR com a questão de regras muito proibitivas sobre propaganda infantil. E agora a gente vê um caminho, né, na rede social de várias crianças sendo expostas diariamente e as pessoas ganhando dinheiro, né? A família monetizando, a criança monetizando. Então, assim, é preciso também, né, fazer com que isso seja regulado nesse ambiente digital, porque nos outros meios foi regulado, né? Sim, Sara, quando a gente entra numa questão de entender, tem órgãos trabalhando sobre isso, Criança e Consumo fala sobre isso, e até eu trazendo assim, eu dou aula sobre esse assunto há anos, eu falo sobre isso. Para conscientizar os meus alunos, inclusive porque a gente tem um papel em cada família que a gente atende a sinalizar isso para um pai que não está percebendo, né, que ele está introduzindo o filho de alguma maneira, tanto em redes quanto comportamentos de adultização. Então, quando a gente tem lei, né, eu posso ter uma plaquinha aqui escrito não fume e está todo mundo fumando. Isso não está sendo aplicado de alguma maneira. Então, eu posso ter regras e posso ter órgãos falando sobre aquilo. Não tem uma legislação firme e de olho na aplicabilidade disso tudo, fica solto. Então, como eu disse, né, não é que as pessoas não sabem que não deveriam expor a criança, mas isso está acontecendo ali. Então, já se falava sobre isso, já tinha informações a respeito, e ao mesmo tempo são contas aí que tinham milhões de seguidores com conteúdo desse universo de expor a criança por uma coisa mais grave mesmo, que é a parte da sexualidade e da sensualidade como uso de comunicação. Então, o que eu vejo é que tornar assuntos como este de uma maneira midiática, e de novo, como o Felca consegue, nesse momento, fazer um caminho de ensinar o que é ser influenciador de verdade no país, a gente dá voz para que tudo que já se falava e tudo que tem pessoas muito relevantes nessa área falando sobre esse tipo de proteção, para que isso seja de fato aplicado e regularizado. Ana Beatriz, aqui no Congresso a gente tem uma grande discussão que é a questão dessa regulamentação, né? Uma parte, quem defende a regulamentação, diz que precisa proteger as pessoas, proteger os direitos individuais, né? E a outra parte fala em liberdade de expressão, que isso poderia ser um problema para nós aí em relação mas eu não vou poder expor minha opinião ali na rede social. Quando a gente está falando de criança e adolescente e de uma possível exposição sexual aí, como é que fica, né, esses dois caminhos? Liberdade de expressão ou proteger as crianças e os adolescentes? É uma excelente pergunta, Sara. A liberdade de expressão, ela pode ocorrer até onde eu tenho respeito ao outro, né? Eu não posso, enquanto sociedade, né, que eu trouxe aqui já, sair, tirar o meu lixo da minha casa e sair jogando no meio da rua. Dentre tantos outros comportamentos que eu não tenho, isso não é liberdade de expressão. Isso é desrespeito à minha cidade, ao meu bairro, às pessoas que moram aqui.
né? Eu não posso soltar o meu cachorro na escada do prédio e no lugar comum social e deixar ele livre e fazer cocô e xixi onde ele quiser. Eu preciso ter cuidados enquanto sociedade, enquanto viver em grupo. Então, existe a liberdade de expressão para conteúdos nos quais eu posso, de fato, ter uma liberdade de expressão. E tem outros que diz respeito a viver em sociedade, a proteger a infância, né, até onde eu posso expor minha opinião. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu preciso, sim, regulamentar para proteger criança e adolescente de coisas que não têm um significado de liberdade de expressão. Colocar uma criança dançando, expondo o corpo, dentre outros tantos conteúdos. Eu cheguei, inclusive, a receber desenhos de livros voltados com temática desse Bob Goods, por exemplo, voltados para adulto, com conteúdo sexualizado, em contas, misturado com desenhos que são direcionados para criança, com conteúdos de infância, tudo misturado ali. Então, se eu não tenho, isso não é uma liberdade de expressão, isso é um desrespeito à infância. Então, eu preciso ter isso separado, eu preciso regulamentar o que desprotege e permitir o que seria a liberdade de expressão, até onde eu respeito o espaço do outro, a vida do outro, e eu aprendo, estou vivendo em sociedade, em grupo. Ana Beatriz, agora em julho a gente teve o aniversário do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente já tem um ECA crescidinho, já está com 35 anos. Eu queria que você falasse quais os desafios daqui para frente, né, para os próximos 35, porque esse é um fenômeno, né, a partir aí das plataformas digitais, a partir dessa vida mediada por algoritmos que a gente está vivendo, também muito segmentado, bolhas, nichos, cada um só consome o que quer, só tem acesso a um tipo de informação muitas vezes. Quais são os desafios, Ana Beatriz, enquanto profissional, que você enxerga para os próximos anos? Tem muito desafio pela frente, especialmente em relação a direitos de crianças e adolescentes, né? Nesse movimento. E a gente ainda vai jogar um novo temperinho aí, que é a IA, né? Porque a inteligência artificial cada dia é mais sofisticada. Então, tem muito trabalho pela frente, na verdade, né? Temos muito trabalho pela frente. O ECA, vou falar assim, de questões que o ECA traz, que a gente ainda não alcançou saúde básica, de saneamento básico para todas as crianças. Então, a gente tem desde contextos desse tipo até alcançar questões voltadas para a IA. Né? O ECA trouxe nessa comemoração de aniversário, de uma maneira muito forte, a criança ser escutada, e o fato dela ter uma voz ela tem capacidade de ensinar ao outro e de aprender também. É uma troca, a relação é uma troca. A gente não estabelece uma relação verticalizada, onde eu sou um adulto detentor de saber e a criança tem que aprender comigo e eu não tenho nada a aprender com ela. Haja visto exemplos eu tive um trabalho. Eu trabalhei na Green School, que é uma escola no meio da floresta em Bali, voltada para a educação contemporânea, e nesse ambiente tinha vários projetos que foram criados por crianças, como, por exemplo, um que chamava Bye Bye Plastic Bags, que eram crianças que faziam um mutirão e iam para as praias de Bali catar lixo. E o dinheiro que eles conseguiam, elas revertiam, essa família revertia essas crianças para comprar uniforme para crianças da Índia que não ficavam com um único uniforme o ano inteiro. Então você tem vários exemplos onde a criança tem voz e ela é capaz de fazer pelo mundo e de ser escutada e ouvida. Então o ECA traz muito forte isso, a criança como sujeito de direitos, direito a saneamento básico, direito à infância respeitada, direito a uma voz de ser escutada, ouvida, porque ela tem algo a nos ensinar. Não é só o adulto que ensina ela, o adulto deve protegê-la, ser um guardião. Ana Beatriz, muito obrigada pela tua presença aqui no Cidadania hoje. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço também o espaço. Eu desejo que cada vez mais especialistas em infância e adolescência
possam fazer parte desse papel de mídia, de saúde pública, para poder somar forças nesse movimento que a gente é uma causa, né? Um valor meu, esse defender as crianças enquanto direito que elas têm. Agradeço muito o espaço, o convite e deixo aqui um abraço a todos. Bom, este programa já está lá no site da TV Senado e também no nosso canal do YouTube. Aproveite e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Até o próximo Cidadania. Goiás, Frente Parlamentar cobra fim dos lixões. No Amazonas, incentivos a empreendimentos socioambientais sustentáveis. Prévia da COP30, parlamentares da América Latina e Caribe debatem a agenda. Acordo internacional traz água do Uruguai para a zona rural de Bagé. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. 2003, 2004, 2005, a gente ainda estava tirando anacronismos muito discriminatórios do Código Penal, do tipo, o que é estupro? Tirar termos de mulher honesta dentro do Código Penal, que davam justificativa e até hoje dão para o discurso da honra dos homens que podem matar as suas mulheres porque sua honra foi ferida até hoje. Homens violentos, homens assassinos, usam um argumento que não é jurídico mais e ganham. A tese da legítima defesa da honra. A gente tem aí o grande caso que todo mundo lembra da Ângela Diniz e o Doca Street. Né, isso foi utilizado no julgamento pelos advogados, o Evandro Lins e Silva, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, como tese a excluir o crime. Isso só foi debelado, pasmem, em 2021. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 26 de agosto. O Senado Notícias está no ar. O plenário pode votar hoje o projeto de lei complementar que muda a contagem do tempo em que uma pessoa pode ficar impedida de concorrer em eleições. A proposta muda os critérios de contagem dos 8 anos de inelegibilidade impostos a políticos condenados ou que renunciaram ao mandato. Hoje, a lei da ficha limpa prevê 8 anos de inelegibilidade, mas esse prazo só começa a contar após o fim da pena ou do mandato, o que pode estender o prazo total por mais de 15 anos. A proposta antecipa o início da contagem para o momento da condenação. A mudança vale para casos futuros e passados, podendo beneficiar políticos já condenados.
O projeto propõe unificar o prazo de inelegibilidade para um único período de 8 anos, contados a partir da decisão que decreta a perda do mandato, da eleição atingida por prática abusiva, da condenação por órgão colegiado ou renúncia ao cargo eletivo. O projeto, além de estabelecer prazo único de 8 anos contado da condenação, prevê um teto de 12 anos em caso de múltiplas condenações. O projeto já foi aprovado pela Câmara e pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A CPMI do INSS deve votar hoje os primeiros requerimentos de convocação e de quebra de sigilo. A reunião está marcada para daqui a pouco, às 9 horas. O repórter Tiago Tibúrcio vai acompanhar e tem ao vivo os detalhes. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. É isso mesmo, eu falo aqui hoje da sala 3 do plenário das comissões do Senado, onde vai ser realizada essa segunda reunião da CPMI do INSS, que investiga fraudes aí em descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Hoje vai ser a segunda reunião da CPMI, uma reunião dedicada a apresentar as regras de funcionamento da comissão e também as linhas gerais do plano de trabalho que o relator, deputado Alfredo Gaspar, vai querer seguir nessa investigação. E também já há na pauta requerimentos de quebra de sigilo fiscal e telemático e também de convocação de diversas pessoas. Então, há uma segunda parte dessa reunião de hoje destinada a essa votação. Aqui no plenário, faltando ainda alguns minutos para o horário inicial da CPMI, que foi marcada para as 9 horas da manhã, já há diversos parlamentares da base do governo. Lembrando que na semana passada, há 6 dias, durante a primeira reunião de instalação do colegiado, houve uma votação para a eleição do presidente da CPMI. E por 17 votos a 14, venceu a chapa da oposição, encabeçada pelo agora presidente da CPMI, senador Carlos Viana, que derrotou o outro candidato que se colocou à disposição, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Então, nesses 35 requerimentos que podem ser votados hoje aqui, todos eles foram apresentados pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar. E eles pedem, por exemplo, aqui a presença convocada de todos os ex-ministros da Previdência Social desde o governo Dilma Rousseff. No governo Dilma Rousseff, Carlos Eduardo Gabas, no governo Bolsonaro, por exemplo, José Carlos Oliveira, e no governo Lula, Carlos Lupe. Também há pedidos para ouvir todos os ex-presidentes do INSS, que é o órgão-alvo aí dessa investigação, desde janeiro de 2015. São vários nomes e aqui é bom lembrar a regra para a aprovação desses requerimentos. Há de se ter aqui a maioria dos deputados e senadores que compõem como membros titulares a CPI, atingindo esse número, esses requerimentos são aprovados. Não há ainda nenhum tipo de requerimento em pauta para a convocação, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro ou do irmão do presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, Frei Chico. São requerimentos que foram apresentados por diversos parlamentares, tanto do governo como da oposição, mas cabe ao presidente aí colocar em votação esses requerimentos. E para essa primeira reunião, apenas os 35 requerimentos do relator Alfredo Gaspar foram colocados em pauta, divulgados amplamente. Há também entre esses requerimentos um pedido para que a CPMI tenha acesso a todos os inquéritos policiais da Polícia Federal que já estão investigando essa fraude. E também a CPMI, alguns parlamentares, e em especial o relator, pediu acesso no Supremo Tribunal Federal aos documentos de 2 ações que tratam aí do ressarcimento das vítimas que tiveram descontos ilegais nas suas aposentadorias e pensões. Lembrando que o governo
já editou uma medida provisória com cerca de 3 bilhões de reais com recursos para justamente devolver aos aposentados aquilo que foi subtraído sem a vontade deles. Então a gente vai continuar por aqui, vou pedir para o Eliseu mostrar um pouquinho da movimentação, os senadores chegando aqui, a senadora Elisiane Gama já se inscrevendo aqui para fazer a sua participação, pedindo a palavra. Então, na reunião de hoje, o presidente, o senador Carlos Viana, vai realmente apresentar uma proposta de regras para o funcionamento dessa comissão parlamentar mista de inquérito. E isso, com certeza, vai ser discutido e deliberado. E depois, então, numa segunda parte da reunião, haverá a votação desses 35 primeiros requerimentos da CPMI do INSS. E a TV Senado vai transmitir tudo ao vivo, como sempre, para que o cidadão possa ter acesso aí a essa investigação. André, eu continuo por aqui, chegando os parlamentares e eles dispostos a conversar com a nossa equipe, a gente volta a chamar. Com você no estúdio. Isso mesmo, Thiago, muito obrigado. O repórter Thiago Tiburcio aí nos atualizando sobre a expectativa com relação a essa reunião da CPMI do INSS. 11 comissões têm reuniões previstas para hoje, 6 delas começando já às 9 horas, inclusive a CPI. E ainda sessão temática e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda desta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião marcada. Um dos itens da pauta é o projeto que institui a Política Nacional de Revitalização e Diversificação dos Seringais Amazônicos. Também às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião prevista. Na pauta, o exame das emendas do colegiado ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. No mesmo horário, a Comissão de Direitos Humanos deve se reunir e examinar emendas da comissão ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Ainda às 9, reunião marcada na Comissão de Infraestrutura, também para apreciar emendas do colegiado ao projeto da LDO 2026. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle também tem reunião prevista para as 9 horas. Na pauta, também o exame de emendas da CTFC ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2026. E a CPI mista do INSS também tem reunião marcada para as 9 horas. Na pauta, além do exame do plano de normas de trabalho, os parlamentares devem apreciar dezenas de requerimentos de convocação de depoentes, pedidos de informações e transferência de sigilo junto a órgãos públicos e requisição de servidores públicos para auxiliarem no trabalho da comissão. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo deve se reunir a partir das 9h30, primeiro para indicar emendas de comissão ao orçamento deste ano, depois a pauta de projetos, como o que cria mecanismo de auxílio na aquisição e na reconstrução de imóveis destruídos em razão de desastres naturais. Às 10 horas, a Comissão de Educação deve se reunir, primeiro para examinar projetos como o que garante a livre associação dos estudantes da educação básica e do ensino superior em organizações de representação estudantil, depois para debater o novo Plano Nacional de Educação. Também às 10, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião marcada. Na pauta, o exame de autorizações de empréstimos junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, em favor dos estados de Sergipe e Santa Catarina, e junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, FUNPLATA, em favor do município alagoano de Arapiraca. Às 10 horas desta terça está prevista a sessão de debates temáticos no plenário do Senado, em foco as causas do aumento dos casos de feminicídio e soluções para enfrentar os problemas da violência doméstica e familiar contra a mulher e do feminicídio. Às 11 horas, a Comissão de Segurança Pública deve se reunir para examinar requerimento e emendas da CSP ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2026. Também a partir de 13 horas e 45 minutos, a Comissão de Agricultura tem reunião marcada para examinar emendas da CRA ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2026 e também indicações para aplicação de emendas da comissão ao orçamento deste ano. E logo mais às 2 da tarde, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, o primeiro item é o projeto de lei complementar que trata das inelegibilidades, ou seja, dos impedimentos para se concorrer a um cargo eletivo. Nós vamos voltar agora
com o repórter Tiago Tiburcio, lá da comissão. Tiago? Pode falar, Tiago. É isso mesmo, André. Ao meu lado está a senadora Elisiane Gama, que é da base de apoio ao governo, está aqui na CPMI do INSS, junto com seus colegas, já chegou, já pediu, não é, senadora, ali o uso da palavra. Qual é a expectativa de vocês hoje, 6 dias depois de que houve aquele revés em relação à presidência, venceu o candidato da oposição, senador Carlos Viana? Primeiramente, a rotina das CPIs voltando, né? Tendo que chegar aqui antes de todo mundo para poder se inscrever, garantir uma fala logo num primeiro momento. E aí, é claro, o debate que eu acredito hoje vai ser realmente muito intenso. Acho que nesse primeiro dia nós teremos que, de forma muito preliminar, trabalhar aí alguns acordos de procedimentos, né? A gente já viu aí uma série de requerimentos do relator já na ordem do dia de hoje, é natural que isso ocorra, mas ao mesmo tempo também nós precisamos ter uma regra de como isso vai ocorrer nas próximas semanas, porque isso será fundamental para nortear a atuação democrática de todos os parlamentares, tanto aqueles da base do governo quanto aqueles da oposição. Eu digo isso em relação à questão mais política, é que internamente todos os parlamentares precisam ter as suas prerrogativas asseguradas, e será essa de fato a nossa luta, que é trabalhar por uma investigação isenta, uma investigação imparcial, uma investigação que não seja seletiva. Isso é um ponto fundamental para que lá, ao final de tudo, nós possamos votar favoravelmente a esse relatório. É claro, se for um relatório viciado, um relatório que não respeite ao longo de toda a trajetória da Comissão Parlamentar de Inquérito, os ritos processuais, naturalmente, que a gente terá que fazer um voto contrário. Eu espero que isso, de fato, não ocorra. Faremos a nossa parte em estar contribuindo para o bom andamento dos trabalhos, mas a gente espera que tanto o presidente quanto o relator desta comissão possa considerar esses pré-requisitos que nós consideramos essenciais para a garantia das prerrogativas parlamentares. Só uma última pergunta. A senhora é autora de um dos 932 requerimentos que já foram apresentados aqui na CPI. A senhora, se tivesse que escolher um principal nesse primeiro momento aí, qual a senhora gostaria de ver em apreciação? Olha, eu acho que a presença, por exemplo, dos ex-presidentes do INSS aqui, eu acho que devem ser o ponto inicial, né? Nós temos uma CPI que ela tem um recorte temporal de 2019 para cá, então, considerando de 2019 para cá, ter os ex-presidentes do INSS, como também os ex-ministros dessa parte da Previdência, que tem uma atuação importante, porque o INSS é atrelado a esse ministério, eu acho que a gente precisaria começar por eles. A gente poderia, na verdade, ter aí um mapeamento melhor e, a partir deles, seguir para outros requerimentos. Tá certo. Muito obrigado, então. Bom dia de trabalho para a senhora. Então, 932 requerimentos até agora, uns 7 foram retirados, mas quem aí comanda essa pauta costuma ser o presidente da CPMI, com uma palavra muito forte ali do relator para colocar esses pedidos em votação. Mas na votação, aí a questão do voto, se convoca ou não, é o resultado democrático do voto. Nós voltamos ao estúdio, André, voltamos aqui também a qualquer momento com outros parlamentares. É isso aí, Tiago. Muito obrigado pela entrevista aí com a senadora Elisiane Gama. O número crescente de casos de feminicídio no Brasil vai ser tema de uma sessão temática no plenário do Senado nesta terça-feira, às 10 horas. A senadora Leila Barros, que já foi líder da bancada feminina e é autora do pedido para a realização da sessão, quer discutir as causas do que considera ser uma pandemia. De acordo com o relatório anual socioeconômico elaborado pelo Ministério da Mulher, 1.450 brasileiras foram vítimas de feminicídio em 2024. O mapa da Segurança Pública de 2025 aponta que esse número representa uma média de 4 casos por dia no país. Segundo as pesquisas, geralmente essas mortes acontecem dentro de casa e os assassinos são os próprios companheiros. E antes de serem mortas, muitas dessas mulheres passaram por outros tipos de violência além da física, como a psicológica, sexual,
moral e a patrimonial. A sessão vai abordar diferentes frentes de combate ao feminicídio, desde a efetividade da Lei Maria da Penha até a estrutura de acolhimento, como as casas-abrigo, os centros de atendimento e as delegacias especializadas, além de discutir a importância de se combater a violência desde a escola. A iniciativa desta sessão de debates é da senadora Leila Barros. Eu acho que também perpassa da gente fazer um debate sobre educação. Eu acho que é fundamental que a gente comece a preparar as futuras gerações, as meninas, os meninos, com relação digamos, essa pandemia, né? A gente tratou já de legislação, a gente tem aprimorado a Lei Maria da Penha, temos orçamento e agora é debater sobre educação e os próximos passos com relação à questão do feminicídio no nosso país. Muito bem. A Comissão de Direitos Humanos, até onde vão os direitos dos animais? Essa questão lá na Comissão de Direitos Humanos. O tema foi debatido nesta segunda-feira, com foco na responsabilidade social e nos direitos de cães e gatos no Brasil. O Brasil tem a terceira maior população de animais do mundo. São cerca de 62 milhões de cães e 30 milhões de gatos. Mais de um terço desses animais vivem nas ruas ou em abrigos, sem acesso a cuidados básicos. Muitas vezes entregues em caixas de papelão sem a mãezinha, sem poder sequer amamentar, sem poder sequer subsistir, né, nos primeiros dias de vida. E esse é um retrato de uma sociedade que ainda não reconhece a dignidade dos animais. Nós vivemos numa bolha onde nós, protetores, reconhecemos, ONGs reconhecem, mas a gente precisa que a sociedade reconheça que eles têm direitos e são passíveis de direitos à vida. Esse foi o ponto de partida da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que discutiu a criação do Estatuto dos Cães e Gatos. Entidades de proteção animal entregaram simbolicamente a proposta. Eu recebi a proposta das entidades, que foi processada na SUG 10 de 2025. A tramitação se inicia nessa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Em seguida, o presidente dessa comissão, a presidenta, que é a senadora Damares, indica então o membro da comissão para relatar a matéria. Para defensores da causa, a proposta é urgente porque hoje falta segurança jurídica para protetores que resgatam animais em situação de maus tratos. A insegurança jurídica é muito grande, porque hoje uma protetora ela recebe um animal de maus tratos ou qualquer outra pessoa que faça um lar temporário, ela vai ficar com aquele animal sem garantia nenhuma da manutenção da subsistência daquele animal. Representantes destacaram que a proteção animal pode ser vista com a mesma seriedade que a saúde pública e outras áreas sociais. Nós precisamos de algo maior, algo que consiga perceber a necessidade, que não é distinta de um município ao outro. E eu acho que essa discussão, se conseguir perceber que não há distinção das necessidades dos animais, seja no município de Belém do Pará, ou seja em Erechim, no Rio Grande do Sul, a gente consegue começar a pensar algo mais estruturante. As enchentes no Rio Grande do Sul também foram lembradas como exemplo de falta de planos de contingência em situações de emergência. Em Canoas, nós não tínhamos plano, e no Rio Grande do Sul, nem para resgatar as pessoas. Então, os animais surgem neste cenário também para nos forçar a pensar que nós podemos, sim, com essas mudanças climáticas que vivemos, ter outras tragédias. E nós temos que ter, sim, um plano de atuação para salvar as pessoas e salvar os animais. Essa sociedade falida é incapaz de assumir responsabilidades básicas com aqueles que ela mesma domestica, explora e descarta quando eles não servem mais. Cada olhar de medo, cada corpo debilitado, cada vida esquecida nos canis da nossa entidade gritavam silenciosamente o fracasso coletivo de um país sem políticas públicas efetivas de proteção animal. E um dos destaques da agenda do Senado nesta terça-feira é a sessão temática no plenário sobre os casos de aumento de feminicídio no Brasil. E nós recebemos aqui no estúdio para falar sobre esse tema a assessora sênior das Nações Unidas, Ana Tereza Iamarino, que vai participar da sessão temática. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, é um prazer estar aqui. Ana Tereza, o que você traz à reflexão dos senadores hoje, de toda a sociedade brasileira, nessa sessão temática?
Bom, primeiro dizer que é muito importante debater esse tema com muita seriedade, porque a gente tem percebido que os números crescem cada vez mais, apesar de termos leis avançadas sobre o tema. Então, a gente precisa entender quais são os mecanismos para fazer com que as nossas leis sejam de fato aplicadas e também perceber que a gente precisa avançar nas ações de prevenção, que são aquelas que são voltadas para evitar as causas do aumento dos números de feminicídio. E que ações de prevenção seriam essas, Ana Tereza? Ações que vão desde prevenção primária, que a gente chama, aquelas que são voltadas para a mudança das normas sociais, que a gente sabe, né, que infelizmente o que está na origem dos feminicídios são a nossa cultura, é a forma como a sociedade naturaliza a violência contra as mulheres. Então, ações de educação, campanhas de sensibilização com financiamento adequado são a base da mudança dessa realidade e, por outro lado, nos casos em que a gente tem, né, a violência acontecendo, a gente precisa intensificar as ações de combate imediato e de prevenção secundária para que ela não volte a acontecer, que a gente sabe que o feminicídio é a expressão máxima dessa violência quando nenhuma dessas ações anteriores foram bem-sucedidas. Muito bem. Ana Tereza, nós estamos aqui numa casa de leis, né? Costuma-se falar que a Lei Maria da Penha é uma boa lei de referência mundial. Falta mais alguma coisa em termos de legislação ou você diria que falta mais recursos para a efetividade do que a lei, do que a legislação prevê? Perfeito. A nossa legislação é, de fato, uma das legislações mais avançadas do mundo. A gente tem diversos leis e mecanismos de proteção, né? A Lei Maria da Penha, como um excelente exemplo, ela está fazendo aniversário, né, agora nesse mês, mas a gente tem também outras leis, a lei do feminicídio, a gente tem a lei de proteção a várias outras formas de violência praticada contra as mulheres. Mas, de fato, o que a gente precisa é de um maior financiamento e uma ação coordenada entre os diversos setores para que a gente consiga, de fato, enfrentar essa realidade. Ana Tereza, na sua experiência, a questão do feminicídio é muito generalizado? Você observa diferenças com relação à faixa etária das vítimas, ou estados, regiões do país, ou nível de renda, nível de instrução? Existe alguma coisa que você possa destacar? Na verdade, infelizmente, a violência contra a mulher, a gente chama que é uma violência, infelizmente, muito democrática. Então, ela atinge todas as mulheres, de todas as classes sociais, de todas as idades. E também temos avançado, mas ainda com necessidade de aprimoramento dos nossos dados. O que a gente percebe é que os números mostram um número maior de mulheres vítimas entre 18 e 44 anos, que é essa faixa etária de maior vínculo afetivo, porque em sua maioria também as mulheres são vítimas dos parceiros íntimos, né? E em maior número também mulheres negras, com 64% das vítimas, o que nos indica que as ações de combate muitas vezes não estão levando em consideração as especificidades de perfis de vítimas, né? Então, infelizmente, o que a gente conseguiu avançar em termos de políticas públicas não foi suficiente para atingir, porque a gente teve uma redução do número de feminicídios para mulheres brancas, por exemplo, mas um aumento para as mulheres negras. Então, a gente percebe a necessidade de que toda política pública incorpore em si esses mecanismos para garantir a interseccionalidade e garantir que todas as mulheres, em todas as suas necessidades, sejam atendidas. Ainda é falha a presença das redes de apoio, né, nas periferias? Sim, a gente tem ainda uma necessidade de capilarização, a gente tem ainda uma necessidade de coordenação entre os diferentes serviços, dos diferentes setores, para que a gente consiga ter uma resposta de fato efetiva no que eu mencionei, né, naquele princípio da prevenção secundária, né? Assim que a violência ocorre, tem uma ação imediata. E esse mês de agosto, então, é para chamar a atenção de todo mundo, né? Não só do poder público, como da sociedade civil. Exatamente, a sociedade como um todo, o poder público, as empresas, as famílias, toda a comunidade tem a sua responsabilidade e deve atuar de maneira conjunta para enfrentar essa realidade.
Muito bem. Ana Tereza, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um prazer. As mudanças nas regras do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, feitas pelo governo para aumentar a arrecadação, não são suficientes para que o país cumpra a meta fiscal. O relatório deste mês da Instituição Fiscal Independente prevê a necessidade de um esforço adicional de 80 bilhões de reais. A elevação das alíquotas do IOF e a medida provisória que alterou a tributação de aplicações financeiras de ativos virtuais foram algumas das medidas editadas pelo governo para aumentar a arrecadação. Mas relatório da Instituição Fiscal Independente do Senado aponta que elas não serão suficientes para o cumprimento da meta fiscal de 2026. Mesmo com esse aumento de arrecadação previsto para 2026, e o governo está em fases de envio do PELOA para análise do Congresso, ainda seriam necessárias mais receitas para o cumprimento da meta do ano que vem. Nas nossas contas, o governo precisa aí, executar um esforço fiscal da ordem de 80 bilhões de reais em 2026. Isso pode vir por meio de aumento de arrecadação, quanto de contenção de despesas ou ambos. Essas duas medidas, IOF mais o conteúdo da medida provisória 1303, resultariam aí num aumento de arrecadação da ordem de 15 bilhões em 2025. Em 2026 seria algo, as duas medidas somadas, em torno de 40 bilhões, 39 bilhões, e em 2027, 31 bilhões mais ou menos. Em relação ao crescimento de receitas com o aumento dos tributos recém-aprovados, os números da IFE indicam um valor menor do que os divulgados pelo governo. Para 2026, o governo projetou uma arrecadação de 20,9 bilhões e a IFE de 19,4 bilhões, uma diferença de 1,5 bilhão. O relatório ainda traz os impactos da eventual promulgação da PEC dos precatórios. Em primeiro lugar, a PEC alivia a situação no curto prazo, tendo em vista que, no caso da meta de resultado primário, a partir de 2027, cerca de 110 bilhões de reais são retirados da meta, que corresponde a 90% do pagamento do estoque de precatórios, Então, isso dá um fôlego muito grande para o Poder Executivo no cumprimento da meta fiscal, na meta de resultado primário de 2027. Ocorre que, do ponto de vista dessa regra, dada a atual trajetória das despesas primárias, esse alívio vem mais no curto prazo, mas também não resolve muito a situação, porque as despesas seguem num ritmo de crescimento muito forte e exigindo, portanto, um esforço fiscal crescente do Poder Executivo nos próximos anos. Em relação às novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, o estudo aponta gastos adicionais com o necessário apoio aos segmentos econômicos afetados. Nós ainda não nos debruçamos sobre esses efeitos, mas, com base em análises que nós já lemos de outros economistas, o impacto sobre a economia tende a não ser muito grande, sobre a economia brasileira. Tende a ser algo da ordem de 0,2 ponto percentual do PIB. Entre 0,1, 0,2, 0,25, não seria um impacto tão grande assim. E ainda sobre a questão da violência contra a mulher e do feminicídio, recebemos aqui no estúdio a advogada Cíntia Rocha Mendonça, idealizadora e colaboradora na criação do aplicativo Ronda Maria da Penha. Ela também é autora do livro Feminicídio, uma análise a partir das ações da Rede Rosa no combate à violência contra a mulher na cidade de Manaus. Seja bem-vinda, Muito obrigada, Cíntia. bom dia. Antes de mais nada, vamos começar pela Casa Flutuante. Da Mulher Brasileira. Isso, como é que é essa experiência? Então, a Casa Flutuante da Mulher Brasileira foi lançada agora na última Expo Innovation da Universidade do Estado do Amazonas. Ela é uma embarcação inspirada na Casa da Mulher Brasileira, oferecendo todos os serviços voltados às vítimas de violência doméstica e familiar, como Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Delegacia, Polícia Técnico-Científica, audiências remotas, porque vai ter acesso via internet Starlink, satélite, e vai ter um espaço também voltado àquelas mulheres que desejam sair da dependência financeira. Sabemos que a dependência financeira é um dos motivos de muitas mulheres continuarem em um ciclo de violência. E ali vai ter um espaço de empoderamento
abrigamento e geração de renda. Abrigamento temporário para aqueles casos mais urgentes. E, então, é um espaço todo voltado para as mulheres que têm um contexto diferente das áreas urbanas. A Casa da Mulher Brasileira já existe em alguns estados, mas no estado do Amazonas ainda não existe. E muito distante ainda nos lugares isolados, ribeirinhos, comunidades dos povos originários. Então, ela vem a atender a uma especificidade muito peculiar da nossa região amazônica. Muito bem. Você também foi a idealizadora do aplicativo Ronda Maria da Penha. Como é que é isso? Então, Cíntia? é bem interessante falar, porque o aplicativo Ronda Maria da Penha, ele foi concretizado através de um termo de cooperação técnica entre o Tribunal de Justiça do Amazonas e a Polícia Militar do Amazonas. É um aplicativo voltado para os policiais do Ronda Maria da Penha. Nós sabemos que o principal objetivo do Ronda Maria da Penha é monitorar o cumprimento das medidas protetivas. E no Amazonas, isso era feito de forma manual, com prancheta e papel. Então, o aplicativo ele vem operacionalizar, vem informatizar a coleta de dados, que a gente chama de dados de qualidade, junto a essas vítimas, passa esses dados para um banco de dados que é intercambiado com o Tribunal de Justiça, onde os seus juízes e coordenadoras voltados a essa questão de violência contra a mulher se debruçam para poder avaliar aonde é que está tendo lacunas na implementação da Lei Maria da Penha. E sabemos também que o CNJ tem um banco de dados nacional de medidas protetivas. Esses dados de qualidade fornecem informações também importantes para situações locais. Então, um aplicativo que foi muito bem sucedido, está em uso, está em andamento e faz essa coleta de dados que é de suma importância para poder nós fazermos políticas públicas de qualidade, não ter apenas um recorte, mas saber com mais profundidade quais são as causas das lacunas dos casos de aumento de feminicídio e de violência contra a mulher. Muito bem. Cíntia, você também é autora de um livro que pesquisou essa questão do feminicídio. Como foi como você se deparou com essa causa, com essa questão? O que a incomodou para pesquisar, enveredar por aí? Eu sou mestre em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos e a minha dissertação foi voltada para o feminicídio. O livro ele é um produto do meu mestrado. E o que a gente pôde perceber é que o feminicídio ele não é um problema de uma causa só. A violência contra a mulher não é sim ou não. Ele é multifacetado. Existem inúmeros fatores para as causas de violência doméstica e familiar e de feminicídio. E o feminicídio, como já foi dito anteriormente, é o ápice de um ciclo de violência que vai aumentando e acaba chegando nesse desfecho fatal. Então, na cidade de Manaus, nós percebemos que há uma fragilidade em relação à rede de apoio, a rede rosa que foi pesquisada. Porque muitas mulheres sabem que existe uma lei, que é a Lei Maria da Penha, mas não sabem o que diz a Lei Maria da Penha. Quando pensam em procurar ajuda, as que imaginam procurar ajuda não sabem para onde ir. Pensam o primeiro lugar que elas pensam é na delegacia, mas existem várias portas para que essa mulher possa solicitar ajuda. Então, e há uma subnotificação muito grande. Isso aí foi um dado extremamente importante, que ainda hoje, mesmo com os dados avassaladores que nós temos, há um número de subnotificação muito interessante no sentido de pesquisa, porque nós temos um problema muito grave no Amazonas. Somos uma região de fronteira. Então, mulheres invisibilizadas que estão sob o domínio do tráfico ou de milícias locais, elas são silenciadas por um outro código utilizado ali naquele meio. Então, o Estado não está chegando a essas mulheres. Então, existem muitas, e o livro foi muito interessante porque ele abordou várias situações para a aplicação de políticas públicas. Cíntia, eu até quero explorar um pouquinho mais essa questão do livro, mas nós vamos voltar agora com o nosso colega Tiago Tibúrcio, lá da sala da CPI. Tiago? É isso mesmo, André. Um bom dia novamente para você, para sua convidada aí no estúdio. Eu estou ao lado do líder do governo aqui no Congresso, senador Randolph, que hoje já tem aqui na CPMI 24 parlamentares presentes, a maioria da base do governo. Como é que foi essa articulação para essa reunião de hoje, que começam a ser aí decididas as regras da CPMI, senador, e também os primeiros requerimentos? Nós queremos dar continuidade às decisões que ocorreram semana passada. Semana passada nós escolhemos o presidente e designamos o relator. Por consequência natural, é necessário no dia de hoje nós realizarmos a eleição do vice-presidente. É o começo da sessão que nós iremos aqui propor.
Vão pleitear, então, a vice-presidência. O senhor acredita que há votos suficientes para conquistar esse posto? Bom, nós estamos aqui, ninguém tem mais interesse em que a investigação ocorra e que apure um a um dos responsáveis pelas fraudes no INSS do que o governo. Tanto que essa investigação começou em nosso governo, foi tocada pela Controladoria Geral do nosso governo. Enfim, então nós temos maior interesse em que essa Comissão Parlamentar de Inquérito faça sequência e auxilie o trabalho de investigação. Em relação à pauta de hoje, 35 requerimentos, todos do relator. O senhor achou que foram requerimentos equilibrados? Para começar esse trabalho, o senhor concorda com eles? Acho que nós temos que ouvir primeiro qual a intenção do relator sobre o plano de trabalho. A partir do plano de trabalho, aí apreciaremos os requerimentos que tiverem que ser apreciados. Ok, muito obrigado pela gentileza de sempre do senador com a nossa equipe da TV Senado. E já está aqui na sala também o presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Se tivermos imagens, vale a pena mostrarmos aí essa movimentação até aqui. Então, agradecendo ao senador novamente aqui. Obrigado. Bom, então essa é a segunda reunião da CPMI do INSS. Há 24 parlamentares presentes, a grande maioria da base do governo. E aqui nós estamos, então, aguardando o início dessa reunião. Chegou, como eu falei, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, já cumprimentou alguns parlamentares, mas há, nesse momento, uma presença massiva de parlamentares do governo. Os da oposição ainda não estão aqui em peso na sala 3 do plenário das comissões. Apenas aqui o deputado, consigo ver o deputado Isalci, que tem vários requerimentos também, e ele de repente vai poder falar aqui com a equipe da TV Senado. Senador Isalci, bem rapidinho, o senhor tem vários requerimentos, o senhor chegou até a retirar alguns, mas dos 923 são vários requerimentos seus. O senhor acredita que hoje já se possa ir advogar nos requerimentos do relator, alguns dos seus juntos? Sim, tem alguns requerimentos do relator que coincidem com os meus. Então, evidentemente que aprovando o relator, está aprovando também os meus requerimentos. Alguns, né? Porque a gente só deve aprovar os demais requerimentos na outra reunião. Hoje a gente deve aprovar somente a do relator. Consequentemente, tem lá uns 10 que coincidem com os meus. Expectativa da oposição, hoje a base do governo está bem forte aqui hoje na CPMI. Como é que você acha que esses trabalhos vão se transcorrer? Acho que temos que ter tranquilidade todos, tanto a oposição quanto a situação, e realmente ter o foco nos aposentados e pensionistas. Eu acho que eles que merecem a atenção nossa, e então tem que ter muito respeito aqui, né? E botar transparência, sem seletividade nenhuma. Nós não queremos, e a oposição não vai fazer nenhuma discriminação. Nós queremos que todos sejam ouvidos, para a gente desvendar realmente todos esses mistérios sem beneficiar ou passar a mão na cabeça de quem quer que seja. Perguntei à senadora Elisiane Gama se entre os requerimentos dela na cidade de Manaus. O que você gostaria de destacar mais ainda sobre o livro, o que o livro revela, Cíntia? Que nós precisamos atuar integrado, a rede precisa atuar integrado. Ainda hoje existe uma desarticulação que acaba dificultando, criando um retrabalho, uma massificação de onde a mulher pode procurar ajuda e, principalmente, mudar, né, desconstruir um machismo estrutural que existe entre homens e mulheres também, entre homens e mulheres, esse machismo estrutural que normaliza o que não é normal, né? Hoje a gente tivemos notícias terríveis essas últimas semanas de mulheres que foram agredidas de forma muito brutal, e é repetidamente, né? Na mídia falada ou escrita, e em situações que se tornam como se fossem normais, né? Às vezes no papo do cafezinho, uma mulher ouve uma piada que não é uma coisa que não é normal. No ambiente de família, marido que às vezes fala de uma forma que não deveria na frente dos filhos, acaba tornando aquilo como se fosse algo natural quando ele não deveria ser. Então existem inúmeros fatores e na cidade de Manaus não é diferente, e a gente ainda tem um gravante muito intenso por conta da nossa logística. Nossas estradas são os nossos rios, então as distâncias são assim imensas. E a dificuldade de algumas informações e do acesso à justiça a algumas mulheres em áreas isoladas é muito difícil de administrar e de trabalhar essa situação. Muito bem.
Cíntia, muito obrigado aqui pela sua entrevista. Eu que agradeço. Bom dia. Estamos no Agosto Lilás, mês dedicado ao combate à violência contra a mulher. Nós iremos mostrar essa matéria, mas está começando nesse momento a reunião na Comissão de Direitos Humanos e nós vamos transmitir essa reunião. Acompanhe. A presente reunião tem por objetivo discutir e deliberar um relatório das sugestões de emendas apresentadas pelos membros deste colegiado ao projeto de lei de diretriz orçamentária para 2026, que é o projeto de lei 2 de 2025 do Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências. Foram recebidas 68 sugestões de emendas, um bom número, né, senador Paim? Nos termos do parecer preliminar aprovado na Comissão de Orçamento, no dia 15/7/25, cada comissão permanente poderá apresentar até 3 emendas ao anexo de metas e prioridades, podendo ainda apresentar emendas ao texto do PLDO 2026, sem limitações quanto à quantidade. Como eu sou a relatora, eu queria pedir ao senador Paulo Paim para presidir a reunião, que eu vou proceder à leitura do meu relatório e prometo que será bem breve, porque já publicamos ontem, não houve nenhum problema. Senta aqui, presidente. Não, ele senta aqui. Relatório. Assumindo a presidência por convite da presidente Damares Alves, para que ela possa ler o seu relatório, vamos ao encaminhamento. Concedo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do seu relatório. Presidente, eu peço permissão para a gente ir à análise. Ok. Inclusive de uma forma resumida, porque ele foi publicado. E depois eu vou direto ao voto, ok, presidente? Ok. As emendas propostas devem estar restritas às competências regimentais, além de atender às disposições constitucionais. Esses aspectos serão confirmados em etapa posterior do processo legislativo orçamentário, assim como outros aspectos ainda deverão ser devidamente avaliados pela Comissão Mista de Orçamento de Planos de Orçamentos Públicos e Fiscalização. Cumpre relembrar serem atribuições dessa comissão prevista no artigo 102E do Regimento Interno do Senado Federal as matérias que digam respeito à garantia e promoção dos direitos humanos, aos direitos da mulher, à proteção da família, à proteção e integração social das pessoas com deficiência, à proteção das diversas fases da vida, infância, juventude e idosos. A fiscalização, acompanhamento, avaliação e controle das políticas governamentais relativas aos direitos humanos, aos direitos da mulher, aos direitos das minorias sociais ou étnicas, aos direitos dos estrangeiros, à proteção e integração das pessoas portadoras de deficiência e à proteção à infância, juventude e aos idosos. Considerando as atribuições, foi dessa forma que nós trabalhamos na indicação das emendas selecionadas. Vou direto ao voto, presidente. No tocante às propostas de emenda ao texto da PLDO 2026, as de 4, 55, 56 e 57 versam sobre temas ou matérias convergentes com as atribuições dessa comissão, previstas no regimento interno do Senado Federal, razão pela qual opinamos pelo acolhimento delas para que sejam apresentadas pela comissão. Quanto às demais propostas das emendas, 26, 29, 31, 36, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, não guardam relação com os temas ou matérias da CDH. E, sendo assim, opinamos pelo seu não conhecimento com fulcro no artigo 2.3 do parecer preliminar. Com relação às emendas do anexo de prioridades e metas, a seleção das propostas considerou
os seguintes critérios: a relevância dos temas para os membros da comissão, verificada na repetição de indicações de metas e objetivos específicos por diferentes membros, a priorização de propostas que buscam ampliar os esforços no combate a violações de direitos humanos, tendo em vista que os dados de estatísticas e indicadores nacionais revelam a importância do tema e a necessidade de atuação do Estado. A diversidade da população atendida pelos objetivos específicos selecionados, dadas as amplas contribuições da Comissão da Promoção e na Defesa dos Direitos de Todos. Diante do exposto, somos pela apresentação por esta comissão das 3 sugestões abaixo listadas. CDH 027, sugestão do senador Humberto Costa, acréscimo de 90 unidades no objetivo específico 0027, ampliar a rede de atendimento destinado às mulheres em situação de violência, promovendo o atendimento humanizado e o acesso aos serviços especializados no âmbito da saúde, da segurança pública, da justiça e da rede socioassistencial, do programa 5662, Mulher Viver Sem Violência. CDH 040, sugestão da senadora professora Dorinha Seabra, acréscimo de 100 mil em número absoluto, no objetivo específico 0200, realizar o enfrentamento à violência e à discriminação contra pessoas com deficiência, tendo como referência o eixo 2 do Plano Viver Sem Limites 2, do Programa 5811, Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Emenda 54, sugestão da senadora Damares Alves, acréscimo de 12 unidades no objetivo específico 093, prevenir e enfrentar a violência contra crianças e adolescentes, com ênfase na violência letal, sexual, doméstica e no trabalho infantil, do Programa 5816, promoção e proteção integral dos direitos humanos de crianças e adolescentes com absoluta prioridade. A elaboração das emendas a partir das sugestões aprovadas devem observar os ajustes técnicos necessários ao atendimento das normas aplicáveis ao PLDO 2026. Ademais, as emendas devem fazer-se acompanhar da ata desta reunião, na qual se especificará a decisão aqui tomada. Finalmente, sugerimos que a Secretaria da Comissão adote as providências que assim fizerem necessárias à formalização e à apresentação das emendas junto à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Esse é o voto, esse é o relatório, presidente. Lembrando que em anexo estão todas as emendas que foram indicadas, que foram apresentadas, inclusive, presidente, pela transparência, com a indicação do nome do autor, do senador que apresentou a emenda. E como eu gostaria, presidente, como foi difícil, né, senhoras consultoras? Como eu gostaria que todas tivessem sido acolhidas. Algumas muito parecidas, mas como gostaria que todas tivessem sido escolhidas, todas as sugestões que vieram, presidente, pensaram lá na ponta. Quero cumprimentar aos autores, na garantia dos direitos, na dignidade humana, presidente. E onde eu até estava conversando com as consultoras, né? Tudo é direitos humanos, presidente. Direito à alimentação é direitos humanos. E onde, inclusive, direito dos animais discutido nessa comissão. E que audiência e que repercussão, presidente, repercussão. Quando as pessoas não entendiam por que a gente trouxe uma discussão. Como ficou claro ontem, quanto as pessoas com deficiência precisam de um animal para amparo. Como isso tem sido positivo no Brasil. Essa experiência. Crianças com transtornos sendo praticamente curadas, tendo, assim, uma mudança no curso quando um animal vem para a sua vida. O tratamento com o animalzinho, com a família, com a proteção. Então, eu acho que a audiência ontem deu um show. Parabéns, senador Paim. Quem sabe logo a gente não vai ter uma emenda aqui também para eles, né? Muito bem. Lido o relatório, eu devolvo a palavra ao presidente. Presidente Damares, primeiro, meus cumprimentos
não só pelo relatório, mas por todo o seu mandato aqui, antes como senadora no plenário e agora como presidente. E o relatório não poderia ser diferente, tenho certeza que contempla todos dentro do possível. E as duas assessoras, o nome é? Helena e Fernanda. Helena e Fernanda, meus cumprimentos a vocês duas. Muito bem, parabéns. Vamos aguardar um pouquinho para deliberar, porque está faltando um para dar o quórum de deliberação. Senadora, então, já que falta um para dar o quórum ainda, sim, eu queria agradecer muito a Vossa Excelência. Em relação a essa audiência de ontem, foi combinado rapidamente, a partir do que aconteceu no Rio Grande do Sul, fui lá que eu conheci essa moçada toda e fizemos uma lá na Assembleia. Eu tinha me comprometido já, confiando naturalmente na parceria com Vossa Excelência, que faríamos uma aqui rapidamente. E assim foi feito. A intenção deles no primeiro momento, pode fazer as partes se quiser, sim, porque aqui é para ganhar tempo. Num primeiro momento, você quer que eu apresentasse um projeto. E eu disse para eles, olha, eu conheço o apresentador da comissão. Não se preocupem, a gente marca uma audiência lá e, a partir dali, vocês apresentam uma SUG, que é a SUG 10, né? Apresentam uma SUG e, uma vez a SUG na mão dela, eu vou antecipadamente conversar com ela, espelhado no que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que 15 mil animais ficaram em situação de desespero, eu solicitaria para ela a relatoria, e que eu fiz para Vossa Excelência, e entre nós não houve nenhum tipo de problema e disputa de beleza. Isso é muito bom, e caminharmos juntos, e vamos trabalhar juntos, quem sabe fazer algumas audiências em alguns lugares, com a Comissão de Direitos Humanos, com a presidente e o relator, conversando sobre esse tema que interessa a todo o povo brasileiro. Quem sabe, eu quero deixar que eles fluam na organização desse estatuto. Então, é mais a cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem sido muito parceira. Alguns duvidassem que a gente ia conseguir trabalhar junto. Olha, nessa questão indígena, eu tenho lembrado 2 projetos. Quizás se aprovar os 2 aqui, acabou e pronto, e vai para frente. Vossa Excelência trabalhou para que haja uma comissão que reúne esses sistemas polêmicos, mineração, indígena, enfim, e contemplou todo mundo. Eu lhe confesso que todo mundo ficou contemplado e sabemos que dessa conversa há de sair um projeto final que atenda os interesses do povo brasileiro. Quanto ao relatório, não tenho dúvida nenhuma, praticamente a maioria foi atendida. Já me disseram que deu quórum. Deu quórum. Podemos encaminhar? Podemos. Em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Aprovadas as emendas da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que serão apresentadas ao PLDO 2026, PLN 2-2025, na Comissão Mista de Orçamento, CMO. Retorno aprovado já, então, o parecer da relatora. Retorno à presidência à senadora Damares Alves. Senador Paim, muito obrigada pela colaboração. Nesse exato momento, tem várias comissões também aprovando as suas emendas, mas eu não posso encerrar, presidente, sem agradecer a colaboração técnica. Às vezes, as pessoas que estão nos assistindo na televisão vê um ato desse aqui tão rápido, mas não tem noção do trabalho que foi nos bastidores. Aí, senador, eu fiz parte desse grupo via WhatsApp. Eles se reuniram inúmeras vezes e eu ficava acompanhando. Domingo, por volta de 23 horas, ainda tinha mensagem sendo trocada nos grupos. Então, assim, a parceria, e eu não canso de elogiar, presidente, o corpo técnico do Senado Federal. Esses homens e mulheres que estudaram, passaram no concurso e que podiam fazer tão somente o que é pedido. Mas eles vão muito além. Eles sonham com um Brasil melhor, eles trazem as sugestões, eles discutem, eles nos fazem, às vezes, voltar para o trem, porque às vezes a gente está querendo já pular fora do trem, porque a gente não aguenta mais. E eles, calma, senadores, calma, ainda temos uma viagem para terminar. E eles nos levam às estações, eles nos levam
a viagens, às vezes viagens que nos parecem tão impossíveis, mas vocês nos dão caminho, vocês nos mostram a direção. Então, eu quero agradecer. E eu tive a honra de ter vocês duas, tão competentes, tão comprometidas, e das nossas reuniões já surgiram uma série de outras propostas para a gente caminhar na garantia do direito da criança, direito da mulher. Eu quero muito agradecer. Eu quero, inclusive, que a comissão, depois, a secretaria faça aí um ofício agradecendo o empenho dessas duas técnicas tão extraordinárias. Gente, orçamento público não é tão fácil como as pessoas pensam. Tem nuances, tem detalhes. E quando a gente escreve, a gente coloca no papel, são vidas humanas que lá na ponta serão alcançadas. A responsabilidade é muito grande. Agradeço à secretaria, à minha assessoria de gabinete. Eu acho que nós chegamos a um bom senso, com muito bom senso, a um relatório que atendeu às expectativas de todos. Senador Paim, mais uma vez, obrigado pela colaboração. Dessa forma, nos termos do artigo 44.1 da Resolução do Congresso Nacional, número 1 de 2006, as emendas da comissão devem ser apresentadas juntamente com a ata de reunião em que houve sua aprovação. Proponho dispensa da leitura e aprovação da ata da presente reunião. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada, equipe técnica. Muito obrigada, senador Paim. Tamanho da nossa empreitada, mas principalmente do quanto nós vamos trabalhar. Sei que os embates são naturais. Sei que cada posição aqui será colocada com firmeza, mas também serei firme o suficiente para permitir que todos sejam ouvidos, que os tempos sejam respeitados e que haja igualdade entre todos os pedidos, requerimentos e posicionamentos. Nós temos um trabalho e a população nos observa e espera resultados. Nossa missão é árdua, mas estou absolutamente confiante de que, ao final do nosso encargo, teremos claras as responsabilidades de cada um dos envolvidos neste escândalo. Vamos, portanto, ao trabalho. E, se me permitem, dentro da minha fé, pedir àquele que é Senhor de todas as coisas, alguns que chamam de Deus, outros têm outros nomes, mas aquele que é Criador de tudo, que nos dê sabedoria e que nos dê a capacidade de respeitar os votos que nós tivemos. Muito obrigado. Senhores, vamos ao plano de trabalho aqui, a segunda parte da nossa reunião. Nós, primeiramente, por acordo, já quero confirmar com os representantes do governo, deputado Pimenta, senador Marinho, se podemos proceder à escolha do vice, como estava previsto, por acordo nessa reunião. Concorda, senador? Senador Marinho, há um consenso em o nome do deputado federal Duarte Júnior para ser o vice-presidente dessa casa. Será uma votação simbólica para que já tenhamos todo o quadro já representado. Os parlamentares, senadores, deputados e deputadas, senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado, o deputado Duarte Júnior será o presidente dessa comissão. Passo de imediato a palavra ao relator, deputado Alfredo Gaspar, para a apresentação do relatório de trabalho. Se o senhor permite, com a palavra o deputado Duarte Júnior. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, não só representando o povo do estado do Maranhão, os consumidores maranhenses, mas todos os brasileiros e brasileiras, em especial os aposentados. Quero aqui agradecer tanto à oposição como ao governo pela confiança e por encontrar em meu nome um nome de razoabilidade, um nome que vai ter a isenção técnica e a certeza que nós não estamos aqui para conservar bandidos de estimação. Nós estamos aqui para investigar, nós estamos aqui para dar resposta devida. Doa quem doer. Não importa se quem cometeu crimes é da direita ou da esquerda. Se cometeu crimes, cabe a nós investigar e garantir a punição.
Por essa razão, aqui eu quero salientar uma passagem bíblica, presidente, que está no livro de Evangelho de Mateus 3:24, que cabe a nós diferenciar o joio do trigo. Assim como numa colheita, aqui na humanidade, aqui nessa CPMI, a gente tem pessoas de vários tipos. Tem pessoas que pensam em ideologias diferentes, pessoas que defendem coisas diferentes. E cabe a nós fazer a distinção. Tem gente boa em tudo que é lugar. Tem gente boa na esquerda, tem gente boa na direita. Assim como tem criminosos que estão na direita e estão na esquerda. E é por essa razão e nesse sentido que eu quero agradecer e reafirmar aqui o compromisso. Que como vice-presidente dessa CPMI, nós temos um lado, o lado dos aposentados. E nós vamos nos dedicar ao máximo, colaborar com os trabalhos para garantir que esses aposentados possam ter os valores que lhe foram roubados, restituídos, devolvidos. E vamos além. Muitos desses crimes que são praticados não só por meio das estruturas do INSS, mas também por meio de instituições financeiras, são praticados por lacunas legislativas. E nos cabe apresentar uma regulamentação para proteger o consumidor. No INSS a gente tem a noção do valor que foi roubado, mas e os empréstimos consignados, que são derivados de autorização do Banco Central desde 2019, que autoriza instituições financeiras descontar do consumidor sem ciência, sem anuência, valores que ultrapassam aquilo que nós conhecemos. É R$50 por mês, R$100 por mês, às vezes R$10 por mês. São valores bilionários. E é por essa razão que eu quero aqui ao PLDO de 2026, PLN 2 de 2025 da Constituição Nacional, do Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2026 e das outras providências. Passo a palavra ao senador Flávio Bolsonaro para que faça a leitura do seu relatório. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Presidente, vou passar direto aqui como está lançado o parecer no sistema, ao voto, já pulando também os aspectos normativos, começando aqui pelo item 2.2, critérios específicos de emendas ao anexo. A seleção das indicações de emendas, todas meritórias, adota como critério as preferências da comissão. Ademais, são mais relevantes atividades precípuas e eventualmente não compartilhadas com as demais comissões permanentes, de forma que as emendas da CTFC maximizem a quantidade de autores atendidos e beneficiários do orçamento federal alcançados. Emendas de prioridades e metas. Antes de indicarmos as propostas de emendas acolhidas, recordamos o limite máximo de 3, fixado pelo parecer preliminar, que nos impõe a necessidade de realizarmos as presentes escolhas. Quanto à admissibilidade, dados os critérios apresentados nos tópicos anteriores, entendemos serem todas as emendas admissíveis. Nos termos expostos, com amparo nas informações constantes no anexo 1 e nos espelhos das respectivas indicações, propomos o acolhimento das emendas da CTFC elencadas na tabela única, todas de inclusão, para o anexo de prioridades e metas ao PLDO 2026, com os devidos ajustes quando necessário. Aí está aqui uma tabela. Dessa forma, a tabela única indica as ações com alta prioridade e elevada pertinência em relação às competências desta comissão. Foram escolhidas as emendas apontadas como prioridade pelos senadores Dr. Irã, código 0005, e Mara Gabrilli, código 0414, cujo objetivo é o apoio e estruturação de políticas para mulheres, e 0238, que visa a promoção do acesso à justiça e defesa dos direitos. Destaca-se ainda que a emenda apresentada pela senadora Mara Gabrilli, que inclui a meta referente ao controle da taxa de mortes violentas intencionais, relacionada ao objetivo específico de fortalecer a atuação das instituições de segurança pública no enfrentamento à criminalidade, código 0445, dado seu elevado mérito e considerando a pertinência temática e as competências regimentais das comissões permanentes do Senado Federal, foi reapresentada pelo senador Carlos Portinho na Comissão de Segurança Pública, em que eu também sou o relator.
Quanto às demais indicações de emendas, de prioridades e metas, não obstante o seu inegável mérito, não há como acolhê-las nesse momento, tendo em vista o limite quantitativo já mencionado. Quanto às sugestões de emendas ao texto, inexistindo limitação quantitativa, propomos que todas as 13 sugestões elencadas no anexo 2 deste parecer sejam apresentadas como emendas da comissão. Assim, permite-se que as sugestões cheguem ao relator do PLDO 2026, que analisará o mérito das propostas. A conclusão, presidente, considerando que a distribuição das emendas indicadas maximiza a intervenção da CTFC em matérias de sua competência e com elevado alcance social, segundo pertinência com as atribuições desta comissão eventualmente não compartilhadas com as demais comissões permanentes, votamos pela aprovação da matéria nos termos ora apresentados. Pelo acolhimento no mérito de 3 indicações de emenda ao anexo de prioridades e metas elencadas na tabela única da seção 2.3, identificadas pelos objetivos específicos 0005, apoiar a gestão pública no ciclo de suas políticas públicas, promovendo equidade, eficiência no combate à desigualdade social, interregional e desenvolvimento educacional, étnico-racial e econômico sustentável, levando em conta seu multiculturalismo. 0414, ampliar o atendimento das defensorias, como foco nos grupos vulnerabilizados, em especial mulheres, população negra, população LGBT, povos indígenas e comunidades tradicionais. E 0238, promover um ambiente concorrencial saudável e justo. Pelo não acolhimento no mérito das demais indicações apresentadas relativas ao anexo de prioridades e metas, dado o mencionado limite quantitativo. Pelo acolhimento das 3 indicações de emendas ao texto apresentadas, considerando a pertinência temática das atribuições dessa comissão. É o relatório, presidente. Em discussão. Eu gostaria, querido relator Flávio Bolsonaro, de registrar em nome da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor o nosso reconhecimento ao seu trabalho, aliás, um trabalho que já é reconhecido por todos aqui nessa casa desde que você aqui chegou, pelo parecer às emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2026. A acolhida dos programas que aqui aprovaremos, representa mais um passo no rumo de avanços mais concretos na promoção da justiça, da integridade e da cidadania. Essa agenda, ora proposta, fortalece os pilares da governança pública, da transparência, da integridade e do enfrentamento à corrupção. Esses pilares são essenciais para garantir serviços públicos de qualidade e para consolidar a confiança da sociedade e das instituições. Priorizaremos também a promoção da equidade e da eficiência no combate às desigualdades sociais e interregionais, do desenvolvimento educacional, étnico-racial, econômico sustentável, na busca pela inclusão, pela inovação, numa gestão pública plural, moderna e sensível às realidades diversas do nosso país. Por fim, também priorizaremos perante o relator do PLDO 2026, deputado Gervásio Maia, a defesa pela concorrência e também pela defesa da liberdade econômica e pela proteção contra abusos, com destaque à promoção de um ambiente concorrencial saudável e justo, um mercado que funcione em benefício do consumidor e da livre iniciativa. Reitero, portanto, os cumprimentos a Vossa Excelência e a equipe técnica envolvida e reafirmo o compromisso dessa comissão com o aprimoramento das pesquisas públicas que colocam o cidadão no centro das ações do Estado. Digo, políticas públicas. Parabéns pelo seu parecer, querido amigo senador Flávio Bolsonaro. Parabéns pela sua assertividade na busca do equilíbrio entre o desenvolvimento e a justiça social, que serão promovidas pelas ações ora priorizadas nessa comissão. Muito obrigado, querido amigo. Não havendo mais quem queira discutir, não sei se o relator quer fazer alguma referência. Em votação, aqueles que aprovam o relatório permaneçam como se acham. Aprovado. O lote de emendas será encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização. Antes de encerrar, submeto aos senhores e senhores senadores a dispensa da leitura e aprovação da ata da 16ª reunião e da presente reunião. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário Oficial do Senado Federal. Está encerrada essa reunião. Um bom dia e Deus abençoe a todos.
incêndios, com meta acrescida em 1.500.000 hectares, atendendo ao menos, em parte, as propostas 10 da senadora Mara Gabrilli, 18 do senador Hamilton Mourão e 26 da senadora Leila Barros. Finalmente, registramos que foram apresentadas 24 propostas de emendas ao texto do PLDO 2026. Em que pese o mérito delas e considerando a pertinência temática estrita desta comissão e as competências temáticas da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, optamos por não indicar qualquer uma a aprovação por esta comissão, já que cada proponente poderá apresentá-las sem limite quantitativo, como emendas individuais ao PLDO de 2026. O voto. Diante do exposto, votamos pela aprovação das propostas de número 2, 12 e 22, referentes ao anexo de prioridades e metas do PLDO 2026, as quais viabilizarão o atendimento, ao menos parcial, das propostas anteriores mencionadas. A elaboração das emendas a partir das propostas aprovadas deve observar os ajustes técnicos necessários ao atendimento das normas aplicáveis ao PLDO 2026. Ademais, as emendas devem fazer-se acompanhar da ata desta reunião, na qual se especificará a decisão aqui tomada. Finalmente, sugerimos que a Secretaria da Comissão adote as providências que se fizerem necessárias à formalização e apresentação das emendas junto à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, a CMO. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Inclusive, as propostas, elas estão todas em anexo no texto final do nosso relatório. Muito obrigado, senadora Leila. Parabéns pelo relatório. O relatório está em discussão, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores que concordem com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório da senadora Leila Barros, que passa a constituir parecer favorável às seguintes 3 emendas ao anexo de prioridades e metas do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026, aqui elencadas. Número 6.008.0001, 6.008.0002, 6.008.0003. A Secretaria da Comissão providenciará o registro em ata das propostas de emendas aprovadas com a identificação nominal dos respectivos proponentes e os ajustes técnicos necessários para o sistema Lexos, juntamente com a consultoria de orçamentos, fiscalização e controle para envio do lote de emendas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Segunda parte da reunião dessa Comissão do Meio Ambiente é deliberativa. Anuncio o item 4. Item 4. Projeto de Lei 519/2021, não terminativo, altera a Lei 9.605 de 98, que dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências para agravar a pena combinada ao crime de maus tratos a animais. Senador Jorge Cajuru, relatoria senadora Leila Barros, pela aprovação nos termos do substitutivo. A matéria será apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa. Em 26/8, o senador Messias Jesus apresentou uma emenda ao projeto em requerimento 17/2025 CMA. Concedo a palavra à senadora Leila Barros para a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente. Já vou à leitura do relatório. Vem ao exame desta comissão o projeto de lei número 519 de 2021, do senador Jorge Cajuru, que altera a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, Leis de Crimes Ambientais, a LCA, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências para agravar a pena
combinada ao crime de maus tratos a animais. O artigo 1º majora as penas aplicáveis à conduta de maus tratos a animais descritas no caput do artigo 32 da Lei nº 9.605 de 1998. A pena atual de detenção de 3 meses a 1 ano e multa seria majorada para reclusão de 4 anos... para reclusão de 4 a 16 anos e multa. Ademais, o PL também acrescenta os parágrafos 3º e 4º para dobrar a pena aplicada se o agente é proprietário do animal e para estatuir a inafiançabilidade do crime. O artigo 2º determina a vigência imediata da lei que resulta da aprovação do projeto. O artigo 3º revoga o parágrafo 1º-A do artigo 32, que trata do mesmo crime, mas praticado contra cão e gato, e cuja pena estabelecida é de 2 a 5 anos de reclusão e multa. O referido parágrafo foi incluído na LCA pela Lei nº 14.064, de 29 de setembro de 2020. Na justificação, informou-se que 95% da população carcerária dos Estados Unidos teria cometido crueldade contra animais na infância ou adolescência. De acordo com a FBI, argumentou-se que, por se tratar de um crime cujas penas cominadas são brandas, à exceção da hipótese de maltratos a cães e gatos, o agente se beneficia de penas alternativas à privação de liberdade. Desta forma, a lei penal tem se mostrado claramente insuficiente para coibir esse tipo de crime. A proposição foi distribuída à Comissão de Meio Ambiente, CMA, e à de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, em decisão terminativa. Não foram apresentadas emendas para esse relatório, né? Houve depois do senador Messias. A análise. Compete à CMA opinar sobre matérias relativas à proteção do meio ambiente nos termos do artigo 102F do Regimento Interno do Senado Federal, o que inclui medidas de proteção à fauna, assunto do PL em análise. Deixamos à CCJ, a quem cabe a decisão terminativa, a análise da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. No mérito, acompanhamos o autor. Maus tratos a animais são recorrentes no nosso país, tanto animais de convívio doméstico quanto animais de criação ou silvestres. Ainda assim, a LCA prevê penas brandas demais e não suficientes para desestimular essa conduta, não só no tipo em exame, como também em outros, como o tráfico de animais silvestres. O tema já foi enfrentado por esta Casa com a edição da Lei nº 14.064, de 29 de setembro de 2020, que majorou a pena do crime de maus tratos quando praticados contra cão ou gato para reclusão de 2 a 5 anos e multa. Embora necessária e bem-vinda, a majoração deveria valer para qualquer animal, não apenas para cães e gatos. O PL número 519 de 2021 busca corrigir essa assimetria, mas fixa um novo patamar punitivo excessivo. Reclusão de 4 a 16 anos em dobro se o agente for proprietário, destoando das penas máximas, hoje previstas na LCA, para condutas graves, tais como o parágrafo 1º-A do artigo 32, maus tratos a cães e gatos, e o artigo 35, pesca com explosivos, o artigo 40, danos à unidade de conservação, e o artigo 54, poluição qualificada, todos com pena máximas de até 5 anos. Soma-se que o atual parágrafo 2º do artigo 32 já prevê aumento de 1/6 a 1/3 em caso de morte do animal. Na forma original do PL, em certos cenários, a pena poderia superar o homicídio simples, artigo 121 do Código Penal, de 6 a 20 anos, o que afronta proporcionalidade e razoabilidade.
Diante disso, apresentamos emendas ao projeto na forma de uma emenda substitutiva. O texto desse substitutivo equipara a proteção penal para todos os animais a já estabelecida para cães e gatos, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Mantém o agravante pela morte do animal e introduz uma nova causa de aumento quando o agente for o tutor ou o proprietário. Prevê-se ainda a possibilidade de o juiz impor proibição da guarda. Além disso, recentemente foi aprovada a Lei número 15.150, 16 de junho de 2025, que inclui no artigo 32 da LCA o tipo penal de realização de tatuagens e colocação de piercings em cães e gatos. Loucura. Desculpa, gente. Eu até agora ainda estou surpresa com isso aqui. Com fins estéticos. E o entendimento dessa relatoria é que a incriminação de tais condutas foi meritória e bem-vinda. Contudo, mantê-la no artigo 32 e com o substitutivo passa a prever reclusão de 2 a 5 anos para maus tratos em geral. Geraria desproporção. Para preservar a coerência do sistema, deslocamos o tema para um novo artigo, 32A, como tipo penal autônomo, limitado a cães e gatos e com pena atualmente prevista, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Com a nova redação integral do artigo 32, parágrafo 1b, deixa de existir. Com a nova redação integral do artigo 32, o parágrafo 1º-b deixa de existir. Com esses ajustes, reforçamos a virtude do PL número 519/2021. A aprovação representará um avanço na proteção da fauna brasileira, com propostas penais firmes, proporcionais e tecnicamente consistentes. Antes de finalizar, senhor presidente, como o senhor falou, foi apresentado a emenda do senador Messias de Jesus, e nós vamos acatá-la parcialmente ao substitutivo nos seguintes termos. Acrescentar o seguinte parágrafo 3º, mais um. Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo não se aplica às práticas e procedimentos regulamentados no âmbito das atividades agropecuárias quando realizados em animais de produção. Isso é o óbvio, só para... Eu entendi, né, os argumentos do senador Messias, senador Jaime Bagato está aqui, senadora Margarete Busetti. É só reforçando para a nossa matéria aqui. Então, o voto. Pelo exposto, o voto é pela aprovação do projeto número 519/2021, na forma do substitutivo a seguir, já apresentado com a correção, né, com a acatação parcial da emenda apresentada pelo senador Messias de Jesus. Era esse o nosso relatório, senhor presidente. Obrigado, parabéns pela relatoria, senadora Leila Barros. A matéria está em discussão. Não, senador Messias de Jesus. Desculpa. Jaime Bagatoli, perdão, né? É isso? Não, é ele? Perdão. Pela hierarquia, senador Zequinha, eu estou dando a prioridade pelo... Vai falar primeiro o Jaime? Pelo Jaime, em homenagem ao cabelo dele, porque... Ele tinha levantado a mão, o senador Jaime Bagato, em seguida, Zequinha Maria, por favor. Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o nosso presidente, senador Fabiano Contarato, a nossa senadora Leila. Senador, obrigado por ter acatado essa emenda do Messias de Jesus. A senadora Margarete, senador Zequinha. Obrigado. Senhor presidente, senadoras e senadores, gostaria de me manifestar sobre o projeto de lei número 519 de 2021, que está em pauta. Reconheço e aplaudo a intenção da senadora Leila Barros e da comissão em combater os maus-tratos contra animais. É um tema de grande relevância e que merece nossa atenção e o nosso compromisso. A sociedade brasileira anseia por uma legislação mais rigorosa e eficaz. No entanto, é nosso dever como legisladores garantir que a lei seja clara, justa e aplicável, sem abrir brechas para interpretações subjetivas ou injustiças. O texto em análise, na minha visão, carece de clareza em pontos cruciais.
Especificamente, me refiro à redação que criminaliza quem realiza experiências dolorosas ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. O que exatamente significa experiência dolorosa ou cruel? Essa é uma expressão com alto grau de subjetividade. Como o judiciário vai interpretar e aplicar essa norma? Ele pode abrir margem para acusações arbitrárias e desproporcionais, ferindo o princípio da segurança jurídica. A competência do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, para tratar do bem-estar de animais de produção de interesse econômico, parece não ter questionamentos, conforme o parecer número 14 de 2025 da AGU. Conforme a normativa do próprio MAPA, um animal de produção e todo aquele cuja criação visa a obtenção de carne, leite, ovos ou outros produtos com finalidade comercial já em animal de interesse econômico. Inclui tanto os animais de produção quanto aqueles usados para fins esportivos que geram receitas. Se o objetivo é evitar o sofrimento desnecessário, o caminho não é a criminalização de uma atividade econômica fundamental para o nosso país, mas sim o aprimoramento contínuo das normas e fiscalização rigorosa de seu cumprimento. A própria Advocacia Geral da União, em um parecer recente, reconheceu que, embora o CONAMA tenha competência para tratar de bem-estar animal de forma geral, suas deliberações devem respeitar a competência do MAPA para tratar de bem-estar dos animais de produção. Por isso, é fundamental que o texto não abranja os animais de produção, cujo bem-estar já é regulado por uma vasta gama de normas técnicas nacionais e internacionais, como as da Organização Mundial de Saúde Animal. É cruel ressalvar que as atividades como o transporte de gado vivo, que já são regidos por essas normas, não sejam confundidos com maus tratos. Não podemos confundir o abate regulamentado e a produção animal com maus tratos. Se o objetivo é evitar sofrimento desnecessário, o caminho não é a criminalização de uma atividade econômica fundamental para o nosso país, mas sim o aprimoramento contínuo das normas de fiscalização rigorosa do seu cumprimento. Senhor presidente, a gente inclusive até discutiu aqui naquela última, depois que foi na quarta-feira, né? Sobre o transporte de animal vivo em Senador Jaime Campos, que eu até quero conhecer como funciona. Eu sei que um navio desse vai 24, 25, até 27 mil animais. Realmente se discutiu aqui, a gente viu fotos, filmes de maus tratos de animais na exportação. Coisa que eu não posso também acreditar que o importador possa aceitar, viu, senador Jaime Campos? Porque o exportador de animal, ele tem que colocar dentro das regras, inclusive dando a quarentena, dentro do transporte, não pode ser embarcado diretamente no navio, tem que passar por uma quarentena, embarca no navio. Mas, falei aqui na comissão, eu quero fazer o acompanhamento e conhecer o embarque desse, num navio desse, para a gente ter noção como que realmente funciona o transporte, porque sabemos que, sendo gado, sendo aves, suínos, seja o que for que é para a produção, nós temos que ter bons tratos também com esses animais. E aí, eu acredito, na minha concepção, que esses animais que são transportados vivos para esses países que querem reproduzir lá e que querem confinar esse gado lá, que eles tenham também bons tratos. Mas, de mais a mais, obrigado, senadora Leila, por ter acatado a emenda do Messias de Jesus, e vamos ver se colocar a lei para realmente funcionar aqui no nosso país sobre essa questão dos maus tratos dos animais. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Jaime Bagatoli. Com a palavra, o senador Zequinha Marinho. Muito obrigado, presidente. É o Messias de Jesus que, quando o pessoal me chama ele de Zequinha Marinho, ele fica todo feliz. Queria só fazer, presidente, uma reflexão simples aqui, mas eu não posso perder essa oportunidade. Eu acredito em valores, né, em instituições,
e que, se a gente começar a pensar um pouco mais diferente, eu saúdo, né, o senador Jorge Cajuru pela iniciativa e a habilidade, a inteligência, né, da senadora Leila em modificar o relatório, mas aí eu quero voltar lá no começo. Porque uma pessoa que maltrata animal, né, ela também maltrata o pai, ela maltrata a mãe, maltrata a esposa, se tiver, o esposo, filha, maltrata todo mundo. Quando a gente começa a se entender por gente, a gente encontra pelo menos umas 3 instituições que nos ajudam a ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor. Começa em casa, a família, né? A gente passa por muitas escolas até chegar na nossa idade, não é verdade? Mas a primeira escola que a gente tem é a casa dos nossos pais, a nossa família. Depois da família, a gente tem uma outra, que é a igreja, né? O Brasil é um país cristão, cristão católico, cristão evangélico e outros segmentos mais, né? A gente precisa entender que a igreja também educa. A escola também educa, aliás, ela existe para isso. Na verdade, a educação é um termo mais restrito aqui à formação pessoal, né? Ela contribui, ela ajuda, né? Mas a família, a igreja e a escola, quando produzem um cidadão que maltrata qualquer tipo de animal, né, seja ele qual for, é porque está demonstrando que essas instituições faliram, né? Estão trabalhando errado, ou deixaram de trabalhar, deixaram de alcançar seus objetivos. E aí, quando chega nessa idade, que começa a cometer crime de toda ordem, eu sou mais pesar a mão, em vez de botar de 4 anos para 16, digamos assim, mete as medidas socioeducativas para que essa pessoa tenha a oportunidade de se reeducar na vida. Já que, quando às vezes preso, o Estado não dá conta de trabalhar esse lado, que é muito importante. Então, era essa reflexão que eu queria fazer, no sentido de que o aumento de pena talvez não ensine, não contribua, não ajude tanto como uma medida socioeducativa um pouco mais pesada, para que essa pessoa entenda que ela é um ser humano, não é um outro bicho, não é um outro animal, né, normal. Ele é um ser humano, é um ser especial, que tem condições de aprender, e os outros lá, às vezes até têm, né, alguma coisa, o animal aprende alguma coisa de alguma forma. Mas nós, os seres humanos, precisamos ser realmente gente. E gente não é desse jeito, né? Gente é uma pessoa educada. Essa pessoa educada tem valores, tem princípio, tem respeito, né, pela vida, pelas outras pessoas e assim sucessivamente. Então, a minha recomendação, fazendo esse comentário, é que a medida socioeducativa, para mostrar para aquela pessoa que o que ela deveria ter aprendido não aprendeu, pelo menos agora ela vai ser obrigada a aprender, a entender que não é dessa maneira. Muito obrigado. Antes de encerrar a discussão, eu só queria fazer algumas ponderações que eu reputo importantes também, porque essa parte ela me toca diretamente, né? Quando a gente fala em maus tratos aos animais, que é uma conduta dolosa, e o conceito de dolo é intenção ou assumir o risco de produzir o resultado, a gente tem que ver que nossa Lei de Proteção Ambiental, no artigo 32, ela é muito permissiva. A pena para maus tratos aos animais, ela hoje vai de 3 meses a 1 ano. Então, isso não cabe nem prisão em flagrante, não cabe prisão em flagrante, lavra-se um termo circunstanciado, é um nada no mundo jurídico. Nós alteramos e avançamos para penalizar maus tratos animais para reclusão de 2 a 5 anos. Ainda está longe de ser o ideal, com todo respeito. Sabe por quê? Porque a tendência do direito penal moderno é condenar a pena mínima. A pena mínima é 2. 2 anos você tem sursis, que é a suspensão condicional da pena. Você tem acordo de não persecução penal. Você tem vários instrumentos que vão dar efetivamente... A mudança ela é mais pedagógica, porque na ponta mesmo isso não vai
efetivamente ter o impacto. Concordo com a senadora Leila quando ela invoca o princípio da proporcionalidade e da potencialidade ofensiva, porque quando você coloca a pena de 4 a 16 anos... Pena de 4 a 16 anos, senador Jaime, é maior do que o crime de homicídio. Matar alguém é a pena de 6 a 20. Então, como que fica a proporcionalidade? A senadora Leila corretamente veio falar. E eu concordo também com o senador Zequinha quando ele fala das instituições na formação do caráter. Eu só faria uma reflexão, porque às vezes no Brasil, eu gosto muito sempre de falar das formas de discriminação e preconceito que nós temos no Brasil. Senador Jaime, com todo respeito, o que me motiva na política é isso. Mas ainda vivemos num país que é extremamente preconceituoso, um país que é racista. Então, quando a gente fala que a casa, a família é uma primeira instituição, não tenho dúvida que seja. Mas quando a gente falar em religião também, a gente tem que falar que nós temos quase mais de 4.000 religiões no mundo. Nós temos que falar também que ainda nós temos um racismo religioso no Brasil. Nós temos que falar também no judaísmo, no catolicismo, no protestantismo, nós temos que falar nas religiões étnicas e raciais, nós temos que falar em todas elas para que a gente abranja a universalidade da concepção do Deus em todas as suas formas, respeitando o interesse de todas elas. Porque quando a gente só faz o recorte de uma ou duas, por terem mais adeptos, nós estamos renunciando ou relegando inúmeras que estão aí já massacradas e vilipendiadas. Eu acho que sempre, eu sou cristão, eu sou católico, mas eu costumo sempre dizer que a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. Se eu olho para cada um de vocês e enxergo o Deus que eu acredito, eu vou exercer mais a caridade, a compaixão, o amor, o diálogo, o perdão, a fraternidade. E isso não importa o rótulo da religião, seja ela qual for. Se ela for na sua essência, respeitando todas as seus segmentos e dogmas e princípios, elas vão falar do amor incondicional, que é o que eu mais clamo. E eu acho que esse projeto ele vem numa hora oportuna, porque nós vimos o que recentemente aconteceu de um cidadão efetivamente fazer o que foi feito com o animal, né, com as patas daquele animal. Eu acho que aquilo é um grau para a gente falar assim, o que leva a humanidade a fazer tanto tipo de coisa. Eu acho que a gente tem, em muitos aspectos, eu acho que o Senado também tem que avançar em outras coisas, né? Eu vejo no Espírito Santo o que tem acontecido. Eu recebo, às vezes, crítica, porque eu apresentei um projeto de lei para aumentar o período de internação para adolescente em conflito com a lei, que a senadora Margarete também, tenho certeza que ela aquece com isso, que hoje no Brasil é no máximo 3 anos de internação. Então, quer dizer, um rapaz de 16 anos, senadora Leila, por mais que eu entenda que o crime é um fenômeno social, ele entrou numa escola no meu estado do Espírito Santo, senador Jaime, e metralhou, matou 4 pessoas, deixou dezenas de feridos. Ele vai ser solto agora em novembro. Isso aconteceu em Aracruz, no meu estado do Espírito Santo. Quer dizer, a gente tem que falar, tratar igualmente os iguais à medida que eles se desigualem. Então, não é questão que e olha que eu sou um defensor, todos os colegas sabem que eu sou defensor de direitos humanos. Eu acho que nós temos que ter políticas para tirar o jovem, o adolescente da criminalidade, não tenho dúvida disso. Mas que a partir do momento em que ele viola uma norma equiparada a hedionda ou com dolo ou com violência ou grave ameaça, eu tenho que dar um tratamento diferenciado. Eu acho que isso tem que ser. E aí eu estou aumentando de 3 para 5 anos e podendo chegar até 10 anos se for equiparado a hediondo. Isso eu pesquisei, isso não tirei da minha cabeça, eu pesquisei em todos os países do G20, o Brasil é o mais permissivo. Então eu acho que o Senado ele tem que avançar, mesmo que se em alguns momentos seja um ponto delicado no nosso campo de atuação. Eu sei que tem todos, eu tenho um morro defendendo direitos humanos, mas a gente tem que ter um tratamento diferenciado, colocando os pés no chão de acordo com a realidade do Brasil. Explica para uma mãe que a filha foi estuprada, morta a pauladas e teve ocultação de cadáver para um rapaz de 18 anos de idade incompleto, que ele não vai ficar
nem 3 anos de medida socioeducativa de internação. Não é razoável. Isso eu violaria toda a minha história de vida, como delegado que fui por 27 anos e como professor de Direito Penal e Processo Penal desde 1999. Desculpa o desabafo, só queria fazer isso. Eu, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Presidente? Pois não, perdão. Desculpa, senadora Margarete, perdão. Obrigada, presidente. É só aqui reforçar o seu desabafo, que é o meu também, porque o pior dos seres hoje é o humano, infelizmente. Um animal, ele não agride outro, ou ele não mata outro se não for para comer. E o ser humano não, ele tem prazer em matar, em esfaquear, em metralhar, em decapitar, como tem os jovens decapitando ultimamente, são jovens faccionados. E o senhor sabe que eu também penso da mesma forma, que a gente precisa mudar essa legislação, mas ver o que foi feito com aquele cavalo, não é ser humano um cara desse. Porque um bicho, um animal não faz isso, é só o ser humano que faz. Nós realmente não podemos ser permissivos como estamos sendo na nossa legislação. E eu falo que eu cuido de gente, mas eu amo os animais, porque o amor deles é verdadeiro. Nós não podemos compactuar com maus tratos aos animais, como estamos vendo ultimamente. Lá no meu estado, na Universidade Federal, uma pessoa começou a matar os gatos. Matar e assim, da pior forma possível e deixar jogado. Maus tratos mesmo. Então, eu não entendo isso. É com cães, é com gatos, é com coelhos, é com cavalos. Por que o ser humano está se tornando isso, senador? A gente precisa fazer uma reflexão e aprender com os animais. Muito obrigada. Palavra Messias de Jesus. Senhor presidente, eu tive oportunidade de estar vendo pela TV em meu gabinete o debate, inclusive na hora em que Vossa Excelência, não entendo como confundiu o Zequinha Marinho comigo. Mas Vossa Excelência não é o primeiro a fazer isso, senador. O senador Ariovisto faz isso constantemente. O senador Ariovisto faz isso constantemente. Aí, esses dias, eu estava sentado na mesa do senador Zequinha Marinho, o Ariovisto passou, olhou para mim e falou: tá aí, depois tu não quer que eu confunda. Mas, senhor presidente, eu pude ver também o seu desabafo e eu concordo plenamente com o que Vossa Excelência disse. Nós temos que defender os direitos humanos. E eu defendo os direitos humanos, presidente, mas para humanos direitos. Humanos que não são direitos não merecem direitos humanos. Esse é o meu entendimento. E eu não posso concordar e jamais defenderei pessoas que cometem crimes absurdos, receber o apoio de entidades de direitos humanos, sem pensar nos direitos humanos que tem também a família da vítima. Mas, senhor presidente, voltando ao tema do projeto de lei 519, eu apresentei uma emenda e quero agradecer à senadora Leila por ter acatado a minha emenda, que resguarda os animais de produção, e com isso eu creio que o projeto fica pronto para ser votado. E eu quero parabenizar e agradecer à senadora Leila pelo relatório. Eu fiz também um requerimento de audiência, mas como a senadora Leila acatou a minha emenda, eu retiro o requerimento de audiência para que a gente possa seguir votando o plenário. Muito obrigado. Obrigado, senador Messias de Jesus. Com a palavra, a senadora Leila. Já agradeço aqui, agradecendo as falas de todos os senadores, também ao senador Messias,
né, que teve a iniciativa da emenda e que agora retira, né, o requerimento para audiência pública. Eu agradeço. Agora o projeto vai para a CCJ. Né? Em decisão terminativa, vamos continuar acompanhando a tramitação, já fazendo um apelo ao senador Otto Alencar para que o paute com a maior celeridade possível, senhor presidente. Outro comentário falando sobre a respeito da sua iniciativa, a gente está falando de inúmeros casos de violência envolvendo menores, né? Dentre eles, essas violências, esses casos de violência, eu falo também das escolas. Quando a gente vê brigas entre jovens que se juntam 3, 4, 5 jovens para espancar, né? Nós já vimos vários casos, né, de meninos e meninas nesse sentido. Então, até essa questão da violência nas escolas é outra temática que eu chamo a atenção dos colegas aqui para que possamos também fazer esse debate, para além dessa iniciativa do senador Contarato. A outra coisa, senhor presidente, eu não posso deixar aqui... Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 26 de agosto de 2000... Senador Mourão, tudo bom? Prazer grande revê-lo. 26 de agosto de 2025. Comunico que foram apresentados à comissão os seguintes documentos: ofício SEI número 47272/2025 MF do Ministério da Fazenda, aviso número 735 GP/TCU do Tribunal de Contas da União, ofício SF 250 334 104 31 da Câmara Municipal de Araras, São Paulo. Os documentos, nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estarão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro desse colegiado solicitar a autuação neste período. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 18ª reunião. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Passamos, portanto, ao item primeiro da pauta. Mensagem número 48 de 2025, não terminativa nesta comissão, submete à apreciação do Senado, nos termos do artigo 52, inciso 5, 7º e 8º da Constituição Federal, autorização para a contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 53.600.000 dos Estados Unidos da América, de principal entre o governo do estado de Sergipe e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do programa Sergipe Digital, Conectado e Sustentável. Conecta-se. Autoria da Presidência da República. O relator é o senador Rogério Carvalho. O relatório é, portanto, favorável nos termos do projeto de resolução do Senado que apresenta. Eu concedo a palavra ao senador
Rogério Carvalho para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Agradecer a Vossa Excelência por me designar relator desta mensagem. Eu peço permissão para ir direto à análise. O anexo 1 da minuta de contrato de empréstimo informa que o objetivo do projeto é aumentar o acesso e uso de serviços de infraestrutura digitais sustentáveis no Estado de Sergipe. Ele está dividido em 4 partes: infraestrutura digital resiliente, transformação digital, sistemas de energia eficientes e distribuição para infraestrutura e serviços digitais sustentáveis e gerenciamento do projeto. Os desembolsos ocorrerão ao longo de 5 anos, contados a partir da data de entrada em vigor do contrato de empréstimo. O custo total do projeto foi estimado em 67 milhões de dólares, sendo 13 milhões e 400 mil provenientes da contrapartida estadual e o restante financiado pelo BID. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 11 da Portaria Normativa do Ministério da Fazenda número 1583, de 13 de dezembro de 2023, estão dispensados da análise de custo efetivo máximo aceitável as operações garantidas pela União cujos credores sejam organismos multilaterais ou agências governamentais estrangeiras, o que se aplica ao presente caso. Em resumo, o parecer do Secretaria do Tesouro Nacional considerou atendidas as seguintes exigências: cumprimento dos requisitos contidos no artigo 32 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e nas resoluções do Senado Federal número 40 e 43 de 2001 e alterações subsequentes. Inclusão do programa no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária do Estado, obtenção de autorização do Poder Legislativo Local e oferecimento de contragarantias à União, Lei Estadual número 9.507 de 2024. Existência de margem para concessão pela União da garantia pleiteada e da margem suficiente para que o Estado reembolse à União caso esta tenha de honrar o compromisso assumido na condição de garantidora. Observância dos gastos mínimos com saúde e educação e dos limites máximos para as despesas com pessoal e pleno exercício da competência tributária do Estado. A situação de adimplência do ente e a regularidade quanto ao pagamento de precatórios deverão ser comprovadas por ocasião da análise jurídica para fim de assinatura do contrato. O ente informa ainda que não assinou contratos de parcerias público-privadas. Quanto à oportunidade, a conveniência, a viabilidade e aos riscos para o Tesouro Nacional, o titular daquele órgão entendeu que a presente operação de crédito deve receber a garantia da União. Por fim, conforme a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, foi observado o disposto no artigo 8º da Resolução do Senado Federal número 48 de 2007, que veda a disposição contratual de natureza política, atentatória à soberania nacional e à ordem pública, contraria a Constituição e as leis brasileiras, bem como que implique compensação automática de débitos e créditos. O voto. Em conclusão, o pleito do Estado de Sergipe encontra-se de acordo com o que preceituam as resoluções do Senado Federal número 40 e 43, ambas de 2001 e 48 de 2007, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida nos termos seguintes. É isso, senhor presidente. A matéria está em discussão, o parecer do relator é favorável. Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, nos termos do projeto de resolução do Senado,
que apresenta. Pedido de urgência, senhor presidente. A matéria vai ao plenário. Submeto o pedido de urgência ao plenário. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Senador Romero, uma honra grande tê-lo aqui na comissão. Está aprovado, portanto, o pedido de urgência, a matéria vai a plenário. Item 2 da pauta. Mensagem número 2. Não terminativa nesta comissão. Submetem, item 2 da pauta, submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 5, 7 e 8 da Constituição Federal, autorização para a contratação da operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 120 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal entre o governo do estado de Santa Catarina e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar de Santa Catarina. Resiliência ambiental, inovação e inclusão social no espaço rural, de autoria da Presidência da República. O relator é o senador Esperdião Amin. Eu tenho a honra de conceder a palavra a Vossa Excelência para a leitura do relatório. Presidente, sou-lhe muito grato por me ter designado relator desse projeto. Tenho muito orgulho do esforço que o governo faz ao longo dos anos para privilegiar a pequena propriedade. Somos o estado com o melhor índice de Gini, acho que secundado pelo estado de Sergipe. Ou seja, temos feito um esforço muito grande para viabilizar, para dar renda, para atualizar o trabalho da propriedade rural eminentemente familiar. E, nesse sentido, temos progredido. Por exemplo, o porco tipo carne é uma pesquisa da Embrapa, essa empresa que é uma bênção para o Brasil, é uma bênção, que ajudou a transformar o país de importador para grande exportador de comida. Então, é com muita alegria que eu dou aqui o meu relato e o voto absolutamente favorável a esse esforço que o governo do estado de Santa Catarina, hoje sob a gestão do nosso ex-colega e amigo Jorginho Melo, o esforço que o governo faz para atualizar o apoio à pequena propriedade. O senador Bagatoli, que é co-estaduano de nascimento, nasceu em Ibirama, sabe da grande importância, por exemplo, das cooperativas. A Aurora é a nossa maior exportadora, Cooperativa Aurora. Tem 14 cooperativas vinculadas a ela, 140 mil empregados, além de associados. Quer dizer, empregados e associados. Portanto, é uma multinacional, mas uma multinacional que tem milhares de proprietários. E é para fortalecer e atualizar a produção desse conjunto de pequenos patrões que se destina esse recurso. São 120 milhões de dólares a serem obtidos com a garantia do governo federal, do Banco Mundial, do Banco Interamericano, aliás, do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, e é com muita satisfação que eu apresento não apenas o programa, que tem 30 milhões de dólares de contrapartida do governo do estado, portanto é um programa de 150 milhões de dólares, e por ter cumprido todas as formalidades legais,
relacionadas a financiamento. O meu parecer é absolutamente favorável. Mais uma vez agradeço a Vossa Excelência por ter tido esta oportunidade de trazer aqui o meu depoimento a favor desse esforço do Estado de Santa Catarina em prol da pequena propriedade e, consequentemente, da propriedade familiar. É o parecer, presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. Votação simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto nos termos do projeto de resolução do Senado Federal que apresenta. A matéria vai a plenário. E por isso, presidente, se Vossa Excelência me permite, além de agradecer aos senadores e a Vossa Excelência, eu peço urgência. Em votação, requerimento de urgência proposto pelo senador Esperidião a mim. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a urgência. A matéria vai a plenário. Item 3 da pauta. Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 7, 5 e 8 da Constituição Federal, autorização para contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 300 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, entre o governo do estado de Santa Catarina e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Recuperação e Manutenção Segura e Resiliente de Rodovias Estaduais, Estrada Boa, de autoria da Presidência da República. O relator é o senador Esperidião Amin. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Esperidião Amin. Presidente, de igual forma, agradeço muito a Vossa Excelência. Estou sendo relator de 2 projetos de 2 áreas, relacionados a 2 áreas, às quais dediquei o maior esforço também quando governador, e vejo que esse esforço está sendo aprimorado. E faço ainda o registro de que Santa Catarina tem melhorado o seu cenário de qualidade das rodovias estaduais, certamente estimulado e impulsionado por emulação pelo atual ministro dos Transportes, que deixou um legado muito importante em matéria de infraestrutura. Até o senador, nosso senador Fernando Farias, inclusive, concorda com isso. E Vossa Excelência, certamente. Estou fazendo propaganda aqui do ministro Renan Filho, que espalhou pelo Brasil a estatística do seu estado, estimulando todos a fazerem também alguma coisa assemelhada a esse programa Santa Catarina, que é o programa Estrada Boa, e agora está sendo complementado pela Estrada Rural. Então, é um esforço do Estado que passa a contar com este empréstimo no valor de 300 milhões de dólares norte-americanos dos Estados Unidos e que vai, com isso, conseguir aliviar a nossa pressão. Nós não temos ferrovias estaduais, nós temos ferrovias de passagem. Nós não temos, presidente, o governo federal não construiu nenhum metro de ferrovia no sentido leste-oeste, ou oeste-leste, que é o da nossa exportação. O que nós temos hoje de ferrovia é a ferrovia Tereza Cristina, que inicialmente se destinava à exportação de carvão e hoje está diversificando, e uma ferrovia que foi construída graciosamente, ou seja, como um saldo
de contrato do Percival Farca, ligando Porto União a São Francisco. As ferrovias principais do estado são no sentido norte-sul, ou seja, de passagem por Santa Catarina. Então, a nossa demanda pela rodovia é muito forte. Temos 5 portos, aliás, 6 portos, e estamos agora praticamente abrindo mais um porto na Baía da Babitonga, constituindo com isso um hub portuário muito importante, mas só um deles, aliás, 2 tem conexão ferroviária e somente um com o sistema ferroviário nacional. Então, esse esforço para melhorar as nossas rodovias se materializa também com esse empréstimo, satisfeitas todas as condições formais e financeiras, e merecedor, portanto, o pedido de empréstimo do governo do estado, merecedor do nosso parecer favorável, do voto favorável, e tenho certeza da aprovação desta comissão e posteriormente do plenário. Portanto, é um voto favorável, que eu descrevi dessa forma em termos de seu mérito, pedindo a aprovação dos nobres pares. Muito obrigado. Tá. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à apreciação. Apreciação da mensagem número 50 de 2025, de autoria da Presidência da República, que teve como relator o senador Esperidião Amin. Em votação, a votação será igualmente simbólica. Em votação, relatório apresentado. As senadoras e senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, nos termos do projeto de resolução do Senado. Acolho também o pedido do senador Esperidião Amin para a urgência da matéria. Agradeço a todos e sou obrigado a tornar público uma assertiva que eu acho que é elogio, mas estou desconfiado que pode ter outro sentido, ao dizer que Vossa Excelência facilitou que o Esperidião aprovasse 420 milhões de dólares num dia só. Exatamente. Não sei se ele está querendo com isso fazer outro tipo de provocação. Não. E do Romero Jucá, o senhor sabe que a inteligência dele sempre sobreleva. Exatamente. Pode ser que tenha algum outro sentido. Muito obrigado a Vossa Excelência. E o pedido de urgência eu reitero. Em votação, o requerimento de urgência, as senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a urgência, a matéria vai a plenário. Item 4 da pauta. Submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 5, 7 e 8 da Constituição Federal, autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 40 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, entre o município de Arapiraca, no estado de Alagoas, e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Plata, FONPLATA, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Socioambiental de Arapiraca. Autoria da Presidência da República. O senador Fernando Farias é o relator da matéria. Com a palavra, Vossa Excelência, para a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Presidente, eu acho que o senhor vai ficar muito satisfeito com esse... Renan? Eu acho que o senhor vai ficar muito satisfeito com esse relatório, que dá um empréstimo de 40 milhões de dólares para a sua Arapiraca, lá com o Luciano, né? Muito obrigado, Fernando. Então, vamos lá. Vem análise do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 5º, 7º e 8º da Constituição,
solicitação para que seja autorizada para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 40 milhões de dólares americanos entre o município de Arapiraca, estado de Alagoas, e o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata, FONPLATA, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Socioambiental de Arapiraca. O Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Socioambiental de Arapiraca, Arapiraca para Todos, é uma iniciativa municipal criada com o objetivo de transformar a cidade em espaços mais acessíveis, integrados e sustentável. Ele nasceu da necessidade de enfrentar os desafios de uma cidade em expansão que exige não apenas melhorias no transporte urbano, mas também política de inclusão social e de preservação ambiental. O programa busca articular mobilidade, cidadania e meio ambiente em um mesmo eixo de ação, promovendo a modernidade da infraestrutura urbana, ao mesmo tempo que amplia direitos e oportunidades para a população. Entre suas principais ações estão a melhoria do sistema viário e do transporte coletivo, com a abertura e requalificação de vias, a construção de ciclovias e calçadas acessíveis e a adoção de medidas que facilitam o deslocamento seguro de pedestres, ciclistas e motoristas. No campo socioambiental, o programa atua na recuperação de áreas degradadas, na criação e manutenção de espaço público de convivência, no incremento de áreas verdes e no fortalecimento de práticas ambientais junto à comunidade. Além disso, procura integrar bairros periféricos ao centro urbano, reduzindo desigualdades territoriais e promovendo maior coesão social. Desta forma, o Arapiraca para Todos se configura... Nosso Braga, tudo bem, né? Se configura como um projeto abrangente de planejamento urbano que alia desenvolvimento econômico e social e uma expectativa de sustentabilidade ambiental, estabelecendo bases para que a cidade cresça de forma equilibrada, justa e preparada para os desafios do futuro. O relatório. Vamos à análise, presidente. A Comissão Federal de 88 estabeleceu os meios de controle pelo Senado das operações financeiras externas de interesse da União, do Estado e do Distrito Federal, do município, consoante o artigo 52, inciso 5º, 7º e 8º, tendo a Câmara Alta disciplinado a matéria mediante a Resolução 48, de 21 de dezembro de 2007, e alterações e a Resolução com a número 43, de 2001, e alterações todas do Senado Federal. O programa foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela Comissão de Financiamento Externo, COFIEX, de que trata o Decreto 9.075, de 6 de junho de 2017. A Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando-se favorável ao oferecimento de garantias da República Federativa do Brasil à referida operação de crédito. Haja visto que o mutuário cumpre os requisitos legais para ambos. Adicionalmente, informou que o mutuário recebeu classificação B+, contra a capacidade de pagamento. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e pela regularidade da apresentação de comprovações requeridas pela legislação, visando ao encaminhamento do processo ao Senado Federal para fim de autorização de operações de crédito em tela, bem como a concessão de garantias por parte da União, ressalvando-se que, previamente, a assinatura dos instrumentos contratuais deve ser verificada e disposta na portaria do Ministério da Fazenda, número 500, de 2 de junho de 2023. O cumprimento substancial das condições prévias ao primeiro desembolso cabíveis e aplicáveis ao contrato de empréstimo, bem como seja formalizado o contrato de contra-garantias. A Secretaria do Tesouro Nacional emitiu um parecer SEI número 2747, Ministério da Fazenda, aprovado em 29 de 7 de 25.
No referido parecer, comprovou-se a verificação dos limites e condições para contratações da operação de crédito, a análise de requisitos legais e normativos referente à concessão de garantia da União e as informações relativas ao risco para o Tesouro Nacional. Ademais, a STN informou que a operação de crédito sob análise está inscrita no Sistema de Prestação de Informação de Capital Estrangeiro de Crédito, SCE Crédito. Cabe ainda enfatizar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atestou em seu parecer que o contrato negociado não contém cláusula de natureza política atentatórias à soberania nacional, à ordem pública, contrárias à Constituição e às leis brasileiras. Bem assim que implique compensação automática de débitos e créditos. A Lei Municipal de número 3.741, de 5 de 11 de 24, alterada pela Lei Municipal 3.769, de 12 de 6 de 25, autorizou o Poder Executivo a contratar a presente operação de crédito e a vincular como contragarantias a garantia da União a receitas destinadas no parágrafo 4, artigo 167 da Constituição Federal, bem como outras garantias de direitos admitidas. Fica amplamente evidenciado não só a importância do empréstimo, cuja aprovação iremos propor nesta data, como com sua extrema relevância. Trata de iniciativa que, com certeza, trará enormes ganhos ao município de Arapiraca, no estado de Alagoas. Ao voto, presidente. Em conclusão, o pleito encaminhado pela Presidência da República encontra-se de acordo com o que preceitua as normas do Senado Federal relativa à matéria em análise, devendo ser concedida autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida, nos termos do seguinte voto, presidente. Esse é o voto. Empréstimo. Pede a urgência, tá, senador? No valor de 40 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, entre o município de Arapiraca, estado de Alagoas, e o Banco Financeiro Já fui. para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. O relatório do Pará foi para o Braga. Destinam-se ao financiamento parcial dos programas de mobilidade e desenvolvimento socioambiental de Arapiraca, de autoria da Presidência da República. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Acolho o pedido de urgência do senador Fernando Farias. Os senadores e senadoras que aprovam o requerimento de urgência permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria vai, portanto, ao plenário. Item extra pauta, mensagem número 40 de 2025, submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 5, 7º e 8º da Constituição Federal, autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 100 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal entre o governo do estado do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do projeto de ampliação e modernização da infraestrutura e da oferta educacional para garantia do direito de aprender no Pará, educação para todo o Pará. É de autoria da Presidência da República. O relator é o senador Jader Barbalho. Eu tenho a honra e a satisfação de designar o senador Eduardo Braga como relator ad hoc. Com a palavra, Vossa Excelência, meu líder. Presidente,
Tendo em vista, mesmo sendo um item extra-pauta, eu indago a Vossa Excelência se eu poderia fazer uma leitura sucinta e dinâmica, abrindo mão da leitura do relatório, indo diretamente para a análise. Por favor. A fim de podermos ir à próxima sessão que trata das emendas da LDO, que tem prazo final na data de hoje. Com relação à mensagem número 40 de 2025, já nominada por Vossa Excelência, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu meios de controle pelo Senado das operações financeiras externas de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, consoante o artigo 52, inciso 5º, 7º e 8º, tendo a Câmara Alta disciplinado a matéria mediante a Resolução número 48, de 21 de dezembro de 2007, e alterações e a Resolução número 43 de 2001 e alterações todas do Senado Federal. O programa foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela Comissão de Financiamentos Externos, COFIEX, de que trata o Decreto 9.075, de 6 de junho de 2017. A Secretaria Nacional do Tesouro prestou as devidas informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à referida operação de crédito, haja vista que o mutuário cumpre os requisitos legais para ambos. Adicionalmente, informou que o mutuário recebeu classificação B quanto à condição de pagamento. De igual modo, a PGFN pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação de comprovações requeridas pela legislação. A Secretaria Nacional do Tesouro, STN, por sua vez, também emitiu parecer SEI número 1646/2025 do Ministério da Fazenda e 19/5/2025, SEI 506/774/16, no referido parecer. Constam a verificação dos limites e condições para a contratação da operação de crédito. B, a análise de requisitos legais e normativas referentes à concessão da garantia da União. C, a informação relativa aos riscos para o Tesouro Nacional, todas encontram-se em conformidade. A STN também informou que a operação de crédito sob análise está inscrita no sistema de prestação de informações de capital estrangeiro de crédito externo do Banco Central, antigo ROF/RDE, sob o número TB 166992. Cabe ainda enfatizar que a PGFN atestou em seu parecer que o contrato negociado não contém cláusulas de natureza política tentatórias à soberania nacional e à ordem pública, contrárias à Constituição e às leis federais, bem assim que impliquem em compensação automática de débitos e créditos. A Lei Estadual número 9.882, de 31 de março de 2023, autorizou o Poder Executivo a contratar a presente operação de crédito e vincular como contragarantias a garantia da União as cotas de repartição constitucionais previstas no artigo 157 e 159, inciso 1, a linha A, e, inciso 2, complementadas pelas receitas tributárias estabelecido no artigo 155, nos termos do parágrafo 4 do artigo 167, também da Constituição Federal, bem como outras garantias em direito admitidas. Fica, portanto, amplamente evidenciada que não só a importância do empréstimo, cuja aprovação iremos propor nesta data, como a sua extrema relevância, trata-se de iniciativa que, com certeza, terá enormes ganhos para o Estado do Pará e com as devidas garantias oferecidas pela União e pelo próprio Estado.
do voto, senhor presidente. Em conclusão, o pleito encaminhado pela Presidência da República encontra-se de acordo com o que preceituam as normas do Senado Federal relativas à matéria em análise, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida nos termos do seguinte. Acho que é importante destacar a seguinte informação. O devedor será o Estado do Pará, o garantidor é a República Federativa do Brasil, o valor da operação é de 100 milhões de dólares, o valor da contrapartida é de 25 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, juros e atualizações monetárias do SOF, acrescida de funding margin e spread a serem definidos periodicamente pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Destinação do projeto: ampliação e modernização da infraestrutura e da oferta educacional para garantia do direito de aprender no Pará. Educação por todo o Pará. Eram essas as informações, senhor presidente. O voto, portanto, é pela aprovação, pela legalidade, constitucionalidade e regenerabilidade da referida mensagem. Agradecemos ao senador Eduardo Braga. O seu voto é pela aprovação da mensagem número 40 de 2025, autorização de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 100 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal entre o governo do Estado do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, recursos para o financiamento parcial do projeto de ampliação e modernização da infraestrutura e da oferta educacional para garantia do direito de aprender no Pará, educação por todos, educação por todo o Pará. Em votação, senadoras e senadores que aprovam, a votação é, portanto, simbólica, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto nos termos do projeto de resolução do Senado apresentado. Nós submetemos o requerimento de pedido de urgência. Os senadores e senadoras que aprovam o pedido de urgência permaneçam como se encontram. Aprovado o pedido de urgência, a matéria vai ao plenário. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a possibilidade de colocar extra pauta o PLP 185/2024, que é de autoria do senador veneziano Vital do Rego, e que eu sou o relator. Como ele não é terminativo nessa comissão, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência essa possibilidade, já que trata principalmente dos nossos agentes de saúde, da aposentadoria dos agentes de saúde e endemias do Brasil. Então, acho que é justo, porque são profissionais que estão aí na ponta, cuidando da saúde preventiva. Então, eu pediria a Vossa Excelência essa possibilidade de colocar e, se possível, o plenário aprovar. Pela ordem, senhor presidente. Senador Eduardo Braga. Concordando com a solicitação do eminente senador Wellington Fagundes, eu sugeriria a Vossa Excelência, se nós temos prazo hoje para aprovação das emendas à LDO, e será, acredito eu, convocada logo a seguir a essa sessão, uma nova sessão para deliberarmos a LDO, onde poderíamos colocar extra pauta o texto do eminente senador veneziano, relatado pelo senador Wellington, porque eu ainda vou ter que voltar para a CPMI, que sou membro, e está em deliberação e em votos lá. Se Vossa Excelência puder... Se não houver objeção do plenário, nós faremos a apreciação. Serei breve. Está, portanto, encerrada a reunião e convocamos uma reunião extraordinária desta comissão para daqui a 5 minutos, exatamente.
só fazer uma ressalva importante, né? A gente esteve numa discussão lá na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados com a participação do INEP. E eles trouxeram uma preocupação bastante justa, que é, com o novo PNE, pelo menos 50 novos indicadores terão que ser criados. Isso significa não apenas um trabalho, né, hercúleo aí do INEP, num prazo muito curto, a gente está falando de criação de novos indicadores em apenas um ano, mas também a participação de outras organizações e outras entidades para a coleta de novos dados, inclusive o próprio IBGE ou entidades locais para ajudar na coleta de dados, principalmente quando a gente olha na questão da equidade, para garantir que a gente tenha os dados dos grupos minorizados. Então, para isso, a gente vai ter que fazer um pacto nacional mesmo de investimento, tanto no INEP, né, quanto nessa estrutura de coleta de dados. Porque sem esses dados, a gente não consegue fazer política pública de qualidade. A gente não consegue desenhar, a gente não consegue implementar e muito menos monitorar. Então, esse é um ponto que eu queria ressaltar aqui da importância da gente fortalecer esses órgãos de coleta de dados e de monitoramento e de realização de indicadores, como o próprio INEP, mas também garantir que órgãos, não apenas no âmbito nacional, mas também os locais, estejam dispostos a apoiar nessa coleta de dados de forma efetiva. E, por fim, queria trazer só a questão do indutor de regime de colaboração. O PNE vigente atualmente, ele falava da criação do Sistema Nacional de Educação, e que, infelizmente, senadora, a gente não avançou nos últimos anos, né? Acho que a gente está com uma boa perspectiva hoje de que isso avance na Câmara dos Deputados. Estamos muito otimistas com o relatório do deputado Rafael Brito, que deve sair nos próximos dias, e entendemos o Sistema Nacional de Educação como uma alavanca importantíssima para o Plano Nacional de Educação. Não há PNE exequível se não houver um Sistema Nacional de Educação e uma pactuação clara entre os entes dos estados, União e municípios. Mas a gente entende também que a gente não pode repetir os mesmos erros do passado. Então, como garantir que a gente tenha, né, o Sistema Nacional de Educação em discussão no Legislativo, mas que a gente garanta agora, já nesse texto do Plano Nacional de Educação, uma governança mínima, uma governança que garanta a implementação e o desenho das políticas do PNE. E, para isso, a gente tem defendido comissões tripartites e bipartites já nesse texto do Plano Nacional de Educação, entendendo que, uma vez aprovado o SNE, essa governança seria incluída no Sistema Nacional de Educação. Mas é uma forma da gente garantir algum tipo de pacto. 7ª legislatura, que se realiza nesta data, 26 de agosto de 2025. Essa reunião destina-se à discussão e votação das emendas desta comissão, a LDO 2026, projeto de lei número 2/2025, Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária de 2026 e da outras providências. E como também apreciar projeto para o qual nós havíamos aprovado um requerimento para realizar audiência pública, requerimento do próprio senador Wellington Fagundes. Nós temos que cancelar a audiência pública, uma vez que essa matéria não é terminativa aqui na comissão. Ela já foi feita, conjunta com a Caixa. Ah, já foi realizada? Ah, já foi realizada. Ótimo. O relator do projeto é o senador Eduardo Braga. Eu tenho a honra de conceder a palavra a Vossa Excelência. Meu presidente, eu peço permissão a Vossa Excelência, tendo em vista que já foi publicado o relatório sobre as emendas, de eu fazer uma leitura sucinta e econômica
E eu garanto que será em menos do que isso. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, apresento o relatório da Comissão de Assuntos Econômicos sobre as emendas do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. Foram analisadas 62 emendas de texto e 49 emendas anexos de prioridades e metas. Todas as propostas partiram de preocupações legítimas dos parlamentares com o intuito de aperfeiçoar o texto e atender demandas relevantes à sociedade. No entanto, após análise técnica, recomendamos a rejeição de 25 emendas de texto. Ainda que meritórias em seus propósitos, entendemos que a sua aprovação poderia gerar rigidez excessiva no orçamento, reduzindo, portanto, a flexibilidade de gestão ou conflitar com o novo arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso Nacional. Quanto ao anexo de prioridades e metas, a comissão está limitada a apenas 3 proposituras, senhor presidente. Selecionamos com base em critérios de impacto e abrangência, ou seja, aquelas emendas que representavam a maioria dos senadores da comissão. As seguintes emendas. A emenda número 4, de autoria do senador Paulo Paim, relacionada ao objetivo de fortalecer o setor artesanal, cooperativismo e a economia criativa. Emenda número 34, de autoria da senadora Tereza Leitão, relacionada ao objetivo de promover a educação popular e a qualificação em economia solidária. E, finalmente, a emenda número 40, de autoria do senador Omar Aziz, relacionada ao objetivo de ampliar a produção nacional em bases sustentáveis com maior valor agregado e inovação. Assim, encaminhamos à Comissão Mista de Orçamento um conjunto equilibrado que respeita a responsabilidade fiscal e valoriza o esforço de todos os senadores que apresentaram sugestões. Esse é o relatório, esse é o voto, senhor presidente, e submetendo a Vossa Excelência para apreciação dos membros da CAI. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, será publicada no Diário do Senado Federal. Vamos encaminhar hoje a CMO. E será encaminhada hoje mesmo a CMO. Segunda parte da reunião extrapauta. Segunda parte da reunião extrapauta, como sugerido pelo senador Eduardo Braga e pelo senador Wellington Fagundes, projeto de lei complementar número 185 de 2024, não terminativo nesta comissão, regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, estabelecida pelo parágrafo 10 da Constituição Federal, de autoria este projeto do senador veneziano Vital do Rego. O relatório é, portanto, favorável ao projeto. Eu tenho a honra de conceder a palavra ao senador Wellington Fagundes para proferir o seu relatório. Com a palavra, Vossa Excelência. Senador, eu tenho a honra muito maior ainda de ser presidido por Vossa Excelência e ainda de estar relatando um projeto de autoria do senador veneziano Vital do Rego. Uma referência que acabou de ser eleito, senhor presidente, na Comissão de Educação como vice-presidente daquela comissão. E lá eu estava para votar e apoiar, dada a competência do senador. Então vamos aqui ao relatório. Vem a apreciação desta Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, o projeto de lei complementar número 185 de 2024, de autoria do senador veneziano Vital do Rego. E ele tem por objetivo regulamentar a aposentadoria especial
dos agentes comunitários de saúde, ACS, e também dos agentes de combate à endemia, ACE. Nos termos do projeto, a aposentadoria especial é assegurada com integralidade e paridade mediante os seguintes requisitos: 52 anos de idade e 20 anos de efetivo exercício no cargo, se homem. 50 anos de idade e 20 anos de efetivo exercício no cargo, se mulher. Há requisitos diferenciados para os agentes que passaram menor tempo nessas carreiras, mas tenham contribuído em outra ocupação. Não foram apresentadas emendas da comissão. Portanto, a matéria será posteriormente examinada pela Comissão de Assuntos Sociais, CAS, e depois ao plenário. Análise, senhor presidente. Nos termos do inciso 1 do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, RISF, compete à CAI opinar sobre aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja submetida. Não vislumbramos óbice, portanto, em termos de regimentalidade, tampouco técnica legislativa ou juridicidade. Afinal, a forma escolhida para a proposta é adequada ao fim pretendido, qual seja um projeto de lei complementar. Em relação à constitucionalidade, o PLP vem ao encontro de mudança recente no texto da Carta Magna. A emenda constitucional número 120/120, de 5 de maio de 2022, que acrescentou ao parágrafo 10º ao artigo 198, passou a prever aposentadoria especial para essas categorias. Em nossa avaliação, é competência desse Congresso Nacional tratar deste benefício, embora a reforma da Previdência de 2019 tenha deslocado para os estados e municípios a atribuição de regulamentar a aposentadoria dos seus servidores. Entendemos que os agentes de que trata esse projeto possuem natureza jurídica sui generis. De fato, a emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, estabeleceu que os respectivos entes federativos estabelecerão os critérios de idade e tempo de contribuição para a aposentadoria dos servidores titulares de cargos efetivos. Esta não é a natureza dos ACS e também dos ACES. O ingresso desses profissionais se dá por projeto seletivo público simplificado e não por concurso, como regra geral no artigo 37º, 2º da Constituição Federal. Há uma exceção de origem constitucional criada pela emenda constitucional número 51, de 14 de fevereiro de 2006. A emenda inseriu ao parágrafo 4º do artigo 198 da Carta Magna, permitindo a admissão por processo seletivo público. De fato, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, ADI, número 5.554, relatada pelo eminente ministro Luiz Barroso, fixou a seguinte tese: a EC número 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu a exceção constitucional à regra de concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais. Portanto, entendemos assim que cabe ao Parlamento, excepcionalmente, deliberar sobre a aposentadoria especial dessas categorias. Afinal, o parágrafo do 5º do referido artigo 198 prevê que a lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. É intuitivo, assim, que seja também lei federal que trate da aposentadoria especial que dispõe o parágrafo 10º do mesmo artigo. Efetivamente, isso nos parece, inclusive, desejável para evitar multiplicidade de regras
entre milhares de municípios brasileiros que poderiam aumentar índices de rotatividade e prejudicar ações de saúde pelo Brasil. Quanto ao mérito, somos favoráveis. A definição de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição é compatível com o padrão adotado para outras categorias com atividades de risco ou desgaste, como os profissionais de segurança pública. E é justo que tratamento semelhante seja dado aos agentes que se expõem às mais diferentes realidades e perigos em prol da coletividade. Portanto, o voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei complementar número 185 de 2024. Sala da comissão. É isso, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós passamos à votação. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Wellington Fagundes. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. Senhor presidente, eu queria aqui fazer uma homenagem à luta desses profissionais. São mais, chegam, parece-me, a 700 mil, que estão ali no sol a sol, na chuva, na lama, visitando as casas, a pé, às vezes, e vão além do seu trabalho de agentes. Eles também fazem o trabalho social, o diagnóstico das famílias, principalmente as famílias mais carentes, ajudando, principalmente também, o poder público, na saúde preventiva, evitando que o custo seja muito maior, principalmente para as prefeituras. Eu quero aqui homenagear a presidente Hilda, essa senhora muito simples, mas Hilda, extremamente lutadora. É do Ceará, entendeu? Lá do nosso Nordeste. E eu quero dizer também que essa profissão... E o Jader, que é lá de Alagoas. Olha aí, tá aí, presente então. Registrado pelo presidente aqui, Alagoas e Ceará. E eu destaco também que a profissão dos agentes de saúde, que começou também no Ceará, mas que o segundo município brasileiro e estado foi exatamente o estado de Mato Grosso. E eu quero fazer uma homenagem aqui ao ex-deputado, seu amigo, seu colega, ex-senador, governador de Mato Grosso, Carlos Gomes Bezerra. Ele foi o precursor disso no nosso estado, nessa luta, e merece a nossa homenagem, até porque esta semana, senhor presidente, ele, depois de 30 anos como presidente estadual do MDB, ele entregou a presidência e, coincidentemente, a minha nora, a única deputada estadual da Assembleia Legislativa, a mais votada da história daquela casa, e que, com certeza, cabe agora à deputada Janaína essa responsabilidade também, principalmente por ser a primeira mulher, na história do MDB do Estado de Mato Grosso, a presidir esse grandioso partido. Então, Vossa Excelência, que também tem todo o seu histórico nesse partido, eu faço aqui uma homenagem ao Carlos Bezerra, ao deputado, governador, senador, ao partido e também, claro, à deputada Janaína pela envergadura do cargo, pela responsabilidade, principalmente nesse momento que nós vamos dirigir, né? Todos nós aqui teremos a responsabilidade de cuidar do futuro desse país, elegendo o novo presidente da República, novos governadores, 2/3 do Senado e também a Câmara dos Deputados, aqui a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas. Então, eu acho que serão eleições fundamentais para esse país. Todos nós temos uma responsabilidade muito grande, aqueles que serão candidatos, aqueles que não serão candidatos, mas que estão aqui no mandato com toda essa responsabilidade. Por isso eu registro aqui e agradeço a Vossa Excelência pela sensibilidade de acatar, inclusive para colocar esse projeto extra pauta. Então eu agradeço imensamente, senador Renan Calheiros. Eu creio que para o seu estado também, para o Brasil, mais uma vez, Vossa Excelência constrói história nesse país. Agradecemos a Vossa Excelência, senador Wellington Fagundes, e nossas homenagens ao nosso querido governador, deputado, senador Carlos Bezerra e a deputada Janaína igualmente. Não havendo mais nada a tratar, perdão.
Antes de encerrarmos os nossos trabalhos, eu submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da presente reunião. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião. Que são mais relevantes que devem ser trazidos a esse debate. Primeiramente, no atual Plano Nacional de Educação, o papel dos tribunais de contas, eles não ficaram evidenciados na lei. E nós queremos que esse papel dos tribunais de contas venha a ser evidenciado. Como bem falou antes a representante de Todos pela Educação, os tribunais de contas têm esse papel de monitoramento da política pública da educação, assim como de todas as políticas públicas. Está na Constituição o dever dos tribunais de contas de avaliarem a efetividade das políticas públicas. E às vezes se pensa que tribunais de contas só tratam de contas do ponto de vista financeiro, né? Mas está dentro do papel dos tribunais de contas fazer essa avaliação de efetividade das políticas públicas. Nessas emendas que propusemos, né, destacando especialmente assim, os temas, lógico que nós não temos tempo porque são 12 propostas de emendas, mas em resumo nós queremos que nesse novo Plano Nacional de Educação nós possamos compatibilizar os programas governamentais locais com os objetivos, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Definir metas subnacionais iguais ou superiores àquelas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, com monitoramento anual e por ente federado. Também queremos, nessas emendas, destacar a importância da diminuição das desigualdades intrarregionais, incluindo a avaliação periódica de desempenho dos gestores, e estabelecer o fim da concorrência de oferta das etapas de ensino nos territórios no prazo de 5 anos. Especialmente essa é uma proposta do conselheiro Rodrigo Coelho, que falará em seguida. Mas, especialmente com relação àquilo que me parece consenso aqui do que foi trazido no debate até agora, o monitoramento das metas e a responsabilização é o tema que mais nos parece frequente nesses debates. Então, eu gostaria de destacar, senadora, especialmente a proposta de emenda em que nós entregamos após o prazo para a Comissão de Educação, que foi recepcionada pelo deputado Mons Rodrigues, que sugere a inclusão do parágrafo único, de um parágrafo único no artigo 16. E ele diria assim: os tribunais de contas emitirão alertas aos poderes executivos com periodicidade ao menos anual, quanto ao risco de descumprimento das disposições constantes nos planos de educação. Com isso, nós queremos destacar especialmente a necessidade desse acompanhamento, monitoramento que já foi falado aqui, mas com uma periodicidade anual. Nós vamos ter ao longo desses 10 anos mais de um mandato. E esse monitoramento ligado ao tema da responsabilização é o tema que nos parece mais importante. Então, a nossa proposta como tribunais de contas é assumir esse papel de responsabilidade de monitoramento e que esse monitoramento ele seja pelo menos anual. E de que forma? Apurando a tendência de risco de atendimento dessas metas. O que nós temos visto ao longo do tempo é que quando deixamos para apurar isso ao final do plano, nós já tivemos as desigualdades acontecidas, né? Eu vou citar o caso aqui rapidamente de um município da região metropolitana de Porto Alegre, que no período, vejam só, de 2013 a 2024, falando só de educação infantil, o seu melhor desempenho de taxa de atendimento foi de 16% em creche, como seria 50%. 2013 a 2024, o seu melhor desempenho da taxa de atendimento pré-escolar, que seria 100%, foi de 59%. Então, durante todo um período, 11 anos, nós não tivemos nenhuma consecução mais devida em relação a esse desatendimento.
Então, se os tribunais de contas tiverem essa possibilidade na lei, claramente constituído, como aquele que fará esse monitoramento, a emissão desses alertas, e para que haja um plano de ação durante o Plano Nacional de Educação, um plano de ação para a correção de rumos e atendimento das metas. Isso estará dentro de um processo, dentro de um devido processo legal, com ampla defesa, que é o grande argumento hoje, né, de cuidado que os administradores estão, mas como que vai ser essa responsabilização, né? Como que nós vamos ser responsabilizados? Dentro do devido processo legal nos tribunais de contas. Quando a gente fala em responsabilização, nós estamos nos referindo a estabelecer mecanismos de modo a apresentar resultados do governo para a sociedade. Quando a gente fala em responsabilização, nós estamos falando em fortalecer a governança e a articulação entre União, Estados e municípios, promovendo o equilíbrio de responsabilidades na execução das metas. Quando a gente fala de responsabilização, nós estamos falando de atribuir de forma mais clara as responsabilidades por esses monitoramentos e dar tempo também para que o gestor possa corrigindo rumos. A intenção é que as metas e não punitiva de um determinado administrador que não venha a atender essas metas do novo Plano Nacional de Educação. Desse modo, a gente entende que estará contribuindo para que esse foco, né, esse foco de cumprimento das metas, ele efetivamente ocorra. E por isso os tribunais de contas estão solicitando que sejam apreciadas essas 12 emendas para que nós tenhamos sucesso no cumprimento dessas metas. Os relatórios eles nos mostram que das 20 metas que estavam previstas no atual Plano Nacional de Educação, apenas 2 teriam sido cumpridas. Então, essa é uma atuação fundamental para o controle. Outro ponto ainda que aproveito o tempo é de que é importante que os planos estaduais e os planos municipais de educação adaptados também às suas realidades locais, mas sem com isso estabelecer metas que estejam abaixo daquelas que já foram fixadas no Plano Nacional de Educação. Esses são os pontos, senadora, principais que trazemos nesta manhã, porque tenho certeza também que o conselheiro Rodrigo Coelho vai poder complementar com muito mais maestria esses pontos a seguir. Muito obrigada, doutor Léo. Nós estamos tentando, junto à Comissão Especial da Câmara, justamente fazer o acompanhamento dessas emendas. Foram quase 4.000 emendas que foram analisadas pelo relator, para poder agilizar a tramitação aqui no Senado. Se a gente alterar muita coisa, se tiver alteração no Senado, que não seja alteração redacional, o projeto volta para a Câmara. Então, nós estamos acompanhando, inclusive, as audiências regionais que a comissão está fazendo. Lá no meu estado, que é Pernambuco, eu cheguei a participar efetivamente da audiência pública, geralmente é na Assembleia Legislativa, né, o espaço escolhido, e destaco essa questão que foi levantada em relação aos planos estaduais e municipais. Porque se a gente também esperar toda a aprovação do Plano Nacional para que no ano seguinte os estados façam o seu plano estadual, os municípios façam o seu plano municipal, a gente perde tempo e pode perder também a relação de conteúdo entre os projetos de lei, evidentemente com abrangência própria de município, de estado e da União. E essa observação em relação à adaptação, ela é muito pertinente. O que é que se quer adaptar? A gente quer que seja regionalizado.
mas que não se retire do Estado e do município aquela possibilidade de alcançar as metas previstas no Plano Nacional. O MEC também está fazendo reuniões com gestores nessa direção, para que o tempo ele seja da melhor maneira aproveitado. Muito obrigada pela sua intervenção. Passo a palavra ao nosso último convidado, que também vai participar de forma remota, o senhor Rodrigo Coelho, presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa, a quem já agradecemos a presença. Está sem som. Agora. Muito obrigado, senadora Tereza Leitão. É uma honra imensa participar dessa audiência no Senado Federal. Agradeço imensamente em nome do Instituto Rui Barbosa, ao mesmo tempo que me desculpo pela ausência presencial, uma vez que, infelizmente, não pude estar presente, além de presidir o Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa. Eu atuo como conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e, por razões de sessões e compromissos já firmados aqui neste tribunal, não pude estar presente da mesma forma como aconteceu com o conselheiro Edilberto Pontes. Então, deixo aqui nossas desculpas por não estar presencialmente. Seria uma honra e um privilégio muito grande estar com todos vocês nessa reunião do Senado Federal. Tentando ser objetivo, também quero cumprimentar e agradecer a contribuição das colegas e dos colegas que me precederam, a Thalita, do Todos pela Educação, o Lucas, o Léo, esse carinhoso amigo a quem agradeço também todas as referências feitas à minha pessoa de forma generosa, né, sem o meu merecimento, obviamente. Sem mais delongas e tentando ser objetivo naquilo que me cabe, eu entendo que nós precisamos abordar aquilo que é o nosso negócio de tribunais de contas, que é o controle. E quando nós falamos do controle, nós não devemos falar com nenhum aspecto de temor, porque o controle ele faz parte da gestão, né? Nos elementos que nós temos para produzir uma boa gestão, o controle é uma das partes presentes nessa gestão, de modo que não há que se temer a possibilidade e necessidade do controle que é constitucionalizado. Então, nesse sentido, eu quero trazer à luz emendas que o Léo já aqui adiantou nesse debate que nós estamos fazendo, mas também apontando que, a meu ver, sejam as emendas que mais necessitam de nossa atenção, por conta de ter relação estrita com o controle. A primeira delas, todas elas foram apresentadas, como disse o Léo, na Câmara dos Deputados. A primeira delas, aditiva, é a EMC 1088-2025, tem como objetivo estabelecer exatamente esse papel dos tribunais de contas, porque na Constituição é dito que cabe ao Tribunal de Contas promover auxílio para o controle externo, que é exercido pelo Poder Legislativo. Então, constitucionalmente está lá o estabelecimento do controle externo. No parágrafo 16 do artigo 37 também está indicado que cabe a todo órgão e entidade da administração pública promover a avaliação das políticas públicas, de modo que, por analogia e pelas melhores práticas internacionais, nós entendemos que devemos realizar essa análise das políticas públicas. Porém, este é um assunto novo e, combinado com o que trouxe a Thalita, nós precisamos de diretrizes claras para fazer essa avaliação, porque senão ficará a cargo de cada um, à sua maneira, com as suas expertises, efetivar essa avaliação, sobretudo sobre o Plano Nacional de Educação, que é o que nós discutimos aqui. Então, essa emenda 1088 estabelece de forma clara que nós, os tribunais de contas, ele diz no texto, o controle externo referente ao cumprimento das diretrizes, dos objetivos, das metas e das estratégias do PNE, dos planos estaduais, distrital e municipais, será exercido com a participação dos respectivos tribunais de contas. E aqui ele inclui 3 parágrafos complementando essa atribuição. E é importante que seja visitada essa característica, porque dará aos tribunais de contas o efetivo papel, tirará do nosso cenário a discussão de prerrogativas dos tribunais de contas.
Então, desse modo, entendo que seja importante que nós façamos a discussão dessa temática com a adição dessa emenda 1088/2025. Também quero incluir, acrescentar a emenda modificativa 1079/2025, que foi acolhida, tanto a 1088 como a 1079 foram apresentadas pelo deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas. Essa emenda 1079/2025, ela trata do estabelecimento do fim da concorrência da oferta das etapas de ensino fundamental nos territórios. E aqui eu quero fazer uma referência a tentar justificar claramente o motivo dessa emenda, da proposição dessa, que altera a meta 18 do PNE, adiciona essa ação na meta, essa estratégia, porque, como na LDB e na Constituição é delegada a competência tanto a estados como a municípios da oferta do ensino fundamental, muitos ofertam a mesma etapa, tanto estado quanto municípios, no mesmo território. Então, isso faz com que nós tenhamos escolas vizinhas ou muito próximas, ofertando a mesma etapa do ensino e todas duas sem utilizar o seu total potencial para o exercício e a oferta dessa etapa educacional. De modo que, para o controle ser exercido pelos tribunais de contas, para nós avaliarmos o resultado da política, para nós analisarmos, por meio do controle externo, a economicidade efetiva, a boa aplicação do dinheiro público, pela organização da oferta, nós temos dificuldade exatamente pela sobreposição das ofertas. E como bem foi dito, o regime de colaboração, ele não retira a responsabilidade daquele ente federado que não executa a oferta no território. Ele precisa se corresponsabilizar mesmo não ofertando. Então, o que nós precisamos é que no território municipal a oferta concorrente seja eliminada, de modo que o ente que ofertar determinada etapa, seja os anos iniciais ou os anos finais do ensino fundamental, nós tenhamos como mensurar como essa rede está organizada no território, de modo a conseguir medir a efetividade, a boa aplicação dos recursos públicos. Outra questão, e a última questão que eu trago das emendas que foram apresentadas pelos deputados a partir das proposições que nós fizemos, das 12 emendas, e eu estou destacando aqui 3 delas, por conta das evidências que foram estabelecidas já em processos de fiscalização pelos tribunais de contas no Brasil inteiro, tem referência com o cargo, a ocupação do cargo de diretor escolar. Fica evidente que a ocupação e a figura do gestor escolar, ela tem impacto direto nos resultados de aprendizagem. Quando você compara situações diferentes e verifica resultados iguais, você vai observar que um dos elementos que unifica esses resultados, seja para o bem, seja para o mal, é a característica do gestor escolar. Então, nós, sistemas tribunais de contas, apresentamos, e foi acolhida pelo deputado Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, a EMC, a emenda modificativa, neste caso, a 1704/2025, que trata da condição para ingresso no cargo de diretor escolar. Ela diz: assegurar que todos os diretores escolares sejam selecionados com base em critérios técnicos e com avaliação periódica de desempenho. Nós não tínhamos feito nenhuma supressão do texto, ele acabou fazendo uma supressão do texto em relação à consulta à comunidade escolar, é tema que nós não entramos, não fizemos essa supressão, mas o que é importante para nós aqui é realmente a base em critérios técnicos e avaliação periódica de desempenho, porque entendemos que é necessário que esse gestor também preste contas e esteja vinculado a essa direção a partir da entrega dos resultados educacionais por meio da gestão. Então, entendo eu, corroborando com as falas daqueles que me antecederam, algumas questões que eu gostaria de reforçar. Em relação ao monitoramento
dos indicadores que será estabelecido por meio do INEP, acreditamos todos nós, com o fortalecimento do INEP, esta referência também pode ser assegurada, deve ser assegurada, para que órgãos estaduais que tenham as mesmas características também possam fazê-lo, tenham a obrigação de 15 fazê-lo. segundos. E também a obrigação de compartilhar com os estados e municípios. Eu não gosto muito dessa referência subnacional, porque implica a subordinação e a atuação interfederativa, ela é autônoma, e assim nós precisamos fazer para que nós tenhamos, no respeito e na autonomia, assegurado o regime de colaboração como critério para a corresponsabilização de todos os envolvidos. Eu vi que a imagem travou, mas eu não queria perder a oportunidade de tempo, me desculpe, devolvo a palavra, agradecido, senadora Tereza Leitão, espero que todos tenham me ouvido bem. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Realmente a sua imagem ficou congelada, mas a sua fala não. Nós ouvimos tudo, ouvimos bem, não é? Eu vou fazer uma breve consideração e volto a palavra para aqueles que desejarem fazer algum complemento. Toda essa parte do regime de colaboração que está previsto na lei, na LDB, ainda carece de regulamentação. Então, nós temos muita superposição em territórios. E temos uma divisão que se fez empiricamente, sem ninguém determinar, dentro do ensino fundamental. Do 1º ao 5º ano. Do 1º ao 4º ano, o município dá conta e da chamada segunda fase, os estados assumem. O que é que determinou isto na prática administrativa geral? Thalita acompanha isso e sabe. O perfil do professor e da professora. Onde tem professora polivalente, que é o caso dos primeiros anos do fundamental, fica com o município. Onde a gente tem uma organização curricular semelhante ao que será, ao que é a organização curricular do ensino médio, ou seja, várias disciplinas, cada professor com sua formação específica, ou não, infelizmente, fica com o Estado. Eu também não sei se isso é bom ou ruim, mas acho que precisa ser aprimorado. Com toda certeza, e acho que o regime de colaboração tem alguns indicadores disto, como também o Sistema Nacional de Educação. Eu acho que as emendas apresentadas certamente vão enriquecer o papel dos tribunais de conta, o papel do monitoramento, o que é uma fiscalização proativa, uma fiscalização construtiva, um monitoramento que não seja, como todos colocaram, simplesmente punitivista, mas um monitoramento que venha alargar, melhorar e corrigir a tempo, né? Corrigir a tempo os encaminhamentos que não estão correspondentes ao diploma legal. Eu só queria fazer uma provocação a todos, porque eu sou professora. E essa provocação vai muito do lugar dos professores e dos demais trabalhadores em educação neste plano. É uma coisa que a gente tem que tratar com muita sutileza. A questão do diretor escolar, ela está feita a uma outra parte do plano, que é a valorização profissional. A existência de planos de carreira que tenham dentro do seu regime de desenvolvimento na carreira avaliações de graduação, avaliações de tempo de serviço e avaliações de desempenho, que, doutor Rodrigo, é a mais difícil da gente definir nas redes estaduais e municipais. Eu participei da elaboração do plano de cargos de carreira do Estado de Pernambuco. É um plano amplo, não é só de professor, é dos trabalhadores da educação, e lá está muito bem definido o que é avaliação de desempenho, definido. Mas o decreto de regulamentação ainda não chegou. São discussões que se alongam há 15 anos. Plano de carreira em tempo de serviço é fatalístico, a gente não tem o que dizer, basta só definir em quanto tempo haverá a progressão. Progressão por
Titulação também, basta apresentar a titulação conforme manda a lei. Então, o desempenho, como o senhor bem disse, é um fator muito sensível. É um fator muito sensível que precisa ser considerado, e aí que eu digo que a subjetividade do monitoramento tem que considerar esse sujeito importante, porque é o executor do plano nas escolas. A gente tem os gestores municipais, a gente tem os gestores estaduais, e eu sou testemunha do trabalho que os tribunais de contas estão fazendo. Eu recebi no início desse ano um relatório riquíssimo do Tribunal de Contas de Pernambuco, unicamente em relação à educação infantil. Recebi outro unicamente em relação à estrutura física das escolas. Então, o papel do professor, ele está imbricado em tudo isso. Como é que a gestão chega nas escolas, a gestão próxima, a municipal ou a estadual? Como é que a gestão provê a estrutura física, a estrutura de materiais didáticos, né? A condição de formação em serviço, as condições de exercício profissional. Então, acho que os tribunais e todos esses órgãos, incluindo a campanha, têm muito a contribuir conosco, mas a gente tem é um monitoramento que lida com dados, é evidente. Isso nós cobramos, o mesmo que vocês cobraram do INEP, nós cobramos quando o INEP veio aqui. Mas esses dados são vivenciados por pessoas, né? Pessoas dentro de um projeto pedagógico de cada escola, que não pode se afastar das intencionalidades da lei, evidentemente, não é? Tem que respeitar as características de cada escola, de cada rede, mas não pode se afastar, porque a gente não tem autonomia para infringir a lei. Então, a autonomia é muito de execução, né? E de performance local, mas é uma coisa que me leva a muita reflexão pela experiência de lá de Pernambuco. A gente ainda não conseguiu, e não é falta de debate. Várias gestões, desde que o plano de cargos foi aprovado, que tentam elaborar uma avaliação de desempenho, e tem também aquele fantasma, né? Um certo preconceito de que desempenho é de cada um, cada um desempenha como faz. Então, acho que dentro da legalidade, dentro da objetividade com a qual a gente precisa tratar índices e desempenho, a gente também tem que estar atento para o que foi que ensejou aquilo. Por que tal escola, por que tal rede alcançou aquele índice e a outra rede não alcançou? Por isso que a gente está se detendo tanto, sabe, Thalita, a esse tema de monitoramento, querendo ouvir várias vozes, né? A comissão ouviu várias vozes, justamente para a gente não cometer a falha que esse plano que está sendo concluído já por força da sua prorrogação nos legou, que foi uma falha grave. O monitoramento foi muito prejudicial porque não se parou para avaliar, não se parou para diagnosticar. Então, esse é um ponto muito sensível no plano, e eu agradeço muito a contribuição de todos os nossos convidados nessa audiência de hoje. E pergunto se há algum complemento que possa ser feito, num tempinho menor, evidentemente, 3 a 5 minutos, por quem assim o desejar. Começando por Thalita, deseja? Tenho só um ponto a complementar esse final que você trouxe, senadora, né, sobre avaliação das políticas públicas. O Ricardo Henriques, que é o presidente do Instituto Unibanco, fez uma fala que eu achei muito verdadeira, que é: no Brasil, quando a gente constrói um foguete, o foguete não consegue decolar, a gente vai e constrói outro, ao invés de olhar por que aquele foguete não decolou, né? Quais foram as razões, os motivos. Então, fazer uma avaliação com mais detalhamento sobre as políticas públicas. E eu acho que esse novo Plano Nacional de Educação, com o engajamento que a gente tem visto da sociedade civil, dos órgãos de controle, dos senadores, dos deputados, né, até nas audiências regionais que a senhora mencionou, né, de como isso está chegando também nos locais, não ficando restrito aqui a Brasília,
mostra também o engajamento da população de querer discutir as políticas públicas, o que está dando certo, o que não está dando certo, antes da gente escalar, antes da gente pensar em trazer novas soluções. E acho que toda a discussão que a gente teve hoje de monitoramento e controle contribui para isso, né? Para a gente garantir que políticas que são boas, que elas sejam implementadas em grande escala, políticas que deram errado e que vão dar, porque isso faz parte do desenho e implementação de políticas públicas, que elas sejam aprimoradas e revistas à luz aí de dados e indicadores de qualidade. Então, só isso que eu queria acrescentar e obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Thalita. Agradeço a sua participação e as suas contribuições. E pergunto se o senhor Lucas Junqueira quer fazer algum complemento. Por favor, de forma rápida, senadora. Bom, eu gostei muito da fala de todos. De fato, eu fico feliz que a gente tenha uma fala única, né? Cada um, claro, apontando a sua visão, né, e seu ponto de vista, mas eu penso que estamos aí a entender aí as questões principais para que tenhamos um plano municipal, um plano nacional de educação que funcione. Eu queria acrescentar, eu não tive tempo de falar, mas também tem muito a ver com a questão da valorização dos profissionais de educação. Eu vi que teve muito comentário nesse sentido. Primeiro que o entendimento central é de que valorizar o profissional de educação não é só defender uma classe, de fato, defender o próprio direito à educação dentro do seu espectro qualidade, né, disso. Então, eu creio que a Constituição foi muito certa ao dispor como princípios constitucionais, tanto o piso quanto a valorização dos profissionais de educação dentro do seu artigo 208 e 206 ali da nossa Constituição. Agora, me parece que vivemos uma fase muito ruim no que diz respeito ao descumprimento do piso. E isso se dá em razão de um abono desregrado, né? Já tivemos várias audiências públicas sobre isso, né? Aquela sobra desregrada. O que é sobra desregrada? E aí, novamente, a necessidade de fiscalização e normas de consequência para o cumprimento daquelas metas relativas à valorização dos profissionais de educação. Porque, muitas vezes, em alguns entes, há a interpretação de que a sobra ela é uma sobra sem eu cumprir o piso, sem eu cumprir um plano de carreira, sem eu fornecer capacitação continuada, dentre outras questões. É claro que vai sobrar mais dinheiro no final do ano, eu vou distribuir mais dinheiro. Mas a custo de quê para a valorização desses profissionais de educação? Então, me parece interessante o debate e, para isso, eu finalizo a minha fala só dizendo que a regulamentação do custo aluno qualidade passa a ser necessária para que a gente saiba o que é que compõe, de fato, o custo de todo esse plano que virá. Obrigado, senador. Obrigada também, muito bem lembrado. Eu digo muito aos meus colegas professores, não queiram rateio. Se existe rateio é porque o dinheiro não está sendo bem aplicado. O recurso do Fundep não está sendo bem aplicado. Está sobrando por quê? Se está sobrando é porque está faltando, né? Então fica todo mundo muito ansioso pelo rateio, quando na verdade o rateio, com algumas excepcionalidades, lógico, não é fruto de um plano que não absorveu tudo que poderia absorver. Muito obrigada, doutor Lucas, pela sua participação. Passo então a palavra agora para o doutor Léo da Tricom, doutor Léo Arno Ritcher. Obrigado, senadora. Eu gostaria só de complementar, lembrando também o seguinte, que todo esse tema que falamos em relação ao monitoramento, e destacamos bem a importância do INEP, mas também quero destacar aqui a importância do IBGE. Não temos como fazer monitoramento de dados se não tivermos dados. Existem faixas populacionais que o IBGE não está apurando adequadamente os que nós possamos fazer monitoramento, né? E a própria relação que já temos com, que o Dr. Lucas lembrou, né, das reuniões que temos feito com o INEP, porque precisamos ter acesso a dados. Eu vejo, senadora, aqui no site Rádio Senado, do dia 18/11/2024, a aprovação da Lei 15.017, e o texto diz assim: agora é lei, dados educacionais do censo anual deverão ser compartilhados. No entanto, quando nós lemos o texto da Lei 15.017 aprovado, ali no parágrafo 6º diz promover nos termos de regulamento. E nós, então, gostaria de destacar isso, que nós não temos ainda esse regulamento, apesar de aprovada essa lei desde 18 de novembro do ano passado. Nós não vemos movimentação ainda do governo federal
para que regulamente esse acesso aos dados. Então, isso é fundamental, né? O Senado fez o seu trabalho, o Congresso Nacional aprovou a lei, mas nós ainda não temos regulamentação. E aí eu lembrei disso quando a senhora falou também que tinha toda uma regulamentação que ainda não foi feita lá em Pernambuco, né? Então, nós precisamos dessa regulamentação também e funcionamento adequado do IBGE e do INEP para que nós possamos poder calcular e monitorar as metas de educação. Muito obrigado pela oportunidade. Também um bom destaque, porque estava comentando aqui com Thalita, se a gente quer, e o plano diz isso, uma educação inclusiva, que busca a equidade, que seja para todos e para todas, esses dados do IBGE podem apontar muita coisa. Aonde é necessário ter escola e não tem, quem é que está fora e precisa vir, né? Sem sombra de dúvida, isso ajudará muito a esse alcance do plano ser um plano inclusivo, democrático e que todos se vejam e se incluam nele. Muito obrigada, doutor Léo. Passa a palavra agora para Rodrigo Coelho, presidente do Comitê de Educação do Instituto Rui Barbosa. Senadora, primeiro, para efeito de evidenciar ainda mais aquilo que eu trouxe em relação à avaliação periódica dos diretores de escola, veja que nós não entramos neste assunto para aqueles cargos de provimento efetivo da educação, como os professores. O diretor escolar é um cargo eminentemente comissionado na grande maioria dos estados e municípios brasileiros, e eles, por muitas fiscalizações que nós fizemos, ficou demonstrado evidentemente, tem pesquisas que foram realizadas também por outros órgãos, não me engano, o próprio Todos pela Educação, acho que fez também pesquisa nessa direção, eles têm um impacto direto na aprendizagem dos estudantes pela forma como faz a gestão da unidade escolar. Então, é neste cargo que nós pensamos na avaliação periódica. E lá do outro, me deixou muito alegre ouvir o Dr. Lucas mencionar o custo aluno qualidade e todos falarem da boa remuneração dos profissionais. Quando nós falamos da eliminação da concorrência para que a oferta se organize de maneira racional, nós queremos, com isso, verificar exatamente o que está constitucionalizado. Custo aluno qualidade, piso nacional do magistério. Então, nós precisamos efetivamente observar nessa oferta as condições de qualidade e viabilizá-las. O controle precisa também, ao perceber irregularidades que estejam presentes no território, apontar caminhos que possa contribuir para a sua solução. Não apenas apontar o problema, mas apontar formas de solução. E entendo eu que, para a aprendizagem, a gente conseguir trabalhar essa avaliação de desempenho dos diretores escolares, para que o ingresso desses diretores se deem por critérios técnicos e não meramente por indicações aleatórias, né? E também, por outro lado, se nós conseguirmos fazer com que a oferta de ensino se dê de forma organizada nos territórios, de modo que as escolas que existam para atender uma demanda específica e não para entender qualquer outro interesse que esteja estabelecido ou que tenha sido estabelecido historicamente. O passado passou, nós precisamos olhar para frente, organizar essa oferta de forma que nós consigamos garantir aquilo que está previsto legalmente. Custo aluno qualidade como característica não só física das nossas escolas, mas também com todos os elementos que compõem essa metodologia. E uma delas, o piso nacional do magistério, que está aí, nós precisamos garantir que ele seja pago na base da carreira, no salário inicial, porque senão nós também estrangulamos as carreiras do magistério no Brasil afora. Então, o que nós trazemos no controle, sob o ponto de vista que o controle deve fazer para a melhoria da política pública de educação, é isso que nós tentamos aqui humildemente contribuir com o Senado Federal, parabenizando mais uma vez pela iniciativa. Sem sombra de dúvida, foi uma grande contribuição. Nós temos, talvez, em relação ao cargo de diretor de escola, doutor Rodrigo, a mais plural e díspare, né, condição, porque nós temos, por exemplo, o estado de São Paulo, onde é concurso. O diretor de escola é um cargo efetivo.
Nós temos a maioria dos estados onde é uma função do magistério, portanto, tem que ser exercida por um professor de carreira. E nós temos, infelizmente, essa situação que foi citada, que é o cargo de confiança, notadamente nos municípios, né? É um cargo de confiança que, no máximo, dura 4 anos, no máximo, né, se o prefeito não se reeleger. E aí, o indicador de permanência, inclusive naqueles que são da carreira, também precisam ser incluídos, né, nessa avaliação de desempenho. Nós não discordamos de forma nenhuma, né, porque algumas redes escolhem por processo de participação, ou eleição direta ou conselho escolar, que indica, e outras é a própria secretaria, né, que retira dali um professor que acha que tem condições de assumir a gestão. São formas tão multifacetadas que ficam até difíceis da gente avaliar. É um ponto, com certeza, que a gente precisa ter muito cuidado. Como eu disse, é um ponto bastante sensível, porque é a gestão imediata, né? É a gestão imediata que faz a ponte entre a escola e os sistemas. Mas eu acho que foi muito rica a nossa audiência, né? É um tema que carece mesmo de um olhar muito estratégico, né? É um tema onde a gente vê muitas organizações, muitas instituições se debruçando sobre ele, né? Avaliar o desempenho do Plano Nacional de Educação é uma coisa que tem para nós um valor muito grande, porque nós queremos que ele seja plenamente atingido, que traga inclusão, que traga qualidade, que de fato a gente possa daqui a 10 anos estar comemorando o alcance das metas. Então, muito obrigada pela participação de todos, pela participação de Thalita também aqui. Antes de encerrar, eu proponho a dispensa da leitura da ata e a aprovação da ata da presente reunião. Então, está encerrada a reunião. Acompanhe que quando chegar aqui no Senado, quem sabe a gente chama vocês de volta. Muito obrigada. Sem 9 meses de barriga não tem nada, sabe? Você não faz nada sem nascer, né? Então é por isso que nós lutamos, e isso é que é ser de direita, isso é que é ser conservador. Eu sou a favor do nascituro, pronto. Se eu sou a favor do nascituro, eu sou a favor de tudo que presta. Agora, quem é contra o nascituro é a favor de tudo que não presta, né? Mas eu parabenizo Vossa Excelência pelo projeto, pela sua proposta, e tomara a Deus, né? Diante de tanta coisa ruim que vem acontecendo, assim, é como uma gota d'água no oceano, né? Mas eu espero em Deus que vai chegar o dia em que nós vamos voltar, né, a assumir o poder nesse país com outro viés, sabe? Com outro viés. Se não tiver um viés de uma visão corajosa, que essas duas casas juntas possa dar suporte a um presidente da República, como aconteceu em El Salvador, nós não mudaremos essa realidade aqui. Não mudaremos essa realidade aqui. Se essas duas casas não fizerem como o Bukele fez, como o povo de El Salvador fez, dando suporte para o Bukele. Dando suporte para o Bukele. Mas aqui no Brasil, vale a pena incorporar as organizações criminosas ou não reconhecer organização criminosas como organização criminosas, como o Brasil não tem feito, não tem reconhecido as organizações criminosas como organizações criminosas, mas o mundo reconhece. O mundo reconhece. Lá no capítulo 2, na Bíblia, Vossa Excelência agora está lendo a Bíblia por causa da sua esposa. Então, capítulo 2, no livro de Reis, segundo Reis, capítulo 2, capítulo 7, a Bíblia narra uma história de uma cidade que foi cercada pelos assírios, pelo exército dos assírios. E a cidade estava sitiada e fechada, porque as cidades eram muradas. E a Bíblia diz que os assírios montaram uma base. E eu já fui lá nesse local onde montou a base. Ainda tem os alicerces. O alicerce
do exército ali, onde eles construíram. Passaram meses ali e com a cidade fechada. Foi acabando tudo, comida, foi acabando água lá dentro, e as pessoas começaram a morrer lá dentro. Mas a Bíblia diz que lá no mato, do lado da cidade, tinha 4 leprosos. E o leproso era condenado a viver no mato mesmo, foi longe da família, descobriu que tinha lepra, sai da sociedade, vai morrer no mato. E lá a Bíblia diz no capítulo 7 que um dos leprosos diz para os outros: vamos lá no exército, nós estamos com fome, vamos pedir comida. Aí um disse: não, e se eles nos matarem? Aí ele retrucou dizendo: não, nós já estamos mortos. Eu até imagino o teor da conversa, né? Porque lepra mata sem você sentir dor. Você não tem mais orelha, eu não tenho mais nariz, não tenho mais dedo, não tenho nada. Nós estamos mortos. Vamos lá. Se der comida, a gente comeu. Se matar, a gente já morreu. E eles foram lá, senador Flávio, tiveram coragem. Quando eles se aproximaram, os soldados começaram a ouvir o som de trombetas. Sim, a cidade de Samaria, ouvi trombetas e som de cavalos e cavaleiros que estavam vindo, um grande exército. E eles fugiram com medo. Quando os leprosos chegaram, não tinha ninguém, só tinha arma, comida, os despojos. Eles comeram e bateram na porta da cidade: saiam, a cidade está aberta. E eu tenho dito, tem 2 anos que eu digo isso. Sempre falei para meu amigo, pastor Silas Malafaia, para você também, já falei, para seu pai. Há 2 anos eu digo, nós só precisamos que Deus mande um leproso para abrir a cidade, porque o Brasil é uma cidade que está fechada. Vai faltar tudo, já falta tudo aqui. Mas Deus há de mandar um leproso para abrir essa cidade. E eu estou vendo essa palavra se cumprindo. A ajuda de fora está vindo. E a ajuda de fora, ela é tão importante que as pessoas, quando me perguntam o que é a lei magnística, cara, é claro que tecnicamente, com a profundidade, eu não sei falar, mas Deus me deu a graça de pegar algo tão difícil e transformar numa coisa tão fácil que as pessoas entendam. A tal magnística, quem está nos vendo em casa, é como uma bomba de gás lacrimogêneo. Nós estamos todo mundo aqui, se fechar a porta, vou jogar essa bomba no Flávio, que o Flávio merece essa bomba magnística. Eu joguei no Flávio. Ela começa, é de gás lacrimogêneo. Daqui a pouco começa a arder o olho de todo mundo que está em volta. Todo mundo começa a sofrer as consequências. É assim a magnística. Jogou no colo de Alexandre. Vai pegar no olho de todo mundo que está perto dele, e vai pegando, e vai pegando, e vai pegando. A ajuda está vindo de fora, nós temos que cumprir o nosso papel. Qual é o nosso papel? Resistir. Nós somos a resistência. Nós somos a resistência. É resistir. Quando as pessoas falam desavisadamente sobre seu irmão, que recebeu um pix do seu pai, porque ele é filho do seu pai, ele é filho do seu pai, quem primeiro foi aos Estados Unidos, no Congresso Nacional, fui eu, senador Girão e Paulo Figueiredo, sem marcar, sem agenda. Ficamos sentados, na porta, sentados, porque estava muito frio, no chão, porque eles não deixaram nós entrar nem na recepção, porque não estava marcado. Nós sentamos no chão, e Paulo Figueiredo saiu procurando uma lanchonete e comprou 3 lanches, um para ele, um para mim, outro para Girão. Depois foram um outro grupo para a OEA junto, senador Jorge Seife, você, o Portinho, o Altineu, tantos outros foram, assim como o PT foi, quando o Lula estava preso. E, por fim, Eduardo foi e ficou. Quem vai explicar essa relação de amizade de Trump, da família dele com Eduardo?
aí uma narrativa de que Eduardo, olha só, Eduardo está fazendo a cabeça de Trump. Aí você fica imaginando assim, meu Deus, o presidente da maior potência do planeta, com tanta coisa para esse cara resolver, está sendo empreado pelo ouvido por Eduardo. Está parando o serviço todo, as reuniões todas, para ouvir o cochicho de Eduardo. Olha, fulano está fazendo merda lá no Brasil, tal. Alexandre só faz merda, tal. E aí, como é que é a merda? Não, ele está fazendo assim. Alexandre se reúne com fulano e fulano. Agora, precisa disso. Olha, se ele não tivesse o serviço de inteligência dele, a CIA, a FBI, pelo menos eles têm amizade com o Mossad, não tem? E o Mossad não sabe nada, não entende nada, o Mossad, né? Eles sabem tudo, cara. Eles sabem até o que está acontecendo lá agora. Eles estão sabendo até dessa reunião aqui. E se duvidar, estão vendo. Estão vendo. Então não tem nada a ver. As pessoas esquecem com o Eduardo, tarifaço. O tarifaço número 2. Porque tem 2 anos que nós estamos vivendo o tarifaço número 1. O tarifaço de Haddad, junto com Lula. Pelo amor de Deus. Então essa narrativa é para a gente esquecer o primeiro tarifaço, que eles fazem todo dia. Eu não esqueço nada. Então me desculpe aí a minha fala. Porque vão começar a me exigir com medo do regimento aqui. Eu não quero botar limite de 50 minutos na fala de Vossa Excelência. 5 minutos. Vossa Excelência me deu 5 minutos, eu falei 3. Obrigado, senador Magno. Vamos lá. A gente está onde aqui? Estamos aqui no projeto de lei, senador Márcio Bittar leu o relatório. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, relatório apresentado pelo senador Márcio Bittar. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão, favorável ao projeto de lei número 205 de 2024 e a emenda número 1 na forma da emenda número 2 CSP substitutivo. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça. Eu faço aqui só mais um comunicado que a gente... Para formalizar aqui o pedido feito pelo senador Márcio Bittar e a decisão dessa presidência, sobre a inclusão do projeto de lei extrapauta em cumprimento ao artigo 121 do Regimento Interno no Senado Federal, estou incluindo em pauta o projeto de lei 839 de 2024, de autoria da senadora Margarete Busetti, e substituindo o relator pelo senador Márcio Bittar. Então, como eu estou incluindo na pauta da nossa próxima reunião na terça-feira, se bem que tem que ver se grava na próxima ou na seguinte, né? Mas, enfim, para Vossa Excelência já está designado o relator. E lembrando que na semana que vem, na próxima terça-feira, às 11 da manhã, é quando faremos essa audiência pública para tratar aqui, para ouvir o ex-assessor de Alexandre de Moraes. E o Talhaferro vai entrar. Por videoconferência, e os outros demais convidados, porque, na verdade, Vossa Excelência fez um aditamento ao que já tinha sido aprovado, um requerimento do senador Eduardo Girão, que já traz também alguns convidados para tratar do mesmo tema. Presidente. Senador Márcio Bittar. Eu fiquei aqui... Claro que o teu pai, o presidente Bolsonaro, é o meu guia, então eu prestei solidariedade aqui a ele, a sua família, mas acabei esquecendo do pastor Silas Malafaia. Quero, inclusive, dizer aqui, na presença do senador Magno Malta, que lá no passado, na CCJ, tivemos um desentendimento. Eu estava para ser votado o debate sobre a legalização dos jogos de azar. Eu sou contra por razões diferentes das razões do pastor Silas, mas o fato é que eu sou contra, mas a votação não aconteceu na parte da manhã, ela foi acontecer na parte da tarde. Eu estava numa ressonância magnética, numa cirurgia que fiz no tornozelo esquerdo. Enfim, surgiu então uma crítica pública que eu respondi publicamente também, e aí criou-se um mal-entendido de que
numa manifestação em São Paulo, não teria subido ao caminhão. Entendi eu, à época, que teria sido uma intervenção do pastor Silas. Foi esclarecido e é bom que isso tenha sido já passado. Então, eu quero aqui também prestar a minha solidariedade ao pastor Silas Malafaia pelo absurdo cometido a semana passada com ele, a apreensão de passaporte, sendo tratado como se bandido fosse, coisa que não é. Então, fica aqui a minha solidariedade ao pastor Silas também. Obrigado, senador Márcio Bittar. E aqui a última parte da nossa audiência é a deliberação para a escolha das emendas da Comissão de Segurança Pública ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026, que tem por objetivo a escolha das emendas da comissão a serem apresentadas na CMO ao PLDO 2026, PLN número 225. Foram apresentadas 22 emendas ao anexo de metas e prioridades e 13 emendas ao texto do PLDO 2026. Nos termos do parecer preliminar aprovado na CMO no dia 15 de julho de 25, cada comissão permanente poderá apresentar até 3 emendas ao anexo de metas e prioridades, podendo ainda apresentar emendas ao texto do PLDO 2026, sem limitações quanto à quantidade. E como eu mesmo fiz o relatório, já que estava em cima do prazo, eu quero só pedir ao senador Magno Malta que assuma aqui a presidência ao meu lado, enquanto eu faço a leitura do relatório. Senador Magno Malta, por favor. Que o senador Magno Malta na presidência, ele vai ter que distribuir a palavra, não usar a palavra. Então, acho que a gente consegue terminar essa reunião hoje ainda. Senta aqui, senta aqui. Monsanto passava a palavra para ele mesmo e ele pediu uma parte. Como é que é? Monsanto passava a palavra para ele mesmo e ele mesmo fazia uma parte a ele e tocava o barco até meia-noite. Está aqui o parecer, está aqui, ou Com a palavra o senador Flávio Bolsonaro. Só isso? Vai fazer uma introdução? Mentira. Não, você... Você quer que ele fale tudo? Eu ia fazer... Você não quer que ele repita? As duas falas não, né? Obrigado, senador Magno Malta. Eu vou passar diretamente aqui a análise. Cumpre ressaltar inicialmente que esta comissão pode apresentar até 3 emendas de inclusão ou acréscimo de meta. Essa circunstância constitui intransponível limitação para o atendimento pelas propostas apresentadas que contemplam 3 programas e 3 objetivos específicos distintos. O inegável mérito das indicações acentua ainda mais a complexidade e responsabilidade na escolha. Dentro da incontornável dificuldade imposta por esse panorama, examinamos as propostas de emenda buscando ponderar a sua importância relativa e a amplitude de seu alcance, com a intenção, ademais, de beneficiar diferentes instituições e de atender o maior número de parlamentares apresentantes de sugestões. Assim, procedemos ainda sob a consideração, naturalmente, das normas incidentes do contexto, em particular no que diz respeito à competência temática da comissão. As emendas propostas atendem às disposições constitucionais. O mérito de cada emenda será devidamente avaliado no momento oportuno pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Seguindo essas diretrizes metodológicas e considerando as restrições aprovadas no parecer preliminar da CMO, procuramos, em nosso parecer, acolher as emendas que albergassem o maior número possível de parlamentares dessa comissão e o maior quantitativo de meta por cada objetivo específico, ao mesmo tempo que versam sobre tema e ações de grande interesse nacional. Além disso, foi avaliada a pertinência de cada proposta em relação às competências regimentais da Comissão de Segurança Pública. Desse modo, propomos a apresentação das seguintes emendas de inclusão ou acréscimo de meta por essa comissão. Aí tem uma tabela aqui, que eu acho que não é o caso fazer a leitura dela, mas está disponível a todos os senadores. Em relação às emendas ao texto, considerando que não há limitação quantitativa para esse tipo de proposição, manifestamos-nos favoravelmente à apresentação de todas aquelas que estejam em conformidade com as competências da Comissão de Segurança Pública. Antes exposto, somos pela apresentação por parte da Comissão de Segurança Pública de todas as propostas de emendas ao texto. Somos também pela apresentação das seguintes emendas ao anexo de prioridades e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026,
na forma das seguintes propostas de emendas. Eu vou só fazer a leitura aqui então, já que são 3 apenas, dos objetivos específicos. 1. Fortalecer a atuação das instituições de segurança pública no enfrentamento à criminalidade. A segunda emenda: promover a segurança cidadã e a cultura de paz com foco na prevenção da violência contra grupos de pessoas vulneráveis. E 3. Disseminar e fomentar estratégias de acesso a direitos e prevenção ao uso problemático de álcool e outras drogas com enfoque em grupos de pessoas e territórios vulnerabilizados. Propomos ainda que a Secretaria da Comissão fique incumbida de proceder às adequações que se fizerem necessárias à formalização e apresentação das emendas à CMO, inclusive adaptando a justificação das emendas, tal como foram sugeridas, indicador e unidade de medida para os sistemas de elaboração de emendas. Em particular, a emenda 2 deve registrar um acréscimo de 27%, de tal forma que a meta para 2026 na LDO fique conforme a meta do PPA, do Plano Plurianual, para o mesmo ano. É o parecer, senhor presidente. Magno Malta. Aqui, ó. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu vou discutir. É igual Monsanto. Não, eu só quero... Nós estamos numa comissão de segurança pública, né? Estou até brincando. Mas a distribuição aí, senador Flávio, ela é perfeita e pertinente dentro daquilo que nós propomos aqui na Comissão de Segurança Pública. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Devolvo a palavra ao presidente rapidamente, para não dizer que eu estou falando demais. O senador Flávio. Vossa Excelência sabe que tem o tempo que achar necessário. Aprovadas, o resultado: aprovadas as emendas da Comissão de Segurança Pública que serão apresentadas ao PLDO 2026, PLN 225, na Comissão Mista de Orçamento. Nos termos do artigo 44, inciso 1 da Resolução do Congresso Nacional número 1 de 2006, as emendas da comissão devem ser apresentadas juntamente com a ata da reunião em que houve sua aprovação. Portanto, proponho a dispensa da leitura e a aprovação das atas da presente reunião e da 22ª reunião realizada em 19 de agosto. Aqueles que concordam permaneçam como estão. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário Oficial do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, reitero o convite para na próxima terça-feira estarmos todos aqui na audiência pública importante e declaro encerrada a presente reunião, desejando uma boa semana a todos. Desse sindicato, que, olha aqui, família de sindicato de irmão de Lula fez casa de 519 metros quadrados, veja as fotos, aí fala da família do Inocentini, em Jarinu, São Paulo, e mostra aqui, né, que eles recebiam comissão por cada desconto indevido. Ou seja, é uma organização criminosa que está há muito tempo, há décadas, dominando o INSS, fraudando, roubando, fazendo pouco caso dos pobres, das pessoas que trabalharam a vida inteira para ter direito a uma aposentadoria digna. Eu tenho na minha casa uma funcionária que trabalha comigo há muitos anos e ela constatou também o desconto ilegal há muitos anos na sua aposentadoria. Além desses empréstimos consignados que a pessoa não faz, que ela é enganada e que tem também descontos. Então, nós estamos aqui para trabalhar com seriedade. Vamos lutar contra qualquer tipo de manobra para prejudicar as apurações devidas. Quero que todos contem comigo, com o meu trabalho, em minha dedicação integral a esta comissão. Muito obrigada. Obrigado, deputada Bia Kix. Com a palavra o deputado Rogério Correia. Presidente, o senhor poderia recuperar minha inscrição que eu estava perfeitamente. Lá dentro? Só dando uma sequência aqui e já passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Obrigado, presidente. Presidente, senador Carlos Viana, primeiro desejar a Vossa Excelência uma boa presidência na nossa comissão e que a gente possa fazer, de fato, uma investigação séria, porque
Estes crimes foram contra aposentados e também consignados, que nós vamos ver, por bancos e pessoas pobres por esse Brasil afora. E não são poucos aposentados, aliás, a grande maioria, que sequer sabia que tinham descontos nas suas folhas de pagamento. Então, R$40, R$30, R$20, e eles sequer sabiam que entidades eram essas. Isso há muito tempo. Alguém disse aqui que demorou a investigar, é verdade. Bolsonaro, por exemplo, sabia de tudo há 4 anos atrás. Quem disse isso foi o senador que estava aqui ao meu lado, Isalci, em debate com o nosso colega, né, e deputado Alencar Santana, que entregou a ele, inclusive, toda uma documentação de fraudes. E que Jair Bolsonaro, tendo aquilo, eu agora, não Isalci, falo, não fez nada. Nós ficamos 4 anos sem nenhuma apuração sobre esse fato. Se Isalci entregou isso ao presidente, disse que havia fraude, foi lá com servidores do INSS, para mim, Jair Bolsonaro teria que depor, porque não fez nada. Esse seria um que teria que vir aqui. Evidentemente, o relator, não sei por que não o colocou. O senador Isalci deveria pedir que Jair Bolsonaro viesse aqui. Falo com sinceridade, porque se foi entregue a ele, no mínimo ele prevaricou. Ele teria que levar isso à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, teria que ter visto o que era a fraude punido. Pelo contrário, durante o governo Bolsonaro, vocês vão ver que várias entidades foram cadastradas, entidades que deram o cano nesses servidores e mais. Então, realmente demorou a apuração. A apuração veio começar no governo do presidente Lula, através da Controladoria Geral da União, que é órgão que é independente, mas ligado ao governo, e também a Polícia Federal, que iniciaram essa investigação e que, ao saber de tudo isso, o presidente interrompeu qualquer desconto e está devolvendo, já devolveu 80% dos aposentados. Olha quanta diferença. Bolsonaro recebeu tudo, nada fez. Lula soube, está devolvendo o dinheiro e fazendo a investigação. Então é mais um tiro no pé que a oposição dá ao colocar essa CPMI. Aliás, o segundo tiro no pé, porque o primeiro foi na CPMI do golpe, onde eles tentaram dizer que Jair Bolsonaro nada tinha a ver com o golpe, que era um coitado, um inocente que estava nos Estados Unidos passando mal e por lá viu aquele quadro absurdo que ele nada tinha a ver, um verdadeiro anjo. Não é o pensamento do Supremo, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, e ele agora começa o julgamento final no dia 2, no dia 12 estará preso. Será, portanto, o presidiário Jair Bolsonaro. Então, a CPMI, que foi um tiro no pé, será outro tiro no pé. Mas dados já falam disso. O relator sabe desse processo, já deve ter lido isso nas matérias. Vocês ouviram aí o tal careca do INSS. Olha a matéria de onde o careca do INSS se enriqueceu. Vocês vão ver quando. Então, ele conseguiu comprar uma casa em fevereiro de 2024. Portanto, ele acumulou esse recurso antes, no valor de 3,3 milhões de dólares, ou seja, quase 20 milhões de reais, que o careca do INSS comprou uma casa na Flórida, na praia. Ou seja, ele vinha acumulando riqueza, esse careca do INSS, porque pelo passado dele ele não teria esse recurso. Então é evidente que houve sim todo um procedimento de roubo dessas entidades durante esse processo. Essa quadrilha continuou posteriormente? Sim, e tudo será descoberto. A quadrilha se iniciou num período e está sendo investigada até o dia em que se interromperam os processos. Então essa quadrilha tem que ser toda ela colocada em xeque. Eu pedi uma entidade em particular, que é de Belo Horizonte, senador Carlos Viana, a BANSP, é uma entidade em Belo Horizonte que ninguém nunca ouviu falar. Eu procurei saber dela, ela existiu exatamente, acho que 2 anos, depois ela sumiu de novo. Ela acumulou mais milhões e milhões, ela de repente, ela tinha em torno de 4 mil servidores e passou para mais de 40, 50 mil pessoas civis aposentadas durante 2 anos e sumiu. Essa entidade eu já estou procurando saber, inclusive já convoquei a presidenta. Ela não está ali no requerimento. Então, como tem um acordo, eu peguei o número do requerimento, não sei por que não está ali. Já foi colocado por mim e essa entidade precisa ser verificada. Bem porque é de BH e o pessoal tem me cobrado que diabo de entidade é essa que roubou tanto. Mas nós vamos descobrir. Então, boa sorte, um trabalho bom para todos nós. Muito obrigado, deputado Rogério Correia. Artigo 14.
Peço a Vossa Excelência um tempo para me responder aqui, porque já é a segunda vez que coloca o meu nome e eu não estava presente. Pois não, senador Exauci. Eu quero explicar de uma forma definitiva essas questões que foram levantadas aqui. O PT tem essa mania de criar uma narrativa mentirosa e ficar repetindo, até achar eles mesmos achando que é verdade. Eu fui eleito senador em 2018, recebi no meu gabinete, depois fui lá na Associação dos Peritos, que solicitavam, naquela época, 2018, não tinha tomado posse ainda, para que os peritos pudessem ter acesso ao novo governo, porque existia a questão da aposentadoria, não é, que bastava a declaração do sindicato, a questão do seguro-defesa, que na época Brasília tinha, acho que não caberia os pescadores aqui no lago. Então tinha uma série de irregularidades e eles queriam, inclusive, participar, né, com um bônus para os peritos e também participação lá ir para o Ministério da Economia, não para a Previdência. Eu sugeri que eles fossem lá no CCCB, onde estava a transição, Jair Bolsonaro não tinha tomado posse ainda, eles foram e 17 dias depois, dia 17 de janeiro, o presidente da República encaminhou para essa casa a MP 871, exatamente para evitar, não é, essas aposentadorias. Então, para esclarecer definitivamente. E depois, quando chegou aqui, eu fui presidente da comissão da MP 871. E quem votou contra esses controles foi exatamente o Partido dos Trabalhadores. Obrigado, senador Exauci. Presidente, artigo 14 respeitado. Pois não, senador Artigo Alencar. 14 também, que eu fui citado pelo deputado Rogério Corrêa. Pois também. não, senador Alencar. Da mesma maneira que o senador foi citado, também fui citado. E quero esclarecer aqui, eu participei de 2 debates ao vivo com o senador Exauci Lucas, onde ele disse que tomou conhecimento de irregularidades no INSS, de descontos indevidos, e ele disse que levou ao ex-presidente Bolsonaro, ao conhecimento dele. Eu indaguei, senador, ao vivo, se Vossa Excelência e se o ex-presidente levaram ao conhecimento da Polícia Federal, se levaram ao conhecimento do Ministério Público, se tomaram alguma medida de suspensão dos descontos, se tomaram alguma medida de investigação, e Vossa Excelência ficou silente, calado, e repetiu ainda, na primeira entrevista, não, eu tomei conhecimento e levei ao presidente. Vossa Excelência, e depois teve uma outra entrevista, 10 dias atrás, Vossa Excelência repetiu isso com orgulho, tomei conhecimento e levei ao presidente Bolsonaro. Indaguei novamente se Vossa Excelência levou à Justiça, se levou ao Ministério Público Federal, se cessou os descontos, se o governo anterior. Vossa Excelência, não. E ainda fala que enviaram uma MP. Ora, e a Justiça para apurar as irregularidades? Relator, Vossa Excelência, que é um promotor público, o Ministério Público teria competência, um governo federal, um senador tomando conhecimento, de levar isso ao Ministério Público para apurar e pedir ao Ministério da Previdência de então, ao presidente do INSS, que se cessasse esses descontos indevidos. Mas nada foi feito. Ou foram omissos ou prevaricaram. Tá bem. Isso é claro e nítido. Não foi eu que disse. Não foi eu que assumi, presidente. Foi um senador que depois disse que presidiu a comissão da medida provisória, que veio para cá, olha só, senador. Para encerrar, deputado, por gentileza. Para encerrar. Ele foi no tempo, presidente. Espera um minuto, só um instantinho. Olha, eu estou sendo... Peraí, não. Artigo 14 só pode ser citado 2 vezes. Eu estou sendo aqui gentil e ceder a palavra a todos. Então eu vou pedir ao deputado Alencar para encerrar, para a gente continuar a sequência dos oradores. Por gentileza. Presidente, dentro do tempo. Só para dizer que é mentira, viu, presidente? Vossa Excelência... Senador Exauci, o senhor teve a palavra, senador. Agora vamos ouvir. Então, vamos passar a entrevista aqui ao vivo? O senhor topa? O senhor topa passar a entrevista ao vivo? Deputado Alencar, deputado Alencar, por gentileza. Está dizendo que é mentira, o senhor topa passar a entrevista ao vivo? Eu expliquei para vocês então, que é deputado Alencar, para encerrar, por favor. Está me chamando de mentiroso. Não, por favor, para encerrar. O senhor peça para ele também Senhores, comportamento. Nós temos aqui um... Não, pelo comportamento. Eu vou... Deputado, ele está por dizendo favor, que eu sou mentiroso. Para encerrar, eu topo passar a entrevista aqui. Por favor. Vossa Excelência presidiu a comissão. Vou dar sequência aos oradores. Vou dar sequência aos oradores. Por favor, que você era o presidente. Por gentileza, deputado. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Marcelo Van Hatten. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência pela tolerância e pela condução. Mas é complicado.
É complicado. Presidente, posso... Senhores, por favor, senador Exalci, senhores, teremos muito tempo ainda da agora para frente para colocarmos a limpo. Obrigado. Obrigado, presidente. Deputado Marcel Van Hatten. Obrigado e quero parabenizar... Eu estou tentando ser assim, o mais claro possível, porque já disseram até que eu estou ameaçando a imprensa. Então, um dia tenso como esse aqui, a gente está querendo estabelecer regras de convivência, de boa convivência. Então, por favor, eu peço aos senhores parlamentares que a gente, o máximo possível, possamos nos tratar com a deferência que esse parlamento exige. Por gentileza, deputado Marcel Van Hatten. Até começo por aí, presidente, com todo o respeito que eu tenho à imprensa, eu entendo que dificilmente vão postar alguma imagem de telas de celular de deputado, porque nem as mensagens da Vaza Toga à imprensa brasileira em geral, com exceções, quis publicar, e praticou autocensura. Nós vivemos num momento muito difícil e muitas coisas que nós vemos acontecer hoje no Brasil em termos de censura contaram e continuam contando com a colaboração da imprensa brasileira e, repito, salvo exceções. Espero que aqui a imprensa faça a cobertura de fato de tudo aquilo que precisa ser apresentado. Mas também faço aqui uma ressalva, senhor presidente, elogiando o trabalho do relator, deputado Alfredo Gaspar, que tem minha admiração irrestrita. Faço uma ressalva porque, senhor presidente, esse gráfico mesmo, por mais que tenha aparecido aqui e ali na imprensa, praticamente não é mencionado, né, Luiz Lima? Porque é o seguinte, o PT está dizendo, não, o roubo começou antes lá no Bolsonaro, aí o Lula viu, investigou e está devolvendo. Essa é a narrativa. A verdade, senhor presidente, é que desde que o mundo é mundo, bom, desde que o INSS é INSS, existe roubalheira no INSS. Eu lembro quando criança ainda via no Jornal Nacional a Jordina de Freitas e um escândalo do roubo dos aposentados. Eu não estou dizendo que um crime justifica o outro, muito antes pelo contrário. Todos os ladrões devem ser punidos e, felizmente, em alguns momentos da nossa história, ladrões do INSS foram investigados e punidos. Agora, senhor presidente, essa narrativa do PT não fica de pé. Porque é o seguinte, o estouro realmente das contribuições foi justamente sobre o Lula. De 782 milhões em 2022 para 1.300 milhões praticamente em 2023 e um salto para 2 bilhões, me corrija o deputado Crisóstomo muito bem, bilhões, 2 bilhões e 700 milhões no governo Lula. E aí diz que o Lula descobriu e foi investigar. Não. Se o Lula descobriu, ele mandou roubar mais. Porque ficaram mais de 2 anos nessa roubalheira até finalmente ter uma investigação que levou mais de 2 anos o PT roubando. E aí foram eles que decidiram parar com a roubalheira? Não. Trabalho sério de delegados da Polícia Federal. Uma polícia que, lamentavelmente, na sua cúpula está aparelhada. E por isso mesmo, apesar do trabalho sério de vários delegados da Polícia Federal, nós vimos o chefe da Polícia Federal tentar amorcegar a participação do sindicato do irmão do Lula. Ou seja, até a família do Lula está envolvida. E o que vimos foi o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em entrevista à imprensa, dizer que não havia investigação. Ele deu um rodeio, um floreio numa resposta que demonstrava claramente, na minha opinião e na opinião de quem assiste uma entrevista daquelas, que ele estava tentando preservar o entorno da família do presidente Lula. Felizmente, presidente, Deus nos deu a oportunidade de tê-lo conduzindo essa CPMI. E quero desejar a Vossa Excelência, senador Carlos Viana, e mais uma vez ao deputado Alfredo Gaspar, relator, e a todos os deputados, independentemente de partido, que façamos uma investigação séria, que se punam de fato os responsáveis, se devolva o dinheiro e a população brasileira não veja mais uma CPI acabar em pizza. No que depender de mim, com certeza este não será o resultado. Nós vamos até o fim, estarei aqui em todas as reuniões e vamos trabalhar pelo nosso Brasil e para que os nossos aposentados sintam-se, pelo menos,
neste caso, senhor presidente, representados por quem luta por eles. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcelo Van Hatten. Com a palavra, o senador Rogério Marinho. Presidente, eu gostaria que restabelecesse a minha inscrição. Pois não. Por conta da reunião. Pois não, deputado. Com a palavra, o senador Rogério Marinho. Senhor presidente, senhores deputados e senhores senadores, eu acredito, como muitos aqui, que é importante que nós tenhamos aqui a serenidade e a civilidade no trato para buscarmos o que espera de nós a sociedade brasileira. Que esse crime hediondo não fique sem punição. E é um crime hediondo porque nós podemos compará-lo, guardado as devidas proporções, a se retirar de uma criança desprotegida o seu alimento ou a sua proteção. A maior parte dessas pessoas que foram fraudadas são, inicialmente, aposentados rurais. Aposentados rurais que foram ludibriados, alguns há mais de 30 anos. Quando determinamos aqui, na negociação que fizemos o marco temporal, né, nós, na verdade, limitamos no tempo uma situação que se arrasta há dezenas de anos, pelo menos 30 anos. Escutei há pouco aqui uma discussão, porque o governo sabia ou deixar de saber. Gente, por favor, vamos ter responsabilidade no que a gente coloca. Agora, no dia 16 de maio de 2025, está aqui no Globo News, idosa descobriu que teve descontos indevidos no INSS por 30 anos. E eu vou contar para vocês, eu gostaria de ter atenção, para vocês saberem qual é o modus operandi dessas associações sindicais que roubaram os aposentados brasileiros, principalmente os mais fragilizados, por mais de 30 anos. Vamos remontar a 1988, com a Constituição Cidadã, que determina que o antigo fundo rural não era mais vigente. Ou seja, aqueles que, mesmo que não contribuíram para a Previdência e se aposentavam no sistema de assistência com a aposentadoria rural, tinham direito a um salário mínimo, pelo menos. Um salário mínimo, senhor presidente. E isso só foi pago a partir de 91. E a primeira CT que se tem notícia de importância e relevância foi em 1994, entre a CONTAG e o INSS. E foi dada a CONTAG, a confederação tão famosa que reúne os trabalhadores rurais, um poder cartorário de fé pública. O cidadão que precisava se aposentar, tinha que ir no sindicato rural e pedir à CONTAG uma certidão para apresentar a Previdência. Isso é que permitia a sua aposentadoria. Só que a maioria desses aposentados eram analfabetos ou analfabetos funcionais. E preenchiam uma ficha onde, na verdade, permitiam que houvesse esse desconto sem conhecimento. E passaram, alguns deles, 30 anos sendo roubados. E por que eu estou afirmando isso? Porque a Advocacia Geral da União, e está aqui no documento que Vossa Excelência apresenta, ilustre relator, fez uma aferição com mais de 1.000 aposentados e quase 98%, ou seja, é um teste de DNA. Disseram, eu não dei causa a essa contribuição. E o governo, não satisfeito com isso, monta uma operação que é o crime perfeito, ou seja, roubaram os aposentados e estão pagando ou ressarcindo os aposentados com o dinheiro dos aposentados, ou seja, dos pagadores de impostos. E com um agravante, quero que vocês prestem atenção ao nível de periculosidade que é colocado contra aqueles que não têm como se defender. O acordo feito entre a AGU, o ministro Toffoli do STF e os aposentados rurais impedem que eles possam, de acordo com a lei, receber em dobro. Deveriam receber em dobro, estão recebendo só uma vez. E mais, a presunção de culpa cai sobre o aposentado, na contramão no que diz o relatório. O aposentado reclama e se manda para a associação para dizer, o senhor tem prova de que esse aposentado ele é um contribuinte seu? Aí a associação tem 15 dias para responder, normalmente com documentos falsos ou obtidos de forma fraudulenta. E o aposentado que é confrontado com essa situação fica a ver navios e orientado a procurar o judiciário. Ou seja, o governo parte do pressuposto
que o aposentado que reclama está mentindo. E parte do pressuposto que as associações falam a verdade. E tanto é verdade que mais de 50% dos que requereram não foram ressarcidos. Com essa lógica perversa, para preservar associações ligadas a sindicatos. Agora, nós aqui vamos escutar muitas narrativas. E eu espero, sinceramente, que todos nós aqui temos espírito público. Para encerrar, senador. Para entender que, neste momento, estamos sendo observados pela sociedade brasileira, independente do viés ideológico de quem quer que seja. Nós temos aqui a obrigação de identificarmos quem foi, em qualquer governo, porque nós não temos bandido de estimação, quem deu causa a esse tipo de comportamento criminoso e reiterado, que explodiu justamente em 23 e 24, lesando milhões de aposentados brasileiros, e que eles sejam expostos e penalizados exemplarmente. Obrigado, senador. Possamos propor aqui, senhor presidente, para concluir, mecanismos para que isso não se repita mais. E a começar de um requerimento que eu apresentei aqui nesse colegiado, de evitar que essas contribuições possam ser implantadas ou reimplantadas antes do término do nosso trabalho aqui na comissão. Com a palavra, o deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Carlos Viana. Parabéns pela condução dos trabalhos. O senhor é firme, é equilibrado. Ao relator Alfredo Gaspar, toda a minha admiração. Muito satisfeito em ter o senhor como colega. E boa sorte ao vice-presidente Duarte. Presidente Carlos Viana, é o meu segundo mandato. E no primeiro mandato, na Câmara dos Deputados, eu sempre estive muito presente. Eu nunca faltei em nenhuma sessão em 7 anos. Eu nunca vi um deputado federal do PT, então oposição ao governo Bolsonaro, a sugerir uma CPI de investigação INSS. Pelo contrário, nós, a todo tempo, nos 4 anos do governo Bolsonaro, tentamos apresentar mecanismos de controle para que isso não ocorra. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão aqui. A ótima assessoria legislativa do Partido Novo já aponta aqui inúmeros sindicatos fachada, operadores financeiros do esquema, recebedores de propina. Mas quem está por trás protegendo todo esse esquema? Quem são as pessoas que, através do silêncio, protegem essas pessoas? Fazer política, muitas das vezes, é ficar em silêncio, é se abster em votação. Eu quero lembrar aqui que o PT e o José Dirceu foi muito feliz quando ele falou que popularidade é diferente de poder. E o PT entendeu o que é poder. Em quase 20 anos de lulapetismo no Brasil, essa turma, esse grupo político, indicou 15 ministros ao STF. Presidente Lula, 10 ministros e Dilma Rousseff, 5 ministros. E são esses ministros que ficam em silêncio. E que, com o decorrer dos anos, a gente chega ao pico de 2 bilhões e 700 milhões de desvios de recursos em 14 estados, apresentado pelo relator Alfredo Gaspar. 100% das pessoas não sabiam que eram descontadas. A gente tem um acréscimo durante o governo Lula de 29 instituições que receberam mais de 50 mil inscrições de aposentados, perto de 100% desses aposentados não saberem que são descontados. Ricardo Lewandowski, indicado pelo presidente Lula em 2006, trabalhou com Marta Suplicy em São Paulo, ligação forte com o PT. Ricardo Lewandowski tem o seu filho, com um escritório de advocacia, defendendo entidades como a CEBAP, a AMBEC, apontadas aqui pela liderança do Senado Federal, liderada pelo senador Rogério Marinho, ambas vinculadas a Maurício Camisotti, que é apontado como sócio oculto dessas operadoras financeiras de esquema. E tem o senhor Henrique Lewandowski, com seu escritório, sendo contratado 1 mês e meio antes da operação sem desconto, em 23 de abril. Ora, tem que ser muito ingênuo para achar tudo isso normal. O brasileiro, olha como esse grupo, que infelizmente comanda o nosso país no século XXI, há 20 anos, nos faz de palhaço. É duro acreditar que essa CPMI, e eu agradeço, porque graças a essa CPMI que as fraudes foram interrompidas em abril, que já estavam batendo 800 milhões, e iria bater recorde em 2025. Nós já estamos fazendo muito.
Aliás, roubaram os aposentados e agora batem no peito. O PT vai devolver. O PT não vai devolver coisa nenhuma, é dinheiro nosso. Agora todo brasileiro vai ser roubado. Porque quem não é aposentado vai pagar a conta. Por que vocês não apontam o dedo para as pessoas que deveriam ter denunciado isso, que é a justiça brasileira? Por que o STF dava 48 horas para o presidente Bolsonaro explicar por que não usava máscara e não dá 48 horas aqui, ó, para o seu Maurício Camezotti explicar como é que é feito esse esquema todo aqui e os demais servidores do INSS, Alexandre Guimarães, Virgílio Oliveira Filho, André Fidelis? Por que a gente não pega aqui, ó, a Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, que foi um dos responsáveis pela fundação da CUT em 83, está tudo interligado. Por que esse silêncio sepulcral do STF? Olha, é muito difícil esses criminosos serem presos no Brasil, enquanto a gente tem aqui... O presidente Bolsonaro vai ser julgado pela primeira turma do STF, 5 ministros, 4 indicados pelo Lula, e outro ministro com ressentimento indicado pelo Temer. Olha, a gente já está fazendo muito por esse país, mas não adianta nada a gente apontar quem cometeu o crime se a justiça brasileira não condenar. Que Deus nos abençoe. Amém. Ao senador Carlos Viana, ao deputado Alfredo Gaspar, relator, e ao vice-presidente Duarte. Obrigado. Obrigado. Terminando a relação dos titulares, com a palavra o deputado Beto Pereira. Não, presidente, antes de mais nada, parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, parabenizar o relator Alfredo Gaspar pela apresentação do relatório, muito bem estruturado, muito bem equilibrado. Essa questão do lapso temporal tecnicamente perfeita, resguardando a questão prescricional, a estratégia de investigação apresentada, plano de trabalho aprovado, e aqui eu quero dizer de ordem prática à sociedade brasileira o que nós hoje aqui conseguimos produzir. Aprovamos o plano de trabalho, esse plano de trabalho muito bem estruturado, fizemos um amplo acordo para a aprovação de requerimentos em bloco, requerimentos esses de convocação, requerimentos de documentos. Isso vai possibilitar que nós tenhamos aí um trabalho já prioritário dessa CPI. Portanto, hoje, nós conseguimos aqui, tanto parlamentares de oposição quanto parlamentares governistas, promover um grande acordo, importante acordo, que vai nos garantir argumentos e instrumentos sólidos para dar continuidade à investigação. Portanto, presidente, nobre relator, fico contente de poder, nesta manhã, ter contribuído para a celebração desse importante acordo. É o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Para encerrar também a lista, me esqueci, peço desculpas, deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, vice-presidente, senhor relator, demais integrantes dessa comissão. Eu quero dizer aos senhores, de forma muito tranquila, que ninguém tem mais interesse... Presidente, por gentileza. Eu vou esperar um pouquinho, acho que deu um probleminha ali com o colega. Pode me restituir meu tempo, por gentileza? Me restitui meu tempo, por gentileza, presidente. Peço à secretaria que restabeleça o tempo do deputado. Com a palavra, deputado. Ninguém mais do que o governo tem interesse que esta comissão parlamentar de inquérito tenha êxito no trabalho que nós vamos realizar. Por quê, senhor presidente? Porque é muito importante que a verdade apareça e que a sociedade brasileira possa compreender esse esquema que fraudou, que roubou bilhões de reais dos aposentados e aposentadas do nosso país.
Agora, senhor presidente, para que a gente possa entender esse mecanismo, é preciso que a gente entenda o que aconteceu. Quando que foram mudadas as normas que permitiram que estas entidades fantasmas, que não representam ninguém, que nunca tiveram trabalho sindical em lugar nenhum, pudessem fazer os descontos? Quando que isso foi feito? Nós vamos apurar isso. E nós vamos identificar em que momento isso aconteceu, quem era o ministro da época, quem era o diretor de benefício, quem era o presidente do INSS. Nós vamos avançar na investigação e nós vamos descobrir quem mudou as normas, porque até então só era possível ter o desconto associativo com autorização do segurado. Quem é que mudou a norma? Para que nós pudéssemos ter esse escândalo de até 50 mil associados sendo lançados para o desconto sem que as pessoas soubessem. Em que governo foi feito isso? Quem era o ministro? Quem era o presidente do INSS? Quem era o diretor de benefícios? Quando que foram alteradas as regras que afrouxaram a capacidade de fiscalização, que exigiam até então que esta autorização fosse renovada e que depois, inclusive, numa medida provisória, foi incluída uma emenda Jabuti para que esses descontos passassem a ser eternos? Quando que foi feito isso? Foi feito no governo do presidente Lula? Não foi. Foi feito no governo da presidenta Dilma? Não foi. Então esse esquema criminoso, ele só aconteceu porque ele foi arquitetado, engendrado, de forma profissional, por criminosos que tomaram de assalto a estrutura do poder, mas foram colocados lá por quem? Pelo Espírito Santo? Não foram. Quem eram os políticos da época que tinham influência para colocar os bandidos para comandar o INSS, a Previdência, e fazer com que esse roubo pudesse acontecer? E aí, senhor presidente, eu tenho visto Vossa Excelência falar e o relator falar, e eu concordo, nós vamos rastrear o dinheiro. E vamos descobrir onde é que foi parar o dinheiro. Foi na campanha nossa? Alguém sabe de alguém do PT que tenha recebido dinheiro na campanha eleitoral do esquema criminoso da Previdência? Eu não sei. Mas eu sei de ministro da Previdência da época que teve dinheiro na conta, depositado por conta das figuras que estão envolvidas no roubo do INSS. Onde é que foi parar esse dinheiro? Nós vamos rastrear esse dinheiro. Vamos descobrir quem são as conexões, com que grupos políticos. Aliás, a gente vai pegar as agendas e vai saber na época quem foram os deputados que foram lá na Previdência, no INSS, gestionar para que as entidades fantasmas fossem cadastradas. Vai ser muito bom que tudo isso possa aparecer. E na medida que isso aparecer, a sociedade brasileira vai compreender que o esquema criminoso foi gestado no governo Bolsonaro e acabou no governo do Lula. Quem acabou com a corrupção, quem acabou com o roubo, fomos nós. E quem garantiu que o dinheiro seja devolvido para os aposentados e aposentadas foi o governo do presidente Lula. Por isso, senhor presidente, nós estamos muito tranquilos. Quero dizer que eu fiquei satisfeito com o plano de trabalho apresentado pelo relator e eu espero que no decorrer do trabalho a gente possa aprofundar essa investigação, fazer com que a verdade possa aparecer e que efetivamente esses criminosos sejam identificados, responsabilizados, para que isso nunca mais se repita. Muito obrigado, deputado. Pela ordem, presidente. Pois não, pela ordem, senador Randolfo. A primeira parte pela ordem é para o que o senhor vai encaminhar agora, que imagino que seja a votação. O segundo é que, para que não se repita, até pelo bom relacionamento de nós aqui, estamos primando. Tivemos um debate muito proveitoso ainda há pouco com o líder Rogério Marinho, com o relator. Então, pedir a Vossa Excelência que, para que não ocorra incidentes como este do início da fala do deputado Paulo Pimenta ainda há pouco,
Vossa Excelência chame a atenção dos parlamentares ao que diz subsidiariamente ao Regimento Comum o artigo 19, inciso 1 do Regimento do Senado. Obrigado, senador. Senhores, eu vou dar sequência aqui na segunda parte da nossa reunião, que é a deliberativa, antes de passar aos demais oradores. Vou ler aqui o texto que foi acordado entre todos os representantes e o relator. Conforme acordo firmado entre representantes do governo e oposição, aprovaremos hoje todos os requerimentos de convite de ministro da Previdência a partir de 2015 até a presente data. Os requerimentos sobre este tema do relator serão convertidos em convite. Requerimentos de convocação de todas as pessoas que detiveram ou detêm os seguintes cargos a partir de 2015 até a presente data: presidente do INSS, diretores de benefícios, presidente do Dataprev, presidente de entidades e associações cujos ACTs estiveram vigentes entre 2015 até hoje. Os demais requerimentos que haviam sido pautados serão aprovados, exceto o item 9, relativo à sessão do Macros. Requerimentos de convocação de Antônio Carlos Camilo Antunes e Maurício Camisotti. Os requerimentos correlatos de outros parlamentares serão dados como aprovados em prestígio aos membros dessa comissão. A Secretaria publicará os requerimentos aprovados e, se houver qualquer divergência, essa poderá ser levantada na reunião subsequente, na qual ouviremos o delegado da Polícia Federal Bruno Oliveira Pereira Bergamache, a defensora pública e o advogado Eli Cohen. Restou acordado ainda que os próximos requerimentos de informações nas próximas reuniões serão aprovados em bloco e em consenso, exceto se envolverem informações sigilosas. Coloco os referenciados requerimentos em votação. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado os requerimentos e a Secretaria fará a devida publicação. Até aqui, muito obrigado aos senhores pelo diálogo, pela boa participação. Essa é a parte chata do presidente, a gente colocar as regras, né? Mas vamos em frente aos oradores. Deputado Zé Trovão. Senhor presidente, eu quero começar minha fala parabenizando ao senhor, parabenizando ao relator, ao Duarte Júnior, nosso primeiro vice-presidente, e dizer que esta comissão tem, com certeza, Só dá um... Eu tô com uma voz muito... Pedir só menos ruído, por favor. E se puder retornar minha fala, presidente. Perfeitamente. Peço à secretaria que restitua o tempo do deputado. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui os deputados da esquerda que falaram e culparam Bolsonaro pelos rombos, pela fraude, por isso, por aquilo, mas não vi nenhum deputado da esquerda ressaltando o que eu vou ressaltar neste momento. A fraude dos nossos velhinhos, ela é de 6,3 bilhões. E olha que interessante, presidente. A AGU só mandou bloquear 2,2 bilhões e meio dos roubos que foram feitos. Mas o que é mais interessante é que a própria AGU deixou de fora mais de 3 bilhões que eles deveriam ter inserido, quase 4 bilhões nos bloqueios, porque a fraude é de 6,3. Pasme, senhores, que a AGU, comandada pelo Bessias, que todos sabem que é um ativista político de Luiz Inácio Lula da Silva, deixou exatamente a CONTAG e o Sindinap. O Sindinap, que levou 259 milhões de reais, é simplesmente parte integrante da família do presidente atual. E eu fico aqui me perguntando, precisa de óleo de peroba para a esquerda? Ou eles vêm aqui com um discurso de que eles querem encontrar os verdadeiros bandidos somente para criar a lacração? Ouvi muitos aqui falando o nome do presidente Bolsonaro, mas eu não sei
o que tem o presidente Bolsonaro com esse atual momento. Até porque foi bem dito, nosso presidente Bolsonaro fez a MP 871, que foi derrubada pelo Congresso. Esta MP proibia o desconto indevido, mas o Congresso derrubou-a. Interessante, né? A culpa é do Bolsonaro. Bom, se a culpa for do presidente Bolsonaro, ficará exposto aqui. Agora, o meu requerimento, senhor presidente, eu peço que ele tenha atenção absoluta de todos os pares. Requerimento 446 de 2025, de minha autoria. Eu estou requerindo a convocação imediata do senhor ministro-chefe da Advocacia Geral da União, senhor Jorge Messias, para que ele explique o porquê que ele, ao invés de bloquear todas as entidades que participaram do roubo, não indiciou, deixou a do amigo e do irmão do Lula de fora. E estou também, neste mesmo requerimento, solicitando o seu imediato afastamento, porque nós não podemos ter um ministro-chefe que tem e é parcial. E quem disse isso foi a própria CNN Brasil, no dia 8 de maio, quando denunciou este que é conhecido como cumpridor de ordens de Luiz Inácio Lula da Silva. Não é só ele, não. A gente sabe que o STF, na sua grande maioria, cumpre bastante as ordens do descondenado. Mas sabemos também que o Messias tem sido enfático em deixar o bandido do irmão do Lula de fora dos bloqueios judiciais e os seus amigos. Só prevaricação, né, deputado? Não, exatamente, senador Portinho. Prevaricação. E é embasado nisso que o meu requerimento foi construído. Ele não pode permanecer à frente da AGU até que se elucide quem ajudou a roubar os nossos idosos. Digo mais, senhor presidente, para encerrar minha fala. Sim. A todos os aposentados de Santa Catarina, vocês têm um representante que vai elucidar, junto a esta CPMI, quem roubou o dinheiro do catarinense e de todo o povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Deputado Rodrigo Dazael. Pela ordem, sobre esse requerimento, já ele entrou no acordo? Está aqui dentro do acordo já, senador. Muito obrigado. O deputado Rodrigues não está. Deputado Evaí de Mello, com a palavra. Senhor presidente, Carlos Viana, com certeza essa CPMI está entregue nas mãos de um mineiro e com certeza vai honrar as histórias e as tradições. Nosso relator, Alfredo Gaspar, que felicidade essa CPMI ter Vossa Excelência com o currículo, com o caráter e com o orgulho que eu tenho de quando eu olho para o painel de votações de Vossa Excelência durante o seu mandato, que deixa muito bem claro a sua postura e a sua retidão. Mas, possivelmente, senhor presidente, senhor relator, eu devo ser o parlamentar que desde 2023 mais atuei nesse tema. Eu tenho sobre as minhas mãos, depois vou passar isso ao relator e ao presidente, mais de 42 documentos que o nosso gabinete produziu entre março de 2023 até abril de 2025. A primeira notificação que eu fiz oficial ao ministro Carlos Lupe, senhor relator, foi dia 7 de março de 2023, onde ele esteve em audiência na Câmara recentemente. Ele foi desmascarado quando ele disse que só ficou sabendo agora no meio do ano 2025. Portanto, eu provei que o Carlos Lupe é um mentiroso. Reforçando essa tese, em 16 de março de 23, em audiência pública, com a presença do Carlos Lupe, eu apresentei todos os documentos que já mostravam esses descontos irregulares. E na sua resposta, está em vídeo, ele se calou, não deu resposta, e esse foi o principal motivo
Porque quando ele fala que quando ficou sabendo, tomou providência, ele foi mostrar em documentos e vídeo que ele estava mentindo. Portanto, cai por terra qualquer argumento da base do governo Lula aqui nessa casa, que quando o governo ficou sabendo, tomou providências. Eles estão mentindo. Ou o governo mentiu para eles. Possivelmente, os parlamentares da base governista aqui nessa CPMI nunca trataram desse tema. Estão aqui caindo de paraquedas, tentando defender o indefensável, porque contra fatos não há argumentos, contra documentos não há argumentos. E eu tenho estudado muito esse tema. E para concluir, senhor relator, já tive com Vossa Excelência e vou repassar esses documentos. Nós estamos diante de uma quadrilha. O que montaram foi um crime organizado. Nós votamos o fim do imposto sindical em 2017. Mas desde 2015, quem era presidente, vocês sabem muito bem, que esse crime começa a ser arquitetado. Porque isso é uma engenharia complexa. E ladrão é assim mesmo, ele começa ao pouquinho, ele pega primeiro uma laranja, depois ele pega um abacate, depois ele pega uma mexerica, o dono da propriedade acha que está tudo bem, daí um dia ele já pega uma cesta de fruta, daí a pouco ele leva um balaio de fruta, e o PT faz exatamente isso, porque tem uma relação de quadrilha e crime organizado que liga o PCC, que liga o Comando Vermelho, que liga as Farc. E vai chegar assim no tal do Frei Chico, o irmão do Lula. E olha, senhor presidente, que eu vou falar que possivelmente o Lulinha está lavando o dinheiro do seu tio. Porque o enriquecimento ilícito do Lulinha, a não comprovação do seu enriquecimento, possivelmente nós vamos achar agora a origem de parte desse enriquecimento que o senhor Lulinha fez. Coisa da CONTAG, e eu digo isso, porque o presidente da CONTAG, nós tentamos convocar ele algumas vezes na Câmara e ele não veio, possivelmente é uma das mais inescrupulosas. E o braço está lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá no município. A primeira denúncia que eu faço é no município de Santa Maria de Jetibá, um pomerano lá das montanhas do Espírito Santo. Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Federação Estadual, que é a FETAIS, e o braço da CONTAG. Covardia, maldade. Tem uma ligação com isso, porque você vai ver que no interior sempre tem um vereador que é eleito com essa base dos trabalhadores rurais da aposentadoria. Portanto, temos que fazer, eu tenho certeza, que essa escalada do crime de 15 a 22 foi só treinamento, foi pouca coisa. Então foram treinando, aprendendo, aperfeiçoando. Quando tomaram o governo, aí perderam completamente o escrúpulo, romperam completamente a cerca e exploraram de forma absurda esse roubo dos aposentados. Para encerrar, deputado. Então, parabéns, Vossa Excelência, pela presidência, ao nosso relator, e todos os documentos que eu produzi desde 2023 eu vou disponibilizar para que possa ser investigado. Muito obrigado. Obrigado. Essa presidência foi inquirido sobre o requerimento número 446 de 2025, de autoria do deputado Zé Trovão e também pelo senador Carlos Portinho. Eu quero aqui fazer uma correção, o requerimento não foi aprovado, será objeto de deliberação em uma próxima reunião. Com a palavra, para encerrarmos, o deputado Fernando Rodolfo. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria aqui apenas de parabenizar a sua eleição na semana passada e a forma como o senhor está conduzindo os trabalhos aqui na CPMI. Dizer que até a semana passada a gente tinha uma expectativa de que isso aqui fosse um grande circo, um jogo de cartas marcadas, mas graças à disponibilidade de Vossa Excelência em disputar o cargo de presidente, nós temos uma outra expectativa agora de que, de fato, isso aqui vai ser um amplo debate, um ambiente de discussão, onde nós vamos chegar àqueles que lesaram o aposentado brasileiro. E feliz pela sua escolha, presidente, de indicar como relator o deputado Alfredo Gaspar, que é conhecido nosso, lá do estado de Alagoas, do vizinho estado de Alagoas, um homem obstinado pela justiça,
que, ao ser secretário de Segurança daquele estado, colocou ordem na casa e mostra que é alguém que não gosta de bandido. Portanto, não tinha nome melhor para ser relator desta comissão do que o nome que Vossa Excelência escolheu, do deputado Alfredo Gaspar. Muito me orgulho aqui, presidente, ser o único deputado do estado de Pernambuco a compor esta CPMI. E venho aqui com muito orgulho, com um desafio gigante de dar voz aos pernambucanos. E lá em Pernambuco nós temos, infelizmente, a triste estatística de ser um dos estados que mais teve vítimas dessa quadrilha que saqueou os aposentados brasileiros através do esquema dos descontos indevidos. Eu quero trazer aqui, à luz dessa discussão, a instrução normativa do INSS 162 de 2024, onde lá no artigo 11 está escrito de forma muito clara que a entidade responde administrativa, civil e penalmente por todo e qualquer ato praticado ou efeitos decorrentes dos comandos de averbações encaminhados ao DataPrev. E caberá à entidade a responsabilidade pela restituição de todos os valores descontados indevidamente dos beneficiários e pela devolução dos valores descontados indevidamente num prazo máximo de 10 dias. Então, o governo precisa explicar aqui por que isso não está acontecendo. Porque o próprio governo, com o dinheiro do povo brasileiro, que está assumindo essa responsabilidade de devolver o dinheiro que foi roubado. Então, nós vamos colocar esse ponto também em destaque, mas fico feliz, relator, deputado Alfredo Gaspar, em ver que o seu relatório também vai além desse esquema dos descontos indevidos promovidos pelas associações. E vai também chegar num outro grave esquema de corrupção dentro do INSS, que é aquele que diz respeito aos empréstimos consignados. Para o senhor ter uma ideia, em março deste ano, está aqui publicado em vários veículos de imprensa, a Polícia Federal fez uma operação na cidade de Garanhuns, pertinho ali da sua terra em Maceió, 200 quilômetros, e lá na agência do INSS de Garanhuns, um único servidor operou um esquema de liberar, de desbloquear empréstimos consignados em todos os estados do Brasil. Um único servidor em um computador do INSS em Garanhuns operou esse esquema. Ele está afastado, inclusive houve busca e apreensão na casa dele, foi encontrada até arma de fogo. Mas a gente precisa ter acesso a essa investigação também e entender, porque ele sozinho não fez isso. Há um braço muito forte sustentando esse esquema, né, que partiu da cidade de Garanhuns, no meu estado de Pernambuco. Então a gente precisa colocar isso aqui também e fico feliz em ver que o seu relatório vai além da questão dos descontos do INSS. Portanto, era isso que eu queria colocar aqui, da minha felicidade em ver essa comissão sendo presidida pelo senhor, o senador Carlos Viana, e relatada pelo deputado Alfredo Gaspar. O que eu falei aqui sobre a instrução normativa do INSS também já tinha sido colocado anteriormente pelo deputado Coronel Crisóstomo, que foi um dos autores dos pedidos aqui para a criação dessa CPMI. E me causa estranheza ouvir aqui deputados do PT dizendo que são eles os maiores interessados no trabalho dessa CPMI, quando se recusaram a assinar o pedido para que ela fosse instalada. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Rodolfo. Os objetivos e diretrizes da reunião, eu peço à secretaria que coloque à disposição de todos os membros dessa CPMI, inclusive com as modificações que foram feitas, para que na próxima reunião marcada para quinta-feira, dia 28 de agosto, às 9 horas, possamos deliberar toda a parte de trabalho e as regras de diretrizes, os objetivos e diretrizes dessa CPMI. Ufa! Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião, convidando para a próxima CPI a ser realizada na quinta-feira, 28 às 9 horas da manhã. Muito obrigado a todos. Muito importante que eu quero colocar é que
A compreensão da violência doméstica e familiar contra a mulher é uma violação de direitos humanos e decorre da desigualdade de gênero. Portanto, ela não deve estar atrelada a aspectos psicológicos da vítima. E por que eu estou trazendo esse raciocínio? Porque, senadora Leila, nós precisamos falar sobre violência institucional. Nós precisamos falar de como nossas mulheres estão sendo atendidas, desde as redes de atendimento, na saúde, na assistência social, nos equipamentos de proteção, como nas delegacias de polícia, assim como no sistema de justiça. Então, nós precisamos pensar, senadora Leila, numa legislação muito robusta, detalhada, sobre revitimização, sobre violência institucional. O que é isso? Eu tenho um dado aqui do Distrito Federal que 70% das mulheres mortas, assassinadas de 2015 a 2025, não tinham boletim de ocorrência. Aí vem o raciocínio, as mulheres não estão procurando o sistema de justiça, é culpa das mulheres? Não. Muitas vezes as mulheres procuram o sistema de justiça, o sistema de segurança, as redes de assistência, saúde, mas como elas estão sendo tratadas? Será que elas são desencorajadas? Será que elas são revitimizadas, descredibilizadas e nunca mais procuram a rede? E como se não bastasse, ainda falam para a vizinha, para a amiga que não vale a pena? Qual a percepção que essas mulheres têm da justiça? Isso contribui para a subnotificação. Então, se nós não falarmos muito seriamente sobre violência institucional e sobre revitimização em face de mulheres em situação de violência, a gente não vai conseguir reverter esse quadro. Um segundo ponto também muito importante, sabemos que a maioria das mulheres que morrem realmente não tem registro de ocorrência e não tem medidas protetivas. Mas algumas morrem, como colocado aqui já até pela doutora Luciana, com medidas protetivas na mão. Precisamos falar também de normativas e uma legislação mais robusta sobre o acompanhamento após o deferimento de medidas protetivas. Deferiu medidas protetivas, o Estado cumpriu seu papel? Não, ele tem que acompanhar. Como é que se dá esse acompanhamento? Como é que dá a conversa da rede sobre esse acompanhamento da medida protetiva? A gente ainda não tem uma legislação robusta sobre como deve acontecer esse acompanhamento e a obrigação das instituições e da rede. Então, acompanhamento de medidas protetivas, esse marco legal sobre o acompanhamento, esse procedimento, eu penso ser fundamental. Um outro ponto colocado aqui, inclusive, pela Luísa Brunet, a questão da violência psicológica. Tem um estudo da Escola do Ministério Público que diz que mais de 88% das mulheres das mulheres vítimas de feminicídio passaram inicialmente por um controle coercitivo prévio, uma violência psicológica, uma manipulação, um isolamento por parte do agressor. E essa violência psicológica, ela ainda é muito subnotificada e, o pior, muito difícil de ser detectada pela rede de proteção e pelo sistema de justiça. De uma forma muito excelente, na Jornada Maria da Penha, já foi trazido um instrumento de avaliação psicológica, que deve ser usado de forma complementar ao FONAR, ao Formulário Nacional de Avaliação de Risco, para dizer o que é violência psicológica. Então, pensar, senadora Leila, mesmo em legalizar esse instrumento de avaliação psicológica. Vou fazer mais um pedido, considerando a interseccionalidade. Mulheres idosas. Nós estamos com um problema muito grave no DF, que é o que eu conheço, mas acredito que em toda, de violência psicológica e patrimonial em relação a mulheres idosas. Minha gente, tem ex-marido, ex-companheiro, ex-namorado, mas não tem ex-filho. Não tem ex-filho e mulheres idosas precisam de uma rede de ajuda, de saúde, de assistência mais corporificada. E o que é que a gente faz com essas mulheres? Essas mulheres têm dificuldade de denunciar os filhos, que elas sofrem muita violência, porque imagina você denunciar um filho. É quase um atestado de dizer, eu não soube criar o meu filho, mas quando a gente sabe que não é culpa dessa mãe idosa, mas é culpa de uma estrutura machista que a gente tem. Então, precisamos pensar numa legislação específica para mulheres idosas, às vezes até uma casa da mulher brasileira para mulheres idosas, em que possa assisti-las na rede de saúde, na rede de assistência específica.
Já vou finalizar a minha fala. Territorialização. A gente precisa pensar nas redes de atendimento de forma territorializadas, políticas locais. Então, sempre pensar que aquele determinado território, por exemplo, aqui no DF, nós temos 4 regiões administrativas, Ceilândia, Samambaia, Santa Maria e Planaltina, que tem alta incidência. Investigar naquela rede local qual é a situação que compromete o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, pensar nessa rede local, que deve ser integrada e conectada também em seus sistemas, para evitar, e aí eu volto aqui à minha fala inicial, a revitimização e falas das vítimas em diversos locais, fazendo com que ela reviva todas aquelas situações traumáticas. Eu reafirmo aqui o compromisso do Ministério Público, reafirmo o compromisso aqui da COPEVID, que está aqui presente, a coordenadora da COPEVID, Sara Gama, está aqui presente a nossa sempre coordenadora também, a doutora Carla Araújo, e comprometemos de estar sempre aqui próximo a essa Casa Legislativa para a gente pensar e refletir sobre todas as formas de violência contra a mulher. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Dalgisa Aguiar Hortêncio de Medeiros, que trouxe excelentes contribuições, assim como todas as nossas debatedoras até o momento. E eu acho que o mais importante é essa rede que está sendo criada entre nós aqui, entre as instituições, entre a sociedade, principalmente o Poder Legislativo. Eu acho que, primeiro, quero agradecer também às minhas colegas por estarem aqui, porque certamente, diante da fala de todas vocês, nós vamos procurá-las para a gente fazer... Porque esse debate, gente, ele não termina aqui, né? A gente sabe que ele é cotidiano. As nossas angústias, quando temos as nossas reuniões da bancada, elas são as mesmas. E toda a contribuição que vocês estão trazendo para nós aqui é de suma importância. Eu quero agradecer demais. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Raquel Andrade dos Santos, secretária executiva de Direitos Humanos do Governo do Ceará. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Queria cumprimentá-la, senadora Leila, parabenizá-la pela iniciativa. Queria cumprimentar em especial a minha querida amiga, senadora do meu estado, senadora Augusta Brito, uma mulher nordestina, arretada como nós somos, que foi... eleita deputada estadual lá no nosso Ceará, trazendo o enfrentamento à violência contra a mulher como pauta prioritária em uma das primeiras e mais robustas narrativas de equidade de gênero no nosso Poder Legislativo, que reverbera até hoje, deixou seu legado e hoje constrói aqui no Senado. Agradecer também a presença da senadora que está aqui, de todas vocês, e dizer rapidamente e de maneira bem objetiva da importância de uma das falas que me sucedeu aqui, da participação das mulheres negras nesse debate, né? Nós não somos só o problema da violência contra a mulher. Nós temos soluções, propostas a oferecer, nós temos tecnologias de sobrevivência, nós temos tecnologias que vão aprimorar e aprofundar o debate a partir dessa ideia diversa do que é ser mulher num país tão diverso quanto o nosso Brasil. Quero falar rapidamente sobre uma perspectiva fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher e prevenção do feminicídio. Nós não podemos tratar essa causa como uma causa perdida, como algo que não tem mais jeito, que a gente vai apenas retardar ou minimizar esse problema. Nós precisamos traçar metas e estratégias para resolver o problema. Nós não queremos mais nenhuma mulher vítima de feminicídio ou vítima de violência doméstica e familiar, e isso precisa ser um horizonte político, institucional, acadêmico, técnico e, sobretudo, social. Porque digo isto no sentido de que a desumanização das mulheres perpassa pela ideia de que sempre nós seremos vítimas em razão da nossa condição de gênero. Esse é um ponto fundamental e eu trago a importância do parlamento
do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e Deputadas, dos parlamentos estaduais e municipais, porque nós enfrentamos a violência a partir da multissetorialidade, mas, sobretudo, da participação da mulher na política. Rapidamente, quero compartilhar aqui um estudo que foi feito em razão da nossa dissertação de mestrado sobre as Procuradorias Especiais da Mulher. No estado do Ceará, a senadora Augusta era procuradora da mulher. Nós levamos o equipamento de 4 para 105 municípios em 3 anos de expansão, com planejamento, com execução, com avaliação, com monitoramento. E o impacto positivo é inegável no campo da política pública, no campo dos indicadores que são diversos da violência, em relação ao aumento de número de mulheres nos parlamentos. Então, esse diálogo, ele não é apartado. Não adianta a gente criar narrativa de enfrentar a violência contra a mulher e criminalizar a política partidária. Porque a relação de causa e efeito com o maior número de mulheres eleitas, com maior número de mandatos femininos com qualidade, com representatividade qualitativa, impacta diretamente no aumento de legislações específicas e, sobretudo, no aumento de políticas públicas para a prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher e também no aumento de mulheres gestoras. Nós constatamos isso, senadora Leila, em pesquisa, é ciência. É a ciência dizendo para nós que nós precisamos apoiar as mulheres com mandato, porque essa mulher com mandato, ela vai implementar legislações, defender legislações que vão criar políticas públicas que vão chegar na ponta, é uma relação de causa e efeito. Então, nós defendemos cientificamente, politicamente, institucionalmente, que nós precisamos votar em mulheres e apoiar mandatos femininos, mandatos que defendem a agenda do enfrentamento à violência contra a mulher para diminuir a violência contra a mulher. E digo mais, a flexibilização e o enfraquecimento da legislação eleitoral vai reverberar diretamente nos números da violência em curto e médio prazo. Prejudicar a participação feminina na política vai aumentar o número de feminicídios, vai aumentar o número de casos de violência doméstica familiar. É a única causa? Não, porque é um problema complexo, profundo e que mexe com crença. E mudar crença, mudar estrutura, é um processo tão complexo quanto. É difícil, é trabalhoso, é caro, é demorado, mas é possível. E essas crenças, elas são alimentadas por narrativas. As narrativas que são exteriorizadas nos parlamentos, nos lugares de poder, que reforçam estereótipos da violência, que reforçam comportamentos machistas, que estimulam a prática e, sobretudo, a impunidade subjetiva do feminicida. O feminicida que comete o feminicídio e depois se suicida, ou que se arrepende de ser preso, mas não se arrepende de ter matado, a impunidade, ela não é objetiva, ela é subjetiva. Mexe com crença, com valores, com cultura, com história. Então, eu faço aqui um apelo aos outros poderes, sobretudo, o Poder Judiciário, que está aqui bem presente. Nós precisamos ter a política partidária, a política orgânica, o parlamento como nosso aliado e, sobretudo, como nascedouro das principais políticas públicas de enfrentamento à violência e não o contrário. E, para finalizar a minha fala, eu quero dizer algo muito importante. A nossa Maria da Penha, a nossa referência no que está sendo discutido hoje, vem enfrentando
uma verdadeira odisseia nos discursos de misoginia na internet. Nós temos 6 milhões de inscritos em canais misóginos em redes sociais que fomentam diariamente para os nossos jovens a ideia de que ser mulher vale menos. Então, nós precisamos falar a linguagem das redes sociais, a linguagem virtual para alcançar essas pessoas, porque a nossa vida não vale menos. Essa é a máxima da defesa dos nossos direitos. A nossa vida não vale menos. E como diria Belchior, nosso cantor, compositor, nosso gênio cearense, o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Ele fala... Muito obrigada. Obrigada, Raquel, pela fala, pela presença. Foi muito bem dado o seu recado aqui e o seu encorajamento à nossa pauta, né, de continuar firme, lutando. E a gente só vai conseguir isso mesmo em sororidade. Né? Tem gente que tem tem até um certo preconceito quando a gente fala de sororidade, mas é nisso que eu acredito. É na nossa empatia diante do sofrimento alheio e, acima de tudo, a atuação em sororidade. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Karen Lancamer, que é diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Distrito Federal. Boa tarde, muito obrigada, parabéns, senadora Leila, senadora Augusta, parabéns pela iniciativa, obrigada pela possibilidade, eu acho que esses debates são realmente enriquecedores. E eu gostaria aqui de propor, já que o nosso objetivo é a gente discutir sobre as causas que têm combatido aí, essas causas do aumento desse feminicídio, e discutir também o que a gente pode fazer quanto a isso. Eu gostaria que a gente mudasse um pouco o foco, talvez não mudasse, mas ampliasse o nosso foco. Até agora, senadora Leila, a gente falou muito sobre a mulher, né? E durante anos a gente tem dito para a mulher denuncie, e ela tem denunciado. Nós temos falado para ela, procure ajuda, ela tem procurado. Nós temos realizado estruturas políticas públicas, fortalecido redes, só que ainda assim nós temos perdido 4 mulheres por dia. Dessas 4 mulheres por dia, 8 em cada 10 foram mortas pelo parceiro ou pelo ex-parceiro. E todas essas mulheres, elas hoje não se sentem seguras no local onde elas deveriam se sentir mais seguras, já que a maioria dos feminicídios ocorre dentro da residência. E a minha proposta da ampliação do foco é que o foco de combate ao feminicídio, para a gente realmente alcançar a prevenção, é incluir alguns pontos nesse foco, como o agressor. Foi dito bastante aqui que a gente não tem um perfil do agressor. Nós temos um perfil do agressor no Distrito Federal. A Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios da Secretaria de Segurança Pública, ela nos trouxe um perfil desse agressor. No Distrito Federal, o retrato do autor de feminicídio mostra que ele não é um estranho, ele tem rosto, ele tem padrão, ele é um homem, ele é adulto, ele tem a média de 37 anos de idade, baixa ou média escolaridade e um vínculo laboral precário. De 3 a cada 4 já tinham antecedentes criminais. Eu vou repetir. 3 em cada 4 feminicidas já tinham antecedentes criminais. 1/3 dos casos dessas vítimas de feminicídio no Distrito Federal, elas já tinham registrado ocorrência contra esse feminicida. E quase 30% desses autores de feminicídio no Distrito Federal, eles já tinham agredido outras mulheres. Ou seja, nós sabemos quem são os feminicidas. Nós temos que utilizar essas informações para aí sim atingirmos e prevenir, porque o feminicídio não é um ato súbito, ele é uma escalada de violência. Além do ponto do agressor, que eu gostaria que fosse incluído no nosso foco, senhores e senhoras, eu gostaria de falar um pouco sobre as testemunhas. Pesquisas nacionais mostram que a maioria avassaladora das violências foram presenciadas por alguém.
Essas pessoas presenciaram, mas se calaram. Um quarto dessas violências foram presenciadas pelos filhos das vítimas. Testemunhar a violência também é uma forma de violência. Mas o que prevalece, infelizmente, ainda é o silêncio. A omissão da família, dos amigos, dos vizinhos. É esse silêncio que é um principal aliado do agressor. Esse silêncio fortalece o agressor e impede que essa vítima realmente receba ajuda. O foco é tirar o peso de cima da vítima. Ela tem que denunciar, nós temos que ampliar os canais de acesso, temos, mas a responsabilidade não pode ser só dela. Mas já, né, como diz a Luísa Brunet. Eu gostaria de falar, então, mais 2 pontos. Em relação ao sistema de saúde, o profissional atende a mulher, ele vê hematoma, ele escuta os relatos, senadora, mas ele não notifica. Nós temos uma subnotificação muito grande no sistema de saúde. Mas esses profissionais de saúde, eles não notificam não porque eles não têm coragem ou não querem ajudar. Existe todo um conflito ético com seus conselhos de classe, que entende que não pode compartilhar informações. Ou seja, o Estado não tem conhecimento, não age, porque o fluxo morre ali, na porta da unidade de saúde. Isso é irônico e quase cruel. São profissionais que existem para salvar vidas, mas eles silenciam ao ver um crime bárbaro. E por quê? Por receio de uma responsabilização judicial. Então, aí que entra, talvez, um poder legislativo para poder regulamentar essa necessidade, né, de o profissional de saúde notificar, mas ele também está respaldado para não ser responsabilizado quanto a isso. Em relação ao sistema de educação, os nossos orientadores, professores e educadores também precisam estar informados e seguros, porque eles estão ali recebendo informações de que a prática de violência acontece. E, por último, não adianta a gente ter uma pena de 40 anos para o feminicídio, porque quando o feminicida recebe essa sentença, a mulher já morreu. A gente precisa efetivamente de uma punição nas primeiras violências. E a mulher muitas vezes não procura a delegacia porque ela acredita que não vai dar em nada. A gente precisa garantir a punição antes do feminicídio. Então, é a punição da ameaça, da violência. E essa efetivação da punição é o que vai garantir a prevenção. Por fim, deixar só algumas perguntas para a gente poder refletir. Como que poderemos, então, fazer essas prevenções? Como fazer que as testemunhas não se calem? Como preparar o profissional de saúde e o profissional da educação para efetivamente eles identificarem e agirem diante dessas violências? E como transformar essa omissão em ação para interromper essa escalada antes que esse último degrau seja alcançado? Porque só assim, senadoras, a gente vai conseguir salvar a vida dessas mulheres que hoje estão vivas, mas estão em risco. E evitar que novos órfãos cresçam carregando essa marca permanente de terem perdido as mães. Obrigada. Excelente, doutora Karen Langkammer. Grata pelas contribuições. Eu vou passar a palavra agora, eu vou dar uma acelerada, eu estou preocupada aqui que a nossa sessão começa às 14 horas, já pedindo desculpa a todas, né? Então, eu vou ter que acelerar esse processo aqui. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Ana Tereza Yamarino, que é assessora sênior da ONU Mulheres no Brasil. Seja muito bem-vinda. Ana Tereza. Uma boa tarde, obrigada. Queria parabenizar a senadora Leila por essa iniciativa. Eu que quero agradecer, né, vocês estarem aqui até esse finalzinho. Obrigada, doutora. Isso, queria agradecer também quem está ainda aqui presente, nos acompanhando. Eu vou tentar ser muito breve e, ao parabenizar pela iniciativa, ressaltar a presença tão heterogênea, né, das pessoas que estão contribuindo hoje aqui com esse debate. A gente teve aqui representantes das empresas, do Poder Judiciário, do Ministério Público, das polícias, da sociedade civil.
e eu venho aqui representando o ONU Mulheres, que é a entidade das Nações Unidas, voltada exclusivamente para um trabalho de empoderamento das mulheres e das meninas, em busca da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Nós somos a agência mais nova do Sistema ONU. O Sistema ONU, né, completa agora 80 anos, e o ONU Mulheres completa esse ano 15 anos. Então, a gente costuma dizer que temos a força e a vitalidade de uma juventude que busca mudanças, né, e que está ainda capaz de acreditar nessas mudanças, mas também a gente carrega toda uma história e toda uma maturidade do que já foi produzido e do que a gente já conquistou durante todo esse tempo né, com base nesses avanços é que a gente tem trabalhado. Foi dito muito aqui que precisamos reforçar as ações de prevenção para o enfrentamento das violências contra as mulheres. E aí eu queria aproveitar, né, a instituição que eu represento e trazer um pouco aqui esse olhar, que é um olhar global, para dizer que a triste realidade da violência contra as mulheres, ela ainda, infelizmente, ocorre em todos os países. A gente ainda não conseguiu, em nenhum país, dizer que a gente superou a desigualdade entre homens e mulheres e que lá não existe mais contexto de violência. E isso nos mostra que a gente precisa, sim, continuar avançando nessas ações de prevenção. E, quando a gente fala de prevenção, a gente trabalha 3 tipos de prevenção: a prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Hoje aqui a gente está tratando das causas do aumento das formas de violência. Então, infelizmente, a gente está hoje vivendo uma realidade em que a gente avançou muito nas normativas de punição. A gente tem hoje, aqui no Brasil, especialmente, né, leis que são referência mundial. A gente tem diversos mecanismos, mas, infelizmente, a gente está assistindo um aumento das causas de violência, dos casos de violência. E a causa disso é que a gente precisa olhar mais profundamente, de maneira estruturante, para a desigualdade de gênero, para os reforços dos estereótipos de gênero, que está na base dessa nossa sociedade ainda patriarcal, ainda machista. Então, quando a gente fala em ações necessárias para superar essa realidade, sim, a gente tem visto que o que mais precisamos nesse momento é reforçar as ações, principalmente as ações de prevenção primária, que são quais? São aquelas que visam mudar as normas sociais, mudar os padrões que estão ainda na base estruturante da nossa sociedade. E, quando a gente fala disso, a gente precisa reconhecer que não há como eliminar de maneira efetiva todas as formas de violência contra as mulheres sem que a gente consiga fazer esse trabalho de maneira muito responsável, com a interseccionalidade entre os diversos setores e também a partir da consciência de que a gente precisa ter um olhar específico para quais mulheres, né? Principalmente para aquelas mais vulneráveis, as mulheres negras, as mulheres indígenas, que a gente sabe, né? A gente teve um avanço também significativo na implementação de políticas públicas, que aqui no Brasil, por exemplo, foi capaz, por um grande período, de reduzir o número de mulheres brancas vítimas de violência, mas, infelizmente, cresceu o número de mulheres negras vítimas de violência. O que a gente percebe? Isso a partir dos dados oficiais, que as políticas públicas, infelizmente, ainda não conseguiram incorporar as questões e as necessidades específicas dessas mulheres, que têm, sim, uma dupla vulnerabilidade, porque elas sofrem tanto com o machismo, como também com o racismo, que são os principais pilares dessa desigualdade. Então, chamar a atenção para essa interseccionalidade, para um reforço de financiamento, principalmente nas ações de prevenção primária, entendendo que a gente já teve um acúmulo e um avanço significativo nas ações de prevenção terciária, né, que seriam aquelas voltadas para impedir que uma violência instalada volte a acontecer. A gente precisa voltar a pensar em como mudar essa sociedade para que essa violência nunca ocorra e, nesse sentido, ter um olhar mais ampliado, que vai para além da educação formal, que sim, ela é fundamental, mas, como já foi dito aqui, a gente precisa olhar também para o que está sendo dito
feito na internet. Os nossos meninos, as nossas meninas hoje estão sendo formados muito por um acúmulo de informação rasa e que é distribuída nas redes sociais de maneira a consolidar esses padrões e esses estereótipos que levam, ao final, à violência mais extrema, que é o feminicídio. Então, querendo aqui dar conta do tempo, já encerrando, queria deixar à disposição as nossas normativas, todos os instrumentos que a ONU Mulheres produziu, sempre levando em consideração recomendações do movimento de mulheres e deixar aqui um chamado e um convite para que todo esse processo que busca superar a violência não só ande junto com todas essas instituições, mas que também seja sempre capaz de ouvir as mulheres e incorporar a participação de mulheres em todo o seu processo. Muito obrigada. Obrigada, Ana Tereza Yamarino, assessora sênior da ONU Mulheres no Brasil, que é uma grande parceira aqui do Senado Federal, está sempre presente nesses debates e em outros tantos, e agradecer a Ana Tereza pela participação. Eu vou conceder a palavra agora à senhora Fernanda Garcia Gomes, diretora do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas que permaneceram até o momento. Quero agradecer à senadora Leila pela iniciativa, agradecer à senadora Augusta pelo convite, pela indicação. Estar hoje aqui com todas essas mulheres e homens que trouxeram esse debate é muito importante, é um tema muito caro para todos nós. E, ao contrário de alguns que falaram, eu preciso destacar a presença de dois colegas, dois homens, Wagner Venâncio e Gerardo Alves, dois colegas de profissão que estão hoje aqui acompanhando o debate, que entendem o quanto é importante essa participação dos homens também nesse debate. Eu sou oficial de justiça do Estado do Ceará, do Tribunal de Justiça do Ceará, há 13 anos. Uma das primeiras diligências, das primeiras intimações que eu realizei foi exatamente Maria da Penha. E numa zona rural da cidade de Carnaubal, interior do Ceará. E foi muito difícil, foi muito marcante para mim, senadora Augusta. Naquela época, já recente na profissão, a gente ouvir e estar ali naquele momento com uns relatos tão fortes, né, da violência vivida por aquela mulher naquele momento. E isso me deixou uma marca tão profunda que agora, recente, eu voltei à sala de aula. Eu sou diretora do sindicato, mas eu também voltei à sala de aula. Sou hoje mestranda do curso de Políticas Públicas da Universidade Estadual, onde eu pude aprofundar um pouco mais o estudo e o debate sobre a atuação desses profissionais nesse enfrentamento à violência doméstica. E aqui eu quero agradecer à professora Daniele Alves, à professora Helena Frota, que inclusive está à frente do Observatório da UES sobre esse tema, que elas conseguiram abrir a minha visão, porque a gente, quando do Poder Judiciário, às vezes a gente tem uma visão fragmentada, e não podemos ter isso. O enfrentamento à violência doméstica, ela precisa ter uma compreensão ampla, realmente. E a gente ouviu aqui, por todos os outros que me antecederam, o quanto é importante esse diálogo constante entre todos os poderes, entre a sociedade civil nesse enfrentamento. E eu trago aqui um questionamento para a gente fazer, que esse oficial de justiça, esse servidor, é um agente público. Ele é o principal elo entre o Poder Judiciário e a sociedade. E, como eu disse no início, esse relato que essa senhora que estava em situação de violência me passou, isso precisa estar nos autos. Tudo isso que o oficial de justiça vivencia precisa estar nos autos. Muito mais do que longa-manos dos magistrados, nós somos os olhos e os ouvidos dos magistrados. Então, eu trago aqui para reflexão
que todo o sistema judiciário ele passou por uma especialização. A Lei Maria da Penha teve duas grandes contribuições, entre outras, mas eu gostaria de destacar duas. Foi a questão da especialização e a prevenção, né? É uma lei que ela não se preocupa apenas em punir, mas ela traz em diversos artigos a questão da prevenção. Esse agente público, esse servidor, ele está em contato com o agressor e ele está em contato também com a mulher em situação de violência. A atuação desse servidor, por exemplo, quando da intimação de uma medida protetiva, pode fazer toda a diferença no avanço dessa violência, no escalonamento dessa violência, quando intima o agressor. E a gente gostaria de destacar que essa especialização deve ser trazida para todo o sistema. Esse profissional, o oficial de justiça, ele também precisa ter uma equipe especializada, constantemente treinada, capacitada, para atender e dar a resposta que a sociedade precisa. A gente tem algumas iniciativas espalhadas, não estão de forma organizada. Eu posso destacar aqui o que foi feito, um núcleo de especialização na cidade de Caruaru. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Ceará também aprovou, em o seu comitê gestor do primeiro grau, a criação de núcleos especializados para os oficiais de justiça, e que isso seja multiplicado e levado para todos os tribunais estaduais. A gente viu várias autoridades do Poder Judiciário, que essa ideia possa ser levada e ser multiplicada, porque isso a gente evita a revitimização, a gente traz o acolhimento devido a essa mulher do início ao fim do processo, e com isso a gente realmente enfrenta a violência contra a mulher em todo o Brasil. Eu trago essa provocação, que a gente faça essa reflexão e que possa operar e realmente fazer mudanças em todos os tribunais de justiça do Estado. Isso. Obrigada, mais uma vez. Nós que agradecemos, né, a senhora Fernanda Garcia Gomes, que é diretora do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará. E, por fim, gostaria até de pedir desculpas, mais uma vez reforçando a todas que ficaram até o final dessa sessão. Eu concedo a palavra à senhora Rafaela Amicos Passos, defensora pública federal, coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher, representando o senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, que é o defensor público geral federal. Seja muito bem-vinda, doutora Rafaela. Boa tarde. É muito difícil falar agora, né? Essa é a última aqui, vou tentar ser rápida. Primeiro, queria agradecer imensamente ao convite, cumprimentar a senadora e todas as pessoas aqui presentes, agradecer quem nos acompanha até esse momento. É uma honra estar aqui e parabenizar também a senhora, senadora Leila, e todas as senadoras aqui dessa casa por trazer destaque a esse tema tão relevante. Eu agradeço a oportunidade de falar em nome do Dr. Leonardo Magalhães, o Defensor Público Geral Federal. E, inicialmente, queria falar que a Defensoria Pública da União é uma instituição que faz parte do sistema de justiça e é o ramo da Defensoria Pública que atua na esfera federal, né? Então, é responsável pelos direitos individuais e coletivos das pessoas economicamente vulneráveis nas demandas da Justiça Federal. Então, a gente não trabalha diretamente nos processos de violência doméstica, que esse trabalho é das defensorias dos estados, né, na Justiça estadual. Mas a DPU também, ela está diretamente ligada, esse nosso trabalho é diretamente ligado à atuação em prol das mulheres vítimas de violência. Isso porque é um problema estrutural, generalizado em nosso país, como a gente viu em todas as manifestações aqui, e atravessam todas as mulheres, inclusive aquelas que transitam pela DPU. Então, há décadas, a DPU vem exercendo esse trabalho, atua na defesa dos direitos individuais e coletivos das mulheres e meninas. Então, também temos um grupo de trabalho mulheres. Mas com essa atuação cotidiana, foi possível verificar algo inquietante, que uma mulher vítima de violência, ela pode chegar até DPU por uma demanda de saúde, ou uma demanda previdenciária, ou uma ação itinerante para a população indígena ou migrante. Então, nesse momento, a gente verificou que precisa
todos os defensores, defensoras e toda a equipe da DPU precisa estar pronto para reconhecer as vulnerabilidades dessa mulher e fazer os encaminhamentos necessários, integrá-la adequadamente à rede de proteção. Então, por esse motivo, a atual gestão do Dr. Leonardo decidiu centrar esforços e criar estratégias específicas na temática. Então, foi criado o Observatório da Violência contra as Mulheres da DPU, o Programa de Enfrentamento à Violência Política de Gênero, que nós fizemos nas eleições passadas, também o Manual de Atuação com Perspectiva de Gênero da DPU. A DPU também aderiu ao selo do PNUD, de Igualdade de Gênero, entre diversas outras ações. Isso tudo para aperfeiçoar a nossa atuação nessa temática e promover os direitos humanos de uma forma integral. Então, a gente está aqui hoje para debater as causas e as soluções para esse enfrentamento. E eu vou trazer alguns dados, alguns exemplos de como que a DPU pode contribuir para isso, né? Então, uma pesquisa recente do Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o IPEC, mapeou qual que é a percepção da população do que as mulheres precisam para sair dessa relação violenta. E as 4 principais respostas foram apoio e acolhimento da família, apoio estatal, incluindo o sistema de justiça, apoio de assistência social e empoderamento econômico. E a gente verifica que não só a DPU, mas todas as instituições aqui presentes são capazes de atuar em todas essas possibilidades, né? E, em relação à DPU, um exemplo são os processos previdenciários assistenciais que nós trabalhamos, porque, recentemente, o STF julgou o tema 1370, que reconheceu, na linha do que determina a Lei Maria da Penha, que as mulheres vítimas de violências que são afastadas das suas atividades por ser vítima de violência, elas têm o direito ao benefício previdenciário ou assistencial. E esse afastamento remunerado, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, e que vai interferir nos processos diários que a Defensoria Pública da União trabalha, fortalece a confiança das mulheres e da sociedade nas instituições, garante a independência financeira e auxilia essa mulher a sair do ciclo de violência. A DPU também atua em prol dos órfãos de feminicídio, pleiteando a concessão da pensão especial prevista em lei, que ainda não foi regulamentado, mas a gente já trabalha judicialmente nesses casos. E outra atuação marcante da DPU é em prol das mulheres vítimas de violência acusadas de subtração internacional, que são as mães de Aia, conforme já foi citado aqui pela Luísa Brunet. Então, a DPU ela conta com esses atendimentos nos centros urbanos, conta também com a atuação em campo, né, nos itinerantes que a gente faz no interior do país, e dessa atuação a gente consegue alcançar grupos hipervulneráveis, como as mulheres negras, indígenas, quilombolas, com deficiência, mulheres idosas, migrantes, além de vítimas de tráfico de pessoas. E a gente verifica que a violência aumenta quando há sobreposição dessas vulnerabilidades, então, por isso é importante essa visão interseccional. E eu queria citar o caso de uma colega que ela atendeu numa missão itinerante dessas que eu mencionei agora. Na semana passada, era uma mulher gestante que chegou no atendimento itinerante da DPU, toda marcada com sinais de violência física, e, naquele momento, a defensora ela fez todos os encaminhamentos para que não havia atendimento policial naquele município, não tinha o Instituto alguma atuação específica de atendimento à violência contra as mulheres, então foi necessário chamar de outro município e ela acompanhou todo o caso. E, então, como é possível, nessas ações itinerantes, a gente verificar as falhas e fazer o encaminhamento correto para que as mulheres vítimas de violência tenham o atendimento necessário. E nessa nossa experiência, então, ela ensina que o enfrentamento efetivo da violência contra as mulheres ela só é possível através dessas redes robustas de parcerias. Nenhuma instituição aqui, isoladamente, vai conseguir dar conta dessa complexidade e estamos à disposição para fortalecer sempre essas redes, senador. E o enfrentamento da violência doméstica e o feminicídio também exige que Olá, boa tarde. Estamos de volta e passamos a transmitir agora a Comissão de Agricultura. Acompanhe. De 2006 do Congresso Nacional, encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei número 2 de 2025, CN, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026, PLDO 2026. Eu pergunto ao presidente se faça a leitura de todo o relatório e se possa ir direto ao voto. De acordo com as normas de tramitação do projeto de lei Diretiva Orçamentária 2026,
cujos fundamentos são lançados pela citada Resolução número 1 de 2026 do Congresso Nacional e pelo parecer preliminar da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, essa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, CRA, tem competência para propor emendas ao projeto, devendo fazê-lo na condição de autor de emenda coletiva. As regras para apresentação, admissão e acolhimento de emendas ao PLDO 2026 estão delineadas na parte especial do parecer preliminar da CMO. No presente contexto, cumpre realçar que as emendas passíveis de ser apresentadas pelas comissões permanentes podem ser categorizadas em 2 grupos. Primeiro, emendas para elaboração do anexo de prioridades e metas, limitadas ao máximo de 3 emendas. Item 2.2.2b do parecer preliminar. 2. Emendas ao texto sem limite de quantidade. Item 2.1.4 do parecer preliminar. Considera-se emenda de texto a que propõe alteração das seguintes partes do projeto da LDO 2026. A. Texto do projeto. B. Anexo 1, relação dos quadros orçamentários consolidados. C. Anexo 2, relação das informações complementares ao projeto de lei orçamentária de 2026. D. Anexo 3, despesas que serão objeto de limitação de empenho. E. Anexo 4.2, anexo de metas fiscais anuais. E F. Anexo 4.16, demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Vale destacar também que o parecer preliminar estabelece, no item 2.3.1, que somente serão admitidas emendas de comissão permanente que estejam acompanhadas da ata da reunião em que se decidiu por sua apresentação e sejam restritas às competências regimentais da comissão. O item 2.3.4 prevê que não serão admitidas emendas que contrariem norma constitucional, legal ou regimental. Foram apresentadas a essa comissão 54 propostas de emenda para inclusão ou acréscimo de metas no anexo de prioridades e metas, listadas no anexo 1 e 42 propostas das emendas de texto, conforme o anexo 2. Análise. Foram contempladas nas propostas 21 objetivos específicos do PPA 2024-2027 para o anexo de prioridades e metas, em que pese o mérito das propostas pelas normas vigentes, a comissão poderá apresentar apenas 3 emendas. Para a escolha das emendas, o critério que utilizamos foi o quantitativo, de tal modo que fossem contemplados os objetivos específicos mais indicados pelo maior número de senadores. Assim, foram relacionados os seguintes objetivos específicos. Está aqui o quadro, presidente. A proposta 2303, Pesquisas e Inovação Agropecuária, amplia as ações do PD e em parceria com os agentes dos ecossistemas de inovação nacionais e internacionais para enfrentamento de desafios do futuro dos setores agropecuário, agroindustrial e florestal. Os autores são os senadores Alan Rick, Augusta Brito, Fernando Farias, Jaime Magatoli, Pedro Chaves, professora Dorinha, Seabra, Wellington Fagundes e Zequinha Marinho. 1144, agropecuária sustentável. Promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar. Os senadores autores Chico Rodrigues, Hamilton Mourão, Pedro Chaves e Zequinha Marinho. 1191, agricultura familiar e agroecológica. Ampliar o acesso dos agricultores e agricultoras familiares a máquinas, equipamentos, implementos agrícolas e agroindustriais. Senadores autores Augusta Brito, Fernando Farias, Hamilton Mourão e Jussara Lima.
Vale, por fim, reiterar que o mérito de cada emenda será devidamente avaliado no momento oportuno pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Vamos ao voto, senhor presidente. Em face do exposto, somos pela apresentação por essa comissão da inclusão das seguintes emendas ao anexo de prioridades e metas. Emenda 1, da CRA 022, ampliar as ações do PDI em parceria com agentes dos ecossistemas e inovações nacionais e internacionais para o enfrentamento dos desafios futuros dos setores agropecuário, agroindustrial e florestal. Meta indicada, 484. Emenda 2, da CRA 091, promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar. Meta indicada, 29. Emenda 3, CRA 008, ampliar o acesso dos agricultores e agricultoras familiares a máquinas, equipamentos e implementos agrícolas e agroindustriais. Meta indicada, 15 mil. Assim, serão acolhidas as propostas da CRA de números 24, 25, 26, 35, 44, 48, 50, 92, na forma da proposta da CRA 022, as propostas 1, 21 e 33, na forma da proposta da CRA 091, e as propostas 29, 34 e 47, na forma da proposta da CRA 008. Acolhemos também todas as propostas de emenda ao texto da PLDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, 2026, com pertinência temática aos temas desta comissão. Consequentemente, ficam inadmitidas as emendas de texto de números 61, 71, 73, 74, 75, 87 e 88, o que não impede os autores de apresentarem tais emendas individualmente ou por intermédio de suas bancadas. Propomos ainda que a Secretaria da Comissão fique incumbida de proceder às adequações que se fizerem necessárias à formalização e apresentação das emendas à CMO, inclusive adaptando a justificação das emendas, tal como foram sugeridas, produto e unidade de medida para o sistema de elaboração de emendas. Sala das Comissões, 26 de agosto de 2025, Pedro Chaves, relator. E Zequinho Marinho, nosso presidente. Muito obrigado, senador Pedro Chaves. Lido o relatório, a matéria está em discussão. Bem, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, relatório pela aprovação das emendas de comissão da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária ao PLDO 2026. Senhores senadores e senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer com as emendas desta comissão, a LDO 2026, nos termos do relatório apresentado. As emendas aprovadas serão encaminhadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Propõe a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião, a 22ª de 2025. Senhores senadores e senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Quero aqui cumprimentar e parabenizar o consultor de orçamento, Marcelo Teixeira, pelo brilhante trabalho prestado a essa reunião. Muito obrigado aí. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e convoco a abertura da próxima reunião imediatamente a seguir. Frederico Lamego, é possível transformar as imposições tarifárias dos Estados Unidos em um novo caminho de desenvolvimento para a indústria brasileira com outros mercados? Olha, nós acreditamos que sim, primeiro com os Estados Unidos, criando uma agenda de diálogo baseada na complementariedade econômica e, ao mesmo tempo, intensificando a nossa agenda comercial para mercados não explorados.
Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Somos todas Marias, né? Nós temos garra, força, coragem, sonhos. É claro que ainda há muito o que fazer. Reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, a terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura do Senado Federal. Esta reunião destina-se à deliberação das indicações para as programações decorrentes da emenda RP8 desta comissão à Lei Orçamentária Anual de 2025, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar número 210 de 2024 e do artigo 45A da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional. Dados da emenda número 6012.002, ação 20ZV, Fomento ao Setor Agropecuário, Unidade Orçamentária, Ministério da Agricultura e Pecuária. A coordenação relatoria das indicações na CRA ficou a cargo desta presidência. A votação será simbólica. Antes de passar a leitura do relatório, esclareço o seguinte: trata-se do primeiro momento da aprovação das indicações pelos senadores a esta comissão. A partir de amanhã, o sistema será reaberto e ficará disponível para novas indicações. A CRA realizará reuniões de aprovação de indicações até que se perfaça o valor total disponível da emenda 6012.0002, aprovado na Lei Orçamentária de 2025, de modo a assegurar o direito de indicação a todos os senhores senadores. Passo a leitura do relatório. Isso aí? Não, aqui é melhor. O problema Nos termos da Lei Complementar número 210 de 2024, da Resolução número 1 de 2006, Congresso Nacional, com redação dada pela Resolução número 1 de 2025, aqui do Congresso Nacional, compete a esta comissão apresentar indicações para execução de programações decorrentes de elementos da comissão à Lei Orçamentária Anual LOA, né, de 2025, Lei número 15.121 de 2025. Na LOA de 2025, esta comissão apresentou emenda RP8 na programação 20ZV, Fomento ao Setor Agropecuário, emenda número 6012.0002. No prazo concedido por esta comissão, foram apresentadas 610 indicações. Posteriormente, foram retiradas pelos próprios autores as indicações número 14250 e 9661, da senadora Augusto Brito de Paula, ofício número 45 de 2025, tal, lá do gabinete dela, 25.990, 57.285-44, 10.75, 10.176 e 10.492, da senhora Maria Tereza Leitão de Melo, ofício número 67 de 2025, né, aqui do Senado, 25.266, 43.720-94, 12.837, do senador Rogério Simonetti Marinho, ofício número 201 de 2025. Olá, boa tarde. A comissão continua, mas nós passamos a transmitir agora o plenário do Senado. Acompanhe. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária
é destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei Complementar número 192 de 2023, da deputada Dani Cunha. Projeto de Lei número 3.148 de 2023, da deputada Célia Chacriabá. Projeto de Lei 5.178 de 2023, da deputada Laura Carneiro. E projeto de decreto legislativo número 311 de 2024, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos. Pela ordem de inscrição, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que terá 10 minutos para a sua manifestação. Deve fazer. Tanto do senhor quanto do senador, aí eu quero fazer um pedido de amizade. E queria apresentar aqui, depois solicitar que eles possam cumprimentar o senhor, presidente, a delegação de Brusque. Vieram convidar a todos, primeiro anunciar, né, que teremos este ano a nossa FENARECO, que é a grande festa que celebra a colonização de Brusque, do Vale do Itajaí-Mirim. E eu queria registrar aqui a presença do vice-prefeito, que fez um penteado muito simpático, né? Nosso vice-prefeito Batiste. Chamar aqui a diretora de turismo, Juliana, a rainha da FENARECO, a Emily, a primeira princesa, Maria Eduarda Nunes de Batim, o diretor de eventos e operações, a diretora de convênios e captação de recursos, Cíntia Rafaela Wilk, o Amandos é o diretor de eventos e promoções, e operações, aliás, o diretor de relações comunitárias, Nicolas Mateus Haag, e, finalmente, a Eduarda Luiz Antunes Lochner, assessora de mídias e internet. Só destacar a Vânia, secretária da Articulação Nacional. Aí a dona Vânia, nossa secretária. Secretária do Estado de Santa Catarina, aqui em Brasília, vai comemorar 50 anos de existência desta secretaria. E agradecendo pela oportunidade e pedir licença para que esse grupo vá cumprimentá-lo. E mais uma vez agradecer ao senador Paulo Paim, destacando aqui que Brusque representa para Santa Catarina em termos de cultura, em termos de economia, em termos de lição de trabalho e espírito comunitário, haja vista que o fundamento da saúde pública em Brusque é eminentemente comunitário. As empresas dão alegria para todos nós em termos de inovação, empreendedorismo, e os trabalhadores são absolutamente integrados a elas num modelo social e econômico que nos orgulha muito. Então, esse destaque que o Senado, através da sua generosidade, presidente Humberto Costa, propicia com este registro, somos muito gratos pelo seu gesto e queremos aqui fazer um convite para esse congraçamento a todos. Muito obrigado. Obrigado, senador Amin. Estamos aqui à disposição para receber as pessoas. Eu concedo a palavra ao senador Paulo Paim, para que em 10 minutos faça a sua manifestação, logicamente depois de cumprimentar a delegação catarinense.
Cadê essa prima? Você não vai aparecer na foto, não? É que faltou a coroa hoje. Você já tem uma na sua áurea. Senador Paulo Paim, 10 minutos. Presidente Humberto Costa, os cumprimentam o Espigadil e mim e toda a comitiva de Brusque. Presidente, eu vou falar rapidamente sobre o impacto do tarifaço na vida dos gaúchos e gaúchas. Quero registrar, com destaque, em primeiro lugar, pela excelente matéria produzida pela Zero Hora Porto Alegre, assinada pela jornalista Bruna Oliveira, sob o título Como o tarifaço impacta a vida dos trabalhadores. A reportagem, muito bem elaborada, mostra a triste realidade, como os efeitos da medida do governo norte-americano, em vigor desde o início de agosto, repercutem diretamente no Rio Grande do Sul. Desde férias coletivas em indústrias até estocagem de produtos que perderam o destino. O foco imediato das empresas tem sido preservar empregos e manter a produção, mas paira sempre a dúvida. Por quanto tempo será possível resistir diante das incertezas comerciais do tarifaço? Um dos setores mais afetados é a apicultura, altamente dependente do mercado norte-americano. O Brasil produz cerca de 60 mil toneladas de mel por ano, quase metade concentrada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, senador Espiridão a mim e a comitiva. Desse total, 25 a 30 mil toneladas são exportadas, grande parte para os Estados Unidos. Segundo Patrick Luderitz, presidente da Câmara Setorial de Apicultura do Rio Grande do Sul, a dificuldade em vender ameaça a renda de milhares de famílias. O apicultor Sérgio Adams, da Unei Yards, empresa de Taquara, relata que 80% da produção destinada à exportação ficou estocada. São contêineres e contêineres parados, enquanto a primavera, época de grande produção, se aproxima. Para o setor, alternativas como a inclusão do mel na merenda escolar via compras públicas incentivadas pelo governo são uma saída para diminuir as perdas. Nos setores industriais, a resposta imediata foi a concessão de férias coletivas, uma estratégia para evitar demissão em massa, enquanto as exportações permanecem suspensas. A Taurus concede férias ao menos em torno aí de meia centena de funcionários de uma subsidiária. A CBC de Montenegro interrompeu a atividade de cerca de 130 trabalhadores. A calçadista Quilana, em Três Coroas, também adotou medida similar. Marcos Zunf, da Quilana, explica: conceder férias é a primeira alternativa. Estamos aguardando as negociações, mas a pressão para reduzir preços compromete nossas margens. Para os trabalhadores, o clima é de incerteza e apreensão. A revisora de qualidade Maribel Riboldi
foi enviada para férias coletivas junto com outras colegas da indústria calçadista. Ela relata que, apesar de preferir a medida ao desemprego, vive dias de ansiedade. Espero que, quando voltar, esteja tudo bem e a gente possa voltar ao trabalho. Estou muito preocupada. Abro um parêntese aqui, recebi a informação de que uma empresa de dois irmãos do setor calçadista demitiu esta semana 100 trabalhadores. Prossigo relatando os fatos. Sindicalistas também expressam enorme preocupação. Francisco Kuhn de Costa, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Montenegro, afirma: sim, é melhor tirar férias do que perder o emprego. Já Valmir Lodi, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo, reforça: evitar demissões. Isto é o principal. O tarifaço imposto pelos Estados Unidos expõe a dependência de setores inteiros, um único mercado comprador, deixando milhares de trabalhadores em situação de total insegurança. Mais do que um problema comercial, trata-se de uma questão social. Empregos, renda familiar e a própria sobrevivência de pequenas propriedades rurais e indústrias, como o comércio da região, está em jogo. Diversificar mercados. Não podemos ser reféns de um único destino exportador. O setor produtivo precisa de apoio do Estado para ampliar seus horizontes, abrir portas na Europa, na Ásia, na América Latina, rumos que o governo Lula está apontando. Ampliar o consumo interno, políticas públicas podem ajudar para, nesse momento, ajudar para que a produção volte a todo vapor e que o mel, por exemplo, possa ser incluído na merenda escolar, em um programa de alimentação saudável. Isso fortalece a agricultura familiar, garante renda a milhares de apicultores. Proteger o trabalhador, férias coletivas, não pode se transformar um caminho permanente que vai levar ao desemprego. Precisamos assegurar instrumentos de proteção social que deem segurança a quem vive do trabalho. Não falamos aqui apenas de números ou de estatísticas, falamos de vida, de famílias, filhos, avós, pais, mães, parentes, aqueles que vivem do suor do trabalho, da dignidade de quem quer apenas ter garantido o direito ao emprego e ao sustento dos familiares. Senhor presidente, o governo do presidente Lula anunciou no dia 13 de agosto medidas para enfrentar o chamado tarifaço, linha de crédito de 40 bilhões, financiamento com juros subsidiados pelo BNDES e Banco do Brasil, com carência voltado a empresas fortemente afetadas, priorizando micro e pequenas empresas e setores de alimentos perecíveis. Em alguns casos, exige-se a manutenção de empregos como contrapartida. É uma medida importante essa. Todas as exportadoras para os Estados Unidos passam a ter direito ao Reintegra. Micro e pequenas empresas terão devolução de até 6%, antes era 3%. Demais empresas recebem 3%. Também prevista a postergação dos impostos cobrados no curto prazo. Prorrogação também de outros regimes, estendida por um ano a suspensão de tributos sobre insumos importados, usados em produto destinado à exportação, reforçando a previsibilidade e a viabilidade para a empresa. Reforma do Fundo de Garantia à exportação. O FGE passa a ser usado não apenas como garantia, mas também para conceder crédito e seguro exportador, com juros menores, beneficiando principalmente pequenos e médios exportadores. União, Estados e Municípios passam a poder comprar diretamente produtos como frutas, pescado e hortaliças que perderam o mercado nos Estados Unidos.
para uso em merenda escolar e programas sociais. Para empresas mais prejudicadas pelo tarifaço, o governo autoriza o adiamento de tributos federais por 2 meses, regulamentação da lei da reciprocidade. Decreto de 15 de julho criou um comitê interministerial sob coordenação do vice-presidente Geraldo Alckmin, que, sem sombra de dúvida, está fazendo também um belíssimo trabalho, como está também o ministro Haddad. E um desses, Haddad, o Alckmin, habilitou o Brasil a adotar contramedidas, como suspensão de concessão comerciais ou de propriedade intelectual, caso os Estados Unidos persistam em ações prejudiciais ao nosso país, à nossa pátria. Por fim, presidente, ainda falando do Rio Grande do Sul, registro as fortes chuvas no Rio Grande do Sul, ocorrido nos últimos dias, 39 municípios relataram danos conforme a Defesa Civil. Há 532 pessoas desalojadas. A situação, mais uma vez, volta a ser crítica devido às chuvas, principalmente sendo na região central e na fronteira oeste. Houve transbordo de rios e arroios, granizo e imóveis danificados. São Lourenço do Sul, na região sul, decretou também estado de calamidade. O arroio que corta a cidade transbordou e o município sofreu alagamentos e inundações graduais em diversas áreas urbanas e rurais. Concluindo, presidente Humberto Costa, o volume de chuva impressiona. Em apenas 24 horas foram registrados em São Lourenço do Sul mais de 200 milímetros de precipitação. A cidade já estava em situação de emergência desde junho, quando foi castigado por outro evento climático severo. E lembro aqui também que há relatos de pessoas fora de casa em Dom Feliciano Cristal, Cachoeira do Sul, São Gabriel, entre outras cidades atingidas, Alegrete, Bagé, Barros Cassal, Caçapava do Sul, Cacequi, Caxeirinha, Camaquã, Canoas, Canudos do Vale, Chuvisca, Encruzilhada do Sul, Estância Velha, Faxinal de Soturno, Horizontina, Jaguari, Lindolfo Collor, Pinheiro Machado, Portão, Porto Lucena, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, São José do Hortência, Sapucaia do Sul e, terminando, Sinimbu, Tunas, Turuçu, Venâncio Aires, Vera Cruz e Vila Nova do Sul. Esperamos, naturalmente, que o governo federal e o estadual e o municipal continue ampliando os apoios dados até o momento e, naturalmente, a solidariedade a todo o povo gaúcho. Obrigado, presidente. Obrigado pela tolerância aí de 2 minutos. Obrigado, senador Paulo Paim. De imediato, eu passo a palavra ao senador Espiridião Amin, por permuta com o senador Eduardo Girão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para seu pronunciamento. Boa tarde, presidente Humberto Costa. Quero saudar aqui senhoras senadoras, senadores, registrar aqui a presença do ex-senador, ex-governador de Santa Catarina, hoje prefeito de Camboriú, Leonel Pavan, que foi coetâneo de quase todos nós aqui e hoje está prefeitando a histórica cidade de Camboriú, vizinha e quase mãe de Balneário Camboriú, que tem à frente do Executivo Municipal a sua filha. Presidente, eu gostaria de registrar aqui
um pequeno texto que eu fiz publicar em Santa Catarina e gostaria de merecer com ele a atenção não apenas dos nossos telespectadores, da sociedade brasileira, mas da imprensa e dos senadores e senadoras. Nós aprovamos na semana passada, senador Girão, heróica e inesperadamente, a adoção do voto impresso para fins de auditoria na Comissão de Constituição e Justiça. Imediatamente, fizeram-se ouvir vozes de discordância. E eu queria oferecer, em vez de discordar da discordância, um caminho de pacificação. O voto auditável pacifica e eleva, valoriza, fortalece a democracia no nosso país. Há mais de 10 anos nós convivemos com esta discussão, adotar ou não. O Brasil tornou-se referência pela rapidez na apuração eletrônica. Quero registrar ainda que a primeira experiência com urna eletrônica aconteceu em Santa Catarina, no final dos anos 80, 1980, começo dos anos 1990. Exatamente na cidade de Brusque, cuja delegação recebemos há pouco. A delegação das meninas, da rainha, da princesa e do município de Brusque. Foi lá que se iniciou essa jornada de inovação. Contudo, a eficiência não basta. A democracia exige confiança, que neste assunto não existe. Usa-se ou não a auditabilidade do voto. E eu estou aqui fazendo um apelo em nome da concordância, da pacificação. O voto auditável, também chamado de registro físico conferível pelo eleitor, é parte essencial para pacificar essa questão. Após digitar a sua escolha, o cidadão visualiza num visor protegido, ou seja, que não pode ser tocado, um comprovante impresso não sequencial, exatamente para beneficiar o sigilo, que, uma vez tendo sido digitado pelo eleitor, confirma o voto, sendo depositado num compartimento lacrado sem contato manual. Assim, forma-se um lastro físico para auditorias, quantas se queiram realizar depois. A cientista norte-americana Rebecca Mercury defende desde os anos 1990 que a transparência eleitoral só se consolida quando o eleitor pode conferir o próprio voto e assegurar-se de que é este que vai ficar registrado. O mundo seguiu nessa direção. Não há regresso nisso. Nos Estados Unidos, depois dos incidentes da eleição do ano 2000, vários estados adotaram o chamado VVPAT, que quer dizer em inglês Voter Verified Paper Audit Trail. A Alemanha, em 2009, declarou inconstitucional o voto exclusivamente eletrônico. A Índia tornou obrigatório o mecanismo já em 2013. Estou me referindo a um país que tem 1 bilhão de eleitores. Argentina, Venezuela, México, Canadá, Suíça e Austrália também inseriram a verificabilidade física em seus sistemas. No Brasil, como lembrei na semana passada, a Polícia Federal, respondendo a uma demanda do TSE no dia 2 de outubro de 2018, já advertiu:
Citação: um software não basta ser seguro, ele precisa parecer seguro e transparente para o cidadão comum. Fecho aspas. A ausência de auditabilidade fragiliza a confiança social, tensionando ainda mais o cenário político do país. Por isto, o Congresso aprovou proposta semelhante em duas oportunidades. Portanto, a controvérsia vem do começo deste século. O STF, em decisões de 2009 e 2020, derrubou leis do voto impresso por risco para o sigilo e por despesas não previstas. Tal risco, o de se abalar o sigilo, não convive com a presente proposta. A solução legislativa deve, portanto, e é nossa obrigação contribuir para isso, superar tais dúvidas objetivas, garantindo de forma satisfatória o absoluto sigilo do voto e a efetiva adoção do instrumento de verificação do voto pelo eleitor. O voto auditável, portanto, não é nada de cisma, nem de paranoia, nem de volta ao passado. O voto auditável fortalece a soberania popular, dá estabilidade institucional, pacifica, em síntese, este ruído social que vivemos há mais de 10 anos e converte a confiança imposta pela autoridade em confiança conquistada pela verificação pessoal do voto, da preferência do eleitor. Ao conferir o seu voto, o eleitor torna-se o maior, mais efetivo e mais legítimo fiscal da democracia. Portanto, eu não venho aqui provocar ninguém, a começar pelo meu amigo, grande relator da matéria do Código Eleitoral, senador Marcelo Castro. Venho aqui clamar, no meio de tanta polarização, algumas delas determinadas por ideologia, nós temos um fato incontroverso. As pessoas desconfiam se a máquina registrou o seu voto, se o que ele teclou é o que está guardado ali e que este voto possa ser resgatado no caso de uma auditoria. Portanto, eu quero conclamar a todos os meus nobres pares, senadoras e senadores, vamos pensar neste assunto com frieza, com maturidade, com bom senso, sem imposições. Nem estou eu aqui a impor, nem estava em 2015 o deputado Jair Bolsonaro tentando impor. Tanto ele quanto tantos outros que votamos a favor. Basta dizer que o veto da presidente Dilma, no ano de 2015, foi derrubado por mais de 420 votos na Câmara dos Deputados. Então, isso não acabou. E não será uma determinação autoritária que vai pacificar. Vamos construir uma solução racional, honesta, livre de peias e de preconceitos, para dar, presidente, para dar a este problema uma solução de grandeza, uma solução racional, que concilie o progresso que representa a urna eletrônica ao progresso também nas medidas protetivas do voto e do cidadão, que o voto auditável, de alguma forma, pretende e pode contribuir para solucionar. Este era o registro que eu queria fazer, presidente. Lhe agradeço pela tolerância e espero que Vossa Excelência, junto com os nossos nobres pares, contribuam para termos uma solução inteligente, pacífica, que construa pacificação, eu repito. Muito obrigado. Obrigado, senador
Esperidião a mim. De imediato eu passo a palavra ao senador Jaime Campos para, no espaço de 5 minutos, falar em nome da liderança do União Brasil. Presidente, pela ordem, rapidamente. Pois não. Enquanto o senador Jaime Campos se encaminha aí para a tribuna, eu queria parabenizar. Na data de ontem, o jornal O Povo, um tradicional veículo de comunicação do estado do Ceará, fez aí o lançamento do Anuário Ceará 2025-2026, uma obra de valor inestimável para a compreensão da realidade cearense. Com décadas de tradição, o anuário reafirma sua relevância ao oferecer a cada edição um programa, na verdade, um panorama completo e criterioso sobre os principais setores da vida pública e privada do estado do Ceará. A nova edição, com 680 páginas, vai aqui os meus cumprimentos à presidente Luciana Duma, também ao jornalista Jocélio Leal, ao Walter Jorge. Mantém o compromisso com a informação de qualidade, os dados confiáveis e a análise profunda, sendo uma referência indispensável para gestores, pesquisadores, estudantes, jornalistas e toda a sociedade. Destacamos com especial apreço, senador Jaime Campos, o capítulo comemorativo aos 75 anos da Federação da Indústria do Estado do Ceará, uma justa homenagem à força da indústria cearense e à inclusão do Cariri, reconhecendo a riqueza cultural e simbólica de uma das regiões mais vibrantes do nosso estado. Parabenizamos a Fundação Demócrito Rocha, o Jornal O Povo, seus gestores, seu corpo de jornalistas, todos os profissionais envolvidos nesse projeto exemplar, que sempre, todos os anos, é um sucesso. O Anuário do Ceará é mais que uma publicação, é um patrimônio do conhecimento e da cidadania da nossa Terra da Luz. Deus abençoe, muito obrigado. Com a palavra, o senador Jaime Campos. Senhor presidente, ilustre e eminente senador Humberto Costa, senhoras e senhores senadores, eu venho hoje à tribuna para comunicar que apresentei 2 projetos legislativos. O primeiro sustra os efeitos da portaria da FUNAI número 425, de maio de 2025, que marca a retomada dos estudos relativos a uma reivindicação de demarcação de área pelo povo indígena Carajá, no município de Santa Terezinha, em Mato Grosso. A área em questão está localizada na região de Lago Grande, às margens do rio Araguaia, bem na divisa com o estado de Tocantins. Lá, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, existe uma comunidade centenária de Lago Grande, abrigando inúmeras famílias de proprietários rurais e muitas pousadas, visto que na região tem um grande potencial turístico, principalmente na área da pesca. Segundo o projeto de decreto legislativo, susta a portaria do Poder Executivo referente à demarcação de terra indígena Apiacá, localizado no município de Apiacás, em Mato Grosso. A terra tem mais de 982 mil hectares e está sobreposta ao Parque Nacional do Juruena, unidade de conservação de proteção integral. É importante lembrar, senhoras e senhores senadores, que em 2023 aprovamos aqui uma legislação, a Lei número 14.701 de 2023, tratando do processo de reconhecimento e de demarcação de terra indígena. O ponto principal da lei, apenas para relembrar a introdução de um marco temporal na definição de que seja uma terra tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas. Esse marco é de dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O cenário é muito simples, senhor presidente. De acordo com o inciso 2 do artigo 4º da lei, a ausência da comunidade indígena é de 5 de outubro de 1988, na área pretendida, descaracterizada em seu enquadramento como terra tradicionalmente ocupada. Ora, esse é justamente o caso de Lago Grande. Desde 1910, existe ali, ocupando uma área de 5 mil hectares, uma comunidade que hoje continua crescendo graças à agricultura e ao turismo.
Por si só, a retomada da reivindicação indígena da Carajá fere o estabelecido pela lei que aprovamos em 2023. É uma violação do ordenamento jurídico do país. O processo havia parado em 2007. Não haveria razão para retomá-lo agora, diante da nova regulamentação que existe desde 2023, com o marco temporal das terras indígenas. Mesmo cenário envolve a reivindicação indígena de Apiacá. A ideia de criar uma nova reserva indígena em Santa Teresina e em Apiacás, ambas em território mato-grossense, traz inquietação e angústia para as famílias estabelecidas lá há décadas, que ficam na incerteza e na insegurança. Muitas vezes, sem condições de acompanhar devidamente os detalhes desse processo todo. Além do mais, senhor presidente, as audiências de conciliação sobre a lei do marco temporal foram encerradas recentemente pelo STF com uma série de pendências a resolver. O governo, por sua vez, anunciou que em breve deverá apresentar um plano transitório de regularização de terras indígenas. Parece-me precipitado dessa forma retomar qualquer processo de demarcação nesse contexto. Por essas razões, senhor presidente, estou propondo a situação, uma sustação, melhor dizendo, das portarias do Poder Executivo referente à demarcação de terras indígenas em Mato Grosso. É não apenas prudente, mas também justo com a comunidade local, que esses processos sejam interrompidos até o total esclarecimento das questões pendentes, em função da análise do STF e dos planos do governo relativo a isso. Não custa lembrar, senhoras e senhores senadores, que esta Casa aprovou o PLD 717 de 2024, da autoria do senador Espírito Amin, para sustar decretos que homologam terras indígenas em Santa Catarina. Uma iniciativa que preserva o direito de propriedade privada, garante segurança jurídica e promove a paz social. Sem negar os direitos dos povos indígenas de apresentarem suas reivindicações, quanto justas e amparadas por leis, temos que reconhecer também os iguais direitos que tem a população que hoje vive e trabalha em Lago Grande e em Apiacás. É com esse espírito que vou apresentar esses dois projetos de decreto legislativo para trazer segurança e tranquilidade a todos os povos que residem nesses territórios em respeito ao marco temporal das terras indígenas. Fazendo assim, senhor presidente, concluído, eu volto a repetir aqui que o povo indígena, de fato, ele quer meios para ele trabalhar. Infelizmente, estão abandonados e precisamos do apoio para que ele possa viver dignamente, sobretudo nos estados de população de povos indígenas, como é o querido Mato Grosso. Feito isso, tenho apoiado muito os povos indígenas de Mato Grosso. Na última segunda-feira, entreguei lá, fruto dos nossos recursos, através das emendas, recursos para aquisição de tratores de pneu, carretinhas para transporte da produção, calcareadeira, caminhonete, e senti a alegria de 5 tribos de indígenas, 5 etnias, de ver essa oportunidade. E eu espero que o governo federal, através do presidente Luiz Inácio da Silva, possa, com certeza, olhar para os povos indígenas, mas nunca perder de vista também o pequeno produtor daquele estado, que muitas vezes está mais de 20, 30 anos em alguma propriedade. Portanto, eu quero ser o porta-voz daqueles mais fracos, daqueles que dependem visceralmente de políticas públicas decentes. E aqui eu faço, com certeza, respeitando a sociedade mato-grossense, principalmente a classe trabalhadora. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jaime Campos. Com a palavra, o senador Eduardo Girão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para a sua manifestação. Obrigado. Ok? Marcos Rogério. Paz e bem, meu querido irmão, senador Humberto Costa, senador Marcos Rogério, senador general Hamilton Mourão, senador Jaime Campos, todos os funcionários dessa casa, assessores, e você, brasileira, brasileiro, que está nos assistindo agora pelo trabalho da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente,
eu subo essa tribuna, mais uma vez, com o coração na mão, com relação à humilhação que os meus conterrâneos estão sentindo lá no Ceará, pelo avanço. Essa palavra avanço não é bem apropriada, porque avanço a gente gosta de ver avanços na humanidade, avanços na ciência, mas no caso aqui é pelo domínio vergonhoso, cada vez mais vergonhoso, com relação às facções criminosas como um poder paralelo no meu estado, com coisas inimagináveis acontecendo, afugentando pessoas de suas casas, que têm que sair às pressas. Eles dão hora, o crime organizado para o cidadão, dono da casa, sair. Investimentos indo embora do Estado, porque estão ameaçando empresas, e o governo, infelizmente, o governo do PT está completamente rendido, no aspecto de não ter nenhum tipo de reação a essa tragédia humanitária que está acontecendo lá. Sim, porque depois de constantes chacinas, da extorsão aos comerciantes, da expulsão de moradores e do controle do serviço de internet pelas facções, o crime organizado não cessa de se expandir no Ceará como um poder paralelo tolerado pelo governo do Estado. Agora o crime resolveu assumir o controle, acredite se quiser, General Mourão, do comércio de água de coco. Uma das marcas nossas lá, você vai na beira-mar, quando você vai nas praias do Ceará, tem água de coco. O crime resolveu, como se não bastasse internet, pedágio que cobra aos comerciantes, resolveu assumir o comércio de água de coco. Facções ligadas ao Comando Vermelho estão ameaçando vendedores de coco na beira-mar de Fortaleza, exigindo que comprem produtos que sejam exclusivamente distribuídos pelo crime organizado. Só faltava essa, senador Espiridião, a mim. Chegaram já ao ponto de criar um grupo de WhatsApp intitulado Grupo das Bebidas, onde são dadas todas as ordens operacionais. E, é claro, com ameaças de morte a todos os ambulantes que ousarem adquirir produtos fora do depósito da própria facção criminosa. Já o bairro do Modubim, em Fortaleza, amanheceu todo pichado, com os seguintes dizeres, abro aspas, morador que colar com a polícia vai morrer, e morador que seguir página policial vai perder a casa. A que ponto nós chegamos na terra da luz, que mais parece hoje terra de sombra, terra de treva? Precisamos reagir. Cidadãos de bem precisam reagir. Porque do governo, a gente não espera muita coisa. Por isso que eu fiz um pedido ao governo federal para uma intervenção imediata. Já está lá 6 meses, engavetado, e não se faz nada. Parece uma conivência com o que está acontecendo. Pelo menos para ter um pouco de segurança no aspecto de sensação. Uma Guarda Nacional estando lá, né, seria importantíssimo. Mas olha só, em Itapajé, pequena cidade do interior do estado, um comerciante que vendia espetinhos em frente de sua casa foi assassinado porque pagou à facção criminosa um valor inferior ao exigido pelos criminosos para permitir que o negócio continuasse funcionando normalmente. 8 dias depois, a apenas 200 metros de distância, um empresário foi também brutalmente assassinado a tiros. Está instalado um clima de terror em todo o estado do Ceará. Por isso, senhor presidente, que em função da incompetência e fraqueza do governo humano, encaminhei desde março, reitero e vou cobrar sempre, o pedido de intervenção das Forças Federais de Segurança no estado do Ceará. É importante que eu repita aqui alguns dos principais dados que ajudaram a embasar a necessidade da instalação urgente da CPI do crime organizado. Eu fui subscritor, né? E até agora não foi instalado. Já foi lido, mas não foi instalado ainda. De acordo com a Secretaria Nacional de
de Políticas Penais, órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, existem atualmente 72 facções criminosas operando no Brasil. Segundo estudos realizados pela Confederação Nacional da Indústria, em conjunto com a Fiesp e Firjan, o volume econômico movimentado pelo crime organizado está estimado em mais de 400 bilhões de reais. É narco-estado ou não é? Isso aqui é número. É número. Escandaloso. Agora olha esse dado aqui. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime organizado está faturando mais com atividades legais do que com o próprio tráfico de drogas. Senador Marcos Rogério, das 12 cidades mais violentas do Brasil, 10 são do Nordeste. 5 são do estado do Ceará, 5 da Bahia. Administrados por quem? Pelo PT, há muito tempo. É coincidência demais, né? Das 12 cidades mais violentas do Brasil, 10 são do Nordeste. E todas 10 administradas em estados administrados pelo PT. Os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. Acorda, Brasil, como dizia Marcos Rogério na CPI, lá da CPI da Covid. Como é que era, mano? Vai vendo, Brasil. Só no ano de 2022, as duas principais facções movimentaram com atividades ilícitas 10 vezes mais em relação ao próprio tráfico. Inicialmente, o crime organizado apenas fazia lavagem do dinheiro, sujo, oriundo do tráfico em atividades legais. Mas, com o passar do tempo, foram ampliando muito o seu poder econômico, porque verificaram que, diante de um Estado inoperante, ausente, incompetente, fica fácil controlar a sociedade através da coação violenta. Detalhe, senador Espiridião Amin, que é uma biblioteca, esse homem de sabedoria. Daquelas 5 cidades do Ceará que eu falei há pouco, das mais violentas do Brasil, uma é de Chico Anísio, é Maranguape, e outra é Sobral, de Renato Aragão. Dois grandes humoristas. Aí eu pergunto ao PT, é para rir ou é para chorar esse dado? Segundo revelou o brilhante jornalista Alexandre Garcia, a Polícia Federal está investigando o ex-contador de Lulinha por possível lavagem de dinheiro sujo oriundo do PCC. Para justificar uma grande movimentação financeira, ele alegou ter ganho, atenção, senador Exalci, o senhor que é um dos senadores mais investigativos aqui da casa, da CPI, está em todas. Sabe quantas vezes? E já foi um bom contador. Já foi, né? Pois eu quero que ele justifique isso aqui para mim. Olha só o contador do Lulinha, que teria, segundo o Alexandre Garcia, dito que a Polícia Federal está investigando por lavagem de dinheiro oriundo do PCC, uma suposta. Para justificar uma grande movimentação financeira, ele alegou, sabe o que, senador Exalci? Ter ganho 640 vezes na loteria, gastando 5 milhões de reais para ganhar 20 milhões. Acorda, Brasil, vai vendo, Brasil. Tal performance superou o muito famoso escândalo dos anões do orçamento, em 1990, em que o deputado João Alves alegou ter ganho 200 vezes na loteria. Segundo estudos publicados pela Cambridge University Press, o Brasil é o país latino-americano que tem o maior índice de população vivendo sob o domínio das facções criminosas. No último minuto, senhor presidente, me comprometo a terminar. Olha o dado que eu vou colocar aqui para vossas excelências, que representam os estados brasileiros de norte a sul, de leste a oeste. Olha o dado que eu vou colocar aqui. 60 milhões de brasileiros, ou seja, 26% da nossa população, estão vivendo sob o domínio de facções criminosas no Brasil. Um escárnio.
Temos um grande e urgente desafio que não podemos mais adiar: libertar o Brasil do império do crime organizado. Eu encerro com esse pensamento nos deixado há mais de 2.500 anos por Confúcio. Não é o Confúcio, nosso senador, grande senador, mas por esse pensamento de 2.500 anos, que diz o seguinte: a lei da vida correta não fica imediatamente clara a ninguém. A lei da vida correta só fica clara quando tentamos segui-la. Deus abençoe. Excelência, Vossa Excelência podia ficar aqui por 10 minutos para que eu possa fazer meu pronunciamento? Com a palavra, o senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Nós recebemos, senhor presidente, nesta terça-feira, mais uma animadora notícia sobre a economia nacional. Um novo dado que comprova os extraordinários resultados dos esforços feitos pelo governo do presidente Lula para colocar o Brasil nos trilhos. Prévia da inflação, o IPCA 15 caiu 0,14% nesse mês de agosto, a primeira deflação desde 2023. Ou seja, não só não tivemos inflação, como tivemos uma redução geral de preços, uma inflação negativa, cujo item de maior impacto foi a queda nos preços da energia elétrica residencial, segundo o IBGE. É uma prova, como disse, de que as ações rápidas e inteligentes do nosso governo para estruturar o país e responder aos incontáveis desafios, entre eles esse absurdo tarifaço dos Estados Unidos, organizado pelo bolsonarismo contra o Brasil, são efetivas. Além da energia elétrica, outra importante conquista foi a queda pelo terceiro mês seguido nos preços dos alimentos, especialmente arroz, batata, tomate e carnes, fundamentais à mesa de milhões de brasileiros. Igualmente, a redução no preço dos transportes também contribuiu decisivamente para esse alívio no bolso da população. São ganhos com reflexos diretos na vida das pessoas, inseridos em uma estratégia clara de estabilidade econômica e social que tem como uma das metas o cumprimento do arcabouço fiscal. Ao reduzir a inflação e ao fortalecer a credibilidade da política econômica, estamos assegurando o equilíbrio fiscal e garantindo que o Estado brasileiro possa investir onde mais importa, nas pessoas. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 3,26% e em 12 meses 4,95%, abaixo dos 5,30% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. O de agosto também é o que representa a queda mais sensível de preços desde setembro de 2022. Mas é preciso registrar a nossa preocupação com o constante crescimento do item chamado despesas pessoais, que engloba as apostas em jogos online e que demonstra o dano que esse vício, que essa mazela social tem provocado à economia brasileira
e a saúde individual e coletiva. Esse item foi o que mais subiu em agosto entre todos os pesquisados, 1,09%, mais até mesmo do que o item saúde e cuidados pessoais, que englobou, neste mês, os reajustes em planos de saúde autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e que representou 0,64%, ou seja, 42% menor que o indicador de despesas pessoais. No mês passado, a alta de 3,34% nas apostas em bets já havia colocado o item entre os principais responsáveis pela pressão inflacionária da prévia do IPCA 15 de julho. Foi a primeira vez, segundo o IBGE, que as apostas digitais superaram a energia elétrica em impacto percentual, passando a ter peso relevante na composição da inflação oficial. Vejam a enorme gravidade e a virulenta ameaça que essas bets representam à economia nacional e, mais especificamente, às pessoas. Porque, entre outros aspectos, os valores aplicados em apostas, que somaram 68 bilhões de reais entre junho de 2023 e junho de 2024, já representam cerca de 0,95% do consumo das famílias, comprometendo a aquisição de itens essenciais e impactando negativamente o varejo, sobretudo no segmento de alimentação. Somente no primeiro semestre deste ano, as bets faturaram 17 bilhões e 400 milhões de reais no Brasil, segundo dados do Ministério da Fazenda. São quase 18 milhões de brasileiros torrando dinheiro com jogos de azar, a imensa maioria deles, mais de 71% de homens e cerca da metade na faixa etária de até 30 anos, um recorde de pessoas muito jovens. O próprio Ministério da Fazenda aponta um crescimento descontrolado desses jogos por falta de iniciativa de governos anteriores, algo que o nosso governo encarou e começou a investir na regulação. Mas fica evidente que, enquanto o governo faz um esforço hercúleo para conter a carestia e reduzir preços essenciais, temos uma fatia crescente da renda das famílias, vemos ser drenada para o vício em apostas e pressionar para cima a inflação. São jovens endividados, famílias desestruturadas, trabalhadores comprometendo o salário com a ilusão de enriquecer em segundos. Estudos mostram que a dependência em jogos de azar está associada à depressão, ansiedade, transtornos compulsivos e até aumento de tentativas de suicídio. Para além de um problema individual, é um problema de saúde pública. Então, esse dado extremamente positivo sobre o IPCA 15, que nos aponta deflação em razão da queda dos preços, também evidencia esse novo tipo de ameaça social. Não a inflação tradicional, combatida com política fiscal e monetária, mas a inflação emocional e moral provocada pela exploração da vulnerabilidade das pessoas. Hoje, pela primeira vez, e graças à disposição do nosso governo, o Estado brasileiro está mapeando tudo isso em diversas frentes, como o IBGE,
e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. E tem acesso a dados claros sobre o número de apostadores, a movimentação financeira e o perfil desses usuários, dados que serão compartilhados com o Sistema Único de Saúde para monitoramento de doenças em decorrência desses vícios. É um desafio para nós que, como estamos vendo, traz reflexos negativos até sobre a própria inflação, mas sensivelmente sobre os mais vulneráveis, especialmente os mais jovens, razão pela qual, e já trouxe isso aqui, apresentei um projeto para apertar ainda mais a regulação sobre essas bets. Estamos melhorando o ambiente de investimentos, reduzindo preços, controlando a inflação, como mostra essa deflação de agosto, mas precisamos estar atentos a essas novas ameaças sociais que representam essas apostas online. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aos senadores e às senadoras. Muito obrigado, senador Humberto Costa, do estado de Pernambuco. Parabéns pelo seu pronunciamento. É uma pauta, uma causa que nos aproxima essa contra a jogatina. E o senhor, eu sou testemunha, que sempre teve muita coerência com relação a essa tragédia que está acontecendo, sempre lutou contra, inclusive, assim, o senhor tem trazido dados aqui importantíssimos que mostram o tamanho do buraco que está sendo criado para os menos favorecidos, para os mais pobres do Brasil. Então, parabéns pela sua luta, conte integralmente comigo. Eu penso como o senhor, tinha que acabar, tá certo? Eu acredito que nós temos que lutar para isso, porque na CPI que teve das bets, ficou evidenciado pelo pessoal da Anatel, que teve lá, que dá para se fazer um bloqueio virtual. Na hora que a gente proibir no Brasil, bloqueia-se e não deixa jogar. Então, eu acho que isso aí é um caminho, e você conta integralmente com o meu apoio e com o meu trabalho para a gente proteger essas pessoas que estão perdendo tudo. Os dados que o senhor trouxe foram capa da Folha de São Paulo hoje e muito graves, e eu lhe parabenizo pelo seu pronunciamento. Imediatamente, o senador, que é pela ordem? Pela ordem, senador. Pela ordem, senador Wellington Fagundes, de Mato Grosso. Presidente Girão, em exercício, eu quero cumprimentar aqui a todos os senadores e senadoras e registrar aqui a presença com muita felicidade aqui no nosso plenário do senador Eliseu Nascimento, ele que é deputado estadual do meu estado, Mato Grosso, pelo PL, e presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. E ele nos traz aqui, presidente, um convite para o primeiro Congresso Internacional de Segurança nas nossas faixas de fronteira, que será do dia 17 a 18 do mês de setembro. Todos estão convidados e ele está fazendo aqui uma verdadeira maratona, convidando as lideranças, presidente das comissões de segurança, tanto da Câmara como do Senado, e também senadores e autoridades, para a gente poder discutir esse tema, que para Mato Grosso é um problema extremamente sério. As nossas faixas de fronteira, infelizmente, elas são impeditivas do desenvolvimento. E uma área abandonada, normalmente, é problema maior ainda, porque falta emprego, há um desestímulo na geração de riqueza da região e ainda a questão, no caso de Mato Grosso, são 720 quilômetros de divisa seca, ou seja, de terra, e ainda mais 300 quilômetros de divisa por água, e temos então ali um problema muito sério do narcotráfico, do contrabando, enfim, do crime organizado tomando conta da nossa região. Por isso nós queremos convidar aqui o Brasil, inclusive, Mato Grosso e principalmente a nossa região de faixa de fronteira como um todo. Vamos ter vários países presentes, porque é um congresso internacional, 17 e 18 de setembro. Todos convidados. E obrigado, deputado Eliseu, e sinta-se aqui em Brasília também como um grande parlamentar, que Vossa Excelência tem trabalhado lá, aqui como um grande parceiro nosso, tanto do PL como do Bloco Vanguarda, enfim, de todos nós. Um abraço. Com a palavra, o senador Hamilton Mourão, para o seu pronunciamento em
pelo período de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e todos aqueles que nos acompanham pelas mídias do Senado Federal e pelas nossas redes sociais, em particular o povo do meu querido estado do Rio Grande do Sul. Ontem, dia 25 de agosto, transcorreu o Dia do Soldado. Assim, ergo-me nesta tribuna com emoção cívica e sincera reverência à memória de um dos mais sublimes vultos da nossa história e das figuras mais excelsas da nacionalidade brasileira. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, herói de nossa pátria e paradigma de dedicação ao Brasil e de virtudes militares e civis. Nascido no seio de uma pátria ainda em formação, Caxias destacou-se desde cedo pelo raro talento de pacificador e unificador. Em tempos em que revoltas e disenções ameaçavam a integridade territorial, foi ele quem, com firmeza de aço e espírito conciliador, soube empunhar a espada, sem jamais abdicar da palavra. Soube vencer sem humilhar, soube pacificar sem desonrar. Por essa razão, a história o consagrou com inteira justiça como a espada do império, título que não apenas enobrece sua figura, mas que o fixa no imaginário nacional como grande garante da nossa soberania e do esteio de unidade política de um Brasil ainda em formação. A trajetória de Caxias foi marcada por um espírito de sacrifício incomum. O seu devotamento absoluto à causa pública, muitas vezes em detrimento do convívio familiar e dos interesses pessoais, traduz a mais genuína compreensão do que significa viver em função da pátria. Era homem de armas, mas, sobretudo, era homem de fé na grandeza do Brasil. A sua vida, que se confunde com o próprio século XIX, é exemplo perene para todos os que envergam a farda verde-oliva e para cada brasileiro que se orgulha de sua história. Soldado de escol jamais fez da farda um privilégio, mas sim um peso de responsabilidade. Seu lema silencioso foi o da renúncia e sua trajetória, uma contínua entrega ao bem comum. De sua vida pública, emergem duas faces indissociáveis, o soldado e o cidadão. Como soldado, foi chefe militar de rara e admirável habilidade, estrategista de fina percepção, condutor de batalhas decisivas, guia de legiões e mestre no difícil ofício de comandar homens. Como cidadão, exerceu com dignidade os encargos de governador da província de São Pedro do Rio Grande do Sul e, posteriormente, de senador do Império, servindo com o mesmo zelo com que empunhava a espada, demonstrando que a vida política pode, sim, ser vivida com probidade, espírito público e altivez moral, especialmente porque a grandeza não se restringe ao campo de batalha, mas se prolonga na vida pública quando movida por princípios e pelo amor à pátria. Hoje, ao lembrarmos sua figura, cumpre-nos traçar um paralelo inevitável com a missão do Exército Brasileiro em nossos tempos. Assim como naquele passado longínquo do século XIX, também hoje a Força Terrestre continua a exercer papel indispensável na preservação da soberania, no respaldo às decisões do Estado brasileiro
e no cumprimento de sua função constitucional, em meio aos múltiplos desafios políticos, econômicos e sociais que enfrentamos. A sagrada missão de Caxias de garantir a unidade nacional ecoa nas fileiras de cada soldado brasileiro, que vê na memória do patrono um farol de valores perenes e uma inspiração. E é por isso que afirmamos, sem receio de hipérbole, que o Duque de Caxias continua a ser, mesmo em tempos modernos, um modelo imperecível de cidadão patriota. Sua memória nos lega a imagem de um homem público probo, incorruptível, de conduta exemplar e de um condutor de homens livres que soube, pela disciplina e pela coragem, conduzir não apenas tropas, mas a própria marcha da nacionalidade. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao celebrarmos neste 25 de agosto a vida e a obra de Caxias, celebramos, em verdade, os valores fundacionais do Brasil. Celebramos a disciplina, que não se dobra, a lealdade, que não vacila, a coragem, que não se esgota, e a esperança, que não se extingue. Que seu belo exemplo inspire os militares de hoje e de amanhã, que inspire também cada homem e cada mulher que nesta casa ou nas mais diversas funções da República compreende que servir ao Brasil é a mais elevada honra e o mais nobre dever. Glória ao Duque de Caxias, glória ao Exército Brasileiro, glória aos seus integrantes, o soldado do Brasil. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, o senador Lucas Barreto, PSD do Amapá. Senhor presidente, senhores senadores, venho hoje a essa tribuna para falar do novo aumento de energia no estado do Amapá. Hoje soubemos que a energia vai aumentar de 12% a 20%, o que é um absurdo. Um absurdo porque o estado do Amapá é o estado gerador de energia. Nós produzimos o triplo do que nós consumimos. E lá, a Sé Equatorial, senhor presidente, que eu tenho aqui um pedido de CPI nesta casa, queria pedir aqui ao diretor legislativo que paute o pedido de CPI, porque até agora não fui informado o porquê dele ainda não está na pauta. A Sé Equatorial lá, ela poderia cobrar ordinariamente o investimento que ela está fazendo. Isso está lá no contrato, mas ela não poderia cobrar ordinariamente. Senador Marco Rogério, no ano passado, eles cobraram 500 milhões de reais de investimentos na rede da SEA, sendo que de janeiro a junho, eles cobraram 250 milhões. E só em junho, eles cobraram outros 250 milhões. Então, é um absurdo o que está acontecendo. Com um detalhe, eles estão substituindo postes de concreto, que a vida útil é 100 anos. Os cabos de alta tensão, que é 2/0 AWG, que é alma de aço, que não se acaba nunca. Eu sou técnico em eletrônica, sei disso. E aí o que eles estão fazendo com esse material, usando em outros estados, eles só trocam, penso eu. Levam o velho daqui e dizem que é novo no outro estado.
Por isso que em Manaus ninguém quer mais essa concessionária. Então, aqui eu quero conclamar o meu amigo, senador, ex-senador Alexandre Silveira, hoje ministro das Minas e Energia, não permita, ministro, que isso aconteça. Mais um aumento para o povo sofrido do Amapá é um absurdo. Nós não vamos concordar, nós vamos mobilizar toda a nossa bancada para que, inclusive o presidente Davi, para que não haja esse aumento absurdo novamente na conta de luz do povo do Amapá. Só para se ter ideia, senador Girão, lá nos conjuntos habitacionais, as pessoas que ganham Bolsa Família, eles ganham R$600 e a conta de luz é 700, 800. Tem gente que tem uma dívida já de 10 mil, 20 mil, 30 mil na conta, da conta de luz. Um absurdo, ninguém vai nunca conseguir pagar. Então é uma bola de neve que está vindo e mais esse absurdo, não. Nós não podemos permitir. Senhor presidente, eu também volto a esta tribuna e hoje o que trago aqui pode parecer repetição, mas não é. Trata-se de mais uma investida contra o Amapá. Uma tentativa disfarçada de impedir que investimentos cheguem ao nosso Estado, travando o desenvolvimento sob o pretexto da proteção ambiental. No último dia 20 de agosto, o jornal O Globo publicou matéria intitulada Estudo pede criação de Instituto de Pesquisa e de áreas de preservação na Foz do Amazonas, onde a Petrobras quer explorar petróleo. Entre os 20 pontos do tal estudo, senhor presidente, 2 se destacam. A criação do Instituto Nacional da Foz do Rio Amazonas, INFA, para a produção científica e um mosaico de áreas marinhas protegidas exatamente onde a Petrobras quer operar. A assinatura é conhecida. O Instituto de Estudos Avançados da USP, agora rebatizado como Grupo de Proteção da Biodiversidade da Foz do Amazonas, um nome sofisticado para a velha prática de garantir consultorias de gabinete, com recursos da Petrobras e do Fundo Amazônia. Tudo idealizado por quem jamais pisou na costa do Amapá e ignora a existência de comunidades, senhor presidente, como Goiabal, Sucuriju ou Vila Taperebá. Esses senhores, corsários da ciência de ocasião, dizem que não são contra a exploração de petróleo, mas são sim. Querem travar tudo com um discurso moldado para a plateia da COP30, onde o Brasil deve exibir sua floresta embalsamada, enquanto seu povo passa fome. São especialistas, senhor presidente, de gabinete, que não conseguem limpar o rio Tietê, conter deslizamentos no litoral paulista ou reflorestar a devastada Mata Atlântica, mas juram ter a receita mágica, senhor presidente, para a Amazônia, um território onde jamais pisaram, sequer conhecem. Se não dão conta da própria casa, com que autoridade pretendem ditar regras sobre a nossa? Querem proteger a biodiversidade como se o povo amapaense fosse inimigo da floresta que o abriga. Por sinal, senhor presidente, o estado mais preservado do Brasil. Estamos diante de uma tentativa de expandir o cárcere ecológico do Amapá, como se fôssemos condenados e apenas preservar para os outros. Enquanto isso, nossa população permanece empobrecida, isolada e subjugada aos sermões dos que nos enxergam como estorvo para o planeta. Não aceitaremos mais esse ambientalismo patrimonialista, herdeiro de um marinismo ideológico que concede selos verdes ao mundo à custa do subdesenvolvimento amazônico.
O litoral do Amapá já está preservado de Cabo Orange a Cabo Norte. Segue como o Vicente Pison ouviu em 1500. E isso não é obra de instituto algum, é respeito do nosso povo pela terra em que vive. Deixo aqui o meu repúdio à tentativa de transformar o Amapá em peça de vitrine internacional e reafirmo, não ficarei calado diante de mais esse absurdo. Querem travar o Amapá novamente, outra tentativa, mas não conseguirão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Lucas. Com a palavra, então, o senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e aos que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado Federal, eu volto a essa tribuna, senhor presidente, para abordar um assunto que na semana passada eu já vinha tratando aqui. O Brasil vive um momento triste com o agravamento de uma crise que prejudica brasileiros e brasileiras e arrastam a credibilidade do Brasil para um ambiente muito ruim. O Brasil hoje é visto internamente e também lá fora com muita desconfiança. Isso é um terreno absolutamente negativo, para o investidor, para aquele que vai trazer investimentos que se traduzirão em riquezas e geração de emprego e renda para os brasileiros. E, a par de tudo isso, eu acompanhei essa semana, senador Girão, duas manifestações de magistrados da nossa Suprema Corte debatendo aquilo que eu tenho apontado como o epicentro da crise do Brasil nesse momento. Porque se outrora nós tínhamos, no ambiente da política, crises que se acentuavam entre executivo, legislativo e aí no campo do judiciário buscava-se o equilíbrio, hoje não mais. Porque a polarização política permanece, mas o judiciário, a mais alta corte do judiciário, chamou para si o protagonismo, não para dirimir, não para apaziguar, não para contemporizar ou para arbitrar a razão no ambiente da serenidade, mas entrou no debate, fez parte dele e agora, na minha visão, é o epicentro da crise nacional. Então, eu assisti dois ministros da Suprema Corte debatendo o judiciário brasileiro e a crise de confiança da instituição. Um apontou para os excessos do Poder Judiciário, o que tem levado a uma crise de credibilidade e de confiança. Disse ele: o bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que suas decisões gerem paz social, não caos e insegurança. O Estado democrático de direito exige autocontenção do judiciário e criticou, ele segue, criticou o ativismo judicial, advertindo que as decisões judiciais devem respeitar os outros poderes e a Constituição Federal, o básico do básico, respeitar a Constituição. Veja, alguém tendo que advertir o judiciário na sua mais alta corte, que deve respeitar a Constituição. Essa corte só existe em razão da Constituição Federal. Disse que a liberdade de expressão é essencial à democracia. Ele disse: liberdade para falar sem medo, sem censura. E a frase dele: sem liberdade de expressão e de opinião, não há democracia. São trechos da fala do ministro
André Mendonça, num evento que participou no Rio de Janeiro. Num outro momento, outro ministro, o ministro Alexandre de Moraes, sustentou a independência do judiciário como base do respeito e disse: nós temos eleições de 2 em 2 anos, quem ganhar assume, quem perder tente daqui a 2 anos ou 4 anos. Isso é democracia, isso é liberdade com responsabilidade. Nós temos então imprensa livre, mantivemos eleições livres e periódicas e, apesar de todos os ataques, nós mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Só um poder judiciário independente é respeitado. Palavras dele. Também discursou sobre resistência a pressões e caráter corajoso do judiciário. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora. Juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão, vai fazer outra coisa da vida. O judiciário cresce com a pressão. Essa é a função de um juiz: julgar e decidir, manter a democracia e o Estado de Direito. E para reafirmar a independência do judiciário, acrescentou: um judiciário vassalo, covarde, que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar perturbado, não é um judiciário independente. Judiciário que não é independente não tem direito de ser chamado de judiciário. Posso garantir, no Brasil o judiciário é corajoso. Eu trouxe aqui trechos de 2 falas de 2 magistrados da nossa Suprema Corte, num ambiente externo ao Supremo Tribunal Federal, e eu diria, e aqui digo eu, que só o fato da gente observar ministros da mais alta corte fazendo debates externos, e o pior, mesmo em reuniões internas da Suprema Corte, abrir sessões de debates políticos, enfrentando temas da política, da ideologia, já nos mostra que nós estamos vivendo uma crise grave no nosso sistema de justiça. Juiz tem na sua missão maior o papel de ser julgador. E na missão de julgar, um dos requisitos básicos é a imparcialidade, é a equidistância das paixões, da política, das circunstâncias, do dia a dia, de uma sociedade que pode ter visões distintas. Mas não, quando se avora, quando se mistura o papel de julgador com o papel de ativista político, aí isso nos revela uma crise de difícil reparação. E digo eu, o que vivemos no Brasil é o aprofundamento de uma crise justamente porque o judiciário deixou o seu lugar de origem. Repito, a crise grave que nós enfrentamos é porque o judiciário deixou o seu lugar de origem. Deixou de cumprir a sua missão constitucional para atuar como instância política, com viés ideológico, com paixões políticas. E isso tem diminuído o tamanho e a importância do judiciário brasileiro. Passaram a buscar reconhecimento por resultados políticos. Pasmem, buscam reconhecimento por resultados políticos. Busca se afirmar com posições políticas, posições ideológicas. Quanto mais distante do posto de julgador imparcial, mais desgastado, mais descredibilizado, mais reprovado será o judiciário brasileiro. Não há como ter respeito sem primeiro se dar o respeito, sem primeiro respeitar o seu próprio papel institucional, constitucional. Hoje, o Brasil vive sob uma nova ordem de liberdade. Temos liberdade, mas é a liberdade vigiada. Liberdade vigiada. É como dizer
ao peixe, você é livre, mas o seu novo ambiente é fora d'água. Você é um peixe livre, mas o seu novo ambiente, o novo habitat dessa sua liberdade é fora d'água. Você tem liberdade de expressão, mas você não pode expor o que pensa. É a liberdade vigiada, liberdade controlada. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e aí, respeitosamente, o ministro Alexandre de Moraes está à frente de um inquérito que se arrasta por anos, o inquérito das fake news. Já são mais de 6 anos, salvo engano, desse inquérito, mais o do 8 de janeiro, que também está concentrado nele. E aí, na minha avaliação, o ministro Alexandre e aqueles que o acompanham, desfazendo, rasgando a Constituição Federal, tentam impor no Brasil a cultura do medo. Não buscam respeito, buscam o medo como mecanismo de controle. E isso é grave. Isso é grave e é incompatível com um país democrático. No Estado democrático de direito, isso é impensável, isso é impraticável. O medo, senador Cleitinho, o medo é instrumento da ditadura, não da democracia. A cultura do medo é própria, é característica de países totalitários, da ditadura, não da democracia. Na democracia você fala o que você pensa, você fala o que você pensa e o que você não pensa. E essa é a graça da democracia e da liberdade. Agora, você pode falar o que pensa, mas vai responder pelos excessos, pelos crimes que cometeu dentro desse ambiente de liberdade. Mas a regra é, você tem liberdade. Agora, se você transgrediu a lei, se você cometeu crime, é a mesma lei, a mesma Constituição que te assegura a liberdade, vai dizer que você é responsável por aquilo que você fala, por aquilo que você reproduz. Mas isso é natural de um ambiente de liberdade. Então, nós estamos hoje vivendo a cultura do medo. E aí, como é que eles impõem a cultura do medo? Com julgamentos sem regras, fora do devido processo legal e com penas duríssimas e desproporcionais. Cidadãos brasileiros, sem antecedentes, por atos simbólicos ou de discurso, ainda que criticáveis, são condenados a décadas de prisão. 10 anos, 12 anos, 14, 17 anos de cadeia. Gente que não quebrou uma vidraça. Senador, presidente Zalci, a moça que foi lá e pichou numa estátua uma frase, repito, por mais criticáveis que sejam os atos, mas não justifica 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia. Mais do que os maiores traficantes, mais do que os homicidas, mais do que os corruptos que saquearam os cofres públicos. E eu concluo, senhor presidente, e eu vou voltar a esse assunto novamente. Os que desviaram bilhões da Petrobras, que confessaram crimes, apontaram beneficiários dessa roubalheira. Muitos que estavam devolvendo dinheiro, confessou o crime, estava devolvendo dinheiro, tiveram suas condenações anuladas, porque a justiça da Lava Jato não respeitou o devido processo legal. O que fez a Lava Jato é fichinha perto do que está fazendo o ministro Alexandre e aqueles que o servem nesse processo do 8 de janeiro e também no inquérito das fake news. Vão cancelar, vão anular todo esse processo em razão das nulidades, dos atropelos, da ausência
do devido processo legal? O tempo dirá. Então eu concluo a minha fala, senhor presidente, dizendo que todo dia vemos sendo anulado algum processo, alguma multa da Lava Jato e um criminoso graúdo sendo posto em liberdade, tirando as amarras do processo. Mas no caso do 8 de janeiro, é punição sem dó, sem piedade e penas exemplares para espalhar o medo e o temor no Brasil. Isso não é Estado de Direito, isso não é devido processo legal. Eu voltarei a esse assunto em face da gravidade do momento que nós vivemos no Brasil, mas por hoje agradeço a Vossa Excelência a tolerância. Quem agradece somos nós, senador Marcos Rogério, do estado de Rondônia, pelo seu contundente, forte, brilhante pronunciamento aqui. E eu também confesso para o senhor que fiquei estarrecido quando vi, por exemplo, tanto aquele debate entre o André Mendonça, que não foi debate, né? André Mendonça falou lá no evento do LIDE e o Alexandre de Moraes falou logo em seguida. E posições completamente antagônicas, né? Visões de mundo, e está muito escancarado realmente a ditadura da toga que a gente vive no Brasil. Nós temos que nos livrar dessa ditadura. Eu quero deixar muito claro que me estranhou demais, estranhou não, porque a gente já viu outros procedimentos, no ministro Gilmar Mendes, dando uma entrevista ontem, falando exatamente o que o senhor está colocando sobre política. Mas ali ficou escancarado que é um tribunal político. A forma como ele se argumentou, dizendo que recebe os políticos de todos os lados, que, rapaz, é um negócio assim, assintoso. Perderam o pudor. E o Senado é corresponsável por esse caos institucional, por essa insegurança jurídica que vive o país. Parabéns. E o senhor quer a palavra? Eu vou agora, agradeço claro. Vossa Excelência, acompanhei esses pronunciamentos com muita preocupação, porque revelam, né, assim, como as nossas instituições estão comprometidas com essa visão política, né, e que aquilo que era para ser um ambiente, né, de distensionamento, né, e para gerar paz, tranquilidade ao país, hoje acaba promovendo o contrário. No próximo debate, no próximo pronunciamento que eu vou fazer, eu vou falar sobre anistia. Eu vou falar sobre anistia porque esse tema é um tema do parlamento, mas que também lá estão a debater o assunto, falando da inconstitucional anistia. Mas não fala dos inconstitucionais impedimentos. E aí eu vou traçar um paralelo entre a anistia constitucional e aquilo que diz a regra do processo em relação a impedimento, a suspeição e outros aspectos mais. A gente precisa debater mais esse assunto. Aqui é a casa da política, aqui é a casa do debate. Essa casa constrói as leis do país, emenda a Constituição. Então, esse assunto é um assunto que eu acho que nós precisamos aprofundar e o próximo assunto vai ser falar sobre a anistia, enquanto ela não chega para a gente votar. Quando chegar para votar, aí é a hora de cada um colocar a sua digital e dizer qual é a sua posição em relação a esse assunto. Mas agradeço, Vossa Excelência, pela oportunidade. Obrigado, querido senador Marco Rogério, mas eu acho que ela não chega para votar justamente pela interferência política de uma casa que não deveria ser política, que é o STF. Precisa primeiro acordar com a Suprema Corte para poder votar. Isso é uma humilhação para o Congresso Nacional, né? O Senado precisa se dar o respeito nessa questão para que seja respeitado também, né? Então, nós estamos vivendo esse dilema que a população não aguenta mais. Eu imediatamente passo a palavra para a senadora Tereza Leitão, do estado de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, senadora. A senhora tem 10 minutos com a tolerância da casa para o seu pronunciamento. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência,
os demais senadores presentes nesse plenário. Eu cumprimento a todos os que acompanham as redes do Senado com muita alegria. Recentemente, uma pesquisa de opinião apontou que o presidente Lula tem em Pernambuco 62% de intenção de votos. Essas intenções de votos se revelam, segundo a análise da pesquisa, por posicionamentos muito firmes em relação à soberania, em relação à defesa da democracia e em relação ao programa de governo que tem sido encaminhado conforme a vontade do povo que o elegeu. Mas lá em Pernambuco, além disso, eu quero destacar a recente visita que o presidente fez ainda esse mês de agosto. Já era para ter feito logo depois, mas por conta de intercorrências aqui do Senado, não tive a oportunidade de usar a tribuna. Mas não queria deixar, presidente, de fazê-lo. Tivemos a alegria e a honra de receber o presidente Lula em Pernambuco, em uma visita repleta de sentido e entregas para melhorar a vida das famílias pernambucanas. Nosso presidente, um pernambucano, que afirma com orgulho que aprendeu a teimar com a sua mãe, Dona Lindu. Ele esteve em Brasília Teimosa, cuja comunidade também tem uma trajetória marcada pela resistência. A ocupação data do período de construção de Brasília, por isso que ela herdou esse nome, e é teimosa, por conta da resistência. A palavra teimosa não foi escolhida para se referir à localidade por acaso. Ela reflete a luta e a persistência dos moradores que tinham as casas demolidas durante o dia por ações de despejo e a reconstruíam à noite. Ao longo dos anos, a comunidade se tornou pioneira no processo de urbanização de áreas periféricas no Brasil, servindo como modelo para outros projetos semelhantes no país. Lula voltou a Brasília Teimosa para entregar 599 títulos de regularização fundiária de interesse social às famílias da localidade. A entrega marca um avanço histórico no processo de regularização fundiária, priorizando mulheres, chefes de família, que receberam 66% dos títulos. A regularização dará segurança jurídica, garantia de direito à moradia, acesso a serviços públicos e qualidade de vida. E mais do que isso, torna a vida de cada uma das famílias mais digna. O processo de regularização fundiária em Brasília Teimosa está dividido em 3 etapas. Nessa etapa 1, serão beneficiadas famílias que vivem em uma área de aproximadamente 80 mil metros quadrados, avaliada em mais de R$ 3.800.000. Ao todo, serão 6.759 lotes regularizados, sendo 1.006 na etapa 1 e outros 5.753 nas fases seguintes, fazendo com que todas as escrituras sejam entregues até o início de 2026. Ressalto ainda que a entrega dos títulos é resultado de parceria entre o governo federal e a Prefeitura do Recife, por meio do programa Imóvel da Gente, coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, comandado pela ministra Esther Dweck. O Imóvel da Gente rompeu com a política de venda indiscriminada de imóveis da União e passou a priorizar a destinação social e a valorização do patrimônio público. Além disso, o presidente Lula também esteve no município de Goiânia. Aliás, hoje o ministro Camilo está assinando a ordem de serviço para o IF de Goiânia, o Instituto Federal de Goiânia. E antes Lula esteve lá. Esse município é localizado na zona da Mata Norte. Lá o presidente inaugurou a ampliação da fábrica de hemoderivados da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras. Com investimento total
de 1 bilhão e 900 mil, o novo complexo industrial permitirá ao Brasil alcançar autonomia no fracionamento de plasma humano. Com isto, muito orgulhosamente, Pernambuco passa a produzir novos medicamentos de alto custo, reduzindo a dependência de importações e economizando R$1 bilhão para o nosso país. Esses medicamentos, senadores e senadoras, são fundamentais no tratamento de queimados graves, pacientes da UTI, hemofilia, doenças raras e grandes cirurgias, e serão fornecidos para o Sistema Único de Saúde. Por fim, foi na capital pernambucana que foram realizados os primeiros atendimentos de pacientes do SUS por uma operadora de plano de saúde. São 8 pacientes que começam nesta semana, na capital pernambucana, a fazer exames e cirurgias no Hospital Ariano Suassuna. A medida faz parte do Agora Tem Especialistas, programa do Ministério da Saúde para ampliar a assistência especializada e reduzir o tempo de espera no SUS. Um dos mecanismos inovadores do programa para ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias é a troca de dívidas de ressarcimento ao SUS dos planos de saúde para atendimento a pacientes. Sem gerar custo adicional para a rede pública, a ação prevê a conversão de até R$1 bilhão e 300 por ano dessas dívidas de todas as operadoras em atendimentos especializados, conforme a demanda apresentada por estados e municípios. Isso também é respeitar os entes federados, é saber fazer uma boa relação federativa entre a União, os estados e os municípios. Os 8 pacientes, uma criança de 8 anos, 5 mulheres e 2 homens fizeram 4 procedimentos diferentes. 2 cirurgias de artroplastia de quadril, a mesma que o presidente Lula fez em 2023, para colocação de prótese, 2 cirurgias de vesícula, 2 tomografias e 2 ressonâncias magnéticas, já dentro desse programa. Agradeço ao presidente Lula e aos integrantes do seu governo por mobilizarem políticas públicas que colocam a dignidade e a vida das pessoas no centro das suas decisões. O povo pernambucano os recebeu e sempre os receberá, de braços abertos e com muita gratidão, reconhecendo os acertos do seu governo, reconhecendo a retomada da saúde pública, reconhecemos o reposicionamento que está sendo dado ao SUS com os mais especialistas e, para não deixar de falar em educação, senhor presidente, reconhecendo a assinatura hoje, está acontecendo nesse momento no Recife, aliás, amanhã, na parte da tarde, de 2 ordens de serviço. Uma para a requalificação de um prédio cedido pela Prefeitura, o antigo Cinema Arte Palácio, que vai ser o Instituto Federal do Recife, no centro da cidade, dentro do programa de revitalização do centro, e o outro no município de Goiânia, o município onde está situada a Imobras, onde está situada a Fiat, tudo por iniciativas do governo federal, e um município que cresce. E para crescer melhor, precisa de um Instituto Federal de Educação para formar os jovens daquela cidade e daquela região. Parabéns ao presidente Lula, volte sempre ao meu estado, que também é o seu estado de nascença. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Tereza Leitão, do estado de Pernambuco. Imediatamente já passo a palavra para o senador Exalci Lucas, aqui do Distrito Federal. O senhor tem 10 minutos para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, presidente, acho que conseguimos, a partir de hoje, resgatar um pouco a credibilidade da CPI e CPMI, porque até então nós assistimos algumas aí que a narrativa já vinha pronto, o parecer praticamente pronto, não é? E isso foi tirando realmente a credibilidade. Então, muita gente ainda acha que termina sempre em pizza, né?
Mas o mérito maior da CPMI é a transparência, é as pessoas poderem acompanhar o que está acontecendo, os fatos, ouvir realmente os depoimentos e, evidentemente, cabe a nós identificar as irregularidades e também aperfeiçoar a legislação. Mas eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar o presidente, né, o senador Carlos Viana, que conduziu muito bem e tenho certeza que vai conduzir melhor ainda, não é, durante todos os depoimentos, e também, de uma forma especial, o relator. O relator é deputado, né, lá por Alagoas, mas é do Ministério Público. Foi mais de 20 anos, né, trabalhando com o GAECO e sabe exatamente o que tem que ser feito. E deixou muito claro, né, essa questão da transparência, da não seletividade, que agora tem isso também, né? Então, a proposta da oposição, e o relator traduziu isso muito bem, é que nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, seja de esquerda, seja de direita, seja de qualquer governo, errou, tem que pagar pelo erro. Então, hoje, fizemos um acordo, né, do plano de trabalho, a partir de quinta-feira, segunda e quinta-feira que vem, a gente já começa os trabalhos e foi acordado de convidar, primeiro, todos os ministros do período da presidenta Dilma até agora. Da mesma forma, a convocação de todos os presidentes do INSS, também do governo Dilma, do governo Temer, do governo Bolsonaro e do governo Lula III. Todos os presidentes das entidades sindicais e instituições que descontaram, que assaltaram, não é, os velhinhos aposentados, também a Dataprev e todos os requerimentos de informação. Então, nós estaremos munidos das informações da AGU, CGU, não é, Polícia Federal e alguns inquéritos que já estão tramitando. Mas eu queria levantar algumas coisas aqui, presidente, para as pessoas entenderem este processo. Desde 1994, aposentados começaram a ter descontos automáticos em folha, sendo que a CONTAG concentra cerca de 40% do total, recebendo aí de cada 10, 4, então, é da CONTAG. Considerando os descontos desde 2014, essa concentração realmente caracteriza o monopólio financeiro que perdura há décadas, sem mecanismos eficazes de fiscalização e também de revalidação periódica. Entre 2014 até agora, nos últimos anos, os recursos provenientes de descontos associativos do INSS revelam um padrão preocupante de concentração em entidades sindicais específicas, que acumulados receberam 5,4 bilhões, equivalente a 50% de todos os descontos. Destacando que a CONTAG CUT, que isoladamente recebeu 4,1 bilhões. Ou seja, mais de 3/4 do total das 8 entidades analisadas. Depois vem, seguido aí da Sindinap, com 603 milhões, o COBAP com 510 milhões, enquanto outras entidades, como o Sindiap, da UGT, 65 mil, Contraf e FEPRAP, 62 mil, Sindicato ligado à CUT, o CETRAP, 3 mil, Sintap da CUT, 17 mil, FIT, CNT CUT, 1 mil. O aspecto mais crítico relacionado é que nenhuma dessas entidades está incluída nas ações de fiscalização da AGU, apesar de representarem o maior volume de recursos movimentados. Então, essa lacuna evidencia realmente uma clara seleção arbitrária na investigação. Das 14, só 3. Então, há uma seletividade na responsabilização. Entidades criadas no governo Lula III também foram excluídas da ação cautelar da AGU. Durante o governo Lula III, foram estabelecidos 14 novos acordos de cooperação com entidades, que passaram a receber recurso por meio de descontos, movimentando um total de 1 bilhão
corresponde a 10% de todos os valores descontados desde 2014. Entre essas 14 entidades, presidente, apenas 3 estão incluídas na ação da AGU, que é a APEM, a SABASP e a ASBRAP. As demais, que movimentaram alguns milhões, como, por exemplo, a Masterprev, 232 milhões, a Abemprev, 83 milhões, a APEM, 263 milhões. Então, há uma clara seletividade aí com relação à fiscalização. A ausência de controles mínimos no acompanhamento da movimentação. A situação se agrava pelo descumprimento de regras de fiscalização prevista, inclusive, nos acordos. Quando você faz o acordo com as entidades, existem as regras. Presidente, para você ter ideia, na prática, dessas 32 fiscalizações ordinárias previstas nos acordos, apenas uma foi realizada e, ainda assim, motivada exclusivamente pela auditoria do TCU. Se o TCU não tivesse exigido, nenhuma delas teria sido fiscalizada. Tem aí a questão da proteção das entidades. Em vez de aposentados, a prioridade a uma inversão de prioridade do INSS administrativa no governo Lula. Protege as entidades em desfavor dos aposentados. O INSS desconsiderou sinais massivos de insatisfação dos beneficiários, ignorando o crescimento exponencial dos pedidos de exclusão de mensalidades associativas, que passaram de 117 mil em 2022 para 1,5 milhão em 2024, sem adotar qualquer medida corretiva ou auditoria nos convênios envolvidos. Neste contexto desfavorável aos aposentados, o órgão publicou a ação normativa número 162 em março de 2024, que dificulta a punição de entidades infratoras, estabelecendo que as sanções só podem ser aplicadas se tiver 5% dos filiados registrados formalmente o pedido. Então, dificultando a fiscalização. Flexibilização irregular da biometria para autorização de desconto. A medida implementada pela Dataprev em 17 de julho de 2024, além de violar a norma interna, ignorou determinação expressa do Tribunal de Contas da União, que em 4 de junho de 2024 estabeleceu que apenas descontos válidos com biometria ou documentação comprobatória específica poderiam ser aceitos a partir de junho de 2024, evidenciando descumprimento do controle externo e favorecimento de entidades associativas. Agora, explicando aqui, porque muitos me questionaram sobre a questão da convocação do vice-presidente do SINAP, que é o irmão do presidente Lula. Quero dizer para vocês, a manutenção do acordo ACTs irregulares do INSS evidencia graves falhas de governança e também de controle. Entidades como a CONTAG e o SINDINAP, historicamente entre os maiores beneficiários dos descontos associativos, descumpriram a Instrução Normativa 162 de 2024, o artigo 27 do Decreto 8.726 de 2016 e o artigo 39 da Lei 13.019 de 2014, que vedam, olha bem, presidente, essa legislação veda a participação nos órgãos de direção de pessoas com parentesco até 2º grau com membros do poder. Apesar de eles declararam lá, sob penas da lei, o cumprimento integral desses requisitos, a realidade demonstra o contrário. Na CONTAG, Aristides Veras dos Santos, que é o presidente, ele responsável pela renovação, inclusive, dos acordos, ele é irmão do deputado federal Carlos Veras, do PT de Pernambuco. No SINDINAP, o vice-presidente José Ferreira da Silva é irmão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, caracterizando violação direta às normas e tornando formalmente irregulares 2 dos maiores convênios do sistema. Então, não é perseguição, eles descumpriram a lei. Tem decreto, tem portaria, não é? Tem a própria lei.
Então, houve descumprimento. E mais, declararam que estava tudo legal e não estava. E mais, esse sindicato do irmão do presidente Lula, em 2020 arrecadava 23 milhões, subiu para 154 milhões em 2024 e acha que é perseguição. Então, para esclarecer isso definitivamente, não há questão política aqui de perseguição. O que nós queremos é desvendar todos esses mistérios que estão acontecendo aí. Para finalizar, presidente, o Ministério da Previdência Social, existe um conselho, né, que é os conselheiros do CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social, em 2023, 12 de junho de 2023, está em ata. A conselheira Tônia Galete solicitou, nesse tema, botar na ata, para que verificasse os acordos de cooperação técnica, alegando que estava acontecendo fraudes. O que foi feito? Nada, 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 nada. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, presidente, que nós iremos dar muita transparência a essa CPMI. A população precisa acompanhar. Eu fiz questão de colocar hoje, não sei se Vossa Excelência observou, mas o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos recursos e o governo está devolvendo. Recurso do contribuinte, recurso público, fora inclusive do arcabouço fiscal. Mas isso não é o mais grave. O mais grave é que o próprio Supremo e o INSS condicionaram a devolução a que o aposentado não pudesse recorrer à Justiça. E aqueles que estavam na Justiça teriam que retirar a ação. Vai recorrer para quem, se é a decisão do Supremo? E nós precisamos, como parlamentares, presidente, fazer cumprir as leis. Nós temos uma lei ordinária, aliás, complementar, o Código de Defesa do Consumidor, que está consolidado desde 98, se não me engano, que determina que casos como esse terão que ser devolvidos em dobro. Por isso que eles estão condicionando a desistir da ação, porque sabem que a lei é muito clara. Todos aqueles aposentados que foram roubados têm direito a receber em dobro. Evidentemente, a origem e a CPMI tem essa obrigação também de buscar realmente quem desviou e o ressarcimento disso. Mas não podemos aceitar uma decisão dessa proibindo os aposentados de entrar na Justiça por um direito consolidado por lei. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Isalci Lucas. Imediatamente passo a palavra para o senador Cleitinho, do estado de Minas Gerais. Senador Cleitinho. Senador Jaime Bagatoli, quer fazer uso da palavra ou não? Davi vai assumir, presidente. Senador Rogério Carvalho, quer fazer uso da palavra? Não?
Gostaria de conceder a palavra à Sua Excelência, o senador pelo Estado de Minas Gerais, senador Cleitinho. Tem a palavra, Vossa Excelência, no expediente de hoje. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos os senadores, senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado. Eu venho aqui chamar a atenção de todo o povo brasileiro, está conversando aqui agora com o Girão, com o senador Jaime também, sobre o projeto que a gente vai votar aqui, que vai enfraquecer a lei da ficha limpa. E não adianta falar que está mudando texto, que não vai enfraquecer não, que tem alguns políticos, que eu não vou citar nome aqui, que inclusive eu estou tomando até processo de citar nome de alguns políticos aqui, e eu não vou citar, não sou bobo de tomar mais um, que vai ser beneficiado. Políticos que desviaram dinheiro público. Aí foi, Cleitinho, mas tem alguns casos aqui que é injusto, mas o problema é que está todo mundo no meio do balaio. E como tem uns aqui, que eu já conheço, que vai voltar para a cena do crime, vai voltar a fazer o que fazia, eu já estou me posicionando aqui contrário, e eu espero aqui que os senadores que estão aqui também presentes aqui, possam votar contrário. O que a gente está fazendo aqui é uma lei que é séria, que foi feita para poder punir corrupto, e a gente está flexibilizando a lei da ficha limpa. Se o Girão, o Jaime quiser uma parte, pode ficar à vontade aqui, para poder posicionar contrário a esse projeto que vai ser votado hoje, Girão. Esse projeto será votado hoje. Eu quero a atenção aqui de toda a população brasileira. E nessa hora, gente, vocês podem ter certeza absoluta. Não tem esquerda, não tem direita, não tem centro, não tem centro-espírito, não tem nada. Vai votar. Pode aguardar. Aí não tem partido tal, partido lá, partido B, partido C, o meu partido, partido fulano, partido ciclano. Aí, meu amigo, se unem todo mundo e vota favorável para alguns cidadãos, né, santos do pau oco, voltar à cena do crime. E eu não sou bobo mais. Eu aprendi a jogar o jogo aqui. Vocês estão achando que eu vou citar o nome de vocês para dar palanque para vocês levar eu lá para o STF? Você acha que eu não sei que a metralhadora está apontada para mim também, não? Vocês estão achando que eu vou falar o nome de vocês? Mas depois eu conto, viu, gente? Tá cheio de matéria falando aí, os candidatos aí, ó. É só vocês puxar no Google e ver quem que é que vai ser beneficiado. Puxa no Google aí, ó. Dá uma pesquisada no Google aí para você ver os nomes da turma. Da turma boa, do Santos, que vai voltar para a cena do crime. Já não basta o que fizeram no passado, quer voltar para o presente, para ferrar com o futuro do povo? A gente não vai deixar, não. Eu espero aqui que vários senadores da República aqui possam ser esse posicionamento. E eu entendo, viu? Teve alguns políticos que me procuraram aqui, que falaram, Cleitinho, ó, eu tenho uma situação que foi injusta, e eu acredito sempre, viu, Jaime, que tem situações também que realmente é injusta mesmo, só que tem políticos que estão voltando, está no balaio. E esse balaio, gente, não tem como votar. Infelizmente, não tem como votar. E eu espero aqui muita atenção de todos os senadores aqui, que essa proposta estará hoje aqui, e a gente vai tentar de alguma forma, a gente já vem falando dela e vem esticando e segurando e tentando votar ela, para não votar, para não passar, desde o início do ano, mas hoje, né, chegou a hora de votar. Então eu faço questão aqui de me posicionar contrário a esse projeto. E eu queria que chamar a atenção também, porque eu vejo a gente falando sobre a questão de impeachment de ministros. E eu tenho uma sugestão aqui, e eu vou pedir a assinatura dos senadores para a gente cortar o mal pela raiz. O que é cortar o mal pela raiz? Será que só impeachment vai adiantar? Como é que é o processo que é feito até chegar aqui? Até ter o ministro Alexandre de Moraes ter virado ministro, agora o Zanin ter virado ministro, o Flávio Dino ter virado ministro. Como é que eles viraram ministro? É a forma que é feita. Essa forma vai continuar? É só vocês pensarem que, desde quando eu estou aqui, a gente sabatinou 2 ministros do STF que viraram ministro. Tanto o Zanin e tanto também o Flávio Dino. Eu votei contrário. Por que eu estou falando isso? O Zanin é advogado pessoal do atual presidente da República, o Lula. O Flávio Dino também é amigo pessoal. Qual que é a possibilidade, gente? Vamos parar de ser hipócrita e demagogo. Qual que é a possibilidade de ter algum processo, alguma ação do Lula contra o Lula e o Flávio Dino e o Zanin e contra? Faço uma pergunta para vocês aqui, é só para vocês refletirem. O próprio Girão estava falando aqui da questão que o Gilmar Mendes estava falando que virou um tribunal de política, né? Que ele conversa com todo mundo, com o lado A, lado B. Então, assim, os poderes não são independentes, né? Os poderes são bem harmônicos. Então, o que a gente tem que fazer aqui é cortar o mal pela raiz, na minha humilde opinião. Por que a gente não faz aqui uma lista tríplice, fazer uma PEC aqui, para que o STJ, a OAB, o Ministério Público Federal possa fazer a indicação dos ministros? Eu acho que fica melhor a gente sabatinar aqui e votar. A minha humilde opinião, que é uma parte, meu senador querido. Pega leve, viu? Eu gosto de você. Fica à vontade, o debate é bom. Você vai ser candidato, ou pretende ser candidato para governador do estado de Minas Gerais. Quem vai definir se você é candidato
ou não, é a maior autoridade da democracia. Quem é essa autoridade? O povo. Você acha que o povo, ao te eleger, não lhe dá legitimidade para tomar determinadas ações? Quem é o brasileiro, quem foram os brasileiros que mais tiveram apoio popular na história do Brasil? Os presidentes eleitos democraticamente. Eu acredito que eleição é um concurso público. Acredito não. É chamado de concurso público eleitoral. Concurso público eleitoral é quando um cidadão passa pelo crivo mais duro, que é a opinião, no caso de um presidente da República, mais de 50 milhões de brasileiros. Isso é a democracia. Então, eu acho que uma pessoa que passou por este concurso e pelo crivo de mais de 50 milhões de pessoas, está mais apto para definir quem vai para a Corte Suprema do país, que é uma corte constitucional, que é a carta magna, carta mãe da nossa legislação, do nosso ordenamento jurídico, é dali que brota tudo para estabelecer quem deve ser ministro. E eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência, a presidente Dilma e todos os presidentes tiveram reveses com os seus indicados no STF. A partir do momento que ele entra ali, eles têm um compromisso com a lei, têm um compromisso. Então, é um pré-julgamento que eu acho que a gente desqualifica um pouco o valor do voto. Sim. Porque se é um concurso público, que o povo vota, e 50 milhões de pessoas escolheu o presidente da República, e ele tem a prerrogativa constitucional de definir quem vai ser o ministro do STF, eu acho que ele está mais qualificado do que alguém que não passou pelo crivo do voto. Sim. Que passou pelo crivo, sabe de quê? De um concurso público. Eu já passei em vários concursos públicos, eu tenho 2 vínculos públicos federais, eu sou funcionário público federal. Mas o mais difícil de todos foi o que eu passei pelo crivo do voto popular, as eleições que eu me submeti, que eu ganhei, que eu perdi. Então, eu queria deixar essa reflexão para Vossa Excelência, como um democrata, que eu tenho certeza que Vossa Excelência é, tanto é que vai submeter um processo eleitoral e vai passar por esse crivo, para que a gente possa refletir e ser pedagógico nas nossas falas junto à população que está ouvindo e que leva muito do que você diz em consideração. Obrigado pela parte, senador. Eu que agradeço. Como todo ministro tem que ter o compromisso com a lei, com a ética, com a transparência, o que você vai esperar de um ministro que fala perder o mané, que usa militância para poder desmerecer o outro lado do país? Já começa errado ali. A gente quer falar de transparência. A gente quer falar de transparência. Como é que você vai indicar um advogado pessoal seu que tirou você da cadeia? Não faz sentido nenhum. Então, para mim, o princípio de administração pública se chama transparência. E como eles querem ser superstar, né, quer virar político, como o próprio ministro Barroso disse, perdeu o mané, vai para o voto também. Lá na Bolívia é assim, viu, gente? Lá na Bolívia passa pelo Congresso Nacional, depois é votado pelo povo. Então, se quer ser popstar ou quer virar político, seja votado pelo povo. Eu acho que é muito democrático o que eu estou falando aqui, muito respeitoso, que eu acho que poderia ser através de uma lista tríplice mesmo, através do STJ, que tem muita competência, a OAB, que tem muita competência, e o próprio Ministério Público Federal. E aí, nós que somos eleitos pelo povo aqui, o Senado, vai poder sabatinar e vai poder votar. O que não pode, gente, é um presidente da República indicar agora. Né? Eu não teria coragem. Um dia, se eu virar presidente, que pode guardar o que eu estou falando para vocês aqui. Não estou falando que eu vou ser, não, viu, gente? Se um dia eu for ser um presidente da República, vocês podem guardar essa fala minha aqui. Eu nunca na minha vida teria coragem de indicar um advogado pessoal meu. Jamais na minha vida. Porque, para mim, o princípio da administração pública se chama transparência. Não existe transparência quando você coloca um advogado pessoal. Porque é só quando tiver uma ação do Lula, eu duvido que esse advogado pessoal vai fazer... É só ver como é que está o país aqui. É só ver como é que está o país. De que lado que o STF está hoje. Infelizmente. Respeito a opinião de cada um aqui, mas eu vou, dentro da democracia, propor essa PEC para ter a lista tríplice, para que pessoas competentes, como o STJ, OAB, Ministério Público Federal, possa se indicar um ministro para que nós, senadores aqui, que fomos eleitos pelo povo,
possa também, inclusive também, se não for, também dou essa sugestão, viu, Girão? Para que seja também através do voto. Aí eu quero ver o ministro sair para a rua e falar o que eles falam. Eu quero ver, falar assim, bater na porta e falar assim, aí um cidadão fala, você é a favor da anistia? Não, não sou não. Eu quero ver, porque a anistia é constitucional. A anistia, por mais que você não concorde ou deixe de concordar, gente, a anistia é constitucional. Ela pode ser votada em plenário. E muitos militantes do STF, para finalizar, muitos ministros do STF ficam falando contra a questão da anistia. Eu queria ver ir para a rua, bater na porta de um cidadão e tomar café, comer bolo, ir para a feira e falar que é a favor de legalização das drogas, falar que é a favor de aborto e falar que é contra a anistia. Vai enfrentar o povo, porque o povo é soberano, Supremo é o povo. Então está aqui uma proposta que eu vou fazer, eu espero que os senadores possam assinar essa minha PEC. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cleitinho. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Consulto o senador Paulo Paim, que fez uma solicitação à mesa antes de nós iniciarmos na deliberação da nossa pauta, e ao tempo consultar o senador Everton, relator do item 1. Há uma solicitação, senador Everton. Eu vou passar a palavra ao senador Paulo Paim, em seguida a Vossa Excelência. Há uma solicitação que a gente possa inverter a pauta para aguardarmos mais alguns minutos a presença de alguns senadores que pediram para vir ao plenário. Eu consulto Vossa Excelência se eu posso fazer a inversão da pauta. Ok, presidente. Então o item 1 ficou para vai ser o segundo, eu vou chamar o segundo agora. E a gente fica... Tem uma solicitação do relator também que está presente, solicitando a inversão da pauta. Mas eu nem sei se é isso que o senador Paulo Paim pediu pela ordem. Me perdoe, senador. Pela ordem, a palavra, Vossa Excelência. É muito rápido, presidente. Eu solicitei a Vossa Excelência que nós temos marcado já para o dia 17 uma sessão de homenagem a Zumbi dos Palmares. E, ao mesmo tempo, eu sou também um dos proponentes da medalha Abdias, que eu estou propondo a Vossa Excelência, e teria que só com autorização com Vossa Excelência, que no mesmo dia eu possa entregar a medalha e fazer a homenagem a Zumbi dos Palmares em relação ao feriado de 20 de novembro. Porque os convidados são os mesmos, praticamente. Não é isso aqui. Senador Paulo Paim, eu estou perguntando aqui para o doutor Danilo, nosso secretário-geral da mesa, pelo que ele está falando, não há nenhum impedimento que a gente possa acolher a solicitação de Vossa Excelência. Apenas eu vou fazer essa ponderação aqui. Vossa Excelência tem uma sessão solene, já está aprovada para nós realizarmos ela no dia 17 de novembro. Perfeito. É isso? É isso. E Vossa Excelência pede para que neste mesmo evento, digamos assim, da sessão solene, Vossa Excelência possa entregar uma comenda também, que é uma comenda que tem toda a relação com essa questão da cultura afro-brasileira, que é a comenda senador Abdias Nascimento. Perfeito. Então, Vossa Excelência quer fazer a sessão solene, mas no decorrer da sessão solene, colocaríamos a comenda para evitarmos de fazermos dois eventos, é isso? Que o público é praticamente o mesmo, presidente. Então, eu recolho a solicitação de Vossa Excelência, defiro, e solicito à Secretaria-Geral da Mesa que tome as providências para que a gente possa, ao invés de realizarmos dois eventos em relação a duas solicitações, a gente faz apenas no evento que já está previamente estabelecido a data de sessão especial, que já foi aprovada, também a entrega da comenda. É isso? Obrigado, presidente. Perfeito. Então, o doutor Danilo vai fazer... tratar dessa questão burocrática com Vossa Excelência. Na mesma linha, presidente, na mesma linha pela ordem aqui, eu requeiro nos termos do artigo 199 do Regimento Interno do Senado Federal a realização de uma sessão especial a ser realizada em data oportuna
a fim de homenagear o jornal O Povo, que são 97 anos de história e compromisso com o estado do Ceará. Tive a oportunidade de conhecer bem esse veículo de comunicação, né, a família Duma, e ele foi fundado em 7 de janeiro de 1928. E o jornal O Povo chega em 2025 ao marco de 97 anos de atividade ininterrupta, consolidando-se como uma das instituições mais respeitadas do estado do Ceará e do Brasil, inclusive. Sua longevidade é a prova da credibilidade construída ao longo de gerações e da confiança conquistada junto à sociedade cearense. Durante quase um século, o Povo registrou com seriedade e constância, registra os fatos mais relevantes da vida pública, econômica, social e cultural do nosso estado. Suas páginas guardam a memória de transformações urbanas, dos grandes empreendimentos econômicos, das manifestações culturais e dos desafios enfrentados pelo povo cearense, funcionando como um verdadeiro acervo histórico. O jornal se destaca também pela capacidade de inovação, acompanhando as mudanças tecnológicas que transformaram o setor de comunicação. Sem abrir mão de sua tradição e seriedade editorial, adaptou-se ao ambiente digital e passou a dialogar com as novas gerações de leitores, ampliando seu alcance e sua relevância. Muito importante, ontem, inclusive, nós tivemos o anuário de 2025-2026 do veículo, que reúne toda a sociedade, e já há muitos anos, ontem foi 607 páginas, né, que dá um raio-x, 680 páginas, que dá um raio-x da realidade, tanto da área pública como privada da Terra da Luz. Essa sessão especial não tem apenas o objetivo, senhor presidente, de celebrar a história de um veículo de comunicação, mas de reconhecer os serviços prestados ao povo cearense. Ao longo de sua trajetória, o jornal foi espaço de aprendizado e de prática para inúmeros jornalistas, editores, fotógrafos, técnicos, que ajudam a fortalecer o setor da mídia no Ceará e em todo o país. Inclusive na área do esporte, que eu tive a oportunidade de ser presidente do clube, o jornal sempre cobriu com muita responsabilidade a área desportiva do Estado, incentivando bastante a força do nosso futebol e de outras atividades também. Assim, o Senado, no meu modo de entender, ao informar com seriedade, ao preservar a memória do nosso Estado e ao apoiar iniciativas culturais, sociais e esportivas, o Jornal O Povo tornou-se parte integrante da identidade do Ceará. Assim, o Senado Federal, através da aprovação desse requerimento, prestará justa homenagem a uma instituição que honra a trajetória do nosso Estado e que mantém firme sua missão de informar com qualidade, inovação, compromisso com a sociedade. Diante do exposto, peço aos pares o apoio na aprovação dessa sessão especial. Senhor presidente, muito obrigado. Líder Eduardo Girão, assim como eu tenho feito em todas as solicitações dos senadores e das senadoras, eu posso incluir no final da deliberação, para que a gente possa votar a solicitação? Eu incluo extra pauta como as outras? Não. Eu que agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Senador Plínio Valério, Vossa Excelência pediu pela ordem, não entendi? Pela ordem, mas para consultar a possibilidade de ocupar a tribuna. Eu queria falar sobre o PIX, acho que 2 minutos é pouco. Mas eu estou aqui à disposição, tá bom? Se não puder ser agora, contanto que seja hoje. Nós vamos iniciar aqui a ordem do dia. Eu percebo que nós já temos a presença de vários senadores, inclusive o quórum da presença no painel registra 60 senadores e senadoras presentes. Eu fiz a solicitação sobre a inversão de pauta, foi acolhida, e o senador Paulo Paim é o relator da matéria, está presente também. Peço a atenção do plenário, vamos iniciar a deliberação do item 2. Projeto de lei número 3.148 de 2023, de autoria da deputada Célia Chabriabá, que dispõe sobre os procedimentos para a denominação de instituições públicas de ensino indígenas, quilombolas e do campo no território nacional. Parecer número 54 de 2024 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O relator da matéria foi o senador Fabiano Contarato,
que foi favorável ao projeto. E o parecer de número 21 de 2025 da Comissão de Educação e Cultura. O relator da matéria foi o senador Paulo Paim, favorável ao projeto nos termos da emenda 1 nos termos da emenda número 1 substitutivo que apresenta. Informo às senadoras e aos senadores que não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra ao relator, senador Paulo Paim. Presidente, deve ter um requerimento junto à mesa do senador Humberto Costa. Eu vou explicar, como relator da matéria, na Comissão de Educação, houve, senhor presidente, um mal-entendido com a autora do projeto, a senadora, a deputada Célia Chacriabá. Explico. Quando apresentamos um ajuste de redação na Comissão de Educação, ela estava lá e concordou. Mas depois percebeu, com aquele ajuste que era dado, a emenda não era de redação, e era de mérito. E, com isso, o projeto ia ter que voltar para a Câmara dos Deputados. Em comum acordo desse relator, senador Contarato, e o senador Humberto Costa, o que nós estamos solicitando, senhor presidente, que seja votado o relatório do senador Contarato. Em comum acordo. Atende a autora e atende os 3 relatores. Né, Contarato? Senador Paulo Paim, o senador Fabiano Contarato se encontra? Está aqui. Só para fazer uma consulta a Vossa Excelência também, que naturalmente o senador Paulo Paim faz uma ponderação em relação a um desejo de Vossa Excelência, pelo que eu percebo, é que a gente delibere em relação ao relatório apresentado por Vossa Excelência. Com o meu apoio. Com o apoio do senador Paulo Paim. É isso? É o projeto original, né? Para nós deliberarmos o projeto, o substitutivo apresentado pelo senador Fabiano Contarato. Não? O substitutivo que eu apresentei na Comissão de Educação, fazendo o ajuste de redação, e no momento a autora concordou. Depois percebeu que não era uma emenda de redação e o projeto teria que voltar. Para não voltar, eu estou retirando, em tese, o substitutivo e fico com o relatório do Contarato, que está perfeito também. Que aprova o projeto original. É isso, presidente. Só mantendo, ele retira o substitutivo e mantém o meu. E aprova, não é isso? Perfeito. Perfeito. Então, favorável ao projeto original. O projeto original, o senador Paulo Paim é o autor? Não, Contarato. Deputada Célia Chacriabá. É a deputada Célia Chacriabá. Veio da Câmara esse projeto. Eu fiz a leitura ainda há pouco aqui. E agora o senador Contarato... Deixa eu só fazer aqui de novo, porque eu vou tentar, da melhor maneira possível, também explicar no plenário o que é que nós estamos votando. O relatório que foi aprovado na CDH. Perfeito. Sem ser o substitutivo do senador Paulo Paim. Então será desconsiderado o relatório de número 21 apresentado como substitutivo favorável ao projeto do senador Paulo Paim na Comissão de Educação, é isso? Perfeito. É isso. Então vai ser dado preferência ao parecer de número 54, que foi relatado na Comissão de Direitos Humanos, do projeto original, oriundo da Câmara dos Deputados, relatado pelo senador Fabiano Contarato. Perfeito. Então eu acho que o plenário todo compreendeu o que é que nós vamos decidir. Não havendo mais senadores inscritos para discutir a matéria, vou declarar encerrada a discussão. Passamos à apreciação. Foi apresentado o requerimento número 605 de 2025, de autoria do senador Humberto Costa, que solicita a preferência para que o projeto seja apreciado antes da emenda número 1. Agora nós estamos colocando em votação o requerimento que vai referendar a solicitação do senador Paim e do senador Fabiano. Em votação o requerimento para
conciliarmos com o ambiente do regimento. Precisamos fazer essa votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, fica prejudicada a emenda número 1, substitutivo. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Concedo a palavra, antes de iniciarmos a próxima matéria, peço a atenção do plenário, pela ordem, a Sua Excelência, o senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência tem sobre a mesa requerimento de urgência para plenário do substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto 2628, o projeto que cuida da defesa no ambiente digital de crianças e adolescentes. Registro, senhor presidente, que o projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados e que tem, naturalmente, o aval da sociedade, do setor privado, para que a gente possa dar um passo definitivo na defesa das nossas crianças e dos nossos jovens. Senador Alessandro, eu já vou responder, Vossa Excelência, só um minutinho. Eu vou iniciar a deliberação do... Senador Alessandro Vieira, gostaria de pedir atenção do plenário. Há uma solicitação feita pelo senador Alessandro Vieira, à mesa diretora do Senado Federal, e eu gostaria de aproveitar esta oportunidade a comunicar à Casa que, na data de ontem, como foi dito pelo senador Alessandro Vieira, chegou ao Senado Federal o substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei número 2628 de 2022, que foi apresentado por Sua Excelência, o senador Alessandro Vieira, chamado ECA Digital. Eu queria, ao tempo, querido senador Alessandro Vieira, cumprimentar a Vossa Excelência, que trouxe ao debate do Senado Federal, como autor deste projeto de lei, um debate relevantíssimo, inclusive para os dias atuais, em relação à utilização de tela digital das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Esse projeto busca fortalecer a proteção de crianças, como disse, e adolescentes no espaço virtual, tema que preocupa famílias brasileiras de norte a sul do Brasil. Desde que começou a tramitar aqui no Senado, ficou evidente que se trata de um assunto urgente. Tanto aqui como na Câmara dos Deputados, a matéria recebeu atenção prioritária, em razão da necessidade de uma resposta legislativa célere e eficaz sobre esse tema tão sensível. O projeto foi construído a partir do diálogo entre parlamentares, especialistas, entidades da sociedade civil e órgãos do Executivo. Seu foco é claro: criar regras de proteção, diminuir riscos de exploração e tornar a internet um espaço mais seguro para crianças e adolescentes. Entre os pontos principais estão a proibição de publicidade direcionada ao público infantil por meio de técnicas de perfilamento, a exigência de mecanismos mais eficientes de verificação de idade e a vedação de práticas digitais semelhantes à de jogos de azar. Também está prevista a atuação de uma autoridade administrativa com o poder de fiscalização e aplicação de sanções, assegurando que os recursos arrecadados sejam aplicados em políticas de proteção à infância. A matéria foi objeto de amplas discussões em audiências públicas, onde especialistas,
organizações de defesa de direitos, representantes do setor de tecnologia e autoridades puderam debater e oferecer suas contribuições. Cada etapa reforçou a urgência e relevância de oferecer respostas rápidas a um problema que já faz parte da rotina de milhões de famílias brasileiras. Desta forma, eu gostaria de anunciar ao plenário que vou incluir o projeto de lei número 2628 de 2022 na ordem do dia de amanhã, quarta-feira, para que possamos deliberá-la, e também informo que ela já conta com o requerimento de urgência subscrito pelo autor do projeto, senador Alessandro Vieira, e outros líderes partidários, e que também gostaria de informar ao plenário que fiz a designação de Sua Excelência, o nobre senador Flávio Arnes, como relator do projeto em plenário no dia de amanhã. E ele, com a experiência de ter analisado o projeto quando da apreciação ainda no Senado Federal e nas respectivas comissões, tem toda a capacidade de fazer esta análise a partir de um requerimento de urgência apresentado pelo autor do projeto e pela celeridade que o caso requer. Com isso, o Senado Federal reafirma o compromisso com a proteção da nossa infância e também da nossa juventude. E o Congresso Nacional como um todo, Senado e Câmara, legislando de forma atenta e responsável, reafirma seu cuidado com o bem-estar de toda a sociedade brasileira. O futuro do Brasil depende de como cuidarmos das nossas gerações. Ao assumir essa responsabilidade, o Parlamento cumpre seu dever de proteger a segurança, a dignidade e as oportunidades de nossas crianças e adolescentes. E assim que poderemos construir um país mais justo, mais seguro e preparado para os desafios do futuro. Muito obrigado a todos e todas, e gostaria novamente de cumprimentar o relator da matéria, designado por mim, senador Flávio Arnes, e também o autor do projeto de lei, ainda no ano de 2022, Sua Excelência, que tem um profundo conhecimento em relação a essa agenda, também na condição de, como servidor público, delegado de polícia e hoje exercendo o mandato de senador da República, viveu e vive as experiências do quão necessário é termos uma legislação eficiente, eficaz e que possa dar garantia jurídica para proteger as crianças brasileiras. Senador Alessandro, o meu reconhecimento a Vossa Excelência, os meus aplausos a Vossa Excelência, que trouxe à baila um tema tão importante, ainda no ano de 2022, e que hoje nós podemos aqui, com a celeridade dada à Câmara dos Deputados. E aproveito a oportunidade, senador Otto Alencar, querido presidente e líder, de dizer que na Câmara dos Deputados tinham várias iniciativas legislativas de colegas deputados e deputadas que poderiam ser, naquele instante, matéria de deliberação. Então eu queria aproveitar, líder Rogério, senador Pedro Chaves, senador Flávio Arnes, de fazer um registro. No debate feito na Câmara dos Deputados, houve a solicitação natural, senador Marcos Rogério, de deputados e deputadas que pediram preferência para a votação de temas que teriam sido apresentados por deputados. Com legitimidade, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, entendeu que este projeto estava mais maduro para esse debate, para enfrentar esse debate, já que nós tínhamos proporcionado esse debate há cerca de 2 anos e meio atrás. Então, eu quero registrar também meus agradecimentos ao deputado federal Hugo Mota, que, sem nenhuma vaidade, senadora ministra Damares, priorizou um projeto de iniciativa do Senado da República, de um senador que foi exaustivamente debatido e que já estava entregue para a deliberação da Câmara dos Deputados há muito tempo. Então, meus agradecimentos também, porque nunca é demais registrar que são gestos como esse feito nesta matéria
que há o reconhecimento do nosso modelo bicameral, onde Câmara dos Deputados e Senado Federal podem ser, sim, casas iniciadoras e casas revisoras de legislações importantes para a sociedade brasileira e para os brasileiros. Agradecimentos ao deputado Hugo Mota e meus cumprimentos ao senador Flávio Arnes, à senadora Damares, que relatou esta matéria também no Senado Federal, e dizer da nossa satisfação de incluirmos, a partir desse requerimento, como item extra-pauta, no dia de amanhã, esta matéria para que nós possamos deliberar sobre o relatório apresentado pela Câmara dos Deputados. Item 3, projeto de lei, peço atenção do plenário, houve uma solicitação, senadora professora Dorinha, de inversão de pauta, e eu estou fazendo essa solicitação proposta pelo senador Everton, que é relator do item 1º da pauta, para que ele pudesse levar ao conhecimento das senadoras e dos senadores um acordo que foi construído exaustivamente com vários líderes partidários, com vários senadores e senadoras, sobre a deliberação no dia de hoje do 1º item. Então, houve, desde a primeira tentativa de deliberação desta matéria, senador Flávio Bolsonaro, houve muita desinformação em relação à deliberação desta matéria. E hoje, a gente traz novamente para a apreciação do plenário do Senado Federal uma proposta que foi aperfeiçoada, que foi discutida, amplamente, inclusive, discutida em relação a esse assunto específico, e que hoje vem ao plenário do Senado Federal com todas as ponderações feitas de ambos os lados que tinham dúvidas em relação ao relatório apresentado pelo senador líder Everton. Então, eu fiz a inversão da pauta, estou fazendo essa manifestação, porque nós vamos agora passar para o próximo item de deliberação, e peço também, agora, neste momento, ao senador Everton que possa orientar a presidência para que, se acha adequado, nós retomarmos a ordem da deliberação da pauta no dia de hoje. Com a palavra, o relator do item 1, o senador Everton, para a sua manifestação. Presidente, de forma bastante objetiva, se Vossa Excelência puder, como sempre teve a paciência e conseguiu aqui administrar bem a agenda da mesa, se Vossa Excelência puder deixar para o item 1 do dia de amanhã, já vai me ajudar muito aqui, presidente. Recolho a solicitação de Vossa Excelência e transfiro, e peço a atenção do plenário, transfiro, senador Fabiano Contarato, senadoras e senadores, transfiro para a deliberação do dia de amanhã esta matéria e incluirei ela da mesma forma que está incluída no dia de hoje, como primeiro item da pauta de deliberação no dia de amanhã. Tá, e por último, presidente, eu estou aqui aberto, assim como eu conversei com a bancada, o líder da bancada aqui do MDB, eu estou aberto para qualquer colega senador que quiser conversar, líder, quiser tirar alguma dúvida, passamos amanhã em reunião, conversando individualmente com vários, e acredito que nós estamos evoluindo o máximo possível para poder chegar no entendimento no dia de amanhã. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, só complementando, nessa linha. Com a palavra, o senador Fabiano Contarato. Eu só queria aqui fazer uma ressalva, presidente, é que, pelo texto aprovado, senador Everton, essa é a minha dúvida, que se você coloca um teto de até 12 anos em situação de inelegibilidade, uma pessoa que tenha praticado 5, 6 atos, ela vai ter no máximo 12 anos, e não o caráter cumulativo. No direito penal, isso é somado. Você tem um concurso material, quando o agente mais de uma ação pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, somam-se. Aqui não. Então a minha dúvida é essa, se ele pratica vários, ele tem vários processos que somado dá 30 anos de inelegibilidade, aqui pelo projeto vai ser só 12. Senador líder Everton, me permita. É importante, não, são coisas simples. É porque Vossa Excelência pode informar o senador Fabiano e a gente continuar a deliberação, porque já foi transferido para amanhã. Senão nós vamos entrar na discussão do assunto no dia de hoje e vamos deliberar amanhã. Item 3 da pauta. Projeto de lei número 5178 de 2023. Vossa Excelência tem 24 horas para tirar todas as dúvidas dos nossos senadores e das nossas senadoras. Projeto de lei número 5178 de 2023, de autoria da deputada federal Laura Carneiro,
que altera a ementa da Lei número 11.340 de 2006 para denominá-la oficialmente Lei Maria da Penha. Parecer favorável número 61 de 2025 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O relator da matéria foi o senador Flávio Arnes. A relatora ad hoc foi a senadora Damares Alves. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Consulto se há algum senador ou senadora que deseja se manifestar. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item 4. Projeto de Decreto Legislativo número 311 de 2024. Projeto de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova os textos da Convenção entre a República Federativa do Brasil e a República da Colômbia para a eliminação da dupla tributação em relação aos tributos sobre a renda e a prevenção da evasão e da elisão fiscal e de seu protocolo, assinados em Brasília no dia 5 de agosto de 2022. Parecer número 57 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator da matéria foi o senador Chico Rodrigues e o relator ad hoc foi o senador Nelcínio Trade. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Requerimento número 625 de 2025, item extra pauta. Uma solicitação de Sua Excelência, o líder do Novo, o senador Eduardo Girão, com apoiamento de outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a homenagear o jornal O Povo. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Conceda a palavra pela ordem do senador Espiridião a mim. E peço que paute, por favor, as duas mensagens aprovadas hoje na CAI. Mensagem 49 e 50. E interpretando o pensamento do senador Rogério Carvalho, peço que inclua também a mensagem do Sergipe e, em homenagem ao senador Renan Calheiros, a de Arapiraca, que é a quarta mensagem de empréstimo. As 4 foram aprovadas hoje de manhã, inauguradas pelo senador Rogério Carvalho, encerradas pelo senador Fernando Farias, e Santa Catarina pediu carona. Por favor, deixa eu ver, não bota na minha conta não, hein? Sergipe e Alagoas. Santa Catarina coube no meio das duas. Senador Espiridião a mim, deixa eu aproveitar para fazer um registro. Vossa Excelência, na semana passada, fez essa solicitação ao presidente, a esta presidência, que nós pudéssemos encaminhar que todas essas mensagens estavam represadas na Secretaria-Geral da Mesa. É importante registrar. O senador Rogério Carvalho fez a solicitação em relação ao empréstimo para o estado de Sergipe. O nosso presidente Renan Calheiros fez um empréstimo para a cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas. E Vossa Excelência fez e trouxe também uma mensagem do governador Jorginho.
e eu imediatamente determinei à Secretaria-Geral da Mesa que encaminhasse para a CAI. E, naturalmente, nós vamos colocar como item extra-pauta todas as mensagens, porque é o que nos cabe, darmos celeridade, porque eu sei que tanto o Estado de Sergipe, como o Estado de Vossa Excelência, como a cidade de Arapiraca, para chegarmos até aqui, foram longas reuniões, muito trabalho dos servidores, dos técnicos, para buscar o aporte de recursos de organismos internacionais para viabilizar o bem-estar dos estados e dos brasileiros. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que é muito natural, e eu fico feliz de fazer uma inclusão de um item extra-pauta com essa magnitude, de saber que muitas das vezes isso aqui está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos tramitando na burocracia do Estado para chegarmos até aqui. Quero cumprimentá-lo por esta lição do que significam esses projetos. Esses projetos são didáticos. Eles exigiram que os estados assumissem compromissos, tivessem as finanças em dia para merecerem a tramitação. E Vossa Excelência recebe aqui o meu agradecimento. Se por acaso, o secretário da mesa e os seus antecessores presentes tiverem alguma culpa, eu vou interpretar para Vossa Excelência uma lição de um homem que governou o Rio Grande do Sul por 25 anos. Antônio Augusto Borges de Medeiros, o Antônio Chimango. Ele dizia assim: quando um erro cometeres, o que bem se pode dar, não deves ignorar como se sai da enrascada. A culpa é da pionada, o patrão não pode errar. Tem que colocar a culpa em alguém. Essa culpa vem desde o Bandeira e está se estendendo pelo Danilo, pelo Saboia, enfim. Requerimento de item extra-pauta. Projeto de resolução número 34 de 2025, apresentado como conclusão do parecer número 34 de 2025, da Comissão de Assuntos Econômicos CAI, relatado na comissão pelo senador líder Rogério Carvalho, que autoriza o Estado de Sergipe a contratar operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil no valor de 53.600.000 dólares dos Estados Unidos da América. Foi apresentado o requerimento 79 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos solicitando urgência para a deliberação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos à discussão da matéria. Não há senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto de resolução em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de resolução. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, redação final. Encerrada a discussão. Em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Presidente, rapidamente, pela ordem. Pela ordem, a palavra do senador Eduardo Girão. Lhe agradecer por ter colocado em pauta a homenagem ao jornal O Povo, mas lhe fazer um apelo como um pai, como uma pessoa que se preocupa com o ser humano. E quem convive com o senhor sabe disso, da sua preocupação, da sua humanidade. Eu quero lhe fazer um pedido, porque o senador Marcos Duval, colega nosso, ele está vivendo um drama que está me deixando preocupado. Um contato que eu tive com ele, onde ele demonstra algo que me preocupou com relação ao seu estado emocional. Com tudo que está acontecendo dele, com as perseguições, eu queria lhe perguntar com relação a providências que nessas semanas a gente tem solicitado, feito um apelo ao senhor com relação ao caso dele.
porque a vida da gente passa, mas a consciência fica, e eu me preocupo com algo que possa acontecer à vida dele, pelo estado psicológico que ele está, né, com a injustiça brutal acontecendo com ele. Ele não aceita isso, como nós, senadores, também, pelo menos eu acredito que a maioria se constrange com o que está acontecendo com esse ser humano. E eu queria lhe perguntar, primeiro, o que é que o Senado fez, ou o senhor, em relação à caçada implacável que está sendo feita ao senador? E segundo, também com relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que nós temos 41 assinaturas, a maioria da casa. Queria saber do encaminhamento para que a gente possa fazer a nossa parte, cumprir o nosso dever enquanto senadores da República. Obrigado, professor. Senador Eduardo Girão, em relação à questão do impeachment, que existe assinaturas de 41 colegas senadores e senadoras, eu já me externei publicamente que isso é uma prerrogativa do presidente da Casa e cabe à análise jurídica da Advocacia do Senado Federal se há justa causa dentro da lei de impeachment estabelecida há 70 anos atrás no Brasil. Então, isso cabe ao Departamento Jurídico da Casa, estão todos os pedidos no Departamento Jurídico sendo analisados. Em relação à providência feita em relação ao Senado Federal, à presidência do Senado, do campo jurídico, junto ao Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem eu fiz uma reunião com o corpo jurídico dos advogados do Senado Federal, passamos cerca de 2 horas discutindo todas as medidas cautelares que estão impostas a um senador da República, e esta semana nós entraremos com providência, com recurso no Supremo Tribunal Federal para questionar as medidas adotadas contra o senador Marcos Duval. Item extra pauta, projeto de resolução número 35 de 2025, apresentado como conclusão do parecer número 35 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos. O relator da matéria foi o senador Espiridião Amin, que autoriza o Estado de Santa Catarina a contratar a operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no valor de 120 milhões de dólares dos Estados Unidos da América. Foi apresentado o requerimento de número 80 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, passa-se a discussão da matéria. Não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto de resolução em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de resolução. Senhor presidente. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Senadora Leia, Vossa Excelência, eu espero concluir os empréstimos aqui. Sim. Eu vou passar a palavra? Ok. Item extra pauta. Projeto de resolução número 36 de 2025, apresentado como conclusão do parecer 37 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos. Relator da matéria foi o senador Espiridião Amin, que autoriza o Estado de Santa Catarina a contratar a operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento BIRD no valor de 300 milhões de dólares dos Estados Unidos da América para financiamento parcial do Programa de Recuperação e Manutenção Segura e Resiliente de Rodovias Estaduais. Foi apresentado o requerimento número 81 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a discussão da matéria. Não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica.
Votação do projeto de resolução em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de resolução. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Não há senadores inscritos para discutir a matéria. Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Projeto de resolução 37 de 2025, apresentado como conclusão do parecer 36 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos. O relator da matéria foi o senador Fernando Farias, que autoriza a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 40 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, entre o município de Arapiraca, estado de Alagoas, e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, FONPLATA, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Socioambiental de Arapiraca. Foi apresentado o requerimento 82 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a discussão. Não há senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto de resolução em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de resolução. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Está encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Conceda a palavra... Perdão, ainda tem um item extra-pauta. Tem uma solicitação, não foi feita pelo senador Rogério Carvalho, nem pelo senador Espiridião Amin, nem pelo senador Renan Calheiros. Mas foi feita uma solicitação pelo senador Jader Barbalho que nós pudéssemos incluir também uma operação de crédito para o estado do Pará. Então eu faço de ofício, na condição de presidente do Senado, e para fazermos como fizemos com os outros, incluir como item extra-pauta, pela solicitação do senador Jader Barbalho. Projeto de resolução número 33 de 2025, apresentado como conclusão do parecer 33 da Comissão de Assuntos Econômicos, e nesta comissão o relator da matéria foi o senador Jader Barbalho e o relator ad hoc foi o líder Eduardo Braga, que autoriza a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de até 100 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal entre o governo do estado do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do projeto de ampliação e modernização da infraestrutura e da oferta educacional para a garantia do direito de aprender no Pará. Educação por todo o Pará. Foi apresentado o requerimento 83 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos, que solicita urgência para a apreciação da matéria. Em votação, requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a discussão da matéria. Não há senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto de resolução em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de resolução. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Passa-se a discussão da redação final. Está encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Conceda a palavra à senadora Leila Barros. Em seguida, senador Espiridião Amin. Só para agradecer, em nome de Santa Catarina e certamente em nome do Pará, Sergipe e de Alagoas. Muito obrigado. Com a palavra, a senadora Leila Barros. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu requeiro nos termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa, a inserção em ata do voto de pesar pelo falecimento do senhor Georges Michel Sobrinho, que é o presidente de honra do PDT aqui do Distrito Federal, bem como a apresentação de condolências à sua esposa, a dona Gilda Segovia Lopresti, e as filhas Tatiana Segovia Tobias Michel e Paloma Segovia Tobias Michel. Senhor presidente, o Georges Michel, conhecido como Michel, o querido Michel, foi presidente de honra do PDT e uma das figuras históricas do nosso partido aqui na capital federal e no Brasil. Ele foi militante e fundador do PDT junto com Leonel Brizola, foi presidente da Legenda por mais de 20 anos aqui no DF, era funcionário de carreira do Senado e chefiou a liderança do PDT por 30 anos. Michel também chefiou a representação do governo do Rio de Janeiro em Brasília durante os 2 governos também de Leonel Brizola. E também foi secretário do Trabalho aqui do Distrito Federal. Eu aqui nesse momento rendo as minhas condolências à esposa, mais uma vez a dona Gilda, as filhas Tatiana, Paloma, a toda a família do nosso querido Michel, amigos e também a toda a nossa militância do PDT aqui do Distrito Federal, que perdemos hoje, né, um grande líder. Obrigado, senhor presidente. Eu recolho a manifestação de solicitação de condolências ao presidente do PDT do DF e a mesa encaminhará para a publicação. Obrigada, senhor presidente. Presidente, pela ordem, rapidamente. Pela ordem, senador Eduardo Girão, em seguida para o líder que pediu pela ordem, Omar Aziz. Obrigado, presidente. Só para requerer também ao senhor, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata do voto de repúdio no discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proferido na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, no dia 21 de agosto de 2025, no qual ele se refere de forma repugnante à figura de um homem negro em sua propaganda do governo federal. Eu requeiro ainda que seja enviada cópia do presente voto, conforme dados em anexo, porque no dia 21 de agosto, durante evento realizado na cidade do interior de São Paulo, Sorocaba, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, proferiu uma fala profundamente lamentável e discriminatória. Ao comentar sobre uma imagem publicada em revista, o chefe do Executivo afirmou ter questionado à época um ministro sobre a adequação da fotografia para representar o Brasil no exterior, dizendo, abro aspas, você acha isso bonito? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior? Um cara sem dente e ainda negro? Tal declaração, além de insensível, carrega um conteúdo que associa negativamente a imagem de uma pessoa negra e em situação de vulnerabilidade à desvalorização da representação nacional. O uso dessas características, ausência de dente, cor de pele, como critérios para desqualificar a imagem de um cidadão brasileiro, revelam uma visão incompatível, completamente em confronto com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e não discriminação. É inaceitável que justamente o mais alto mandatário da nação perpetue estigmas contra a população negra e em situação de pobreza, algo, aliás, que ele disse que defendia, reforçando estereótipos que deveriam ser combatidos com políticas públicas e com a promoção e respeito à inclusão. Diante da gravidade desta fala e de seu impacto simbólico e social, mostrando a hipocrisia, este voto de repúdio se impõe como um ato necessário de defesa da dignidade de todos os brasileiros e brasileiras, independente de sua cor, condição econômica ou aparência física. Assim, expressamos o nosso mais veemente repúdio à declaração do presidente da República, reafirmando o nosso compromisso com a promoção da igualdade, da justiça, do respeito à diversidade que compõe a verdadeira imagem do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Da mesma maneira, recolho a solicitação de Vossa Excelência e determino à Secretaria-Geral da Mesa que, dentro do regimento, tome as devidas providências.
Concedo a palavra ao meu querido presidente e amigo líder Omar Aziz. Senhor presidente, eu estava conversando aqui com a líder da bancada feminina, a senadora Dorinha, a professora Dorinha, e tem algumas coisas que nós votamos aqui, lá no passado, que depois, quando vai se aprimorando a lei, e na prática as coisas não acontecem como a gente pensa que vai acontecer. O caso específico é, agora, no meu estado, 2 vereadoras do interior do Amapá estão sendo caçadas por causa da cota feminina. Veja bem a incongruência da lei. Não cumpriram a cota feminina e elas estão sendo prejudicadas para assumir um homem no lugar delas. Eu estava explicando à professora Dorinha que a lei a gente tem que aprimorar. Quando nós votamos e estipulamos um percentual, nós não imaginávamos que a gente ia prejudicar a mulher também nisso. Então, já que está na mão do senador Marcelo Castro, e ele é sensível a isso, eu falei com a professora Dorinha agora, para que a gente possa adequar a lei para que a mulher não seja prejudicada no processo lá na frente. Se o partido não cumpre uma cota, imagina você caçar uma mulher porque não foi cumprida a cota feminina. Então, isso, com a ajuda dos assessores, a exceção de da mulher. Ela pode não cumprir a cota feminina, o partido dela, e a culpa não é nunca do candidato. Vamos deixar claro que quando não se cumpre cota, as pessoas vão para o partido e se filiam na boa fé. Aí o presidente do partido, ou quem está dirigindo do partido, ele não cumpre uma cota e prejudica uma chapa toda, às vezes, como já aconteceu. Não é culpa dos candidatos. Mas a exceção tem que ter a exceção da regra. E a exceção aí, eu estava falando aqui, que a professora Dorinha vai, como líder da bancada feminina, tem que conversar com o relator que, nesse caso específico, a mulher não pode ser prejudicada por falta da cota feminina. É essa a minha sugestão à bancada feminina e ao relator Marcelo Castro. Obrigado, querido líder Omar. Eu vou fazer a leitura de alguns requerimentos também, eu queria a atenção do plenário. Requerimentos de licença, para nós nos desobrigarmos da pauta de hoje, já que nós incluímos outras matérias no dia de amanhã, remanescente do dia de hoje. Requerimento número 501, número 502, número 503, número 505, número 507 e número 509 de 2025, dos senadores Humberto Costa, Nelcínio Trade, Tereza Leitão, Fernando Doeire, Sérgio Petecão e Alan Rick, respectivamente, que solicitam com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais nos termos das autorizações da Presidência do Senado Federal. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Será cumprida a deliberação de plenário. Eu queria a atenção do plenário, como nós fizemos a retirada do primeiro item, que era um item que tem posições a favor e contra a matéria e que ele vai retornar para o dia de amanhã, eu quero até aproveitar essa oportunidade e informar ao plenário que eu vou encerrar a deliberação da ordem do dia hoje para que as senadoras e os senadores possam também conversar em relação a esse assunto que foi retirado da pauta de hoje para a pauta de amanhã. A presidência informa as senadoras e os senadores que está convocada a reunião para amanhã, quarta-feira, às 14 horas, sessão deliberativa ordinária com a pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa, com o item transferido do dia de hoje para o dia de amanhã. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento.
Olá, boa tarde. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, anunciou para amanhã, na quarta-feira, a votação do projeto que altera a lei da ficha limpa e unifica o prazo de contagem de inelegibilidade por 8 anos a partir da condenação. Atualmente, esse prazo ele é contado a partir do cumprimento da pena, o que pode elevar aí o afastamento por mais de 15 anos. Essa medida, ela afeta casos futuros e passados, o que pode beneficiar políticos já condenados. O presidente Davi Alcolumbre anunciou também, na votação desta quarta-feira, o projeto conhecido como ECA Digital. Essa proposta é de autoria do senador Alessandro Vieira e busca reforçar a proteção de crianças e adolescentes na internet. O texto proíbe publicidade direcionada ao público infantil por meio de perfilamento. Ele exige também mecanismos de verificação de idade e veda práticas digitais semelhantes a jogos de azar, além de prever uma autoridade administrativa para fiscalizar e aplicar sanções. Na sessão desta terça-feira foram votados vários créditos extraordinários, acordos internacionais e também um projeto que estabelece regras para a escolha de nomes de escolas indígenas, quilombolas e do campo. Mais informações você acompanha no Senado Notícias a partir das 7h30 da noite. Frederico Lamego, é possível transformar as imposições tarifárias dos Estados Unidos em um novo caminho de desenvolvimento para a indústria brasileira com outros mercados? Olha, nós acreditamos que sim, primeiro com os Estados Unidos, criando uma agenda de diálogo baseada na complementariedade econômica e, ao mesmo tempo, intensificando a nossa agenda comercial para mercados não explorados. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O governo do Acre, em colaboração com os municípios, está realizando um estudo em busca de soluções integradas na gestão de resíduos sólidos, abastecimento de água e saneamento. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa iniciativa, além de meio ambiente, BR-364, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Alan Rick, do União do Acre. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui no Assunto de Estado, contigo e com os nossos telespectadores. O senhor tem defendido avanços e melhorias na BR-364, que eu mencionei. Essa estrada é fundamental para o seu estado e tanto para o transporte de cargas como de passageiros. Que medidas o senhor tem adotado para a melhoria dessa estrada? Quando assumi a coordenação da bancada do Acre em março de 2023, a minha primeira reunião com a bancada do Acre, convidando também os prefeitos, representantes do governo do estado, foi com o ministro Renan Filho dos Transportes e a equipe do DENIT. Qual foi o nosso clamor? É preciso reconstruir a BR-364. Ela já passou por diversas etapas de recuperação, mas nada deu certo. Ela precisa ser reconstruída, ou seja, é preciso escavar essa estrada nas áreas onde ela tem os piores trechos, construir um novo sistema de base e subbase, o que o DENIT acabou denominando de macadame hidráulico, que é um leito de pedra de cerca de 80 centímetros, que o Acre não tem pedra. A nossa região, principalmente entre os municípios de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul, tem uma dificuldade enorme, né, com as questões de solo. E, a partir daí, construir uma estrada que seja trafegável durante os
365 dias por ano. O Acre é um estado da Amazônia. Você sabe, Sérgio, que a Amazônia chove bastante. São 8 meses por ano que chove bastante e 4 meses de estiagem. Estiagem que acabou de começar. Ela começa final de maio, vem junho, julho, agosto, setembro. São os meses de estiagem. Outubro começa a chover. E aí chove até maio do ano seguinte. Então a estrada precisa de uma definição de engenharia para que tenha a condição de garantir a trafegabilidade durante todo o ano. Nós solicitamos isso ao Ministério, pedimos o apoio do governo federal, do DENIT. Tive no DENIT diversas vezes ao longo desses últimos 3 anos do nosso mandato, né? Quase 3 anos do mandato de senador, além de termos feito vários apontamentos e trabalhos junto à nossa bancada quando era deputado federal, buscando uma solução definitiva para a nossa estrada. Então, essa solução o governo federal apresentou no orçamento de 2025 R$1 bilhão para iniciar a reconstrução da BR-364. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Ela é fundamental para a logística, ela que garante a viabilidade, né, terrestre do transporte, do nosso modal rodoviário, desde Rio Branco até Cruzeiro do Sul. E nos liga por Porto Velho ao restante do Brasil. Você sabe que a BR-364 nasce lá em São Paulo, corta o Brasil inteiro e chega no Acre. É uma das mais extensas BRs do Brasil. E, infelizmente, dentro do estado do Acre, ela tem essa dificuldade, nós precisamos superar isso. Nenhum estado cresce sem uma logística adequada e com a estrada em condições. E falando ainda de infraestrutura e de estradas, a gente comenta agora sobre o novo corredor bioceânico Brasil-Peru, que passa pelo Acre e vai até o porto no país, no Peru. No Peru. Isso vai contribuir sobremaneira com a economia local. A gente preparou uma arte aqui, senador. Que Vamos bacana. à tela. Então, o corredor bioceânico é um dos corredores bioceânicos que o Brasil tem em andamento, em projeto. Uma ferrovia ligará o Atlântico ao Pacífico, então não só estrada, rodovia, mas também ferrovia. Escoamento de grãos e minérios via Acre, redução de tempo no transporte à Ásia e por isso que a China tem muito interesse nessa obra e está na parceria com o Brasil para fortalecer o comércio exterior. Olha, isso é um sonho nosso, Sérgio. Você vê que o trajeto dessa futura ferrovia, que se Deus quiser, o governo federal vai construir com o apoio do governo chinês, liga Ilhéus, na Bahia, até Xangai, no Peru, passando pelo Acre. Mas veja que o trajeto dela passa pela região do Acre, que já tem a Interoceânica, que é uma rodovia que nos liga aos portos peruanos de Ilo e Matarani, pela Cordilheira dos Andes. O problema dessa estrada é justamente ser uma estrada de montanha. Fala-se em abrir grandes túneis nas montanhas peruanas para que os trens de carga possam passar e chegar até Xangai. Eu defendo, obviamente, que a ferrovia seja construída e a estrada seja melhor viabilizada. Por quê? Hoje, existe uma limitação de peso por eixo de caminhão e uma limitação do tamanho das carretas que podem trafegar pela Interoceânica, saindo de Rio Branco, chegando até os portos do Peru. Essa estrada está pronta, mas ela tem limitações. Nem todo caminhão pode passar por ela, nem toda carreta está autorizada a trafegar por ela. E aí nós precisamos de uma nova rota que nós defendemos. Essa rota precisa ser otimizada, se é possível que o governo peruano faça melhorias na estrada para que ela garanta a passagem dessas carretas, mas nós sabemos que para chegar até o Peru, para chegar até Xangai de forma mais rápida, temos que recuperar a BR-364 dentro do Acre e construir um trechinho de 220 quilômetros entre Cruzeiro do Sul e a cidade peruana de Pucallpa, ou entre Rodrigues Alves e aquela região ali de Ucayali, outra cidade, para que nós possamos chegar até Xangai mais rapidamente. Para você ter ideia, de Pucallpa até Xangai são 682 quilômetros de uma estrada já pronta, dentro do território peruano. É próximo, é muito rápido. Perdão, enquanto que o Brasil perde tempo com a burocracia ambiental. Nós não estamos falando aqui de fazer uma obra que vá
prejudicar o meio ambiente, prejudicar uma reserva, não. Nós queremos que seja uma estrada parque, uma estrada padrão ambiental, que o Brasil já construiu várias e o mundo também. Se eu for citar aqui para vocês várias estradas no mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, no Brasil, a própria 319, a 163, são estradas que passam dentro de reservas. Porém, devido a uma pressão internacional de ONGs ambientalistas contra o desenvolvimento da Amazônia e contra a nossa ligação definitiva com os portos do Pacífico, nós temos a maior dificuldade de construir essa estrada por Cruzeiro do Sul até Pucallpa, porque passa dentro de uma reserva, que é o Parque Nacional da Serra do Divisor, e algumas reservas indígenas. Mas a própria BR-364 passa dentro de áreas indígenas, no território de Cruzeiro do Sul, ou seja, quando você quer fazer, você faz da melhor maneira possível, obedecendo critérios ambientais, respeitando o meio ambiente, respeitando os povos tradicionais. Agora, você não pode dizer, não pode fazer. O Brasil precisa ser o país de como fazer e não do não vamos fazer. Nós temos que encontrar os mecanismos e nós já demos várias respostas ao mundo de como fazer com sustentabilidade. Vamos dar o exemplo do agro brasileiro, é o mais sustentável do mundo. Para você poder produzir na Amazônia, se você, Sérgio, comprar 1.000 hectares no Acre, você tem que preservar 80% da mata daquela terra que você comprou e você pode usar apenas 20% para plantar milho, para criar gado, para produzir soja, para produzir café. Enfim, você tem uma legislação ambiental dentro do bioma amazônico muito severa, é o nosso Código Florestal, que inclusive eu defendo que seja revisto. Já se passaram mais de 25 anos e a gente precisa de uma revisão desse Código Florestal. Não para desmatar mais, para destruir a floresta, de forma nenhuma. Temos que combater, inclusive, esse discurso que todos aqueles que defendem a pecuária, defendemos a produção agrícola, que é o motor, né, o carro-chefe do PIB brasileiro, quem defende isso é contra a proteção da floresta. Isso é uma mentira. Nós temos que mostrar a realidade. Não há incompatibilidade entre preservar e produzir na Amazônia. Agora é preciso saber fazer, é preciso encontrar os caminhos e é isso que nós estamos propondo. Então, você vê que a BR, a ferrovia, elas são caminhos para libertar o Acre desse momento terrível que nós vivemos de perda, inclusive, de jovens acreanos, de pessoas do Estado, estão indo embora do Estado. Recentemente, o censo do IBGE apontou que 40 mil acreanos foram embora do Estado nos últimos 5 anos. Mais de 40 mil. Nós temos um déficit de migrantes enorme, né? Se a gente for contabilizar isso, o Acre está perdendo muito mais gente do que atraindo pessoas. Por quê? Porque nós temos 40% da população vivendo de programas sociais, do Bolsa Família, do BPC Loas. É muito triste que o Estado, né, tenha números tão defasados, números tão ruins em relação à produção de riqueza. O nosso PIB em 2022 foi de pouco menos de 24 bilhões de reais. O Estado tem uma população que, ao invés de crescer, está regredindo pela perda de pessoas que viajam em busca de uma sorte melhor em outros estados, né? Rondônia, Santa Catarina, Nordeste, o Amazonas, enfim. Então nós precisamos vencer isso. E como é que nós vencemos isso? O Acre precisa ser um corredor de exportação. Nós precisamos investir numa produção agrícola cada vez mais forte. Para você ter ideia, depois do setor de serviços, que responde por 72% do PIB acreano, da geração de riqueza no Estado, e olha, 72% do setor de serviços como um todo, o serviço público e o privado. O serviço público responde pela metade, 36%. Do que se gera de emprego e de renda no Estado. Enquanto que 23% da nossa geração de riqueza vem da agropecuária, da agricultura. O Acre, por exemplo, eu acabei de entregar uma série de equipamentos para produtores rurais no meu estado, máquinas, implementos, escavadeiras hidráulicas, tratores, microtratores, implementos agrícolas, para fomentar a produção, para ajudar que esse pequeno produtor não precise tocar fogo no seu roçado, para que ele tenha assistência técnica, para que a gente tenha uma produção agrícola forte, pujante. Nós temos feito isso. Eu acabo de voltar de uma peregrinação por 7 municípios acreanos, onde em todos eles eu entreguei equipamentos para a produção rural, porque é uma das locomotivas da nossa economia. Responde, é o segundo setor, o segundo segmento. Para você ter ideia, Sérgio, somente 6%
da geração de emprego e renda de riqueza é gerado pela indústria acriana. 6%, ou seja, a nossa indústria é muito incipiente. Nós vamos avançar na indústria. Se criou lá atrás uma zona de processamento e exportação que nunca gerou um emprego, que nunca teve uma fábrica instalada, que nunca gerou um centavo de riqueza para o Acre. Você inicia sua fala dizendo, o governo do Estado está buscando um projeto de saneamento. É mentira do governo. Quem criou esse projeto fui eu. Fomos nós que implementamos, junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, um modelo baseado numa experiência super exitosa do Estado do Amapá, para que o Acre tenha saneamento básico para o seu povo. Nós temos os piores índices do Brasil em saneamento. Para você ter ideia, em 2020, o Estado do Amapá e o Estado do Acre foram escolhidos pelo, então, Ministério do Desenvolvimento Regional e pelo BNDES para a estruturação de 2 projetos de modelagem de saneamento. O Amapá abraçou essa ideia, está hoje com 13 dos seus 16 municípios com água universalizada, tratamento de água, iniciando um projeto de tratamento de esgoto, e o Acre regrediu, porque não abraçou o projeto. Uma PPP, uma parceria público-privada que nasce do quê? Do novo marco legal do saneamento, que nós aprovamos em 2020. Eu estava lá lutando por aquilo. Nesse final de semana estive na IFAT 2025, juntamente com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Foi meu amigo, trabalhamos juntos no grupo de trabalho do marco do saneamento para aprimorar os modelos de gestão de saneamento no Brasil, tirar o monopólio da mão do setor público, dar as condições para que estados pobres, municípios pobres, possam fazer saneamento de verdade. A Amazônia, a população adoece de doenças da Idade Média porque não tem água tratada. Se eu te mostrar vídeos meus, você vai ver levando sistemas de abastecimento de água para a população ribeirinha, aldeias indígenas, comunidades distantes, municípios isolados. E é isso que o Acre precisa, de alguém que trabalhe focado na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente vê esses cenários, você tem que mostrar quem está buscando as soluções. E é isso que nós temos feito, Sérgio. É uma luta da minha vida. Eu tenho dedicado a minha vida, as minhas entranhas, o meu coração, a minha alma, a melhorar a vida do meu povo. O senhor mencionou que regrediu a questão do saneamento no seu estado. Na abertura do programa, como o senhor comentou, eu falei a respeito dessa iniciativa do governo em parceria com municípios. Que, na verdade, foi uma parceria que eu comecei, que nós construímos um consórcio intermunicipal que hoje existe e o governo hoje tenta... E por que está regredindo, então? Como explicar essa situação e que soluções poderiam ser encontradas para melhorar a situação? Por que regrediu? Porque em 2020, quando nós podíamos ter a oportunidade de fazer o que o Amapá está fazendo, adotar um modelo de parceria público-privado, o Estado não fez. Não fez. Lá, em 2021, eu comecei a apontar os caminhos para o governo do Estado, o atual governo. Olha, vocês estão errando. Vocês entregaram um sistema de abastecimento de água e esgoto de Rio Branco para a capital, para o prefeito tocar. Ele não tem condições, vai quebrar, vai colapsar. E o que aconteceu? Quebrou, colapsou. Para você ter ideia, as 2 estações de tratamento de água de Rio Branco colapsaram. O prefeito não teve dinheiro, 17 milhões, para reconstruir a estação de tratamento da Sobral, a ETA 2, lá em Rio Branco, na cabeceira da 3ª ponte. Não conseguiu fazer. Por quê? Porque não tem dinheiro. E disse que faria todo o sistema de abastecimento de água, ele daria conta, e não deu. Ou seja, é preciso deixar de lado as falas populistas, mentirosas, para enganar a população e dizer a verdade. Não tem dinheiro o Estado e o município para fazer saneamento, porque é caríssimo. Para você ter ideia, o Amapá está estimando o investimento lá em 4 bilhões para construir toda uma nova rede de estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, de novas adutoras, para poder entregar água tratada para a população e tratar o esgoto que era lançado in natura nos seus rios e mananciais. É isso que o Acre precisa fazer. Então, quando o Estado diz que está construindo estratégia, o Estado do Acre está mentindo, porque quem lá atrás buscou construir essa estratégia fomos nós. E, obviamente, apresentamos ao Estado e o Estado tenta se apropriar de uma ideia que nós fizemos. Então, é lamentável porque hoje nós vemos um Estado que não tem uma resposta ao agronegócio, não tem uma resposta à segurança pública. A nossa saúde hoje, as pessoas infelizmente dizem que o melhor hospital do nosso Estado é pegar um avião e buscar saúde fora do Estado. Isso é uma tristeza. Pensando nisso, sabe o que eu fiz, Sérgio? Fui buscar num centro de excelência em São Paulo um hospital para atender os acreanos, com emendas minhas, para que os pais não tivessem que enterrar seus filhos, que nascem com cardiopatia neonatal congênita, e no Estado não tinha condição de fazer cirurgia.
não tinha condição de fazer um transplante, uma cirurgia para uma mãe com uma filha de 14 anos, de 13 anos, com escoliose em estado gravíssimo, em elevado, o grau mais elevado, e as famílias tendo que entrar na justiça para garantir a cirurgia pelo SUS. E nós fomos lá em São Paulo garantir um convênio com o Estado para atender esses pacientes. Mais de 100 pessoas foram atendidas, cirurgias gravíssimas, de altíssima complexidade, caras e bancadas com emenda nossa. Isso era o papel do Estado fazer. Então, Sérgio, o que eu vejo? O Estado regrediu no saneamento porque não fez o dever de casa em 2020. Regrediu porque, ao invés de manter o sistema na capital, por exemplo, com o governo, e o governo buscar fazer um consórcio, que nós idealizamos lá atrás. Se existe um consórcio hoje no Acre, fomos nós que idealizamos. Então, esse consórcio, hoje, ainda se debruça para assinar o contrato com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para fazer a modelagem do Acre, com a modelagem 100% bancada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E o prefeito da capital se nega a assinar. Por quê? Porque não quer assumir, não quer mostrar que ele estava errado, que ele atrasou a capital, que ele destruiu o nosso sistema de abastecimento de água, colapsou, porque vai ser, ao assinar o contrato, ele vai dizer, eu errei, o senador Alan estava certo desde o início. Então ele prefere prejudicar a população do que reconhecer seu erro e assinar um contrato buscando uma modelagem. Esse tipo de política a gente tem que acabar. Quem tem que tirar, sabe, extinguir da vida pública. Porque é o que prejudica a população em detrimento de convicções erradas e de uma teimosia que só perpetua a miséria, a falta de abastecimento e o colapso do nosso sistema. Senador Alan Henrique, agora a gente tem uma pergunta lá da Assembleia do Acre. Vamos à tela. Senador, os moradores dos municípios isolados do Acre enfrentam dificuldades históricas de acesso, principalmente no período do inverno amazônico. Que medidas concretas o senhor tem defendido para garantir o direito de ir e vir dessas pessoas? Ô Sérgio, quero agradecer a Mircleia pela pergunta, é aquilo que nós falamos ainda há pouco. Buscando, junto ao Ministério dos Transportes, garantimos que o ministro, nos deu a palavra, 1 bilhão este ano no orçamento da União para iniciar a reconstrução da BR-364. Como eu te falei, não adianta mais fazer paliativos. O tapa-buraco, a manutenção, isso se esvai no inverno seguinte. A estrada esfarela. Por quê? Porque o solo é ruim, porque não há uma base bem feita. Eu te falei ainda há pouco que é preciso fazer uma base bem feita com pedra, que no Acre não tem. Por isso que o quilômetro construído dessa estrada é tão caro. Inclusive o ministro Renan, quando eu interpelei recentemente lá na nossa Comissão de Infraestrutura, na Comissão de Desenvolvimento Regional, teve uma audiência pública conjunta, e o ministro, nós precisamos avançar, acelerar com a licitação da BR-364, da reconstrução. Ele, senador, nós estamos correndo com isso, porém, nós enfrentamos um desafio que é, na nossa demonstração da planilha de custos, mostrar o quanto é cara para os órgãos de controle, TCU, CGU, quanto é caro fazer essa estrada do Acre. Vai ser a estrada mais cara do Brasil, porque tem que importar pedra, tem que trazer pedra de outros lugares, a um custo altíssimo para poder fazer a base e a subbase dessa estrada. Porque senão vai ser jogar dinheiro fora todos os anos. Então, respondendo efetivamente a Mircleia, nós já garantimos, junto ao Ministério dos Transportes, esse primeiro montante de 1 bilhão. A bancada está ajudando, alocando recursos também para outras obras estruturantes, para que a gente possa definitivamente ter uma BR-364 ao nível que a população do Acre merece, com o pavimento adequado, trafegável e aberta o ano inteiro para o direito do cidadão de ir e vir. O senhor comentou há pouco que, às vezes, o progresso esbarra em licenciamento ambiental. Em um pronunciamento aqui na Casa, recentemente, o senhor defendeu a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental e comentou que ela alia, que ela equilibra proteção no meio ambiente e progresso. Perfeito. O que o povo acreano pode esperar desse projeto de lei? Primeiro, eu acho que é preciso avançar na Câmara dos Deputados, porque aqui no Senado nós conseguimos, e aqui eu preciso fazer um apontamento muito importante, o excelente trabalho dos dois relatores. A senadora Tereza Cristina, que eu designei relatora quando presidi a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a CRA, aqui do Senado, e o senador Confúcio Moura pela Comissão de Meio Ambiente.
Ambos chegaram a um consenso, elaboraram um relatório conjunto, aliando proteção ambiental e desenvolvimento. Desburocratização. Não é o que dizem por aí, que agora vai se fazer qualquer obra sem os devidos cuidados ambientais. Isso não é verdade. A população não pode acreditar nessa retórica. Na verdade, o que nós criamos foi, para obras de baixo impacto, de baixíssimo impacto, você ter as licenças por adesão e compromisso, as LACs, né? Você ter as licenças para obras, por exemplo, de saneamento básico. Vou te fazer a seguinte pergunta. Você mora numa cidade. Nessa cidade não tem esgoto tratado. O esgoto da cidade todinho é jogado no rio, da água que vocês bebem. E aí tem um projeto, Sérgio, para construir uma estação de tratamento de esgoto. E aí, para construir a estação de tratamento de esgoto, vai limpar o esgoto e entregar uma água adequada ao rio, tratando esse esgoto, cuidando do meio ambiente, aí esbarra numa licença ambiental que demora 5, 7 anos para sair, para construir a obra, que vai reduzir o dano ambiental. Tem cabimento isso? É um contrassenso total. Então, esse tipo de ação, esse tipo de empreendimento, esse tipo de construção, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, não podem ter a burocracia. Foi por isso que eu apresentei uma emenda, dispensando obras de saneamento, como estações de tratamento de água e de esgoto, desse licenciamento ambiental inadequado, burocrático. Não quer dizer que as obras vão deixar de atender todos os critérios que a legislação determina. Vão obedecer tudo, mas não vão ficar atrasadas anos a fio à espera de um licenciamento. Vão obedecer todas as regras, vão ser fiscalizadas, e se cometerem algum deslize, vão ter que adequar essa obra ao que diz a legislação. Porém, a obra vai começar rápido, porque a população tem pressa. Quem está bebendo água sem tratamento tem pressa. Quem está vendo o seu esgoto sendo jogado in natura, ou seja, aquele esgoto contaminado nos rios, tem pressa para ver a natureza sendo preservada e a saúde pública também. Então você entende o tamanho do contrassenso. E tem mais. Várias denúncias de corrupção, de órgãos aí ambientais cobrando propina para liberar licenças, enfim. É combater esse tipo de coisa. É combater a corrupção, que infelizmente é uma chaga do Brasil, e combater o contrassenso que existe, onde uma obra que vai mitigar um dano ambiental tem que esperar 5, 7 anos para ter uma licença para produzir um bem ao meio ambiente. Então é isso que a gente tem lutado, para melhorar o Brasil. Senador Alan Rick, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que te agradeço, um prazer enorme. Me chame sempre, que eu virei com todo prazer. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV. Também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Um abraço e até o próximo. Frederico Lamego, é possível transformar as imposições tarifárias dos Estados Unidos em um novo caminho de desenvolvimento para a indústria brasileira com outros mercados? Olha, nós acreditamos que sim, primeiro com os Estados Unidos, criando uma agenda de diálogo baseada na complementariedade econômica e, ao mesmo tempo, intensificando a nossa agenda comercial para mercados não explorados. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Organização Mundial do Comércio. Aconteceu isso tudo, afetou diretamente o cerne dessa organização. A questão da ONU, quantas guerras a gente vê por aí para fora? Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las. E não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. Seja bem-vindo, senador Nelsinho Trade, muito obrigada pela presença. Senador, o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, realizado aqui no Congresso Nacional, foi uma etapa preparatória para a cúpula dos chefes de Estado, que acontece em 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. O senhor presidiu a reunião dos presidentes e representantes das comissões de relações exteriores dos parlamentos do BRICS. O senhor pode explicar qual que é a importância de reunir esse conjunto de parlamentares? Meus cumprimentos, Renata, a todos os telespectadores, a quem acompanha a gente nas redes sociais. Dizer que foi um privilégio essa missão que me foi concedida pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. O BRICS, para vocês entenderem, é um grupo de países formados pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E outros países agregados que estão na eminência de se aliarem a esse grupo de países e também fazer parte oficialmente do bloco BRICS. E para nós foi uma surpresa muito grande. Por quê? Quando a gente olhou em volta, tinham 19 presidentes de comissões de relações exteriores dos países do BRICS. Uma responsabilidade de uma diversidade de gente, de pensamento, de forma de governo, de forma de ideologia, e que de repente a gente viu cada um falando um idioma diferente, porém com a mesma língua, com a mesma mensagem, com a mesma narrativa. Então, por mais que você não entendesse o que alguém falando em árabe estava ali falando, o que ele queria dizer era a mesma coisa de pensamento que nós brasileiros temos em relação às pautas que foram discutidas. Muitos consensos, senador? Muitos consensos. Isso foi algo assim que me marcou, porque eu participo também do Parlasul, eu participo também de outros, do Parlamás. Quando a gente, é o Parlamento da Amazônia, da Amazônia, né? Quando o Parlasul é o Parlamento do Mercosul. E sempre tem divergência, confusão, atrito, conflito. Mas nesse aqui, talvez pela questão desencadeada das sobretarifas, sobretaxas do governo americano, fez com que todo mundo se unisse. E se uniu e produziu um entendimento realmente marcante na passagem que eles tiveram aqui pelo Brasil. Senadora, a declaração conjunta do Fórum, ela condena o que chama de medidas coercitivas unilaterais. É uma crítica velada à política norte-americana comercial, que o senhor acabou de falar, né? O senhor acredita que esses países, além do discurso, eles se movem em bloco, em oposição a essas medidas? Sim, isso foi falado praticamente em todas as considerações, em todos os temas debatidos. Até mesmo quando a temática era de um assunto assim, tipo meio ambiente, tipo as questões das mulheres, esse assunto sempre vinha, e a necessidade, a partir do momento que isso aconteceu lá nos Estados Unidos, que é uma grande potência, de se agrupar num multilateralismo. Para quê? Para que juntos, unidos, a gente possa fazer frente aos prejuízos que essa situação poderá ocorrer na economia de cada país desse. Então, fecha-se uma porta
com essas medidas que os americanos tomaram, mas abrem-se muitas janelas de oportunidades. O que o senhor identificou de oportunidade nesses encontros, senador? Porque, por exemplo, a adoção de moedas locais em trocas bilaterais foi uma das questões que os países do BRICS estão levando em consideração, né? O que mais? Veja bem, a partir do momento que você fica muito dependente de uma moeda forte, inegavelmente tradicional, que é o dólar, qualquer alteração cambial nesse sentido vai ocasionar abalo na economia de quem tem essa dependência. A partir do momento que você torna um pouco mais independente disso, fortalecendo a sua moeda local, fortalecendo o Banco BRICS, isso faz com que você possa sentir menos. Porque sentir, você vai sentir. É muito tempo de fortalecimento de uma moeda, de uma tradição que representa o dólar, que acaba fazendo com que você tenha que criar mecanismos para que essa dificuldade que vem aparecer na sua frente possa ser superada e minimamente sentida. Agora, outra questão, Renata, muito assim evidente que ficou, foi o seguinte, é procurar fortalecer nesse bloco o respeito às regras. Não se pode, quem pactuou, quem ajudou a organizar as regras da Organização Mundial do Comércio, da noite para o dia, em função de uma política, abandonar isso tudo e ficar por isso mesmo. Então, isso é um desrespeito até a quem está organizado e cumprindo aquilo que está ali determinado. Mas qual é o espaço de atuação que os países do BRICS têm para se opor a essas medidas, senador? É se unir, como está acontecendo, em função dessa união se fortalecer e tornar-se menos dependente das questões americanas. Então a gente volta a falar do Banco do BRICS, né? Volta a falar do Banco do BRICS, que já tem aí uma iniciativa que a gente sabe que não é tão simples. Logo que saiu o Mercosul, falaram de uma moeda única. Não sei se você se lembra disso. Há muito tempo atrás, décadas. E até hoje não conseguiu. E nós estamos aqui um do lado do outro. Então não é uma tarefa simples, não é. Mas só de mostrar e evidenciar uma união de que, se acontecer isso continuar prejudicando muito, nós vamos partir para esse lado. E isso já deixa um sinal de alerta num radar que poderá ser repensado por quem está tomando essas medidas. E o que cabe aos parlamentos dos países do BRICS em relação ao fortalecimento do Banco do BRICS? Normalmente, um parlamento, e habitualmente, melhor dizendo, ele é composto de divergências, de correntes ideológicas de direita, de esquerda, de centro, de correntes ideológicas que focam na questão do meio ambiente. O que se observou, uma união de todas essas correntes, no sentido de autodefesa do seu país. Então, um parlamento que é eclético, heterogêneo, quando você vê todo mundo se dar a mão para fazer um enfrentamento, no mínimo te chama atenção. É a mesma coisa aqui no Brasil, quando você observa a direita dar a mão para a esquerda numa polarização. Não, esse tema nós vamos enfrentar juntos, você vai assustar. Você vai falar, poxa, que tema é esse que fez todo mundo se unir? Foi isso que a gente sentiu nessa reunião do Bloco BRICS. Foi diferente dos eventos anteriores, dos fóruns parlamentares anteriores? Mais marcante. E eu falo para você, esse é um exercício que se faz. Igual o exercício que você faz na sua academia aí, que é para você poder fortalecer o seu músculo e hipertrofiar ele. O que nós estamos fazendo aqui é a mesma coisa. Nós estamos exercitando um diálogo, um entrosamento para fortalecer cada vez mais. Senador, o documento final do fórum, ele defende a reforma e o fortalecimento do sistema de governança global. Mas existe consenso entre os parlamentares do BRICS sobre o que deve ser reformado, o que tem que mudar nessas instituições? Bom, as questões em relação
a esse tema, elas são muito variáveis de país para país. Mas o que a gente observa é o seguinte: há uma cultura e uma consciência mais avançada na questão da responsabilidade fiscal, na questão de você organizar as contas públicas, na questão de você primar pela correção, pela ética, para afastar cada vez mais os malfeitos. Então, é uma turma nova que está vindo aí, que tem um pensamento assim muito voltado ao anseio que cada sociedade tem. E isso ficou muito forte também naquilo que a gente pactuou. Mas em relação às instituições de governança global, como a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Comércio, o Conselho de Segurança da ONU, existe um consenso sobre o que precisa ser reformado nessas instituições? Sim, veja bem, Organização Mundial do Comércio, aconteceu isso tudo, afetou diretamente o cerne dessa organização. E o que aconteceu de reação de lá para cá? Nada. Então, há que se ter alguma medida mais forte para que possa valer a instituição. A questão da ONU, quantas guerras a gente vê por aí para fora? E o que acontece de contraponto, a não ser uma moção de repúdio à guerra, que não sei o quê, que papapá. Tem que ter coisa mais efetiva para fazer valer a instituição. Porque ela custa. Ela precisa ter um respeito mais imposto em função do que ela veio para se representar. Mas alguma proposta objetiva em relação ao que pode mudar? A proposta é de que tem que incentivar cada vez mais esse propósito. Os países que fazem parte dessas instituições têm que respeitar e temê-las, e não abandonar a própria sorte, como a gente vê que tem acontecido. A sanção que a ONU fez por causa da guerra bélica entre Rússia e Ucrânia, o que isso impactou? Então, a gente entende que isso precisa ser aperfeiçoado, para que isso possa impor um respeito maior, inclusive através do temor que todo mundo possa vir a ter em relação a eles. Senador, esse foi o 11º Fórum Parlamentar do BRICS e o segundo encontro de presidentes de comissões de relações exteriores, né? O que o senhor destacaria desse encontro dos presidentes de comissão de relações exteriores? Uma percepção clara de que a gente tem que promover mais para cada vez mais se organizar e se fortalecer. Então, os indianos que herdaram o bastão do senador Nelsinho Trade já estão... E que vão recepcionar o próximo Fórum Parlamentar do BRICS? O próximo parlamentar lá na Índia, já estão todos mobilizados para poder fazer ou até superar os 19 países que aqui vieram. Discussões interessantes no horizonte, na área da saúde, na área das mudanças climáticas, do meio ambiente, que vão refletir na COP30, que nós vamos sediar aqui, que, dito pelo próprio Hugo Mota, vai ser o encontro da década. Ele falou isso no discurso dele, o presidente da Câmara. Então, eu digo para você, foi muito interessante tudo isso e vai continuar sendo, porque a gente nota uma percepção e uma consciência dessa geração nova que está na frente dessas questões, muito mais apurada na necessidade de se juntar. Isso vai ser bom para os países. Senador, dentro desses temas de relevância global que foram abordados no fórum, né, o Brasil ele está capitaneando um movimento de prevenção e enfrentamento de futuras pandemias, né? Como é que foi esse debate no Fórum Parlamentar? Bom, toda vez que vem uma situação dessa, logicamente aparece na cabeça da gente a questão das vacinas. E, logicamente, como que vai fazer para cada país ter esse produto para não deixar o seu povo perecer e morrer? Então,
As questões da lei de propriedade intelectual foram colocadas, inclusive por uma questão de coincidência, eu fui o relator aqui no Congresso dessa lei, em que em momentos como esse tem um tratamento mais diferenciado de se oportunizar a propriedade intelectual para a produção da vacina, para que esse país possa vacinar o seu povo, apenas num período que esteja passando por uma necessidade de saúde pública como essa. Chegou um dia aqui no Brasil que morreram 4.000 pessoas num dia. Então, situações como essa, graças a Deus, ocorrem ocasionalmente. Mas, vamos dizer, nós não podemos ficar desprevenido esperando vir para depois agir. Então, essas situações têm que estar claras e prontas, como se fosse um escudo, uma arma para poder enfrentar a próxima pandemia que vier. Vai Então, poder quebrar patente. A palavra quebrar patente é forte. Ela assusta quem está do lado de lá e que estudou e produziu o seu produto. Então, a gente pode vir num campo de menos susto e mais diplomático. E da neutralidade no seguinte sentido. Numa situação em que tudo venha a ocorrer, como ocorreu no passado, onde 4.000 pessoas morriam por dia, e o governo vê a necessidade de ter a propriedade intelectual daquilo que salva as pessoas, chama esse povo para dentro, faz com que eles possam fornecer nesse período, e a partir do momento que isso passar, aí é um outro dia, é uma nova fase, é um outro momento. 2 dos países do BRICS são grandes produtores de vacinas e fizeram pesquisas de ponta no caso da Covid, né? Teve a Índia, teve a Rússia. É consenso entre esses países também? Olha, eu lembro que quando eu fui o relator dessa matéria, eu visitei praticamente todos os países do BRICS, sim, e eu notava assim, os países em desenvolvimento, aqueles mais carentes, mais pobres, eram a favor dessa situação. Os mais ricos que tinham e detinha a propriedade intelectual eram contra. Então, para botar esse povo dentro de uma sala e organizar um entendimento, não foi fácil, mas conseguimos, fizemos um projeto que foi até sancionado pelo presidente à época, o Bolsonaro, e hoje é uma lei que está aí à disposição e espero que a gente nunca mais venha a precisar dela, porque caso a gente venha a precisar, é sinal o quê? Que tenha outra pandemia, que tem gente morrendo, aquela confusão de isolamento. Deus o livre isso. Vou até bater aqui, ó. 1, 2, 3. Mas o senhor percebe um consenso nos parlamentares do BRICS em relação à necessidade... Quando você explica bem explicado, ninguém quer ir arrancar o estudo do outro na marra. Isso não é nossa tarefa. Agora, nós não podemos ver morrer 4.000 pessoas por dia sem tomar uma atitude para fazer frente a uma situação como essa. Senador, o que os parlamentos podem contribuir para garantir o acesso a medicamentos, vacinas, tecnologias de saúde? Bom, primeiro, o sistema de saúde de cada um é complexo. Saúde é um assunto que, toda vez que vem esse tema, ele não é tão simples e é muito sensível. Custa. Saúde é um artifício caro e não tem dinheiro que chegue para você fazer saúde. E uma coisa interessante, Renata, eu que sou médico, para você saber, não tem fazer saúde mais ou menos. Ou você faz certo ou você não faz. Não tem meia saúde. E hoje o perfil do paciente mudou. O paciente chega no seu consultório com a dor lombar, eu sou urologista, pode ser um cálculo renal. Ele vem impresso com aquilo que pode ser. Olha na tua cara e fala, ó, eu estou com uma dor lombar, eu já pesquisei, então pode ser uma hernia de disco, pode ser uma contratura muscular, pode ser um cálculo renal, pode ser herpes zoster. E eu já pesquisei, doutor. O senhor tem que pedir esse exame. O senhor tem que pedir isso, isso, isso. E tem mais.
Sabe os remédios bons para isso? É esse aqui. Eu olhei para a cara dele e falei, o que você veio fazer aqui? Então, isso tudo está evoluindo muito. E os exames que tem disponíveis para você fazer diagnóstico hoje, eles são caros. E o paciente, mesmo pelo SUS, ele quer fazer esse exame. Ele não aceita mais aquele generalista que escuta com estetoscópio, que faz uma palpação. Isso aí é coisa do passado, mas que só nós que somos médicos sabemos que vale e vale muito. Então, não devemos nunca abandonar o que a gente aprendeu lá atrás, mas acoplar isso à tecnologia. Isso custa. Então, os financiamentos da saúde é problema para todo o governo. Isso vai continuar sendo. Senadora, a gente já falou do Banco do BRICS, né? Mas uma pauta consensual no fórum foi a necessidade de reformar as instituições financeiras internacionais, de modo a refletir melhor os interesses dos países emergentes. Qual o senhor acredita que é hoje o poder do BRICS para promover a reforma de instituições como o FMI e o Banco Mundial? Veja bem, são instituições que, só de você falar o nome delas em países em desenvolvimento, e praticamente esses devem a esse povo, você já assusta. Então, é a questão que eu falei no início. Tirar um pouco essa dependência. Se voltar para uma instituição que possa te fazer valer o seu desenvolvimento com taxas mais atrativas, com formas de financiamento melhor, que não venha amanhã ou depois com faca no seu pescoço. Então, Então seria fortalecer o Banco do BRICS. Fortalecer o que nós temos aqui para tirar a dependência do que existe lá. E como é que o senhor avalia o debate sobre a mudança do clima, senadora? O senhor começou a falar ainda um pouquinho da COP, do que a gente pode esperar? Há uma cobrança, sim, em relação a nós que estamos em desenvolvimento, em especial daqueles países que já se desenvolveram mais do que a gente, e que, em função disso, cortaram e devastaram as suas florestas, de que nós temos o dever de não cortar nenhuma e preservar tudo. Ocorre que, apesar da gente defender esse princípio, mas nós defendemos com uma vírgula aqui e outra lá. E o que está aqui no meio dessas duas vírgulas? A floresta em pé tem que valer. Ela tem que valer muito mais do que aquela que foi derrubada e que você vende a madeira, que você vende as coisas inerentes desse contexto, desse desmatamento. Inclusive do investimento que você vai fazer para aquilo produzir pasto e gerar outra forma de riqueza. A floresta em pé, quem preservar, tem que valer muito mais daquilo que você possa vir a fazer para cortar e derrubar a sua floresta. Então, isso foi um recado muito forte que nós que temos muita floresta em pé demos, e vai ser um ponto muito bem falado na COP. Você pode ter certeza. Porque a partir do momento que você fizer isso, vai refletir em todo o planeta. O senhor está falando em mecanismos internacionais de financiamento da manutenção da floresta em pé. Com certeza absoluta. Veja bem, você é dona lá no meio da Amazônia de um pedaço de terra. Aí você está lá com o seu pedaço de terra. Você precisa viver, você precisa comer, você precisa ter meios para se transportar, isso tudo custa. Aí vai o cara que olha a sua madeira e quer cortar a sua floresta. Aí ele te oferece um recurso para você fazer isso. Você é uma presa fácil para essa pessoa. Aí o que precisa? A conscientização, principalmente desses grandes que estão nos vendo, de que essa floresta em pé tem que valer muito mais do que aquela que corta. Porque a partir do momento que você preservar ela, essas questões que está acontecendo mundo afora, de mudança climática, pode ser minimizada. Porque a gente já viu que isso está alterando o clima no mundo todo. Então vamos incentivar isso, vamos preservar aquilo que existe, vamos reflorestar aquilo que precisa e capitalizar aquele para cuidar do seu lugar. Senador, e um tema
ele é conectado ao outro, né? Quando a gente vai falar sobre inteligência artificial, a inteligência artificial vai ser uma grande consumidora de energia elétrica no futuro, né? Por que a governança da inteligência artificial também foi tema do Fórum Parlamentar do BRICS? É um tema que precisa ser encarado e regulamentado. Se você observar hoje, esses dias eu li que tem uma prova muito difícil que é feita nos Estados Unidos, tipo, para especialista você ganhar o título de especialista médico. Você estuda 6 anos, mais 6 de residência e faz essa prova para você ter esse título. Botaram lá uma inteligência artificial, passou. Sem estudar esse tempo todo. Então, o que a gente vê por aí? Gente dando laudo só com inteligência artificial, quer dizer, mecanismos. Na justiça, tem gente produzindo sentença só com inteligência artificial. É algo que precisa ser encarado assim, com uma sensibilidade, uma sensatez e um equilíbrio muito forte. Porque senão isso vai tomar conta. Quando você vê, você é uma inteligência artificial daí, gerida por alguém, sei lá como. Isso é complicado. Mas o que eu tenho assim de alento? Tanta coisa saiu para você se locomover, né? Carro, avião, patinete, patins, bicicleta, mas você nunca vai deixar de andar. Então eu espero que isso que está vindo de novo possa agregar valor para a gente viver melhor, com mais qualidade, mas que não tire a nossa essência de vida, de alma, de espírito. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Renata. Meus cumprimentos, um abraço a todos. Frederico Lamego, é possível transformar as imposições tarifárias dos Estados Unidos em um novo caminho de desenvolvimento para a indústria brasileira com outros mercados? Olha, nós acreditamos que sim, primeiro com os Estados Unidos, criando uma agenda de diálogo baseada na complementariedade econômica e, ao mesmo tempo, intensificando a nossa agenda comercial para mercados não explorados. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Uma reportagem na televisão. Aí depois entrei no site e me inscrevi. Aí fui chamado para fazer o curso aqui em meados de maio, acho que foi 19 de maio que começamos o curso. Eu escolhi o curso técnico mais por causa da minha família, tanto que eu não conhecia o curso de audiovisual, eu nunca tinha mexido com isso. O máximo que eu tinha de conhecimento era sobre música e olhe lá, então assim, foi mais pela família que eu entrei mesmo. Eu tenho um amigo que faz eletrônica, ele falou, cara, você não quer tentar fazer um curso, alguma coisa? Eu falei, cara, boa, não tô achando um lugar que eu vá, pode ser uma boa ideia. Ele começou a me arrastar pela mãozinha e falou, não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Você se interessa pelo quê? Eu falei, cara, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo eletrônica. Eu falei, e essa área, como é que funciona? Ele, cara, trabalho com umas pecinhas pequenas, não sei o quê, e parte de elétrica. Eu falei, pô, elétrica, assim, como? Ele, essa área residencial a gente aprende um pouquinho também. Eu falei, cara, essa parte aí me pegou um pouco. E aí? Ele falou, cara, então vamos lá no site do Senai que tem um cursinho pra você lá. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. A educação profissional e tecnológica está no PNE, o Plano Nacional de Educação, em debate no Congresso. E entre as metas, assegurar que até 2034, 50% dos estudantes do ensino médio recebam a educação profissional técnica, 45% dessa expansão nas escolas públicas. Expandir para 3 milhões de matrículas os cursos de qualificação profissional. Entre as estratégias, um censo nacional da educação profissional e tecnológica e um sistema nacional de avaliação. E ainda este ano, o país poderá ganhar uma política nacional de educação profissional e tecnológica. Como é que o Congresso, especificamente o Senado Federal, está debatendo a educação profissional e tecnológica dentro do PNE? Começamos o debate do novo Plano Nacional de Educação a partir da existência, da realização da Conferência Nacional de Educação e com audiências públicas. O plano chegou, é um projeto robusto, é um projeto que incorpora muito do que foi discutido na CONAI, na Conferência Nacional de Educação, o que lhe dá uma carga de legitimidade social muito importante e está, no momento, na Câmara de Deputados. Como a gente tem pressa de aprovar este ano, para poder cumprir o prazo, né, da prorrogação da lei atual, a gente começou o debate das audiências públicas. Eu ressalto a importância de nós, na verdade, ampliarmos a atuação do setor público, principalmente nas regiões periféricas, porque essa educação já se mostrou a melhor política pública de qualidade em uma educação de ensino. Os institutos federais, eles trazem a diferença de educar com ensinar. Eles proporcionam uma educação completa, de qualidade, integral e integrada. O Brasil apresenta hoje, senadora, apenas 11% dos seus jovens entre 20 e 24 anos em cursos técnicos, quando a média da OCDE está em 65%. Os países desenvolvidos descobriram há muitos anos que uma economia se sustenta fortemente com técnicos formados, porque são os técnicos que vão atuar no setor tático e operacional de cada empresa. Se for
pegar os países europeus ou qualquer país desenvolvido, né, a formação técnica é uma formação extremamente importante, porque ela é passo de entrada do profissional no mercado de trabalho. E é onde você tem o grande volume de empregos, né? Então, a formação técnica, a capacitação técnica é estratégica para o desenvolvimento de um país, né? Porque aí você vai ter os profissionais que vão ser mais eficientes no mercado de trabalho naquela área onde que você tem o grande número de necessidade de trabalhadores, né? A concepção que nós temos é de uma educação profissional de qualidade, que forme as pessoas para a sua vida, mas que forme para o mercado de trabalho, para continuar os estudos, para o que elas quiserem ser na vida. Que ela atue na redução das desigualdades, porque uma coisa é o público dos urbanos, outra coisa é o público rural. Então, o plano aponta nesse sentido também. Quando chega na idade, por exemplo, hoje eu estou com 27, você já está, agora que eu estou começando a fazer curso, fazer alguma coisa, aí se você está fazendo da infância, já que tem que fazer alguma coisa, hoje já está meio caminhado. Eu acho que tem muitos jovens que saem do ensino médio com uma certa pressão, de tipo assim, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer, mas às vezes nem ele sabe o que ele está fazendo. Então, se ele faz alguns cursos assim, até de outras áreas que ele não gosta, talvez ele abra a mente também para coisas que talvez ele achava que ele não gostava e ele passou a gostar. Eu gostei bastante, assim, tanto que me despertou basicamente toda a curiosidade no audiovisual e agora eu quero trabalhar com isso. Porque, como eu falei, eu cheguei no curso sem saber o que era, sem saber como funcionava tudo aquilo e no primeiro ano eu já me encantei completamente com o audiovisual. Com o técnico eu já consegui pegar bastante, já me deu bastante conhecimento do que eu queria, né? Do que eu descobri que queria. E eu queria já partir para trabalhar, para agir na área. Quando você vai direto para a faculdade e você não tem nenhum conhecimento daquela área que você está estudando, você acaba tendo muita dificuldade. Como a faculdade ela volta um pouquinho para a pesquisa, você já tem que se focar muito em cálculo e você ainda ter que aprender o conteúdo do zero acaba sendo um pouco difícil. É essencial que o Brasil invista na ampliação, no fortalecimento da educação profissional e tecnológica para preparar os cidadãos para os desafios do futuro e evitar um apagão de mão de obra técnica qualificada já anunciada por pesquisadores brasileiros. Nós precisamos de destinação de recursos para nossas políticas estudantis, de acesso, permanência e êxito, porque o estudante vai ficar o dia todo na escola, ele precisa de alimentação, aquele estudante do ensino médio e aquele estudante da jovem adulto, ele tem muitas vezes os seus filhos que impedem ele de ir para a escola, ele precisa ir junto com os seus filhos, então espaços de acolhimento são necessários nas nossas unidades para garantir o acesso e a permanência, né? Eu morava no interior do Maranhão, no Nordeste, e aí na época eu não tinha muitas condições, e além de fazer o curso, eu também tinha um benefício que eu recebia mensalmente, que me ajudava bastante. À tarde eu estudava na escola, e dia sim, dia não, eu trabalhava em alguma... Na época eles designavam a gente para alguns comércios, né? Aí tinha os comércios que eram conveniados à instituição, e aí dia sim, dia não a gente fazia curso e prestava serviço. O curso técnico ele proporciona que a gente se insira no mercado de trabalho, não só de uma forma operacional, né? De repetir movimentos, ações e desempenho de atividades, mas também se apropriar do que é isso, para que isso serve e como aquilo pode mudar a vida das pessoas. O FIES já previa o financiamento para os cursos técnicos desde 2012, mas até hoje isto não foi regulamentado. Nós também estamos apresentando esta emenda de garantir oportunidades de formação profissional por meio da diversificação da oferta de educação profissional e tecnológica, inclusive através de parcerias público-privada. Nós temos que falar do financiamento. Proposta do Propag, né, conhecido como Juros por Educação. Esse programa, ele é o estabelecimento da sustentabilidade financeira, é o pagamento dos juros das dívidas dos estados para que se fomente a educação profissional e tecnológica no país. Cabe dizer aqui que os estados já estão fazendo as adesões, então a gente espera, né, que todos os estados e o Distrito Federal se estabeleçam dentro dessa política, que é extremamente vantajosa para todos, uma vez que a gente visa aumentar em 3 milhões
2.300.000 vagas na educação, dentro da educação profissional e tecnológica. O que é o curso técnico? O que faz o Instituto Federal de Brasília? Bom, aqui no Instituto Federal de Brasília, nós temos 2 tipos de curso técnico, que é um curso técnico que os estudantes podem fazer junto com o ensino médio, que a gente chama de médio integrado, ou seja, o estudante sai do ensino médio já com uma profissão também, e nós temos um outro tipo de técnico que é chamado de técnico subsequente. O que é esse técnico? É quando as pessoas terminaram o ensino médio regular e vêm para a instituição exclusivamente para se profissionalizar. Não são mais escolas técnicas, são institutos federais de educação profissional e tecnológica. Até porque ela pode se dar no nível médio e no nível tecnológico, que é um correlato ao nível superior. E onde entra o curso superior? Os bacharelados, os cursos tecnológicos superiores, nós trabalhamos em nível superior. E essa formação de trabalhadores e trabalhadoras tem uma relação com o desenvolvimento regional. A nossa perspectiva é formar essas pessoas para desenvolver os territórios em que elas atuam e também o desenvolvimento pessoal numa perspectiva de cidadania. Eu nunca soube que tinha uma faculdade especializada em eventos. E aí, ao final do ensino médio, eu comecei a procurar, né, a me interessar mais. E aí, até que eu achei o curso no IFB. Nas outras faculdades só tinha EAD e no IFB era o único curso que tinha presencial. Então, eu me inscrevi, passei pela nota do Enem e, desde então, está sendo uma experiência muito boa de conseguir ter esse conhecimento nessa área, uma área que eu gosto muito. E na faculdade a gente sempre está tendo visita técnica em eventos grandes. Eu não venho de uma família que tem, pelo hábito, o mundo acadêmico, né? Então, sou um ponto fora da curva. Eu acho que a primeira pessoa da família que tem um mestrado. Até então, foi uma ruptura. A minha geração e a que veio depois ingressar no ensino superior, pós-graduação, e eu avancei um pouquinho mais, foi para o mestrado. E aí, como era um mestrado da casa, concorri ao processo seletivo, passei, e aí foi quando eu fui descobrindo exatamente o que era esse mestrado profissional, mais associado com as nossas atividades aqui de conduzir a instituição dessa magnitude, que é o IFB. A gente precisa ter condições de alimentação dentro da instituição para essas pessoas. A gente precisa ter um apoio de transporte, que é uma relação interseccional da instituição com o Estado. A gente precisa ter auxílios. A gente tem um auxílio chamado auxílio permanência, que é ofertado para as pessoas cuja renda familiar é de até um salário mínimo per capita. A gente tem a necessidade de atender as mulheres trabalhadoras que são estudantes, com um apoio, por exemplo, nas ludotecas, que são espaços em que essas mães podem deixar as crianças enquanto estão estudando. Então, veja, quando a gente fala de formar trabalhador e trabalhadora no país, para além de uma instituição de ensino, a gente precisa de toda uma estrutura que requer recursos e profissionais específicos de educação atuando nela. Os cursos técnicos profissionalizantes, eles são um grande instrumento para os nossos jovens ascenderem ao mercado de trabalho. Portanto, na medida em que você tem o SESI, o SESC, o SENAI, as escolas técnicas, os institutos federais, você vai dar oportunidade para esses jovens, que é a grande mão de obra qualificada, especializada para o Brasil. E na medida em que nós vamos capacitando esses jovens, nós vamos, na verdade, melhorando o desempenho para as empresas, sejam públicas, sejam privadas, e também para aqueles que, eventualmente, vão iniciar como empreendedores. Eu esperei terminar o meu terceiro ano do ensino médio para começar o técnico, sendo que eu já poderia ter começado já fazendo o ensino médio, né? Então teria adiantado muito eu ter me formado antes, né, no caso. Eu estava focada muito naquilo de só faculdade, já faculdade é mais importante, então eu nem me liguei nisso, que eu poderia fazer um curso ali de 2 anos, que é o técnico também, e eu teria uma profissão de qualquer jeito. Isso evita a redução da evasão também na educação superior. Tanto reduz a evasão no ensino médio, porque o jovem vê um propósito, vê uma profissão, né, vê um trabalho, uma oportunidade para ajudar a família, e ajuda também a reduzir a evasão da educação superior.
Só para a última pesquisa que eu me lembro, 37% dos jovens que evadem do ensino médio, eles evadem porque eles precisam trabalhar e ajudar a família. Então, se você unir o ensino médio com um curso técnico, que um programa de jovem aprendiz, ele tem um trabalho, tem a formação e ele ajuda a família e, ao final, ele ainda conclui um curso técnico no ensino médio. Os jovens que fazem cursos técnicos durante o ensino médio, eles têm um melhor desempenho, tanto no Enem, quanto em vestibulares, do que muitos jovens que não fazem, só fazem a formação geral. Mas não é só a formação para a entrada na capacitação técnica, ela é fundamental também para que o profissional que está no mercado de trabalho continue se atualizando e, claro, incorporando as novas exigências que o mercado de trabalho traz com as mudanças. Quando a gente diz regionalizar, a gente diz isso. Tanto responde à demanda local, como produz novas demandas. Porque um dos objetivos da educação profissional também é esse. Não é parar, ficar estático, só fazendo aquilo que já tem. Não. A gente precisa fazer o que já tem bem feito, mas também ter perspectiva do que vai ser. O que é que vai ser daqui a uns anos, por exemplo, o mercado automobilístico, que agora tem carro elétrico. Então, a formação tem que apontar também para o futuro. O Senai é uma instituição de mais de 80 anos de existência, focada na formação de trabalhadores para a indústria brasileira. Então, o Senai forma desde profissionais mais jovens, que estão com interesse de entrar no mercado de trabalho, formam técnicos, formam profissionais de ensino superior, e, além da formação, também a continuidade nos seus estudos, a aprendizagem ao longo da vida. Eu me formei em 2022 no curso técnico integrado ensino médio, em produção audiovisual. Foi uma formação muito boa para mim. Hoje eu faço jornalismo na Universidade de Brasília, então meio que integrou, as duas coisas. Nós temos que oferecer a educação profissional como uma etapa, como uma modalidade importante na formação, não é, de tudo, e para alguns setores da economia, para alguns setores, não é, da organização do trabalho, é importante ter um técnico, é vital, eu diria, ter um técnico bem formado para algumas áreas, né? Isso não impede a continuidade dos estudos do nível superior, porque a educação técnica ela é a conclusão do nível médio, que é a etapa final da educação básica. O ensino técnico profissionalizante é o começo da carreira de um jovem, mas também a importância do aperfeiçoamento do trabalho de qualquer idade. Então, o ensino técnico profissionalizante no Brasil é extremamente importante para preparar a mão de obra nesse mundo competitivo que nós temos. No meu estado, do Mato Grosso, o Instituto Federal é a instituição mais antiga do Mato Grosso e também a maior instituição em número de alunos, de trabalhadores que lá são capacitados. A maioria das empresas hoje, no Brasil e no mundo, tem reclamado de falta de mão de obra especializada. Muitas vezes sobram vagas porque a garotada tem muito conhecimento teórico e não sabe realmente uma profissão. Então, importantíssimo a ampliação da educação profissionalizante, que isso dá mais oportunidade para a criançada. E não significa deixar os estudos, ou seja, ele aprende uma profissão e faz, por exemplo, trabalha de dia em alguma indústria, alguma empresa, no comércio, com o que ele aprendeu na escola profissionalizante e à noite faz a sua faculdade. E um incentivo maior ao ensino profissional seria uma garantia de um aumento do nosso PIB na economia? Com certeza, se ter uma ampliação na capacitação técnica, no ensino técnico, na formação de profissionais para atuar nesse nível técnico, vai aumentar a produtividade da economia, a produtividade dos diversos setores e, consequentemente, o crescimento do PIB. Tem um estudo que aponta que o PIB pode crescer 2,5%, com a profissionalização desses estudantes, lançados a partir da formação imediatamente no mundo do trabalho. A juventude tem procurado mais os cursos técnicos, facilita o acesso
ao emprego, né? Para você ter uma ideia, em Santa Rosa do Purus, fica lá no extremo do nosso estado, lá na divisa com o Peru, onde nós temos uma população indígena de mais de 90% da população, nós, numa parceria com o IFAC, nós levamos um curso de agroecologia. Isso tem ajudado e ajudado muito a juventude ali do município de Santa Rosa. Que público que nós estamos falando? Quando o curso técnico é feito junto com o ensino médio, é integrado, o que nós temos são os jovenzinhos que saem do ensino fundamental. E eles podem fazer cursos em eixos tecnológicos diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, um campus aqui, que é o campus Riacho Fundo, que eles fazem cursos relacionados à gastronomia, hospitalidade. E a sala de aula são os laboratórios. É a cozinha industrial, é uma sala que simula um quarto de hotel. Por isso que é importante a formação profissional, né? Ela, primeiro, mostra e apresenta as profissões e de uma maneira prática, com propósito. Olha, se eu quero ser um técnico em mecânica automotiva, então ele vai entender exatamente qual é o trabalho de um técnico em mecânica de manutenção automotiva. E com isso, ele vai ver, poxa, eu tenho interesse em dar continuidade nessa minha formação, quero fazer uma engenharia mecânica, né? Então, ele apresenta as profissões. O futuro é tentar entrar no mercado de trabalho agora, tentar um industrial, tentar um residencial. A gente também pode fazer o nosso cadastro como técnico também, pode trabalhar como sozinho, como um freelancer também. A gente tem até colegas que já foram contratados. No meio do curso a gente às vezes consegue, última semaninha, aparece bastante empresa já interessada em aluno aqui que está terminando o curso. Vamos falar sobre essa relação do ensino e do primeiro emprego? Dependendo da área, ele, na verdade, tem o primeiro emprego antes de sair. Isso acontece muito com o pessoal da computação, por exemplo. Muito antes de eles terminarem o curso, eles já são procurados para assumir alguns cargos. Além de concluir o ensino médio, que é o ensino médio completo, eu já vou sair do ensino médio com uma carreira. Então, com esse certificado do Senai, eu já posso ser contratada para empresas. E eu acho que é muito bom, porque principalmente para pessoas que ainda não sabem muito bem o que fazer, não tenham muito uma ideia, para não ficar parado depois do ensino médio, pode já entrar no mercado de trabalho com muita facilidade. Por que optar por ensino técnico? Nós temos alguns casos aqui na instituição de pessoas que chegaram para fazer um curso de pedreiro, fizeram a educação de jovens e adultos em edificações e agora fazem engenharia civil no mesmo campus. E a educação não para, ela é continuada, nível médio, nível superior, tudo integrado? Tudo integrado. A gente faz um percurso, né? Um percurso formativo para os estudantes. É isso que a gente chama na rede federal, nos institutos federais, de verticalização. Esses cursos técnicos no Senai em torno de 1 ano e meio, né? Forma-se então um técnico, recebe um diploma de um curso técnico e, se for de interesse novamente de continuar os seus estudos, ele faz um curso superior de tecnologia e reconhece parte dos estudos de um curso técnico. Então, reduz também o tempo do ensino superior, nós chamamos isso de verticalização. Então, meu primeiro contato com o Senai foi fazer um curso de qualificação. Eu fiz um curso de eletricista residencial, gostei da área e aí eu continuei. Fiz um curso técnico e posteriormente eu fiz a faculdade. Toda essa minha formação foi no Senai de Minas Gerais e acabei me mudando para Brasília e consegui uma vaga aqui no Senai como instrutora de Taguatinga. Um estudante que faz um curso técnico no Senai, após a conclusão do curso, ele tem um incremento na renda dele de mais de 20%. Então, existe um incremento de renda, não só um aumento de empregabilidade. A maioria dos nossos alunos hoje, eles têm muita vontade de empreender. Então, é uma grande parte, né? E aí eles fazem o curso, seja de qualificação, seja o curso técnico, ou eles já têm alguma empresa de manutenção ou instalação elétrica em andamento, ou eles querem abrir. E acabam que a própria turma se conectam, né? Alunos que querem trabalhar com alunos que já têm empresa ou querem abrir empresa e eles já saem daqui trabalhando juntos, né? A gente pode dizer que o ensino técnico, o ensino profissionalizante é uma boa opção para o jovem, para o primeiro emprego? A opção é melhor para ele, a opção que vai colocar ele no mercado de trabalho e, claro, propiciar todo um desenvolvimento da carreira. Isso não quer dizer
que ele pare no ensino técnico. Ele tem que continuar, né, se capacitando, fazendo seu curso superior também. Mas quando ele está no mercado de trabalho, ele vai ter maior facilidade, inclusive, de escolher onde ele quer evoluir em termos profissionais, e aí a formação de nível superior, a continuidade da formação, ela é mais ajustada ao interesse da pessoa e, claro, isso traz também maior eficiência. A teoria é teoria, é sempre bom a gente saber um pouco mais, mas nada se compara assim à experiência de você botar a mão na massa diariamente, adquirir a maturidade, né, para colocar em prática no dia a dia. Se a gente não estiver preparado para o futuro, a gente vai estar ferrado, assim, não vai ter o que fazer. A gente vai estar à mercê da sociedade, a gente vai ficar na margem da sociedade. Frederico Lamego, é possível transformar as imposições tarifárias dos Estados Unidos em um novo caminho de desenvolvimento para a indústria brasileira com outros mercados? Olha, nós acreditamos que sim, primeiro com os Estados Unidos, criando uma agenda de diálogo baseada na complementariedade econômica e, ao mesmo tempo, intensificando a nossa agenda comercial para mercados não explorados. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Somos todas Marias, né? Nós temos garra, força, coragem, sonhos. É claro que ainda há muito o que fazer. A Lei Maria da Penha foi um despertar da gente. Naquela trágica madrugada de 83, ela foi alvejada enquanto dormia pelo pai de suas 3 filhas, pelo homem que era então seu marido. A bala atingiu-lhe as costas, gerando lesões irreversíveis que a deixaram paraplégica. A luta dela por justiça demorou quase 20 anos. E porque você, minha amiga, não pode se levantar, levantaremos todos para lhe homenagear, para receber o diploma da Mulher Cidadã Berta Lutz. Chamamos a nossa sofrida Maria da Penha, uma cearense, para lá de corajosa. Quero aqui, mais uma vez, deixar claro aos senhores que não há este governo, o governo anterior, não há aqui qualquer desejo de prejudicar a quem quer que seja que esteja na responsabilidade do INSS nos dias atuais ou dias passados. Quem está aqui é um presidente eleito que quer esclarecer o que aconteceu, pedir a punição dos culpados e, principalmente, gerar novos projetos e políticas que não permitam a repetição de um momento tão vergonhoso para o Brasil como o desvio de dinheiro de aposentados, pensionistas. Já tenho 300 requerimentos prontos, porque durante o recesso, em função da urgência e da importância dessa CPMI, me dediquei a estudar tudo isso e espero que a gente possa, de fato, aprovar os requerimentos importantes de informações, de quebra de sigilo, de convocações. Eu indico, pela experiência que tenho como parlamentar e principalmente pela experiência que tem como profissional do Ministério Público, o deputado federal Alfredo Gaspar para ser o relator dessa CPMI. O meu compromisso nesta CPMI é o compasso com a verdade. Seja de que bandeira for, seja de onde partir. O que o Brasil deseja é que os ladrões sejam descobertos, o dinheiro devolvido, a corrupção seja cessada e que, independente de ideologia, a cadeia seja o único caminho possível. Essa é uma CPI muito técnica. Aqui vai ser uma CPMI de cruzamento de dados. Não tem como a pessoa chegar aqui e negar, porque já está feito o desconto. É papel, é documento. São 14 ou 15 tipos de plástico. Deixar o resíduo à mercê do vento ou da lei da gravidade é uma irresponsabilidade.
Hoje, 141 países já têm legislações que restringem o uso de plástico e o Brasil não. O que nós temos é pouco, porque o problema está aumentando. Temos que nos engajar numa solução aceitável para todos. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em Roraima, exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos em ação educativa. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na Roda de Puxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. E a ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27, Câmara de Vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos conecta casas legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo. Não à exploração sexual. Não ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo. É preciso prevenir, alertar, conscientizar, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Com isso em mente, uma equipe saiu a campo em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Imigrante, taxista, comerciante, fique atento. Se você presenciar ou ficar sabendo de algum crime, denuncie. Tráfico de pessoas na rodovia 174 foi o tema da primeira ação educativa do Mês Azul, voltada a brasileiros e estrangeiros na fronteira do Brasil com a Venezuela em Pacaraima. O objetivo dessa mobilização foi reforçar o enfrentamento ao tráfico de pessoas em Roraima em todas as formas, trabalho em condições análogas à de escravo, qualquer tipo de servidão, adoção ilegal, remoção de órgãos e exploração sexual. O coordenador do Centro de Promoção e Atendimento às Vítimas, Glauber Batista, explica que essa atividade é só uma entre as ações que serão realizadas no mês de julho. E nesse primeiro momento, o público é estratégico, pela constante circulação de informações e contato direto com pessoas em situação de vulnerabilidade. É um momento que a gente está aqui levando todas as nossas informações do nosso trabalho importante que a gente tem da Assembleia, principalmente na prevenção ao tráfico de pessoas, né? E também abuso sexual de crianças e adolescentes, que é o nosso foco. Para abordar a temática em Pacaraima, a equipe do Programa de Direitos Humanos e Cidadania realizou uma panfletagem informativa, em parceria com o Conselho Tutelar do município. Desde 2019, nós recebemos fluxos de imigrantes no nosso município, no qual, dia após dia, a gente recebemos denúncia com tráfico de criança, tráfico de órgãos. Então, assim, é importantíssimo estar trazendo isso para o nosso município. O público-alvo da ação foram os imigrantes, comerciantes e taxistas da região. David é taxista e nunca havia recebido esse tipo de orientação, mas agora diz estar preparado para transmitir essa mensagem de alerta aos passageiros. Eu achei de extrema importância porque todos devem ter esse tipo de informação, né? Porque as pessoas passam por aqui no táxi e muitas vezes elas não têm esse tipo de conhecimento.
Distrito Federal, todos os serviços de emergência, SAMU, bombeiros, polícia e defesa civil, num único aplicativo. Agricultores capixabas recebem material e acompanhamento técnico em suas lavouras. E na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos, artesanato popular e mergulho nas raízes. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Para alguém que está em situação de emergência, um fato decisivo capaz de salvar a vida dessa pessoa é o tempo. Seja uma vítima de atropelamento, uma pessoa correndo risco de sequestro ou alguém preso num apartamento em chamas no alto de um prédio, quanto mais rápido o socorro chega, maiores são as chances de sobrevivência e com menos sequelas. Além do tempo do pedido de socorro e de atendimento de fato pelo serviço público, outro conceito fundamental para o contexto é o da integração de serviços e informações. Por isso, o deputado distrital Jorge Viana apresentou um projeto de lei para criar um aplicativo de celular que reúne os serviços de emergência do Distrito Federal, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, as polícias civil e militar e a Defesa Civil. Tudo isso integrado numa só plataforma e de interface fácil, simples de mexer. Imagine-se numa cena que você chegue para fazer um socorro, né, uma emergência, você tem lá um fio de alta tensão. Você tem que chamar o que a gente chama de recursos adicionais. Então você pode filmar, você pode passar uma foto, mandar para eles e falar assim, olha, aqui tem um fio de alta tensão, eu preciso que vocês peçam para mim, que venha para cá a empresa de energia. Então eu acho que esse recurso a mais vai ajudar e muito. Um paciente que pode estar em crise convulsiva, né, pode inclusive fazer uma telemedicina no próprio aplicativo. Então, tudo isso pode ser feito através do smartphone. O objetivo é dar ao cidadão mais uma opção de socorro por meio da tecnologia de um dispositivo que está sempre à mão e já é praticamente uma extensão do ser humano, um celular com acesso à internet. Até porque muitas pessoas, principalmente as mais jovens, costumam utilizar os mais diversos recursos dos telefones móveis, mas já não têm o hábito de fazer as tradicionais chamadas telefônicas. O secretário executivo de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública do DF acredita que a criação desse aplicativo vai ajudar bastante quem precisa de socorro e também o trabalho dos servidores. As forças têm alguns aplicativos já que fazem isso, mas a ideia de integrar isso numa plataforma só, né, e possivelmente coordenada dentro da Secretaria de Segurança Pública também pode ser um ganho muito interessante, muito produtivo. A proposta de criação do aplicativo faz parte de um processo irreversível de digitalização do serviço público para facilitar o acesso da sociedade às informações de interesse do cidadão. Na CLDF, por exemplo, todo o processo legislativo, incluindo os projetos de lei, pode ser acompanhado pelo site cujo link aparece aqui na sua tela. A pauta de autoria do deputado Jorge Viana tem o número 1555. No campo ano, você coloca 2025, que é quando o texto foi protocolado. E no espaço tipo de proposição, você marca projeto de lei. Pronto, está aí o acesso ao texto do projeto e a toda a tramitação. Nesse momento, a matéria está na Comissão de Constituição e Justiça e de lá segue para votação no plenário da CLDF. Mas enquanto o aplicativo dessa matéria não é criado, sempre vale lembrar os números de telefone de emergência de cada serviço público. O da Polícia Militar é 190, do SAMU, 192, do Corpo de Bombeiros, 193 e o da Defesa Civil, 199. Em poucos minutos, o agricultor Jordão Caetano encheu a caixa durante a colheita. Acostumado a trabalhar com outras culturas, essa é a primeira vez que ele faz um plantio de maracujá. Eu cultivo um pouco de tudo, né? Tenho café, mandioca, cana e agora eu fiz essa lavourinha de maracujá aqui, né? Aproveitei a oportunidade, né? As mudas de maracujá ele recebeu em novembro do ano passado. Foram entregues gratuitamente pelo projeto Arranjos Produtivos, desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Depois de alguns meses de cultivo,
essa foi a primeira colheita feita por ele. Quando a gente foi lá na reunião lá na vila lá, tinha 4 cultivos. Eu optei pelo maracujá o clima seco, né? A orientação técnica no plantio foi feita por um engenheiro agrônomo do projeto Arranjos Produtivos. A gente fez acompanhamento técnico durante todo o ciclo. E a gente ensinou para ele as técnicas, espaçamento, adubações, polinização artificial para ter uma maior produção. O ciclo de uma lavoura de maracujá dura em média de 2 anos e meio a 3 anos. Aqui na plantação do Jordão, a estimativa é que até o final desse ciclo, a colheita seja de aproximadamente 30 mil quilos. Foram vários meses de muito trabalho e o resultado é comemorado. A gente sempre trabalha em busca do objetivo. Para nós, o plantio inicial é simplesmente 10% do objetivo. O objetivo é exatamente a colheita, é o que nós estamos vendo aqui, tá vendo? Feliz, e ver o produtor feliz também. É a satisfação que traz para nós agrônomos. Agradecer, né, a todos os integrantes, né, que entraram junto nesse projeto aí. O Périx, que está sempre aqui me dando assistência aqui, olhando, falando alguma coisa comigo. E todos os integrantes mesmo que entrou, né, no projeto, que graças a Deus está dando certo e estou muito satisfeito. Agulha, linha e muita história para contar. Aqui o fuxico vai além do artesanato. É ferramenta de encontro, escuta e preservação cultural. Na primeira roda do projeto Levanta Povo, moradores e estudantes se reuniram num bate-papo regado à memória e criatividade. Nossas antepassadas se reuniam com os retalhos, né, adquiridos da roupa que elas costuravam dos senhores e das senhoras de engenho. Elas se juntavam para fazer esse artesanato e conversar sobre a necessidade, sobre a saudade da terra natal, né, de África, sobre a vontade de sair daquela situação de subalternidade, de escravização. Falavam suas dores, seus sonhos. E a roda de fuxicaria tem justamente esse propósito de reunir pessoas para contarem suas histórias. O projeto é uma iniciativa do coletivo Nosso Quilombo, formado por artistas e lideranças comunitárias de Itapuã. A proposta é resgatar o sentido de comunidade a partir das tradições afro-indígenas e das práticas coletivas. Dona Ana Maria das Virgens é mestre griot, considerada guardiã da memória ancestral e responsável por manter viva a história e a cultura da comunidade. Muitas pessoas da cidade vinham trazer roupa para as lavadeiras de Itapuã. E a gente aprendia com o mais velho, quem sabia mais vem ensinando os jovens, ensinando aos outros, porque era para ajudar o nosso sustento, comprar um caderno, comprar um livro. Nossos pais, às vezes, trabalhavam, meu pai era mestre de obra, mas a gente já tinha esse trabalho, que aqui em Itapuã era difícil. Ananda Luiza é estudante e participa do projeto pela primeira vez. É muito boa. Aí você vai aprendendo, às vezes você parece que não sabe, mas você vai se acostumando. E como está sendo participar aqui desse momento? Muito bom. Tem um bocado de gente que eu conheço, as tias são muito legais, atenciosa. É bom participar do momento, porque também leva para a vida, né? Incessamento. E é isso. Além das rodas de fuxicaria, o projeto ainda vai promover outras ações culturais. Encerrar com samba de roda justamente para botar essa pele de sol para sambar na roda, depois de fazer um fuxico, depois de escutar nossa mestra griot. Manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, cultivar no solo outra riqueza, preservação ambiental e geração de renda para agricultores familiares. A boa nova está rolando no Paraná, com o plantio sustentável da erva mate à sombra das majestosas araucárias, bela paisagem do estado. A prática agrícola foi debatida em audiência pública. Sistemas tradicionais e agroecológicos de produção da erva mate sombreada nas florestas com araucária. Esse foi o tema da reunião organizada pelo Bloco da Agricultura Familiar, coordenado pela deputada estadual Luciana Rafaim. O encontro teve o objetivo de dar visibilidade a essa prática que alia desenvolvimento rural sustentável à conservação ambiental. Agricultores familiares, técnicos e representantes
representantes do Observatório dos Sistemas Tradicionais e Agroecológicos da Erva Mate participaram da discussão, que também destacou conquistas recentes e avanços legislativos em prol do setor. Um dos principais focos do encontro foi o reconhecimento internacional concedido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, que classificou o sistema produtivo da erva mate sombreada com araucária como um sistema importante do patrimônio agrícola mundial. É um sistema de produção de erva mate dentro da floresta com araucária. E isso é muito importante, porque os remanescentes de floresta com araucária que nós temos no estado, eles ainda estão preservados, eles ainda estão em pé, muito em função da produção de erva mate que é feita dentro da floresta. Então, isso é muito importante. E além do que, a gente está falando de agricultura familiar. Quando a gente fala de sistemas tradicionais de erva mate, nós não estamos falando só de erva mate. Nós estamos falando da produção de várias culturas, né? Milho, feijão, arroz, né? As hortaliças, as frutas, que essas famílias, que são agricultores familiares, produzem. Além do que, de todos os serviços ecossistêmicos que essas propriedades oferecem para o conjunto da sociedade. A deputada estadual Luciana Rafaim ressaltou a importância do reconhecimento internacional para fortalecer a valorização local. Ela também destacou que foi apresentado um projeto de lei que propõe reconhecer essa prática como patrimônio cultural e material do estado do Paraná. É muito importante, por isso que apresentamos esse projeto de lei aqui no estado do Paraná, tendo em vista esse reconhecimento agora internacional pela questão da FAO, né? Esse reconhecimento, então, hoje o selo do CIPAM para os nossos produtores de erva mate, a erva mate sombreada aqui no nosso estado. O estado do Paraná é um dos estados que mais produz erva mate e tem hoje cerca de 30 mil famílias que produzem erva mates. Dessas 30 mil, cerca de 70% são de erva mate sombreados. Então é um reconhecimento como também uma forma de produção sustentável. Ter esse reconhecimento feito pela FAO, que é a ONU, né, reconhecendo que esse é um sistema importante, né, e sustentável. E é verdadeiro, porque a erva mate sombreada, ela não tem adição de nenhum aditivo químico. Não tem veneno. Por isso, esta conquista merece o aplauso, né, do povo paranaense e brasileiro. O coordenador da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Paraná, Elisandro Paulo Kreit, avaliou que o selo CIPAM representa mais dignidade, justiça e possibilidades de renda para os agricultores. É uma conquista de mais de 3 décadas de história, de luta, de organização dos agricultores, se organizando em sistemas agroecológicos diferenciados que hoje, mundialmente sendo reconhecidos pela FAO, traz com certeza muitos reflexos positivos para a vida desses agricultores. Agora o grande desafio a partir da legislação aqui do estado do Paraná, a partir desse selo que reconhece como um sistema importante de agricultura mundial, o sistema produtivo da erva mate sombreada na araucária, de forma agroecológica, e isso vai dar com certeza para os agricultores familiares uma condição, inclusive de mais renda, mais dignidade, mais justiça, porque hoje muitas vezes os agricultores são explorados na atividade da agricultura familiar. E aí a oportunidade de pensar agroindustrialização, comercialização através do cooperativismo, do associativismo vai ser, sem dúvida nenhuma, com esse reconhecimento da FAO, vai dar essa condição para os agricultores familiares. A Hora do Brasil. Algumas pessoas vão lembrar que era assim que se chamava o programa de rádio criado no governo Vargas e que está fazendo 90 anos. Simplesmente o mais antigo do país e do hemisfério sul ainda no ar. Em 1962, ganhou o nome atual, A Voz do Brasil. Para celebrar a data, sessão solene, selo comemorativo dos Correios, moeda especial e essa reportagem da TV Senado. Esta é a Voz do Brasil. Há 90 anos, essa frase marca o início do programa de rádio mais antigo do país ainda em transmissão. A Voz do Brasil atravessou gerações, regimes políticos, avanços tecnológicos e transformações na comunicação sem perder a essência.
que é levar informações oficiais e prestação de contas do poder público a todos os cantos do Brasil. Então, a missão mais importante da Voz do Brasil é exatamente isso. Traduzir para o brasileiro aquela legislação que muitas vezes naquele formato legisleis ia passar por ele como um ruído, a gente tenta trazer de uma forma mais didática sobre como aquilo vai impactar na vida, realmente, na prática do cidadão. Criada em 22 de julho de 1935 no governo Getúlio Vargas, a Voz do Brasil é transmitida de segunda a sexta-feira com informações dos poderes da República. O programa tem duração de 1 hora e é dividido em blocos de notícias. Ao longo dos anos, a Voz do Brasil passou por várias transformações. Em Brasília, 19 horas. Todo mundo já ouviu aquele bordão, né, em Brasília, 19 horas, mas desde 2018 houve uma flexibilização do horário. Então nós tivemos inclusive dúvida com essa flexibilização se a audiência cairia, se as pessoas continuariam a escutar a Voz do Brasil em todo o país. E as medições que nós temos é que sim, as pessoas continuam ouvindo a Voz do Brasil. E não é só pelo rádio que dá para acompanhar a Voz do Brasil. A Rádio Senado foi pioneira em formatar o conteúdo da Voz do Brasil no modelo de podcast e distribuir nos principais agregadores de áudio do país. E, para nossa surpresa e satisfação, hoje a Voz do Brasil é o nosso podcast jornalístico mais ouvido e mais acessado pelos ouvintes, pelos internautas de todo o Brasil. Vai ter novidade na trilha sonora. Ela viria como uma forma de unificar um pouco mais a identidade sonora das 4 instituições que fazem a produção da Voz do Brasil diariamente, mantendo, logicamente, como tema principal o Guarani, de Carlos Gomes. A editora-chefe da Voz do Brasil no Senado explica quais são os critérios para a seleção das notícias do programa. É difícil a gente compactar tudo que está sendo feito no Senado em 10 minutos, mas o que a gente faz é procurar sempre selecionar os assuntos mais relevantes, os assuntos que vão impactar o maior número de pessoas. A gente procura sempre trazer um equilíbrio para o jornal também, que isso é muito importante, já que a gente aqui tem vários partidos e representações de várias linhas ideológicas. E quem trabalha no programa não esconde o orgulho. Desde adolescente eu brincava de apresentar a Voz do Brasil, porque todo mundo falava que eu tinha voz de locutor. E o destino quis me trazer para cá para apresentar a Voz do Brasil. Então é um sonho de adolescente realizado. Talvez um destino cumprido aí, né? É muito gratificante, né, saber que essa mensagem está chegando assim em lugares às vezes muito remotos, lugares distantes, né, fora desse conglomerado urbano. Eu estou há 7 anos à frente do jornal, para mim é um orgulho fazer parte dessa história. Você já ouviu aquela modinha? Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Pois é, a reconhecida obra artística da rainha da ciranda, já catalogada pelo IPHAN, agora pode ser reconhecida como manifestação da cultura brasileira. É Pernambuco enriquecendo o Brasil. O projeto está em tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Confira a reportagem na nossa parceira. Conhecida como Rainha da Ciranda, Lia de Itamaracá é um símbolo de resistência cultural e celebração da identidade pernambucana. Aos 80 anos, ela continua ativa, coordenando um ponto de cultura na ilha onde nasceu, cantando e dançando a tradição do seu povo. Foi justamente para preservar essa história viva que a deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, propôs o projeto de lei reconhecendo oficialmente o trabalho da artista. Que ela seja preservada, protegida, valorizada, incentivada e difundida. Então a gente quer que essa expressão da cultura popular tão rica seja levada para os 4 cantos do nosso país. Lia de Itamaracá já foi reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2005. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural e tem sua trajetória registrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Agora, o reconhecimento por lei fortalece a proteção da obra da cirandeira
e, principalmente, da visibilidade, a tradição e outros nomes da ciranda. Sim, a gente tem vários outros cirandeiros e cirandeiras importantes. Em Pernambuco a gente tem, que é um berço cultural, né? De lá saem grandes artistas. A gente tem o mestre Baracho, que foi um grande compositor de ciranda e também mestre de maracatu. Do nosso estado tem Dona Duda, que criou a ciranda do Janga, mas eles já não estão mais entre a gente. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto segue para o Senado. Para a autora, não se trata apenas de uma homenagem, mas uma ação estratégica para preservar a identidade de todo um povo. Ela representa união, resistência, uma identidade coletiva, né? Porque se junta todo mundo ali, fica de mãos dadas e dança uma ciranda. E Ilheta Maracá é a grande referência dessa manifestação. Não apenas como artista, mas ela é um símbolo vivo de coragem, de luta, de fé, de determinação, que superou todas as dificuldades e até a tentativa de silenciamento da nossa cultura e se manteve firme no seu propósito, levando e difundindo a cultura, né, pro mundo todo, não só pro Brasil. E a ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. Bacana, né? É o reconhecimento da cultura popular. Bom, você fica agora com a participação das pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e se conhece um pouco da dinâmica de uma casa legislativa. Para rever esse programa, você já sabe, tá tudo na internet. Você pode acessar as nossas redes ou o canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! Foi muito interessante ver a arquitetura, um pouco de Oscar Niemeyer e tudo isso. Acho que como a Câmara é como organizada, o Senado também, acho que a arquitetura, acho que muito adorei. Acho que é importante porque é bom conhecer como funciona a Câmara, o Senado, são as instituições da democracia. Acho que é muito interessante conhecer. Foi uma visita impressionante e uma cultura muito rica que nós temos, que infelizmente às vezes a gente não dá tanto valor. Todas as obras e também tudo que foi apresentado é importante, mas as obras foi o que me chamou mais atenção. Eu acho muito importante porque eu até trouxe meus filhos para conhecerem, porque é daqui que saem decisões que pautam a nossa vida, né? Então é bom a gente saber a estrutura, como que é organizado, bonito. A grandeza do ambiente, o tamanho, né, a proporção e a beleza das artes, né, das obras que tem, que a gente até então eu desconhecia. Quem tiver oportunidade poderia estar passando, conhecendo. A gente faz questão de estar divulgando para quem vier a Brasília, conhecer, que é um lugar bem interessante. Começando do princípio que era um sonho, né, visitar esse local. E posso dizer que o que chamou minha atenção foi o geral, tudo praticamente, sem palavras. Frederico Lamego, é possível transformar as imposições tarifárias dos Estados Unidos em um novo caminho de desenvolvimento para a indústria brasileira com outros mercados? Olha, nós acreditamos que sim, primeiro com os Estados Unidos, criando uma agenda de diálogo baseada na complementariedade econômica e, ao mesmo tempo, intensificando a nossa agenda comercial para mercados não explorados. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Gente, como é que alguém faz um cravo? Que o Roberto tinha decidido, além de ser um grande cravista, construir cravos para quem quisesse tocar cravos como ele. Se não fosse ele, a gente talvez teria ficado atrasado muitos anos, né? Porque ele criou o primeiro cravo no Brasil. A gente sabia o que era cravo de fotografia.
Roberto, durante uma parte da sua vida, ele trabalhou como médico, né? Médico anestesista, né? E eu sempre ri muito, né, dele falar que ele tinha um grande medo, que o público dormisse nos concertos e acordasse nas cirurgias. Transmitir coisas bonitas aumenta o seu prazer e também o prazer de quem é alvo, né, dessas investidas. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é terça-feira, 26 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. A CPMI do INSS elegeu hoje o vice-presidente e aprovou o plano de trabalho e vários requerimentos. Foram aprovados requerimentos que convidam todos os ex-ministros da Previdência, desde o governo 2 da presidente Dilma Rousseff até agora. Além disso, serão convocados todos que ocuparam cargos de presidente do INSS, diretores de benefícios, presidentes da Dataprev e presidentes de entidades e associações entre 2015 e 2025. Os demais requerimentos que haviam sido pautados serão aprovados, exceto o item 9, relativo à sessão do Macros. Requerimentos de convocação de Antônio Carlos Camilo Antunes e Maurício Camisotti. Os requerimentos correlatos de outros parlamentares serão dados como aprovados em prestígio aos membros dessa comissão. Como marco temporal para investigação com resultados exitosos e sem incidência do Instituto da Prescrição, concentramos nossos trabalhos a partir do ano de 2015, abrangendo os governos Dilma II, Temer, Bolsonaro e Lula III. O plano de trabalho feito pelo relator, deputado Alfredo Gaspar, foi aprovado com 2 modificações sugeridas pela bancada governista. A respeito do bloco de entidades que foram cadastradas, o período, e nós iremos colocar, e também pediu para que retirasse do plano de trabalho a questão da amplitude do acesso de técnicos da CGU, além de técnicos da CGU, e nós também concordamos. De acordo com o plano, as investigações serão divididas em 6 eixos: mapeamento do esquema de fraude e modo de operação, identificação e responsabilização dos envolvidos, impactos às vítimas e ao erário público, o caminho do dinheiro, análise de folhas institucionais e dos mecanismos de controle e medidas preventivas e de aperfeiçoamento. Esta comissão deve apurar o papel de todos os responsáveis, sejam eles de quaisquer organizações criminosas que tenham atuado de forma sistemática para retirar o dinheiro do povo tão sofrido, como aposentados e pensionistas. A fraude, que já está sendo investigada por órgãos como a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, ultrapassa os 6 bilhões de reais. As instituições, elas estão funcionando e estão apurando. Veio à tona, tá dando a resposta, doa quem doer. E agora o papel da CPMI é buscar de onde que veio, analisar quais são as entidades associativas que efetivamente agiram com dolo, má fé e praticaram esses crimes e responsabilizá-las penal, civil e administrativamente. Amanhã, o Senado deve votar o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes na internet. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na sessão plenária de hoje. O texto já foi analisado pela Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, anunciou para esta quarta-feira a votação do projeto conhecido como ECA Digital. O projeto, de autoria do senador Alessandro Vieira, busca reforçar a proteção de crianças e adolescentes na internet. O texto proíbe publicidade direcionada ao público infantil por meio de perfilamento, exige mecanismos de verificação de idade, veda práticas digitais semelhantes a jogos de azar, além de prever uma autoridade administrativa para fiscalizar e aplicar sanções. Com isso, o Senado Federal reafirma o compromisso com a proteção da nossa infância e também da nossa juventude. E o Congresso Nacional como um todo, Senado e Câmara, legislando de forma atenta e responsável, reafirma seu cuidado com o bem-estar de toda a sociedade brasileira. O futuro do Brasil depende de como cuidarmos das nossas gerações. Ao assumir essa responsabilidade, o Parlamento cumpre seu dever de proteger a segurança, a dignidade e as oportunidades de nossas crianças e adolescentes. E assim que poderemos construir um país mais justo, mais seguro e preparado para os desafios do futuro. A gente vê com bons olhos a possibilidade de aprovação e sanção com curtíssimo espaço de tempo. Do mesmo jeito que o pai e a mãe não deixam a criança livremente circulando a qualquer horário, em qualquer lugar, isso também deve se repetir nas redes sociais, no ambiente digital, porque infelizmente, como ele aproxima as pessoas, ele também aproxima vítimas de algozes. Então, a legislação foi feita com muito cuidado. Ao longo dos anos, nós tivemos centenas de audiências públicas e reuniões técnicas, e o resultado é um texto maduro, equilibrado e que com certeza vai ajudar muito a melhorar esse cenário. Estava na pauta do plenário de hoje o projeto que muda a lei das inelegibilidades. Esse projeto antecipa o início da contagem da pena para o momento da condenação, unificando o prazo em 8 anos. O relator, senador Weverton, pediu que a análise fosse adiada para amanhã e o presidente do Senado atendeu o pedido. A proposta muda os critérios de contagem dos 8 anos de inelegibilidade impostos a políticos condenados ou que renunciaram ao mandato. Hoje, a lei da ficha limpa prevê 8 anos de inelegibilidade, mas esse prazo só começa a contar após o fim da pena ou do mandato, o que pode estender o prazo total por mais de 15 anos. A proposta antecipa o início da contagem para o momento da condenação. A mudança vale para casos futuros e passados, podendo beneficiar políticos já condenados. O projeto propõe unificar o prazo de inelegibilidade para um único período de 8 anos, contados a partir da decisão que decreta a perda do mandato, da eleição atingida por prática abusiva, da condenação por órgão colegiado ou renúncia ao cargo eletivo. O projeto, além de estabelecer prazo único de 8 anos contado da condenação, prevê um teto de 12 anos em caso de múltiplas condenações. O projeto já foi aprovado pela Câmara e pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os senadores aprovaram hoje um projeto que altera o nome oficial da legislação que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher para Lei Maria da Penha. Outro projeto aprovado estabelece regras para a escolha dos nomes de instituições públicas de ensino indígenas, quilombolas e do campo, com a participação das comunidades locais. Esses 2 textos seguem para a sanção presidencial. Recursos do programa Minha Casa Minha Vida poderão ser usados na reconstrução de imóveis destruídos por desastres naturais, segundo o projeto aprovado hoje na Comissão de Desenvolvimento Regional. Esse texto segue agora para votação na Comissão de Assuntos Econômicos. A proposição mantém a tipologia dos desastres abrangidos pela norma, ou seja, enchentes, alagamentos, transbordamentos ou outro desastre natural do gênero. As famílias potencialmente afetadas são aquelas que residem em áreas de risco ou insalubres, ao passo que as efetivamente atingidas são aquelas desabrigadas ou que perderam a moradia em razão do desastre. E foram aprovados hoje 2 projetos na Comissão de Educação. O primeiro dá mais recursos a escolas que oferecem atividades em dias não letivos. O outro projeto aprovado incentiva a realização de concursos de monografias que tratam sobre a violência contra a mulher. A
As instituições de ensino devem promover atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer em períodos não letivos. Para que isso aconteça, a Comissão de Educação aprovou o projeto de lei que oferece mais recursos às escolas que incentivem essas práticas. Se não houver recurso para a votação no plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Entendemos que a participação, principalmente nos finais de semana, da Associação de Pais e Mestres, levar a comunidade para dentro da escola, usar esse espaço com os professores, claro, recebendo, por isso é importante estar também incluso na LDB, né, com recursos lá que possam fazer com que esses professores e os trabalhadores, do modo geral, recebam por trabalhar no final de semana e que essas escolas, então, possam integrar mais a comunidade. Esse é o objetivo do projeto. Outro projeto aprovado foi o que incentiva a realização de concursos de monografias que tratem de violência contra a mulher. O texto segue para apreciação na Câmara dos Deputados. O incentivo à realização de estudos com base no banco de dados em questão é alvissareiro, no sentido de suscitar não só um melhor entendimento da violência contra a mulher, mas também de propiciar a formulação de políticas mais adequadas e eficazes de enfrentamento à violência de gênero. A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje um projeto que regulamenta a guarda compartilhada de animal de estimação em caso de separação dos tutores. Se não houver acordo sobre a guarda, um juiz vai definir como se dará a convivência e a divisão das despesas do pet. Outro projeto aprovado aumenta a pena para quem comete crime de maus tratos a animais. Essa proposta estende a punição que já é prevista para maus tratos a cães e gatos a todos os animais. Reclusão de 2 a 5 anos, em vez de detenção de 3 meses a 1 ano. O projeto vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser enviado para a Câmara dos Deputados. Uma pessoa que maltrata animal, ela também maltrata o pai, ela maltrata a mãe, maltrata a esposa, se tiver, o esposo, filha, maltrata todo mundo. Quando a gente fala em maus tratos aos animais, que é uma conduta dolosa, e o conceito de dolo é intenção ou assumir o risco de produzir o resultado, a gente tem que ver que nossa Lei de Proteção Ambiental, no artigo 32, ela é muito permissiva. A pena para maus tratos aos animais, ela hoje vai de 3 meses a 1 ano. Então, isso não cabe nem prisão em flagrante, não cabe prisão em flagrante, lavra-se um termo circunstanciado, é um nada no mundo jurídico. A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que proíbe a saída temporária a reincidentes e condenados por crime hediondo. A lista de crimes hediondos inclui homicídio qualificado, feminicídio, extorsão mediante sequestro e estupro. A proposta vai ser analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. A despeito de reconhecermos que a saída temporária é fundamental para a ressocialização do preso, consideramos que a concessão desse benefício a condenados por crimes hediondos e criminosos contumazes implica sério risco para a sociedade em razão da alta probabilidade de praticarem novamente condutas criminosas. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que regulamenta a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, com benefícios integrais e reajustes iguais aos dos ativos. A proposta também estabelece critérios de idade e tempo de serviço para a concessão da aposentadoria, além de outras garantias, como a conversão de tempo especial em comum e a contagem do tempo dos dirigentes sindicais da categoria. Agora, essa proposta deve ser analisada pela Comissão de Assuntos Sociais antes de ser encaminhada ao plenário do Senado. Foi instalada hoje a comissão mista que vai analisar a medida provisória sobre o mercado de energia elétrica. Essa medida trata, entre outros temas, da abertura do mercado livre para todos os consumidores. Na prática, isso significa que o consumidor vai poder escolher de quem comprar a energia elétrica, como escolhe atualmente a operadora de celular, por exemplo. O senador Eduardo Braga foi eleito presidente da comissão e o deputado federal Fernando Coelho Filho, relator.
Temos buscado compreender os desafios que nós estamos vivendo diante de uma nova realidade que o setor elétrico possui. Nós temos hoje um setor bastante complexo, seja pela geração distribuída, seja pela geração eólica e solar, seja pelas condições de estabilidade, de potência dentro do sistema. Ou seja, existem várias questões a serem discutidas, a questão do gás, que é uma questão fundamental, uma matriz energética fundamental. Portanto, esse é um tema com uma profundidade de debates tão importantes que nós chegamos à conclusão, todos juntos, Fernando, eu, o presidente Davi, o presidente Hugo, de que precisamos fazer deste momento um momento de um marco extremamente importante para o setor elétrico. Os números alarmantes do feminicídio no Brasil foram debatidos em sessão temática no plenário do Senado. Educação e empoderamento feminino foram apontados como caminhos. O Brasil é o 5º país com mais ocorrências de feminicídios. Estamos atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Para discutir as raízes do problema, o plenário realizou uma sessão temática. Já são 718 mulheres assassinadas neste ano, apenas até o mês de junho, o que significa que 4 mulheres são mortas todos os dias no Brasil, simplesmente por serem mulheres. Este é um dado alarmante, que nos envergonha enquanto sociedade. Não podemos, em hipótese alguma, naturalizar a violência contra mulheres. A violência contra a mulher no Brasil aumenta, apesar de termos uma das legislações mais avançadas do mundo. Temos uma lei Maria da Penha, que já fez 19 anos, que é uma das leis mais modernas e que a gente já vem aperfeiçoando, endurecendo as penas, mas nós sabemos que só isso não resolve. Apesar da violência doméstica e a violência contra a mulher está presente em todas as classes sociais, mas a gente sabe que a grande maioria são mulheres negras e pobres. O combate ao feminicídio tem que se desdobrar em outras frentes. O machismo, ele discrimina o outro porque não reconhece no outro a mesma potencialidade, a mesma humanidade. E, portanto, se queremos trabalhar efetivamente o feminicídio, temos que trabalhar a parte dos normativos, das leis e das punições. Mas temos que trabalhar em toda a sociedade, nas escolas, nas famílias, ensinando a todos e a todas que somos todos seres humanos dotados das mesmas capacidades e dos mesmos direitos. É preciso ainda, caras colegas, que a gente consiga mudar o pensamento da sociedade. É preciso mudar o pensamento da sociedade como um todo. Eu não consigo nem disfarçar quando vejo mulheres vindo na minha rede social, relativizando o feminicídio e a violência doméstica. É lamentável. O empoderamento feminino faz parte da solução. Quando nós lutamos para que mulheres estejam à frente dos partidos, porque isso é espaço de poder e de representação. Muitos países conseguiram melhorar a representação de mulheres a partir de um novo modelo do sistema eleitoral, e aqui no Brasil não foi diferente, a justiça tem nos ajudado a garantir o recurso para as mulheres. A questão da violência contra a mulher não é uma questão de força, é uma questão de poder. Não é porque o homem tem mais força do que a mulher, é pela subalternidade. Mais uma vez, a senadora Dorinha acerta. É o poder que incide sobre a mulher para torná-la subalterna. Para a gente retirar a mulher desse lugar, a gente precisa elevar o nosso status na sociedade. É preciso ter mais mulheres no poder, é preciso ter mais mulheres nos espaços econômicos de decisão. Nós precisamos elevar a nossa condição social. Durante a sessão, foi realizada uma homenagem à servidora do Senado, Cristiane Mick, vítima de feminicídio em 2012. A senadora Leila se emocionou ao ler uma carta escrita pela filha de Cristiane, Letícia, presente à sessão. Minha mãe era sempre presente, cheia de vida e alegria.
Nós não podemos continuar sendo estatística. Chega, denuncie, acolha, rompa o silêncio. O Senado lançou hoje, no Espaço Cultural Evandro Cunha Lima, a exposição Neuromielite Ótica, uma realidade invisível. Você não vê, mas eu sinto. Essa doença rara afeta aproximadamente 200 mil pessoas em todo o mundo e cerca de 4 mil no Brasil. A neuromielite óptica atinge pessoas de qualquer idade, sendo mais comum em mulheres adultas, pretas, pardas e asiáticas. A realização dessa exposição, que vai até o dia 5 de setembro, foi intermediada pelo senador Doutor Irã, que é presidente da Frente Parlamentar Mista da Medicina. Você já ouviu falar em neuromielite óptica? É uma doença rara e autoimune que causa inflamação no sistema nervoso central. Os principais sintomas, entre outros, são dor intensa nos olhos, perda de visão, fraqueza muscular dos membros, vômitos e sono excessivo. Para chamar a atenção da sociedade sobre a doença, o Senado inaugurou a exposição Neuromielite óptica, uma realidade invisível. Você não vê, mas eu sinto. Uma parceria com a Associação Brasileira de Pacientes de Neuromielite Óptica e Doenças do seu Espectro, NMO Brasil. O título dessa mostra nos toca profundamente, pois ele traduz a essência da luta de milhares de brasileiros. Uma realidade que existe, que dói, que limita, mas que, por vezes, permanece oculta aos olhos da maioria das pessoas. Quem vem à exposição vai poder encontrar, além de informações sobre sintomas, diagnóstico e tratamento da doença, 10 painéis que retratam a história de pacientes das 5 regiões do país. Histórias que podem ser lidas e ouvidas por audiodescrição. Porque as pessoas, quando têm o diagnóstico de uma doença rara, elas ficam perdidas. Do nada, dizem para ela que ela tem uma doença que ela nunca ouviu falar. O vizinho dela nunca ouviu falar. Ninguém nunca ouviu falar. Então, só os neurologistas especializados em NMO ouviram falar sobre NMO. Então, a gente informa, a gente acolhe e a gente conscientiza a sociedade sobre a existência da NMO. É muito importante que as pessoas saibam que a gente existe e que os parlamentares conheçam a história dessas pessoas, porque a gente não é só número, né? Cada pessoa aqui tem uma história e uma família e sofreu com o diagnóstico, não só com o diagnóstico, mas com as sequelas do diagnóstico. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Frederico Lamego, é possível transformar as imposições tarifárias dos Estados Unidos em um novo caminho de desenvolvimento para a indústria brasileira com outros mercados? Olha, nós acreditamos que sim, primeiro com os Estados Unidos, criando uma agenda de diálogo baseada na complementariedade econômica e, ao mesmo tempo, intensificando a nossa agenda comercial para mercados não explorados. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. No Senado, o Republicanos trabalha para reduzir desigualdades regionais e fortalecer o Pacto Federativo. Defendemos a liberdade econômica, a autonomia dos municípios e um sistema tributário mais justo. Somos um partido que chega aos 20 anos como a 6ª maior força política do país. Conheça nosso manifesto político e filie-se. Republicanos, 20 anos de trabalho pelo Brasil. É tempo de cartão postal em Brasília. Os famosos IPs colorem as ruas do Distrito Federal e chamam a atenção de todos que passam por eles. Além de encantarem o olhar, os IPs exercem um papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente. As flores atraem abelhas e outros polinizadores, ajudando na reprodução de diversas espécies vegetais. A flor é o órgão reprodutor
da planta, a parte dela que vai dar o fruto e as sementes. Então, isso tem a ver com o ciclo da planta. E aqui, né, no nosso bioma cerrado, esse florescimento acontece nesse período do ano. E a sequência que acontece é que a gente tem intensidade inicial dos roxos, que florem mais intensamente primeiro, depois os amarelos, depois os rosas e brancos. E agora você pode encontrar indivíduos florindo em épocas diferentes. O programa Jovem Senador é uma oportunidade de os jovens participarem da vida política e entenderem como funciona na prática. Então essa diversidade é algo assim que é a magia do programa, você conhecer novas pessoas e além de ter a oportunidade de conhecer todo o Congresso e todo o funcionamento do Legislativo Federal. A gente também viu as nossas redações na árvore, foi uma exposição muito bonita. O ser humano ele age como um explorador desenfreado dos recursos naturais, ignorando os limites do nosso planeta. O dono não é isolado, ele se espalha. E a natureza responde com desequilíbrios. Bom, esse processo da comissão ele é muito importante porque cada um pensa de uma forma, cada um tem uma opinião distinta. Então esse processo é importante para que a gente possa escutar e ser escutado. Eu não imaginei que eu fosse conhecer o presidente do Senado, assim, cara a cara. A educação, ela abre portas e o programa Jovem Senador foi uma dessas para mim. São 14 ou 15 tipos de plástico. Deixar o resíduo à mercê do vento ou da lei da gravidade é uma irresponsabilidade. Hoje, 141 países já têm legislações que restringem o uso de plástico e o Brasil não. O que nós temos é pouco, porque o problema está aumentando. Temos que nos engajar numa solução aceitável para todos. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. No Agosto Lilás, a TV Senado exibe documentários que estimulam o combate à violência contra as mulheres.